O aconselhamento ele é essencial, é necessário que esse indivíduo seja aconselhado exatamente por toda essa questão comportamental, mas quando se fala dessa abstinência nicotínica, a terapia de reposição de nicotina ajuda bastante, porque ela tem vários formatos, então ela é uma forma de disponibilizar nicotina para o organismo e diminuir essa sensação de abstinência, e ela repõe de uma forma gradual a nicotina, não tendo pico como o cigarro causa, fazendo com que o organismo se acostume de uma forma a eliminar. Então, como essa síndrome de abstinência se manifesta em quem está tentando deixar o cigarro e não consegue? É aquela fissura de fumar, é a irritabilidade, a ansiedade, todos esses sintomas estão associados e nesse momento é importante ter a terapia de reposição de nicotina associada. A goma, por exemplo, é uma forma a goma de nicotina é uma forma de terapia de reposição de liberação rápida. Então, quando o indivíduo começa a mascar, a nicotina começa a ser liberada, ela é absorvida diretamente pela mucosa da bochecha e ele começa a aumentar os níveis de nicotina no sangue, reduzindo essa sensação. Eu vou te pedir para a gente voltar nessa questão da goma e das formas de administração um pouco mais à frente. Quando é que se identifica que a pessoa pode necessitar de um outro apoio que não seja um aconselhamento, além do aconselhamento médico? Existe um nível de consumo determinado que você identifique que a pessoa necessita de uma reposição? É importante dizer que o tratamento sempre é individualizado e que o acompanhamento, a busca por profissionais capacitados aumenta consideravelmente a chance de sucesso na cessação do tabagismo. Então, existem esses protocolos e o indivíduo ele deve ser tratado de forma individual, mas, de certa forma, tem o acompanhamento dentro da terapia farmacológica, além da reposição, tem os antidepressivos que podem fazer parte desse tratamento e que os profissionais de saúde capacitados dentro do programa de combate ao tabagismo do Ministério da Saúde, ajuda a fazer a indicação da melhor forma. E um ponto importante é que o SUS ele possui um programa gratuito e completo de cessação ao tabagismo e o indivíduo que tem esse desejo de parar de fumar, ele deve buscar apoio. Então, ele pode ir numa unidade básica de saúde próxima à sua residência. Com orientação médica, inclusive. Ele vai orientação ter um apoio médica e de outros profissionais de saúde é interessante para que ele tome essa iniciativa. Tem um dado que mostra que o indivíduo sozinho, quando ele tenta parar de fumar, 5% tem sucesso. Quando ele entra nesse protocolo com a terapia não farmacológica de aconselhamento e o tratamento medicamentoso, essas chances dobram ou chega a aumentar 60% da taxa de sucesso. E cada tentativa, a gente sabe, se não dá certo, acaba sendo uma frustração. Então, se o indivíduo é acompanhado por uma equipe capacitada, a chance de sucesso aumenta muito. Bom, da medicação e do apoio fornecido pelo SUS, eu gostaria que você dissesse assim, tem a goma de mascar, né? E tem também o adesivo. Né? Exato. E além da goma e do adesivo, tem uma outra opção também. No Brasil tem pastilha, goma e adesivo. No SUS? No SUS. O SUS ele tem um tratamento completo. A goma é essa de liberação rápida. Então, ela é muito... Nesse momento de fissura, naquela ansiedade maior, irritabilidade, em todos os sintomas da falta de nicotina no organismo, ela ajuda bastante. Mas é importante ter outras formas associadas, como o adesivo, que é de liberação mais lenta. E aí, essa terapia combinada vai ser muito individualizado, considerando a quantidade de cigarros fumados por dia. Por isso que é importante esse acompanhamento. Parece que uma dose equivale a 7 cigarros, mais ou menos. Mais ou menos isso. Isso. Né? Mas é muito individualizado. Então, é importante que o indivíduo, de fato, seja acompanhado, porque a terapia de reposição é uma parte do tratamento. Mas aqui no Brasil são essas formas disponíveis e fora do Brasil tem outras formas, com spray. Bom, o Nicorette, que é o produto que a Kenvue
fabrica, e também é vendável em farmácia, é acessível, não precisa de receita, né? Mas ele tem uma outra forma de administração que é o spray, não é isso? Isso. No Brasil não está disponível esse formato de spray, só em que seria indicado países. No caso quando há muita vontade de fumar, em vez de fumar um cigarro, acende. Mas isso, eu vou fazer uma crítica aqui, isso não gera uma outra dependência, não corre o risco? Esse é um ponto bem importante. A terapia de reposição de nicotina, ela é estudada há muitos anos, ela tem diversos estudos, mais de 3 meta-análises que mostram o seu benefício, e exatamente por conta dessa liberação lenta de nicotina, ela não causa essa dependência. Claro que pode acontecer, muito mais considerando que o fumar tem uma questão do hábito. Então, se a gente considerar o hábito de mascar, o hábito de uma forma geral, por isso que o indivíduo deve ser acompanhado. Mas essa questão da terapia liberar de forma lenta, e dentro de um acompanhamento onde a quantidade de liberação de nicotina deve ser reduzida aos poucos, isso faz com que aumente a taxa de sucesso da cessação ao tabagismo e, ao mesmo tempo, com o risco reduzido de levar a uma possível outra dependência dessa terapia. O fato da pessoa que tiver recursos para procurar fazer o tratamento comprando o produto comercial na farmácia, não elimina a necessidade de ter uma avaliação médica e um apoio periódico, né? Não elimina. É muito bem estabelecido nos protocolos, né? Tanto aqui do SUS, da Organização Mundial de Saúde, todos os protocolos, muito bem estabelecido a necessidade do acompanhamento do tratamento farmacológico e não farmacológico, exatamente por essa questão comportamental. Você há muito tempo lida com nessa área de atuação, né? Que é do conforto e da saúde do consumidor. É uma linha de produtos, que inclui não só a Nicorette, mas outros mais, inclusive até cosméticos. Mas eu fico muito impressionado com experiências que eu tive de ver pessoas que estão tentando deixar o cigarro e que sonham que estão fumando, né? Quer dizer, é uma ligação tão profunda, né? Qual o índice existem pesquisas comparando o índice de cura, quer dizer, cura entre aspas, de sucesso em abandonar o cigarro e o tabagismo, com o apoio ou sem o apoio da nicotina, da terapia de reposição? Tem. Na verdade, se a gente considerar o número de fumantes, aproximadamente 6 em 10 fumantes querem parar de fumar. Desses 3, apenas 1 em 3 fumantes buscam essa terapia. E quando a gente compara os dados, só 5%, aproximadamente 5% dos fumantes que tentam parar sem acompanhamento têm essa taxa de sucesso. E por isso que é tão importante, acho que são 2 pontos muito relevantes que precisam ser tratados nesse momento em que acende uma luz, né? Onde, diferente das últimas décadas, esse número de tabagistas vinha diminuindo e a gente se depara agora com um aumento. Então, é importante fortalecer as campanhas para que principalmente os jovens, os adolescentes, não entrem nessa roubada, ao mesmo tempo que a gente reforça que existe terapia, existe tratamento específico para o tabagismo, e se a gente quiser, de fato, ajudar nessa questão, é tratar o tabagismo como uma doença, e por isso que existe o protocolo muito bem estabelecido para que isso aconteça, até por questão de todas as comorbidades associadas. E que diferença faz tratar como doença do comportamento menos, digamos assim, menos incisivo, de um julgamento menos incisivo? Muito mais pela questão da complexidade do tema. Então, quando o indivíduo vai na força de vontade, muitas vezes ele não tem, às vezes ele precisa do antidepressivo para fazer parte, como é aprovado como parte do protocolo, ele precisa de uma terapia de nicotina no momento adequado para não ter não entrar naquele momento de abstinência e voltar ao hábito de fumar, e o aconselhamento. E quando a gente fala dos profissionais de saúde, é muito importante não só o acompanhamento médico ou o encaminhamento de um médico. Outros profissionais de saúde também têm um papel super importante nesse tema. Um dentista, por exemplo.
Tem vários dados mostrando que a saúde bucal, não só do Brasil, mas no mundo como um todo, mais de 90% tem algum grau de doença periodontal. E o tabagismo é uma causa direta associada com a piora da saúde bucal. E diversos dados mostram que a saúde bucal ela não é só local, né? Ela acaba tendo um envolvimento sistêmico porque ela causa uma inflamação subcrônica e persistente. Então, tem uma relação muito forte da saúde bucal com o estado de saúde de uma forma geral. Então, e além da formação de cálculos de placa dental que um paciente fumante tem, que é muito maior do que o indivíduo que não fuma. Então, além de todas as comorbidades existentes, de todas o que já é falado, de doença cardiovascular, de diversos tipos de câncer, tem essa questão da saúde bucal como um fator importante também, por isso que o dentista também é um profissional relevante nesse tema. Mas o tabagismo ele é prejudicial até na cicatrização dos tecidos. Pouco tempo atrás eu andei fazendo uma pesquisa sobre cirurgia da coluna, eu precisei fazer uma, né? Dizer, olha, o que é dos itens mais nocivos à recuperação rápida da cirurgia? Se a pessoa é fumante ou não. Né? Isso é impressionante, né? Agora, a gente sabe que isso é uma guerra também comercial. Aqui no Brasil, existe ainda uma indústria do fumo no sul do país que sempre, de vez em quando, faz um lobby aqui no Congresso Nacional, que alega que existem empregos e tudo, enfim. Mas eu acredito que, quando a gente compara o número de mortes e a despesa que o país tem, que o Sistema Único de Saúde tem para recuperar a saúde ou tentar manter vivas as pessoas que fumam, é muito maior do que seria muito mais lógico parar de fumar, né? Tem um dado recente do INCA que mostra que a cada real obtido da indústria de tabaco, o Brasil gasta R$5 no tratamento de doenças associadas ao tabagismo. Então, se a gente for somar, é aproximado um custo de 153 bilhões de reais destinado, isso considerando não só o custo direto, mas também os custos indiretos, né, relacionados a absenteísmo, a qualidade de vida ou outros fatores que entram, que representa aproximadamente 1,5% do PIB. Então, o custo para tratar as doenças associadas ao tabagismo é muito maior do que o lucro vindo dessas empresas. A gente já veio de muito mais longe com a proibição da propaganda, com a divulgação dos malefícios do tabagismo, mas existe ainda um outro ponto que ainda não foi atingido. O preço dos cigarros ainda está muito barato, né? Esse é um tema que também tem que ser debatido e eu volto no ponto tem um sinal de alerta, né? A gente precisa trazer todos os atores nesse tema para entender o que mais precisa ser feito para a gente voltar a ter taxas decrescentes de fumantes no país e, consequentemente, reduzir o número de mortes, né? Se a gente olhar, são quase 8 milhões de pessoas morrem todo ano por doenças relacionadas ao tabagismo. E, voltando ao tema, ele segue sendo a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Bom, a gente sabe que ninguém vai perder dinheiro fácil, de assim, deixar, enfim, e o lucro, mas quando isso custa vidas, evidentemente tem que ser evitado. Mas a indústria do tabaco, ela utiliza de vários subterfúgios, várias tentativas de contornar esse combate ao tabagismo. Você poderia citar alguma dessas iniciativas? Eu acho que são várias iniciativas e principalmente outras formas até. Né, tipo assim, os vapes não fazem mal, o cigarro eletrônico não faz tão mal assim. Eu acho que esse é um ponto de atenção, né? Não existe só uma forma convencional de nicotina como o cigarro normal, mas também essas outras formas e o cigarro eletrônico é uma delas. E acaba sendo atrativo principalmente para os mais jovens. Então, tem um dado recente do Programa de Saúde Escolar do Brasil que mostra que aproximadamente 20% dos adolescentes entre 13 e 17 anos já experimentaram tabaco ou outra forma de nicotina.
E quando a gente olha esse dado separado por escolas públicas e privadas, nas escolas públicas esse índice ainda é maior. E então, voltando para o tema, né, quando a gente é um tema super em pauta, a gente sabe que essas políticas públicas, comunicação em massa, tudo isso funciona, olhando mesmo o Brasil como um exemplo e referência, mas ao mesmo tempo a gente está num cenário onde tem outros fatores associados e por isso uma data importante esse mês, não só esse mês, mas é um momento importante de voltar à conscientização, continuar focando em entender o que mais pode ser feito para fazer com que não tenham novos entrantes no tabagismo e, ao mesmo tempo, incentivar com que as pessoas busquem um apoio devido para ter sucesso na cessação. Aqui no Brasil já é lei, já há algum tempo, fumar em ambientes fechados, né? Antes se podia fumar até em avião, agora ainda bem, faz muito tempo atrás. Agora não se pode mais fumar em ambientes fechados. Será que nós vamos chegar... Agora, alguns países da Europa estão tentando proibir fumar em qualquer espaço público, inclusive. Será que a gente consegue chegar até esse ponto? Eu acho que são pontos que precisam ser debatidos, né? Inclusive, recentemente, agora no Reino Unido, um projeto de lei que traz com que todos os indivíduos que vão completar 18 anos a partir de 2027 não poderão comprar de forma legal cigarro ou qualquer outro dispositivo. Nascidos a partir de 2009. De 2009. 2009, é São isso. os que vão completar 18 anos em 2027. Então, teoricamente, esses indivíduos não poderão comprar de forma legal cigarro, ou vape ou qualquer outro dispositivo com nicotina. Então, a gente vê uma movimentação grande no tema, e principalmente considerando esse sinal de alerta que vem acontecendo. E mesmo com todas as políticas públicas, com todas essas campanhas que tiveram sucesso e continuam tendo sucesso, é importante revisitar o que mais pode ser feito para a gente conseguir combater esse cenário. Karina, eu agradeço imensamente sua presença aqui. Eu tenho certeza que eu aprendi muito, os telespectadores também. Espero que você volte aqui e desejo muito sucesso, não só na campanha do 31 de maio, mas durante todo esse ano e os anos futuros, para que os brasileiros fumem cada vez menos, ou se possível, não fumem nunca mais. Nem cigarro, nem vape, nem charuto, nem nada. O ar puro, propriedade de todos, né? Com certeza, autocuidado, né? Se a gente voltar para todas as práticas, atividade física, evitar riscos, uso de protetor solar, saúde bucal, são vários os pontos que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida e ter uma longevidade melhor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, foi uma satisfação estar aqui. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Não há necessidade de um ritual, de uma prática envolvendo outras ações, porque o passe é uma transmissão de uma energia positiva, vamos assim dizer. É um mecanismo de doação. E a doação efetiva se faz através do coração, do sentimento também. Boto Fé, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores.
E a vitória é da democracia. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Que beleza é a natureza. A humanidade respira música. Se você tá feliz, é música. Se você tá achando alguma coisa estranha, é música. A música te lembra, a música te faz esquecer. E sem medo de extinguir o mal, meu bem. Espaço Cultural. Neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos a mais um Diálogos com TCU.
No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as políticas e programas de assistência social. Num país tão grande e desigual quanto o nosso, as ações de governo são essenciais para garantir os direitos mais básicos da população. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe José Antônio Moroni, gestor do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Seja muito bem-vindo, Moroni. Obrigado. E a gente recebe também o Marcos de Matos, que é diretor da unidade de auditoria especializada do TCU, que trata de previdência, de assistência social e também de trabalho. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. E para a gente começar, queria que a gente começasse abordando o tema de forma mais ampla. José, o que é assistência social e por que ela é necessária para o nosso país? Bom, a assistência social é uma política pública, né? Portanto, é um direito da cidadania, do cidadão, dos homens, das mulheres e crianças, adolescentes, e também, portanto, é um dever do Estado. Esse patamar da assistência como uma política pública, portanto, um direito, foi uma luta muito grande no processo constituinte de 88, né? E a lei que regulamenta a assistência é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que organiza os diferentes serviços da assistência e coloca ela nesse patamar de política pública. Nessa pergunta é importante a gente dizer também o que não é assistência social. Porque como em termos históricos, a assistência é muito nova enquanto política pública, a grande maioria das pessoas, inclusive gestores públicos, confunde ainda a política pública de assistência social com o que se tinha antes, que era muito mais no campo da caridade e do assistencialismo, né? Então, a assistência social é uma política pública estruturada que tem um sistema que é o SUAS, né? Tem mais ou menos, se comparando com o SUS, tem também uma certa hierarquia, responsabilidades compartilhadas entre a União, estados e municípios. A questão do financiamento é uma grande questão no SUAS, né? Mas o que é importante é que, sendo uma política pública, as pessoas que dela precisam tenham onde bater na porta e reivindicar. Né? Antes não tinha, porque estava no campo da caridade, portanto, da boa vontade das organizações e das pessoas. Então, é um outro patamar referencial político, inclusive ético, do que se tinha até o processo constituinte de 88. E o senhor pode falar quais são os principais programas? Vou destacar alguns, né? Talvez o mais conhecido seja o Bolsa Família, né? Até pela abrangência dele, que hoje atende em torno de mais de 18 milhões de famílias, né? Importante dizer que quase 1 milhão está fora, que estaria dentro, está na fila, que tem uma fila, que é um grande gargalho para entrar. Tem uma fila que é um grande gargalho. Apesar do Bolsa Família estar dentro da política de assistência social, uma política pública, portanto é um direito, tem fila para entrar. E tem fila de espera. Então tem um grande problema aí. Hoje tem, com os dados de novembro, quase 1 milhão de famílias que estão nessa espera, né? E por que essa fila tão longa? Tem a ver principalmente com a questão de orçamento, de orçamento público, tem, né? Um limite. Tem um limite e tu não tem uma fonte própria para o Bolsa Família, né? Então esse é um grande programa, acho que depois vai ser conversado melhor, né? O outro é o benefício de prestação continuada, que é para pessoas com deficiência e idosos, que tem per capita extremamente baixo, né? 1/4 salário mínimo, que não tem outras formas de prover o seu sustento e tem o benefício de prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo. E o benefício de prestação continuada foi criado na Constituição, né? E tem outros que são programas de acolhimento, que antigamente se chamava os abrigos, orfanatos, asilos, que
e acolhe pessoas que estão num nível de vulnerabilidade que não estão mais no ambiente da família e tal, e seria também uma questão transitória, né? E tem também, que eu acho outro grande programa na assistência, que é a questão do acolhimento, né? Então, tem esses programas, tem o benefício de prestação continuada, tem o Bolsa Família, o de acolhimento, e tem também o da convivência familiar comunitária, que no Estatuto da Criança e do Adolescente fala em convivência, o direito à convivência familiar e comunitária. Legal, legal. Muita coisa, né? Muita coisa. Vamos colocar o Marcos na conversa também, Moroni, para falar um pouquinho de CAD único. São muitas famílias, né? Cerca de 18 milhões de famílias, é isso? Não, no CAD único tem 41 milhões de famílias, né? Porque lá não está só o Bolsa Família, é o CAD único. É mais amplo. Isso, é o cadastro dos programas sociais. Então, para você ter acesso, em tese, né, um programa assistencial, você tem que estar lá inscrito no CAD único. É o primeiro passo. É o primeiro passo, isso, a porta de entrada. E lá, entrar é CAD único. Por meio da autodeclaração, ele vai lá, fala sobre sua composição familiar, sua renda, né? E outros aspectos lá, a moradia, o local que ele vive, enfim. E isso forma esse cadastro, que hoje tem 41 milhões de famílias, são 95 milhões de pessoas, né? Então é um cadastro que está quase metade da população brasileira. Sim, a gente está em torno aí de 200 milhões de pessoas, tem quase 100 milhões de pessoas, que maravilha. E o cadastro único, ele é essencial por isso, porque da informação que está lá, da fidedignidade daquela informação, é que depende você chegar realmente na população que você quer focar lá com aquela política pública, seja o Bolsa Família, o EPC. Assim, são dezenas de programas, só a nível federal, que depende do CAD único, e as centenas de outros programas estaduais, municipais, que também usam para programas locais. Isso. Então ele é um programa muito estratégico, as informações lá são muito importantes, né? E é importante a gente tenha fidedignidade nesses dados, né? Assim, a gente tem alguns programas que já estão muito consolidados, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mas mesmo assim o Brasil ainda tem mais de 58 milhões de pessoas na linha da pobreza. Eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre os limites e sobre a necessidade permanente da assistência social. Eu partilho da ideia que numa sociedade como a nossa, sempre tu vai ter pessoas com algum tipo de vulnerabilidade. Às vezes econômica, às vezes social, às vezes, por exemplo, a questão da violência contra crianças e as mulheres perpassa a questão de classe, né? Claro que não é na assistência que vai estar esse apoio, mas tem a ver, porque envolve a questão, às vezes, de acolhimento. Então, sabe, eu partilho da ideia que sempre tu vai ter pessoas, independente do sistema que você tem, que necessitam da assistência, né? Até porque a assistência, além desses programas, eu acho que ela tem um papel fundamental, que é da garantia de direitos, que possibilita que aquela pessoa que está naquela situação vulnerável possa estar acessando outras políticas públicas, né? Então, é importante pensar assistência nesses programas mais estruturados e tal, mas também ela possibilita. Eu fico pensando, por exemplo, na educação. A criança que vai para a escola e tal, né? A educação é um direito, mas a gente sabe que numa sociedade tão excludente como a nossa, às vezes você tem o direito, mas tem um caminho a ser percorrido para você conseguir acessar aquele direito, né? E a assistência tem esse papel. Então, ela é a gente fala que é a porta de entrada também de outros direitos, para poder garantir o acesso a esses outros direitos, né? Mas, assim, esse dado da 58 milhões de pessoas que estão nessas condições de vulnerabilidade, às vezes é um pouco mais, depende da metodologia e tal, mas, assim, é muita gente, é muita parte da nossa população que está em risco, que pode, às vezes, estar um pouquinho acima, mas pode, de repente, estar lá, questão de
Dias pode estar lá na outra ponta. A pessoa às vezes perde o emprego, já entra numa situação. Então, assim, é a questão da gente pensar também a proteção social, além da assistência, pensar a questão da proteção social também com uma dimensão mais comunitária, né? Eu acho que a gente está perdendo muito isso, assim, né? Que essa dimensão da proteção social no nível mais comunitário. Isso, como eu estou falando, como política pública. Né? A solidariedade é fundamental, é importante, a gente vê em várias situações, né? Mas enquanto política pública também a gente pensar a assistência não só de forma tão individualizada, o indivíduo ou a família, mas como que a gente pensa programas de proteção social para aquela comunidade toda que é vulnerável? Então, é outro aspecto que a assistência teria. Queria entrar agora mais na gestão e fiscalização desses programas. Queria endereçar essa pergunta para o Marcos, e te perguntar o seguinte, do ponto de vista do controle, quais são os principais riscos e onde costumam surgir os problemas? Então, na assistência social, né, eu acho que a gente tem um desafio que é a questão de que a assistência social é um programa, né, uma iniciativa que ele depende de ações que são da União, dos estados e dos municípios, né? Então, essa questão interfederativa é sempre um desafio, né? E gera aí gera a questão de riscos, assim, primeiro, porque talvez eu esteja até misturando um pouquinho as coisas, mas assim, por quê? Primeiro, como é que a União ela pode desenhar um programa lá, aqui em Brasília, muito bem, né? Mas como é que ele vai realmente dizer que o ente que tem toda a autonomia lá, o município, né, vai fazer exatamente daquela maneira, né? Então, a gente falou muito do cadastro único aqui. Mas tem que visitar 20% das famílias e tal. Como é que você vai garantir que o ente vai fazer isso, né? O ente é independente, né? Ele é autônomo, né? Então, isso gera uma série de coisas, de riscos, digamos assim. E outra coisa que o Moroni falou também, né? A diferença dos entes, né? Uma coisa é fiscalizar aqui uma política de assistência social aqui no DF. Outra coisa é num município que o território é bem maior que de pequenos países, né? Então, ali no sul do Pará tem essas... Exatamente. Né? Ou então que a população está numa região deflagrada, né? Sob influência, de repente, de milícia, de tráfico. Como é que você vai chegar lá na casa da pessoa, né? Quer dizer, você faz aquela assistência social Wi-Fi, né? Eu pago aqui e chega lá na pessoa, né? Mas eu não vou na casa da pessoa, eu não vou realmente acolher, eu não vou realmente ajudar aquela pessoa. Então, acho que esses são alguns desafios que a gente tem, né? Para atuar na área da assistência social, para fiscalizar também, né? Eu tenho um número aqui, deixa eu colocar para os nossos convidados, Vanessa. De 2012 a 2024, cerca de metade dos jovens que estavam no Bolsa Família atingiram autonomia, renda, deixaram o CadÚnico. Como é que vocês veem essa mobilidade? Caramba, 12, 13 anos, metade dos jovens deixando o CadÚnico. Como é que vocês veem isso, por gentileza? Bom, eu acho que tem muito a ver com o desenho do Bolsa Família, intuitivamente falando, né? Eu não analisei, né? Não estudei o Não é uma auditoria, não é uma auditoria, né, gente? O auditor, ele tenta assim, sair da responsabilidade. Mas tem a ver com o desenho do Bolsa Família, né? O Bolsa Família, ele é um programa que dá o benefício, mas impõe algumas condicionalidades, né? Que é ir na escola, questão da vacinação, acompanhamento também de nutrição das crianças, né? E é justamente para quebrar a pobreza intergeracional, né? Sim. Então, eu vejo que muito tem a ver com isso, né? Com o Bolsa Família. E outra coisa, acho que é importante falar um pouco aqui é sobre a questão da pobreza multidimensional, né? A gente está falando muito de pobreza de renda aqui, né? Tinha, acho que era o Boechat que falava, né?
que ele falava, olha, quando ouvia assim, alguma notícia, não, saíram da pobreza, tantas pessoas, pô, então o cara até R$218, ele é pobre. 219 não é mais pobre. Não, como assim? Tá? Tem uma margem, tem uma zona cinzenta aí, né? Isso. Então, algo que até a gente tem iniciativas lá no TCU hoje é criar um índice de pobreza multidimensional. O que é isso? Que é não medir a pobreza só por renda, né? Mas é um pouco do que o Moroni falou, né? Olha, essa pessoa aqui que vive nessa comunidade, ele tem acesso à segurança, à educação, à saúde, saneamento. Exatamente. Então, assim, a pobreza não é medida só pelo valor que aquela família está recebendo de renda, né? Mas por ter acesso a outras políticas públicas, né? E acho que é uma coisa que para os próximos anos a gente precisa começar a olhar diferente para isso, né? Até um pouco, tem 58 milhões de pessoas na linha da pobreza. Eu acho que para a gente diminuir isso, a gente tem que olhar e dar acesso para essas pessoas para outras políticas públicas, né? Legal. E você comenta também, Moroni, essa questão das pessoas que conseguem ascender, sair do CAD único? Eu acho que essa informação é extremamente importante. A gente sabe que o Bolsa Família ele tem 1000 preconceitos em relação a ele, né? Desde aquela questão que as mulheres vão ter mais filhos para ter mais R$50, R$100, sabe? Quem fala isso, acho que não tem dimensão o que é ter um filho. A gente está com problema de natalidade. É o contrário, né? As pessoas, na realidade, estão tendo pouquíssimos filhos. Eu acho que tem a ver com essa questão que o Marco coloca do desenho do Bolsa Família e do entendimento que ele é uma política pública, vou falar, não é esse termo certo, mas transitória, assim, né? Não é uma coisa que as pessoas... Não é uma aposentadoria. Uhum. Né? Não é uma coisa que estou aposentado do Bolsa Família. Não. O Bolsa Família, o desenho dele é para um certo momento da vida daquele grupo familiar ou daquele indivíduo também que está precisando daquele suporte financeiro. Uma complementação. Então, eu acho que esse dado é super importante, inclusive no diálogo que a gente tem que fazer com a sociedade, para as pessoas entender que quem acessa o Bolsa Família não é porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, nada, entendeu? Porque qualquer pessoa pode estar em determinados momentos em situações que precisa disso. Né? Precisa desse suporte, né? E a gente tem, por exemplo, o auxílio-doença também é esse suporte quando o trabalhador precisa, né? A questão do auxílio-desemprego também, o seguro-desemprego também é isso. Então, é importantíssimo, que é isso que é a questão da proteção, que a gente fala da proteção social, né? E é para isso que a gente paga imposto. Entendeu? Por isso que ele tem essa dimensão da solidariedade, né? E a assistência é uma política não contributiva, porque ela está nesse campo de uma política pública da solidariedade. Então, é a sociedade toda que através do sistema tributário, contribui para que tu tenha esse sistema de proteção, né? Que é o nível de civilidade que a gente pode querer, né? Que a pessoa não passe fome, que não vive na rua, que tem o mínimo de segurança para poder organizar a sua vida, né? Isso é o mínimo da civilidade. Sim. Fora isso, é barbárie, né? É o mínimo para incluir pessoas que estão vulneráveis, que estão numa situação extremamente difícil. E um país rico, né? Um país que exporta muito, e tem soja, e tem avião, e tem muita coisa, e um pouquinho para quem está precisando, ainda que transitoriamente. E às vezes é o mínimo para que aquela pessoa lá seja satisfeita ali as questões, pelo menos de fome, possa começar a se divulgar, vou ver minha saúde no posto de saúde, ou ver a educação dos meus filhos, entendeu? Porque se a pessoa está na situação de fome, de vulnerabilidade, é só aquilo ali que ela vai se preocupar naquele momento, né? Exatamente. Moroni, você participou da elaboração da lei orgânica, então você está na construção desse caminho desde o começo. Como você vê essa evolução da assistência social no Brasil? Eu vejo assim, uma mudança muito grande, assim, a partir de 88, né? Não só não só na assistência, né? Mas também na questão da saúde, né? Até 88, até a Constituição de 88, a saúde não era um direito. Tu precisava, como o povo fala, precisava estar fichado.
precisava ser CLT. Era um caráter contributivo, né? Contributivo. Era um seguro. Né? Era um seguro. Então, grande debate, eu lembro, era assim, em momentos de crise econômica, que era a maioria do anos tempo, 80, né? Anos 80, mano. Aumentava o tempo que você tinha direito ao INAMPS, né? A consulta, basicamente, então, de 2 meses, passava a ser 6 meses. Então, 6 meses após você perder o emprego, tu tinha direito. Direito entre aspas, né? Daí, quando vem a Constituição e coloca a saúde como um direito universal e tal, que tu começa a estruturar os SUAS, né? Tem questões, claro que tem, né? Com todos os países têm questões com as suas políticas públicas. A sociedade é muito complexa, então tu desenhar uma política, dialogar com essa complexidade da sociedade não é tão fácil assim, né? E eu acho que na assistência a gente evoluiu muito, né? E eu acho que na assistência tem uma grande contribuição da melhoria dos indicadores sociais no Brasil. Sim. Né? Eu acho IDH, o nosso país. Tem muito, mas também tem a questão da assistência que ela não conseguiu ainda dar um recorte que tem a ver com a questão dos indicadores na dimensão de gênero e racial. Gente, estou olhando ali o nosso tempo, a gente está caminhando para o final. Queria perguntar se vocês têm algum ponto que vocês gostariam de abordar, que a gente acabou não mencionando aqui. Eu acho que desafios, assim, tanto do controle como da gestão da assistência social, né? A gente, como controle aqui, eu acho que às vezes a expectativa da população não, você tem que cortar esses benefícios indevidos. E a gente tem mesmo, é o papel do TCU, né? Mas eu acho que o equilíbrio entre buscar lá, corrigir aquela irregularidade, aquele pagamento, e ao mesmo tempo melhorar para chegar naquela fila de 1 milhão de pessoas, né? E às vezes uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque às vezes você tirando aquele irregular, você sobra espaço, dá oportunidade para o outro. O correto, né? Mas ter esse equilíbrio é importante, né? Porque se a gente enche de controle lá, assistência social, às vezes a peneira fica mais fina, fica a gente que teria direito, fica de fora também. Não sei se isso fica claro, né? A gente coloca muito controle, muita burocracia, e isso também é um desafio. Então, esse eu acho que é um desafio equilibrar esses dois aspectos da fiscalização, né? Também deixar, assim como recado, a gente está trabalhando lá no TCU para criar um índice de pobreza multidimensional, um projeto desde o ano passado. Sim. Em parceria com a Universidade de Oxford. Exatamente. Em parceria com a Universidade de Oxford, né? Continua esse ano ainda, talvez a gente vá estender isso para medir isso nos municípios. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa de gestão. Alguns países aí têm usado, México, Costa Rica, e tem dado resultados excelentes. E a gente pretende fazer também esse ano uma auditoria coordenada na rede SUAS, na rede socioassistencial, em parceria com os tribunais de contas dos estados. Então, que é realmente ver lá, né, ir lá nos municípios, abordar essa questão do cofinanciamento federal, estadual, né, da assistência social. E acho que é muito importante, assim, a gente ir lá, né, nos municípios, conversar com os gestores, com os beneficiários lá locais, né? Importante. Senão a gente só fica aqui auditando papel, né? Só o papel. Tem de ver as pessoas, né? Então, eu acho que o recado final é esse. Ainda mais na assistência social. Eu acho que a gente tem que ir lá ver as pessoas e não ficar só com as bases... são importantes as bases de dados, os dados demográficos, mas ver as pessoas é muito importante. Legal. Moroni. Eu acho sim que, como o Marcos falou, a questão da assistência não são só os benefícios. Eu diria até que a parte mais fácil da assistência é pagar os benefícios, sabe? Acho que, mas na assistência tem um papel fundamental que diz respeito à questão do vínculo e do reconhecimento, né? O vínculo, o que quer dizer? Essa população se sentir que ela tem um vínculo, que ela não está sozinha nesse mundão, né? Desamparada na vida. Desamparada,
que é assim, ó, você se vira, você está em situação que você quer. Não, ela vai criando vínculo. É por isso que a importância dos CRAs, não, e mas mais os CRAs, no sentido assim, de ser um espaço aberto da criação desses vínculos. Que são os vínculos comunitários, que no limite é quem vai dar sustentação a isso, né? E a questão do reconhecimento. Essa população, tradicionalmente, ela, entre aspas, né? Ela não era vista, ela não era reconhecida. Alguns chamam da invisibilidade, eu não sei invisível para quem, né? Mas, assim, se sentir que o Estado está vendo, está enxergando. Então, a questão do reconhecimento. E aí, assim, me lembro várias situações, assim, da cidadania. Da questão, por exemplo, de ter o cartão do Bolsa Família, que dá acesso a um espaço que, tradicionalmente, a população nunca entrava, que era o espaço dos bancos, espaço bancário. Então, quando falo de vínculo, reconhecimento, tem a ver com isso, que tem a ver também com a autoestima das pessoas, dignidade. A gente está falando de dignidade, né? Então, acho que a assistência, ela traz esses elementos, né? Mas ela não pode ser vista só como benefício. Porque tu tem que pensar a política pública também do princípio da humanização. Então, isso envolve formação dos profissionais que estão atuando, melhoria da qualidade de vida desses profissionais também. Porque, assim, tem pesquisas que apontam que boa parte de quem está atuando lá nos CRAs está quase, está dentro desses 58 milhões. Olha, complicado, hein? É complicado. Também está numa situação de vulnerabilidade, né? Então tem que olhar para isso, tem que olhar para todo esse sistema, né? Porque não tem coisas pontuais que você consegue, é uma engrenagem que tu precisa estar movimentando para mudar, porque senão... Mas acho que a gente avançou muito, com certeza. Gente, muito obrigada. Obrigada, Moroni, obrigada, Marcos. O Diálogos com o TCU de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente está junto novamente. Até lá! A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuoto, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A redução da maioridade penal voltou aos debates no Congresso Nacional. A PEC 32 de 2015, uma proposta de emenda à Constituição que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada na Câmara dos Deputados e pode chegar ao Senado. O tema divide opiniões. De um lado, há quem defenda que jovens a partir dos 16 anos já devem responder pelos seus atos da mesma forma que um adulto. A medida, segundo os que a apoiam, pode diminuir o sentimento de impunidade. Os contrários à redução defendem que pessoas com menos de 18 anos não têm discernimento para responder perante a lei. Para esse grupo, os presídios seriam escolas do crime que podem tirar dos jovens infratores as chances de reinserção social. A PEC da maioridade penal é polêmica. Nós recebemos muitos comentários e perguntas de internautas vindas dos 4 cantos do país. E para respondê-las, nós recebemos agora a promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, e o procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot. Eles vão responder as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X, nas principais redes sociais. O Senado Live começa agora. Bom dia mais uma vez, doutora Daniele Tuotto. Bom dia mais uma vez, senhor Edilson Mongenot. Bom dia, Cibele Nunes. Bem-vindos a mais uma edição do Senado Live de hoje. Eu citei aqui na abertura algumas, um argumento, são muitos argumentos favoráveis e contrários. E nós recebemos, como eu falei, perguntas de internautas de todo o país. E um dos pontos mais discutidos, que vai ser a pergunta para iniciar essa nossa conversa, é sobre a eficácia, Qual seria o impacto positivo ou negativo na segurança pública caso a redução da maioridade fosse aprovada de 18 para 16 anos? Eu vou começar pela nossa promotora, a doutora Daniele Tuotto. Por favor, Daniele, a palavra está com a senhora. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia, colega Edilson. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, discutindo esse tema tão importante e tão polêmico, que é a redução da maioridade penal. Quando você faz essa pergunta, de qual é o impacto para a segurança pública, eu posso lhe dizer que o impacto é zero. Nós não teremos o impacto que se está divulgando por aí. Quando a gente olha para os índices, para os números, para os dados, para aquilo que efetivamente acontece, nós vemos que o dia seguinte à aprovação da PEC da maioridade penal vai ser mais um dia de insegurança no Brasil. Quando nós olhamos para a opinião pública busca a redução na maioridade, as pessoas querem segurança. Querem que diminua o número de roubos, querem que diminua o número de homicídios, a gente quer se sentir seguro. Só que os números indicam que a segurança, esses crimes, eles são cometidos por adultos e não por adolescentes. Então, quando nós olhamos, que nós temos lá 788 mil pessoas presas, 790 mil presos no sistema carcerário brasileiro, mas nós temos quase 300 mil mandados de prisão em aberto, nós vemos que seria muito mais eficaz para combater a insegurança pública no Brasil nós pensarmos em realmente prendermos aqueles adultos que já estão condenados, já têm mandado de prisão expedido contra eles.
Nós precisamos pensar que o número de atos infracionais, que na verdade são os crimes, né? Os mesmos, a lei fala crime para adulto, ato infracional para adolescente. O número de atos graves, de atos infracionais graves cometidos por adolescentes no Brasil é muito pequeno. E por isso que a gente fala com segurança que o impacto seria muito pequeno. Eu tenho 1.000 adolescentes hoje no sistema socioeducativo, somando todas as unidades do país, envolvido com homicídio. Mas eu tenho 33 mil mandados de prisão em aberto pelo mesmo homicídio. Então, quando nós olhamos para as organizações criminosas, para a impunidade, para a falta de articulação para o cumprimento desses mandados, nós podemos dizer seguramente que a segurança pública, ou melhor, a insegurança pública, não é gerada pela fixação da imputabilidade penal aos 18 anos no nosso país. Doutor Edilson, qual é a sua opinião sobre a possível eficácia caso a maioridade penal fosse de fato reduzida de 18 para 16 anos? Quais seriam os impactos para a segurança pública brasileira? Os impactos, contrariamente ao que disse minha colega do Ministério Público do Paraná, eles não são zero. Até observei a linguagem. Iniciou dizendo que seria um impacto zero, para depois dizer que seria um impacto reduzido. Permitam-me me apresentar. Tenho 38 anos de Ministério Público. Em matéria de combate à criminalidade, conheço bem. Reduzir-se a importância dos menores no cometimento dos crimes no cenário do país é quase que uma prova de desconhecimento da realidade do país. Os menores, pelas organizações criminais, são instrumentalizados, porque não existe uma responsabilidade penal daqueles entre 16 e 18 anos, 15. Então, eles são atirados ao crime, instrumentalizados pelas organizações criminais, justamente porque não têm contas a prestar à justiça penal. O chamado Estatuto da Criança e do Adolescente permite somente uma internação por 3 anos, máxima. Se nós pegarmos a França, berço dos direitos e garantias individuais, berço dos direitos do homem, e é com os estrangeiros que nós temos que aprender sobre o direito, porque nós não o inventamos aqui, nós somos reprodutores da inteligência alienígena, da inteligência de fora. Na França, nós temos um código penal de menores, que permite uma punição de 20 anos para menores, e em caso, 20 anos, veja, comparando ao Brasil, absolutamente nada a ver. E quando nós temos os menores de 16 a 18 anos que cometam crimes, se um crime para um adulto mereceria prisão perpétua, que na França tem, lá seria retirada, suprimida para este caso, a menoridade e aplicada uma pena de até 30 anos, de 16 a 18 anos de idade. O cenário internacional, ele é assim, pune-se pelo menos com 16 anos de idade. A partir daí, existem muitos países que com 14, com 13, mas aos 14 anos de idade, a chamada Associação Internacional do Direito Penal já recomendava que a punição fosse a partir desta idade, já na década de 50. A ONU e a Unicef recomendam que se puna, se tiver que se punir, a partir dos 14. O Brasil é uma res desgarrada da inteligência internacional. E nós não podemos dizer que não teria impacto, porque são poucos os menores que cometem crime. Por quê? Se são poucos os menores que cometem crime, não haveria por que se preocupar com uma eventual punição a eles. Mas é porque existem menores que praticam crimes terríveis, que são colocados agora, sem inclusive a proteção da lei, porque a pretexto de protegê-los, se os atira nas mãos das organizações criminosas. E nós temos que construir uma responsabilidade penal. A responsabilidade penal, a consciência do país, ela se dá explicando àqueles que já entendem que a partir de 16 anos de idade já mereceria uma punição. Você bem colocou a expressão discernimento. Quem ousaria dizer que aos 16 anos de idade o jovem hoje não tem discernimento? Quer dizer que o jovem brasileiro, ele está aquém dos jovens dos outros países, do Paraguai, da Argentina, do Chile, da Venezuela, um país socialista, ou de Cuba, onde todos têm um discernimento a partir de 16, a partir de 14. O jovem brasileiro, somente quando magicamente chegam os 18 anos, é que ele passa a compreender.
há de se abandonar esta paixão na defesa dos menores que cometem crimes, sobretudo crimes graves. A proposta de reforma da Constituição Federal, de acordo com ela está hoje, é que dos 16 aos 18 anos de idade se possa punir aqueles que cometam crimes graves. Um estupro, um latrocínio, um homicídio. Nós sempre nos perguntamos pelos direitos dos acusados. Eu quero saber quando que o processo penal brasileiro vai passar a aceitar a importância da vítima e discutir com maturidade, aí sim com discernimento, os direitos de uma sociedade que sangra com aproximadamente 50 mil homicídios por ano. Os números... Muitos deles praticados, inclusive, por menores. Os números realmente assustam. A segurança pública é um dos temas que hoje mais preocupa a nossa sociedade. E essa questão da maioridade está mostrada aqui no nosso programa como é realmente uma questão polêmica. Muitos internautas perguntando, alguns comentários que vão ao encontro do que os nossos convidados estão falando. Cibele Nunes, o que você traz para a gente, já que eu estou falando das redes sociais e a participação está intensa hoje? Vamos lá, o que você traz? Bom dia, Marcelo. Bom dia à nossa audiência. Estamos com muitas pessoas nos assistindo pelo TikTok agora. E eu vou trazer para a doutora Daniele, para o Edilson, a principal pergunta que nós recebemos nas redes sociais e também vimos que é o que as pessoas mais buscam na internet sobre o tema. Todo mundo quer saber quais são os dados que nós temos contra ou a favor da redução da maioridade penal. Doutora Daniele. Sim, a gente tem que esclarecer aqui, porque é aquilo, né? Os dados precisam ser discutidos acima da paixão, acima do posicionamento político, acima, né, das paixões sobre o tema de um lado ou de outro. Quando a gente está falando aqui, né, e foi colocado pelo meu colega, da questão da responsabilização dos países do direito comparado, vamos falar em dados. 79% dos países do mundo, eles têm a fixação da maioridade penal aos 18 anos. São duas coisas distintas, gente. A idade mínima para responsabilização e a idade da responsabilização lá no sistema criminal. Então, uma coisa é a fixação da maioridade penal, a outra distinta é a situação da idade mínima para responsabilização. O Brasil não está em descompasso. O Brasil tem a responsabilização a partir de 12 anos. Dos 12 aos 18, um adolescente é responsabilizado, inclusive com privação de liberdade. As pessoas precisam entender que com 12 anos eu tenho meninos em regime fechado, em grades, em celas, que nós chamamos de alojamento, mas que são exatamente iguais celas do sistema prisional. Então, a responsabilidade por atos contrários à lei no Brasil está fixada em 12 anos. Abaixo dos 14 da França, abaixo dos 15 da grande parte dos países que nós temos. Então, fala assim, a Argentina baixou a maioridade, a idade mínima para responsabilização. No Brasil, a idade mínima é 12 anos. O que fica de 18 para cima é a responsabilidade no sistema criminal. Nós temos, dos 12 aos 18, uma responsabilidade sobre a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele é sim processado, ele é sim privado de liberdade, mas ele tem um sistema diferenciado de responsabilização. E isso acontece na maior parte dos países do mundo. Diferente da maioridade penal, que é a partir dos 18 anos. Então, não há impunidade, não há ausência de responsabilidade. Nós temos a fixação da idade mínima de 12 anos no Brasil, quando a maior parte é 14, é 15 anos. O próprio documento que foi citado aqui, né, da recomendação do Unicef, da ONU, sim, é para 14 a idade mínima de responsabilização, que no Brasil já é de 12 anos. Então, eu acho que as pessoas têm que compreender que são dois sistemas distintos. E por que sistemas distintos? Porque as normativas internacionais que o Brasil é signatário assim recomendam, né? E nós temos, para além de questões jurídicas, questões biológicas, questões de desenvolvimento de maturação neurológica, né? Que precisam ser considerados. Quando o Brasil escolheu, por política criminal, a fixação da imputabilidade penal lá nos 18 anos, o fez não porque quis, baseado em critérios científicos, em critérios técnicos e seguindo o que a maior parte dos países faz, que é a fixação aos 18 anos. O que nós precisamos deixar muito claro aqui, né?
aqui, quando se fala do número, né, se pergunta de número aqui, a gente tem que pensar que, não é zero. Não é zero, mas é ínfima. É muito pequena. É sim muito pequena. Basta a gente olhar os números. Então, é preciso deixar muito claro que a idade mínima de responsabilização no Brasil é de 12, e não de 14, de 15, como na maior parte dos países. Responsabilidade existe, não no sistema prisional. Doutor Edilson, sobre esses dados, o que o senhor traz para a gente, comentando aqui a pergunta da Cibele e também a fala da nossa promotora Daniele Tuotto. Permita-me inicialmente dizer que uma visão angular é aquela que enxerga sobre um ângulo, portanto, questionável. Eu aprecio muito a visão esférica, que busca enxergar o todo. A visão angular é aqueles que têm prática, mas às vezes não tem teoria, ou tem teoria, mas não tem prática. Eu tenho 38 anos de Ministério Público, sou doutor pela Universidade Complutense de Madrid e professor de Direito Penal Comparado. Quando eu afirmei que a responsabilidade penal, na maior parte dos países, é a partir dos 14 anos, eu não fiz jogo de palavras, fui claro. É a partir dos 14 anos. Quando minha querida colega diz que no Brasil já existe a responsabilidade, ela suprime a expressão penal e diz que já são responsabilizados e que quando os menores, com menos de 18 anos de idade, são segregados, são separados, é a mesma coisa praticamente que uma cela. Se é a mesma coisa, não há razão, então, para se preocupar com a responsabilização penal, se seria a mesma coisa. O problema é que não é a mesma coisa. É aplicado o ECA, com um prazo máximo de internação de 3 anos. Quando se diz que na França é a partir dos 14 anos, não é. É a partir dos 13 anos. A responsabilidade penal na França. Portanto, não há jogo de palavras. Quando a Constituição Federal, no Brasil, diz que os menores não serão responsabilizados com menos de 18 anos, ela é claríssima. Responsabilidade penal. E nós precisamos dizer àquele que tem 16 anos de idade, de 17, que se ele pode votar, se ele é um cidadão, nós temos que parar com a artificialidade de um discurso de faz de conta. Ele é capaz de decidir os destinos políticos do próprio país em que vive, mas não pode ser responsabilizado penalmente, como se ele não tivesse discernimento sobre o que ele faz. Este é um mundo absolutamente artificial, em descompasso com a realidade, absolutamente distante da realidade do direito penal comparado, e me custa acreditar que hoje, em 2026, alguém defenda, à luz do Brasil atual, que um jovem de 16, 17 anos de idade não saiba o que faz, não seja capaz de entender o caráter ilícito de um fato e, portanto, nós devemos sempre tratá-lo aplicando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um olhar todo protetor para o menor, mas que se esquece absolutamente de que a responsabilidade penal há de ser endereçada a todos que tenham discernimento, como na imensa maioria dos países. Então, se falar em responsabilidade, como disse a minha colega, é aplicar o ECA, que é insuficiente, absolutamente incapaz de dar uma resposta efetiva ao drama da criminalidade nacional. Combater o crime, eu combato há 38 anos. Estudar o direito penal comparado, eu estudo e dou aula, inclusive, lá fora. Então, eu digo, o Brasil está em descompasso. E eu não ficaria aqui recitando agora números, porque são aquelas estatísticas que a gente pega daqui ou pega dali e aprecia aquela que mais nos convém para trazer ao cenário nacional. Eu pergunto, quer saber o que é interesse ao país? Submetamos, então, a um grande plebiscito, a um questionamento, saber o que a população nacional gostaria. Esse seria um ponto até interessante, até esse é um ponto, se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, se seria o caso de, a gente está falando aqui de uma cláusula pétrea, já que o senhor falou também sobre a questão da proteção, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, propõe à nossa juventude e também acaba sendo um princípio da nossa Constituição, esse princípio da proteção integral. Agora, existe um ponto aqui, a gente está falando em dados, nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de
políticas públicas. Há um ponto muito importante nesse nosso debate, que também foi alvo de perguntas de vários dos nossos internautas, que diz respeito à questão da ressocialização. Se queremos ter uma segurança pública, mais eficiente, mais efetiva, nós precisamos combater o crime. Ok, eu acho que nisso todos concordam. E já que o objetivo é esse, né, a questão da ressocialização desses jovens infratores. Eu pergunto, essa foi a pergunta de muitos internautas também, Pedro, do Rio Grande do Sul, Elizabeth, do Rio de Janeiro, Sabrina, do Distrito Federal, José, do Rio Grande do Norte, Clarice, do Paraná, Cristiano, de Minas Gerais, Gentil, do estado de São Paulo, todos falando sobre essa questão da ressocialização. A redução da maioridade penal prejudicaria a reinserção desses jovens, a reabilitação desses jovens para voltar à sociedade, não mais como delinquentes, mas sim como pessoas corretas, que não cometam, que não reincidam no crime? Doutora Daniela. Bom, se a gente for olhar, né, mais uma vez aí, o que dizem, né, os dados, não são dados daqui ou dali, não são dados caçados por aí, são dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça, são dados, né, da Secretaria Nacional do Sistema Penitenciário, que indicam que nós temos uma taxa de reentrada, ou seja, o cidadão que sai de um presídio e retorna, em torno de 42,5% no Brasil. E são as estatísticas oficiais, que são os sites oficiais desse país. Então, nós temos 42,5% dos adultos que ficam 10, 15, 20 anos numa unidade prisional e retornam ao crime. Quando nós olhamos os dados dos adolescentes, né, os dados do Conselho Nacional do Ministério Público indicam que em torno de 20, 23% desses adolescentes, eles acabam retornando a cometer algum ato infracional. Então, metade, né? Nós precisamos apurar esses dados, precisamos melhorar essas informações, sem dúvida alguma. Mas hoje o que se diz, né, o que se tem de dado oficial, são esses. Quando a gente fala também, né, vai melhorar ou vai piorar? Veja, é público e notório o que acontece com o sistema prisional hoje. O domínio das organizações criminosas, o domínio das facções criminosas, nós sabemos muito bem. Basta você abrir, né, os jornais, você assistir televisão hoje, para você ver operações que demonstram que de dentro dos presídios continuam gerenciando o crime organizado. Então, a gente tem que imaginar qual é o benefício de colocar um adolescente de 16 anos dentro desse sistema que nós sabemos e que o Supremo Tribunal Federal já declarou como um estado de coisas inconstitucional, pela péssima estrutura que tem lá. Então, veja, se eu estou falando que a maior parte dos adolescentes, né, 80% dos adolescentes que vão para o sistema socioeducativo saem, né, reintegrados socialmente, qual é a vantagem de colocá-los no sistema prisional? Para que eles possam aprender, possam ser cooptados com mais facilidade pelas organizações criminosas. Então, se nós temos uma possibilidade de recuperação, aqui muito entre aspas, né, de reintegração social do adolescente, é nesse sistema diferenciado que é o sistema socioeducativo, e não lá no sistema prisional dominado pelas organizações criminosas, né? Eu falo aqui mais uma vez, nós precisamos, para combater a insegurança pública, combater o crime organizado e não pensar na maioridade penal. O que vai acontecer se eu pegar os meninos de 16 e colocar no sistema prisional? As organizações não vão deixar de atuar, elas já vão reduzir, vão pegar meninos mais novos para ser a força, né, braçal aí do crime. Então, a gente tem que pensar que vai sim piorar, porque nós vamos colocar indivíduos menores em formação, com cérebros em formação e muito mais suscetíveis ao ambiente como é um adolescente. Qualquer um que está nos ouvindo consegue compreender o que é a impulsividade, o comportamento e a inconsequência de um adolescente, né? E que ele está em formação, comparando ele com um adulto. Então, você pegar um de 16 anos de idade, colocar nesse ambiente pernicioso, né, desestruturado, que é o sistema prisional, com certeza vai ser muito pior para ele. Tá, agora vamos passar a palavra para o doutor Edilson, complementando a nossa pergunta. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista para dar o equilíbrio necessário ao debate. Senhor Edilson, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão da reinserção social
quando numa possibilidade de redução da maioridade penal. O senhor acha que isso poderia prejudicar a reinserção desses jovens? Há um equívoco. Em 2015, eu fundei a Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais no Brasil. E dentre um dos propósitos que nós ensinamos desde então o Brasil comete um erro gravíssimo. Imagina que a função exclusiva da pena ou única é a ressocialização do cidadão. Ora, isto é um erro gravíssimo. Sequer a Constituição Federal fala explicitamente em ressocialização. A ressocialização ou reinserção, ela é desejável. Mas é um fim imediato da pena, não um fim imediato. O fim imediato é punir pelo mal grave praticado, porque tudo na vida há de ter uma consequência, sobretudo para aqueles que entendem o que fazem. Quem opta pelo caminho do crime, e eu não vou falar de impulsividade de menores, porque os grandes delinquentes são o que nós chamaríamos no passado de psicopatas, esses vão continuar impulsivos ou maldosos, ou a característica que queiram, até os 50 ou 60 enquanto viverem. Então não se trata aqui de falar de impulsividade de garoto, não. Eles são maus, ninguém está falando, sobretudo porque os próprios menores de 16, 17 anos de idade, 18, às vésperas dos 18 anos de idade, eles cometem o crime com muita calma, fazendo pontaria, elegendo a vítima com frieza, instrumentalizado pelas organizações criminais. Minha colega disse, vão para o sistema criminal, vão para o sistema de prisional, onde as organizações criminais dominam. Não precisam ir para lá, para a dominação das organizações criminais. Fora mesmo. É antes de irem para lá, eles só vão para lá porque já foram instrumentalizados pelas ORCRIMs. Por quê? Porque o direito penal brasileiro não quer puni-los, não quer dar a responsabilidade a rigor. Doutor o direito Edilson penal não quer mesmo punir nem a eles, nem os hoje maiores de 18 anos de idade. Só doutor pune Edilson. o jeito que cometeram um crime. Desculpa interromper, porque nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez ao tempo dos senhores. Tivemos aqui um debate com exposição de diferentes pontos de vista, os dois muito bem fundamentados. Eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Edilson Mongenot, do Ministério Público de São Paulo, Dr. Daniele Tuotto, do Ministério Público do Paraná, e Cibele Nunes, que trouxe as perguntas das nossas redes sociais, dos nossos internautas, a quem eu agradeço sempre também por acompanhar o TV Senado Live, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema de interesse nacional e diferentes pontos de vista. Envie sempre as suas perguntas e opiniões pelas redes sociais do Senado, pelo portal E-Cidadania. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok. Assine o nosso perfil também no Instagram e nas principais redes sociais. Assim vocês acompanham da fonte, diretamente da fonte, tudo o que está sendo discutido no Poder Legislativo. Na TV Senado, democracia todo dia. Obrigado. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. Emissoras legislativas de rádio e televisão debatem a TV 3.0. Os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi.
O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em abril deste ano, um surto de hantavirose em um navio de cruzeiro deixou todo o planeta em estado de alerta. 3 pessoas morreram em decorrência da doença durante o trajeto entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o episódio soma 13 casos confirmados ou prováveis de contágio por hantavírus, incluindo as 3 mortes registradas. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre a hantavirose e quais os riscos reais do vírus se espalhar e se tornar uma nova pandemia. Meu entrevistado é o médico infectologista André Bon. André, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, por estar aqui nos estúdios da TV Senado. E eu já vou começar te perguntando, porque assim, esse vírus não é novo, ele tem várias cepas diferentes. Deixou todo mundo preocupado, né? Quando a gente ouve um vírus, a gente já lembra, tem uma memória muito recente da Covid-19, né? Me explica o que é que caracteriza a hantavirose, que é causada pelo hantavírus? Primeira coisa muito importante da gente esclarecer é que, e que trouxe muita preocupação para as pessoas, é que todo mundo ouve falar de hantavirose no Brasil já há muito tempo. E, de repente, surge um surto de hantavirose que é transmissível pessoa a pessoa. Então, é extremamente importante esclarecer que a hantavirose que a gente tem no Brasil não é transmissível pessoa a pessoa. Existem dezenas de tipos de vírus hantavírus e cada um desses vírus tem como hospedeiro específico um tipo de roedor silvestre. E só existe um tipo de vírus da hantavirose que é capaz de ser transmitido entre pessoas, que é justamente esse subtipo Andes, que é justamente o que causou a epidemia no navio. A hantavirose que existe no Brasil não tem a possibilidade de transmissão entre pessoas. Ou seja, a chance de se tornar uma epidemia ou uma pandemia não existe. É muito baixa, porque o que acontece? A hantavirose, tradicionalmente, a hantavirose que a gente tem no Brasil, ela é transmitida através da aerosolização, então, de pequenas partículas de ar que surgem de urinas, fezes e salivas de alguns roedores silvestres. Então, pessoas que vivem em ambiente rural ou que limparam um grande galpão contaminado, um paiol contaminado, podem inalar essas partículas que estão ali voando com esse vírus e ficarem doentes. Aqui no Brasil, isso se delimita a essas pessoas expostas a essa situação e essa pessoa ela não transmite esse vírus para outras pessoas. Existe um subtipo específico, que é o subtipo Andes, que é exclusivo da Argentina e do Chile, que é exclusivo de um roedor que vive lá, que uma pessoa, quando infectada, pode transmitir o vírus para outra pessoa. Ah, André, mas isso então possibilita a transmissão disso virar uma pandemia. Em teoria, existe esse risco, mas esse risco é hoje classificado pela OMS como muito baixo, porque se não houver nenhuma mutação desse vírus, a transmissão dele depende de uma exposição prolongada em ambientes fechados. Daí a epidemia dentro do navio. A gente tem quase nenhum caso fora do navio de transmissão entre pessoas. E a epidemia que teve lá
em 2018, 2016, relatado lá na Argentina e no Chile, foi justamente de contatos diretos de pessoas que tinham esse vírus específico. Então, ele é relativamente fácil de se conter, porque com medidas de precaução, de controle de infecção, de isolamento, afastamento, esse vírus não consegue circular adequadamente. Né? Então, apesar dele ter transmissão por gotícula em ambientes fechados, ele não consegue circular, por quê? Isolando as pessoas, a transmissibilidade dele é baixa e a gente consegue conter o surto. E nesse momento, de fato, o número de casos é relativamente baixo, né? Tem 11 casos confirmados e 2 prováveis, sendo 13 casos no total, justamente por isso. Medidas de contenção conseguem conter a disseminação desse vírus. Claro, essa fala pode envelhecer mal em algum momento, ter uma mutação ali e acontecer uma transmissibilidade maior. E se isso acontecer, avisando até para você que está assistindo, a gente está gravando esse programa aqui no início de junho. Se isso acontecer, a gente volta a gravar e recontextualiza, tá? Exatamente. Então, só para ficar bem claro para quem está assistindo esse programa depois desse período que a gente está falando agora. Pode retomar, por favor. E então, só tem um risco maior de pandemia se tiver uma mutação importante do vírus que faça ele ser mais transmissível, mais facilmente transmissível. Nesse momento, esse risco é classificado como muito baixo. A OMS está em vigilância dos casos, mas esse risco é bastante baixo. Vamos explicar para quem está em casa e explicar para mim também, porque assim, essa situação que começou em abril e que resultou em 3 mortes, em contaminações, eles tiveram todo um cuidado depois até de isolar o navio, isolar as pessoas, ficarem em quarentena. A importância desses cuidados todos para que o vírus realmente ele não pudesse sair para outras regiões, já que essa cepa do Andes, ela é a única que ela tem a transmissibilidade entre pessoas, né? Isso. A única forma desse vírus se perpetuar, então, a gente falou que ele é um vírus que é exclusivo da Argentina e do Chile, porque ele é exclusivo de um roedor que tem lá na Argentina e no Chile. E aí as pessoas se expõem a esse roedor, têm a doença e podem transmitir. Qual é a grande questão aqui? As pessoas podem transmitir e o período de incubação é relativamente longo, é em torno de 60 dias. Por isso, as pessoas precisam ficar em quarentena para saber se vai ter... As pessoas que foram expostas precisam ficar em vigilância, em quarentena, para ver se vão desenvolver os sintomas. O período de incubação é aquele período entre a exposição e o desenvolvimento da doença, né? Então, isso pode demorar até 60 dias para a hantavirose. Então, essas pessoas estão em observação, estão em isolamento, estão sendo investigadas e até agora a gente não tem nenhum caso novo a partir da evacuação do navio, né? Então, as pessoas estão sendo observadas para ver o que vai acontecer. Existe risco de disseminação caso novos casos surjam e isso não esteja contido. Mas sim, foi contido, o navio foi evacuado, foi feita toda a higienização, as pessoas estão sendo investigadas. Então, o risco continua sendo classificado como muito baixo, apesar do risco de disseminação entre pessoas dessa cepa específica, dessa situação específica. Eu preciso reforçar que o tipo de hantavirose que existe no Brasil é um outro tipo, são outros vírus e não são transmissíveis entre pessoas. A gente vai falar sobre ele agora, né? Porque tem um específico aqui no Brasil, se não me engano, se chama a cepa Araraquara, você me corrige, Araçatuba. Existem algumas cepas no Brasil, não é uma única exclusiva. Não é uma única. Não. Existem algumas cepas, existem mais de 30 cepas no mundo todo e no Brasil existem algumas cepas. E me explica então, vamos falar especificamente da nossa realidade, né? Que a transmissão não se dá entre pessoas, se dá entre roedores, silvestres e pessoas. O que caracteriza quando é que a pessoa deve desconfiar? Porque, pelo que eu entendi, os sintomas são um pouco parecidos com gripe forte ou dengue, não é isso? Exatamente. Então, assim, primeira coisa que faz suspeitar de hantavirose é a exposição epidemiológica. A pessoa tem que ser exposta a áreas rurais ou ter limpado um grande galpão contaminado com fezes de roedores, um paiol ali contaminado com fezes de roedores, sem estar utilizando EPIs adequados, sem estar, por exemplo, com uma máscara N95 ali para fazer isso. A partir dessa exposição, a pessoa desenvolve sintomas compatíveis, ou seja, os sintomas iniciais eles são muito inespecíficos, são muito parecidos, como você falou, com uma Covid, influenza, dengue. É uma febre alta, com dor no corpo, dores articulares e que progride ao longo dos dias para um quadro mais grave quando ocorre o quadro mais grave. Quando não ocorre o quadro mais grave, é muito difícil de identificar e de alguém suspeitar que isso é hantavirose, porque a hantavirose é uma doença esporádica, ela não acontece em altos números, exceto em situações de grande exposição, né? Ou de muitas pessoas se expondo a um mesmo foco. Então, ela é muito esporádica, os quadros leves vão passar justamente como gripe, como dengue, vão ser tratados ali com antitérmicos analgésicos e isso vai acabar.
mas nas formas graves é que as pessoas identificam. Então, aqui nas Américas, a forma grave da hantavirose é a forma cardiopulmonar. Existe a forma da febre hemorrágica com doença renal, que acontece, por exemplo, no Velho Mundo, na Europa. Mas a forma na América é a doença cardiopulmonar. Então, as pessoas vão suspeitar de hantavirose quando alguém tem essa exposição epidemiológica e evolui para um quadro de uma pneumonia muito grave com insuficiência respiratória. Então, parece um pouco com as formas graves de Covid-19, né? Então, o paciente começa ali com febre, dor no corpo e evolui para uma pneumonia muito grave depois de alguns dias. E que você não consegue achar o diagnóstico. E aí é só depois desse tempo todo que as pessoas vão suspeitar de hantavirose e perguntar. Então, é claro, se teve exposição a áreas rurais, se fez essa limpeza, por exemplo, em galpões contaminados, teve sintomas num período de 60 dias e evoluiu para formas graves, assim, com esse quadro pulmonar de uma pneumonia muito grave, precisa pensar, sim, em hantavirose. Você me falou uma coisa que me trouxe uma imagem, porque a gente volta para a Covid-19 e a transmissão era entre humanos, entre pessoas, e em espaços abertos. Pelo que eu estou entendendo, a hantavirose, ela precisa, a cepa, o vírus, ele precisa do ambiente fechado, né? Esse geralmente rural. Exatamente. Na verdade, não necessariamente. O ambiente fechado é a forma de transmissão ali em galpões e paióis em que a pessoa está varrendo e fazendo isso aerossolizar. Mas pode haver exposição em ambiente rural mesmo, na mata, na floresta que esteja ali muito infestada por roedores silvestres, que pode acontecer inclusive em situações, por exemplo, qual é a principal forma de prevenção? É evitar o desmatamento, porque quando você desmata muito a população e faz uma plantação ali, por exemplo, de grãos, os roedores, eles se alimentam desses grãos e podem se multiplicar rapidamente, aumentar muito a população de roedores, que vai ter aí muita urina, muitas fezes, etc. E isso gera um aumento de exposição e maior aerossolização em um ambiente aberto mesmo. Então, não necessariamente precisa ser um ambiente fechado. Ambiente rural, aberto, mas com grande quantidade de roedores silvestres, é um ambiente de risco também. Só para entender também, ficar bem claro, são sempre os gases que saem dessas fezes, da urina, e aí entram em contato com as pessoas e elas acabam adoecendo, não é isso? É mais ou menos isso, não é exatamente os gases, a aerossolização é aquele material que está ali que fica suspenso no ar, tá? Então, o nome disso é transmissão por aerossol mesmo. São pequenas partículas que sobem para o ar, não na forma de gases, mas na forma de pequenas partículas mesmo. E isso é inalado e aí lá no pulmão se dissemina para o corpo inteiro e gera o quadro mais grave. André, outra coisa que me chamou muito a atenção no que você está falando, outro gancho que eu estou pegando aqui, a impressão que dá é que ela é letal, bem mais letal a hantavirose, né? Esse vírus, o hantavírus, ele é bem mais letal do que outros vírus que a gente, né, tem mais acesso, como o vírus da influenza, por exemplo. As formas graves de hantavirose, elas de fato têm uma letalidade muito alta, muito mais alta do que a influenza, a Covid-19, por exemplo, e as formas graves dessas doenças. Mas acontece muito também porque a gente demora a identificar, demora a conseguir dar um diagnóstico. Não que tenha um tratamento específico, não existe nenhuma medicação específica para tratar a hantavirose, mas o suporte avançado, em terapia intensiva, etc., ajuda a reduzir esse risco de mortalidade. E se você compreender bem e prestar atenção, a principal público em risco da hantavirose são pessoas de áreas rurais, que são aquelas que justamente têm maior dificuldade a ter acesso a serviços de saúde com maior capacidade de terapia avançada, de terapia intensiva. Então, acaba que isso aumenta muito a mortalidade, até porque essas pessoas chegam tardiamente ao suporte intensivo. Então, o que acontece é que a mortalidade é alta, mas por alguns motivos. Um, porque a doença, de fato, é grave. Dois, porque geralmente as pessoas que estão expostas à hantavirose têm maior dificuldade de ter acesso a serviços de saúde avançados, com terapia intensiva. E quando chegam lá, já chegam muito graves. Então, a reversão disso é mais difícil. Então, é um combo de gravidade com acesso a serviços de saúde e a demora no diagnóstico e acesso. A gente tem muitos casos no Brasil dessas nossas cepas específicas que causam os problemas cardiopulmonares. É muito comum, é muito frequente? Não é muito comum, é uma doença que é esporádica. A gente tem poucos casos, por exemplo, agora em 2026, a gente teve poucos casos em 2025. O que acontece, na verdade, o que a gente pode ver acontecendo agora é um aumento de número de casos, porque as pessoas vão estar mais sensíveis para o diagnóstico. Ninguém falava de hantavirose, falava-se muito pouco de hantavirose.
Os profissionais estavam um pouco sensibilizados para isso e agora, com essa história do navio e da doença internacional, as pessoas vão começar a pensar mais em hantavirose. E aí isso pode fazer com que elas diagnostiquem mais, notifiquem mais. Isso não quer dizer que vai ter necessariamente aumentado o número de casos reais, mas que vai ter aumentado o número de diagnósticos e notificações por causa dessa circulação da informação sobre a hantavirose e as pessoas se tornarem mais sensíveis para esse diagnóstico. Outra coisa que passa muito pela cabeça das pessoas, muita gente com quem eu converso e tem essa coisa do senso comum. Tem a cepa andina, que é aparentemente a mais letal, até porque a transmissão é entre humanos e pelo ar, né? É o que a gente entende. A Argentina, o Chile nem tanto, mas a Argentina é um país que tem uma área territorial limítrofe com o Brasil enorme. Não tem chance disso chegar no nosso país. Esse é o medo, você sabe disso, esse é o medo do senso comum. Existe esse risco? O risco é muito baixo por vários motivos. Porque a transmissão pessoa a pessoa é difícil, né? Então, tem que ter uma exposição, apesar da a transmissão ser por via aérea, a transmissão depende de exposição prolongada em ambientes fechados. Por isso que o cruzeiro foi um ambiente propício. O cruzeiro é classicamente um ambiente propício para a disseminação de várias doenças, né? Na própria Covid-19, a gente teve surtos em navio, que vocês podem lembrar que teve navio que ficou bloqueado também de chegar a alguns lugares da mesma forma. A gente tem surtos de diarreia em navios, então navio de cruzeiro é sempre um lugar propício para a transmissão de doenças transmitidas por via aérea por conta do ambiente fechado. Mas voltando justamente à pergunta em relação a não dá para atravessar a fronteira, a transmissão pessoa a pessoa até poderia, mas essa probabilidade é baixa, porque essa doença também é esporádica na Argentina, ela não é frequente, né? E a transmissão entre pessoas, ela não consegue ser sustentada de forma muito prolongada. Pode ser, mais uma vez, que o vírus mude e que ele passe a ser transmitido de maneira mais frequente, mais fácil? Pode, mas isso não aconteceu até hoje, né? E não aconteceu agora, aparentemente, no surto do navio. Então, a gente está relativamente tranquilo em relação a isso. E outra coisa, o vírus... André, mas aí esse vírus pode vir alguém infectado para cá, ir numa área rural, e aí o roedor se tornar contaminado, isso persistir lá na região silvestre, uma coisa mais complexa. É possível isso? Não é possível, porque o tipo de roedor que alberga esse vírus é específico. Para cada roedor é um vírus específico. Eles são como se fosse ali o chave e fechadura, um para cada um. E esse roedor que tem lá não tem aqui, né? Então, teria que acontecer, imagina, o roedor de lá, por um fenômeno ecológico, migrar para cá, conseguir se estabelecer aqui, para isso circular e passar. Então, é um evento muito complexo e improvável de acontecer nesse momento. São muitas variáveis, Muitas variáveis. Explica para as pessoas em casa, você falou uma coisa que é outro temor também, essa possibilidade do vírus sofrer mutações e se adaptar. Isso é frequente, como as pessoas temem tanto? Isso acontece para alguns vírus, então, e com muita frequência, e para outros vírus é muito infrequente. Isso depende da característica do vírus, tanto da sua própria capacidade de correção ali das mutações, quanto da circulação em várias espécies. Vou dar um exemplo aqui. Um dos vírus que a gente mais se preocupa em relação a mutações e que todo mundo sabe que muda todo ano é o vírus da gripe. Todo ano a gente tem uma vacina nova da gripe, porque o vírus sofre pequenas mutações, modifica-se aos poucos, porque ele circula em todos os seres humanos, circula em aves, circula em todos os mamíferos. Então, como ele circula muito entre os seres vivos, ele consegue mudar muito. E aí acontece a introdução de um novo subtipo, tá? O vírus da influenza ele tem um problema ainda maior. Ele faz essas pequenas mutaçõezinhas assim ao longo do ano, que a gente tem que fazer as novas vacinas e está tudo bem. Mas, às vezes, ele é capaz de, como ele circula entre muitas espécies, ele é capaz de fazer grandes mudanças. Então, hoje, a gente tem o vírus H1N1, H3N2, que circulam aqui entre os humanos, é o que preocupa a gente, mas existe uma grande preocupação, por exemplo, da introdução nos humanos do H5N1, influenza H5N1, que é uma mutação que a gente já sabe que existe, mas que ainda não tem a capacidade de ser transmitida entre humanos de forma sustentada. Tem a capacidade de ser transmitida entre outros mamíferos e aves de forma sustentada, tanto que a gente viu surtos em leões marinhos no Rio Grande do Sul, em granjas já no Brasil, em outros lugares do mundo. Então, ele consegue fazer isso em outros animais. Se ele sofrer uma pequena mutação, ele passa a ser capaz de ser transmitido entre seres humanos. Então, por exemplo, o vírus da influenza tem essa característica de circular entre muitos seres vivos, conseguir, por causa disso,
ter muitas mutações acumuladas e pular, digamos assim, de um animal para o ser humano de forma sustentada. Para outros vírus, isso não é tão frequente. Existem vírus que são zoonoses também, que são vírus que causam doenças em animais, como a hantavirose, que não necessariamente... A hantavirose ela não causa doença no roedor silvestre. Ela vive lá no roedor silvestre sem matar ele, tá? E ela não circula de forma consistente, até tem alguns mamíferos que podem ter hantavirose, assim, mas não de forma sustentada. Então, essa mutação, ela não acontece com tanta frequência, ele não é um vírus que circula tanto, né? Então, quanto mais o vírus circular, entre mais espécies circular, maior a chance dele ter alguma mutação. E a característica do vírus também, se ele é um vírus RNA, se ele é um vírus DNA, tudo isso favorece a mutação dele ou não. Para ficar bem claro, desculpe interromper, claro, só para ficar claro para mim, para quem está em casa. Vírus RNA, vírus DNA, explica para a gente. É o tipo de material genético do vírus, né? Então, é a forma como ele se multiplica e a capacidade dele, inclusive, de conseguir corrigir as mutações que ele tem. Então, para vírus RNA, geralmente, é mais difícil dele conseguir corrigir as mutações, ele muda e fica assim, os DNA não. Mas isso é uma complexidade mais profunda. É só para entender o seguinte, a capacidade de mutação, o impacto que isso pode gerar na população humana está muito relacionada ao tipo de vírus, mas também a capacidade desse vírus circular em várias espécies. Tanto que a maior preocupação que a gente tem de introdução de doenças, que possam ser doenças novas, que possam causar novas pandemias nos seres humanos, são justamente zoonoses, porque elas têm não só o humano como substrato, mas têm outros animais como substrato que favorecem a circulação do vírus e a mutação frequente desse vírus, que pode causar algum problema para a gente. Pegando esse gancho com uma coisa que você falou no começo desse programa, a questão ambiental parece estar muito ligada também, né? Assim, a falta de cuidado que a gente tem com o meio ambiente como um todo está se refletindo nisso? Ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, você está sendo perfeito. Inclusive, existe um conceito chamado de saúde única. Isso é uma ideia muito legal. A gente entende, a gente pensa às vezes que os seres humanos eles estão isolados do resto do mundo, né? É como se o que afeta a gente afetasse exclusivamente a gente. Mas não. Os seres microscópicos, eles não enxergam barreiras entre os seres humanos, as plantas, as aves, os cachorros, as vacas, os leões marinhos. Não existe barreira dos humanos para todo o meio ambiente. Então, as bactérias, os vírus, eles enxergam todo esse ambiente como uma coisa só. E eles conseguem se disseminar por todo esse ambiente da mesma maneira. E aí, se você pensar o seguinte, imagina uma floresta com grande biodiversidade. Se um vírus novo é introduzido lá, e ele é um vírus altamente transmissível, ele consegue ser transmitido entre várias espécies. Se ele for muito letal, vai matar muitos bichos, mas por conta da variabilidade genética daquela população muito heterogênea, alguma hora isso vai acabar, né? Vai ter algum ser que vai ser resistente, os outros vão ter vivido, o vírus vai acabar ali e isso não vai prosseguir. Hoje, como a gente transforma o mundo num mundo cada vez mais homogêneo, tudo está igual, a gente desmata, acaba com a biodiversidade. A gente planta um monte de coisa igual, acaba com a biodiversidade. O gado é exatamente o mesmo clone. As galinhas são exatamente os mesmos clones. As cidades são todas iguais, não tem biodiversidade. No momento que você introduz um patógeno ali dentro, a chance dele prosperar, se disseminar e conseguir acabar com aquela população é muito grande. Isso se chama saúde única. Não existe barreira. Esse agente ali letal se disseminando é capaz de pular desses animais para os seres humanos. Pular é um termo simples para isso, mas fazer esse pulo dos animais para os seres humanos e se disseminar entre os seres humanos. Então, quando a gente acaba com a biodiversidade, a gente acaba com uma barreira genética que existe ali, que é capaz, às vezes, de obstruir a mutação de um vírus, obstruir o pulo de um vírus para o ser humano, facilitando, então, com a homogeneização do mundo, esse pulo. A gente está no movimento antidarwinista nesse sentido, né? Exatamente. A gente está acabando com a diversidade, homogeneizando tudo e favorecendo que chegue na gente mais doenças, mais vírus, mais bactérias, mais fungos, porque eles não enxergam mais barreira. E não existe barreira entre a natureza e a gente, é a mesma coisa, né? Não é porque a gente vive numa sociedade organizada que a bactéria entende, não, o André, ele está aqui, está tudo bem, né? O animal que está ali, não, eu não vou daqui para lá. Ele vai daqui para lá e vem de lá para cá. Então, isso é um problema. E para
fechar, então, não a questão da hantavirose em si, mas nessa movimentação a gente tem chance de viver novas pandemias no futuro, se continuarmos assim. Certamente. A expectativa é que a gente viva alguma nova pandemia em algum momento. Inclusive, em todo o congresso que a gente vai, existe uma seção que é sempre assim, patógeno X. Qual é a próxima grande pandemia e se a gente está preparado para isso? O que a gente aprendeu e se a gente está preparado para as novas grandes pandemias? Então, existe a expectativa de que, sim, em algum momento a gente viva uma nova grande pandemia. A gente não sabe qual é esse patógeno. Existe uma lista de patógenos que são esperados que possam acontecer isso. Isso é monitorado, mas, eventualmente, pode surgir uma nova zoonose, como foi o SARS-CoV-2, que venha para os seres humanos e a gente não consiga ter previsto isso. Mas existem, sim, patógenos que a gente se preocupa, como, por exemplo, o H5N1, que a gente falou aqui. Então, ele é um dos top na lista de preocupação, porque a gente já sabe que a influenza causa doença em seres humanos, a gente já sabe que essa doença circula entre os animais, a gente já teve casos em humanos, o que está faltando ali é só uma mutação para ter transmissão sustentada em humanos. Então, é esperado que aconteça em algum momento. O caminho para evitar é ter um cuidado maior com essa questão da diversidade ambiental. Com certeza, ter cuidado com a diversidade ambiental, ter cuidado com a saúde global. A gente precisa entender a questão da saúde única, que leva em consideração a diversidade, mas a gente também tem que entender uma questão de saúde global, né? Vou pegar o exemplo da Covid-19, que é uma coisa que surgiu na China e foi parar no mundo inteiro, né? A gente pode pegar bactérias que têm mecanismos de resistência, por exemplo. Tem um mecanismo de resistência para bactérias multiresistentes que é chamado de NDM. NDM se chama New Delhi Metallo-beta-lactamase. Por que se chama assim? Porque surgiu em New Delhi, lá na Índia, e causa infecções multiresistentes aqui no Brasil, né? Um dos principais mecanismos de multiresistência das superbactérias, por exemplo. Então, se a gente não entender o conceito de saúde global, que a gente precisa cuidar do mundo inteiro, que não adianta ter bolsões de riqueza e bolsões de pobreza, onde as pessoas não têm acesso à saúde, qualidade assistencial, que o que acontece nesses lugares vai chegar aqui, né? Como aconteceu com Wuhan, como já aconteceu com várias outras doenças. André, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. A Caatinga ganha uma lei específica de recuperação da vegetação. Projeto para conservação de água e solo em propriedades rurais produtivas é lançado em Minas Gerais. E vamos relembrar uma reportagem feita em 2017 sobre a ecopsicologia. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos,
aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A educação domiciliar, conhecida como homeschooling, foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Os defensores dessa modalidade argumentam que os pais têm direito de escolher a forma como irão educar os seus filhos. Esse é o tema do programa Argumento de hoje. O nosso convidado é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que foi o autor do pedido dessa audiência pública. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carlinha. Sempre às ordens. Senador, em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling ele depende de regulamentação por lei federal. Isso cabe ao Congresso Nacional. Já há uma proposta em tramitação aqui no Congresso. Por que ela ainda não andou? Olha, não andou porque existe muita, vamos dizer, resistência de algo que não tem nada a ver, né? Resistência de alguns que são de ideologias diferentes. Isso não tem absolutamente nada a ver com esse assunto, né? É um assunto técnico, é um assunto que transcende a questão político-partidária, é a educação dos filhos. Inclusive o STF acertou dessa vez em dizer o seguinte, olha, não é inconstitucional, mas precisa de uma legislação. E são 75 mil famílias, Carlinha. O que dói é ver que 75 mil famílias estão nesse limbo, estão com uma insegurança jurídica, querendo educar seus filhos. Muitas pessoas optam por isso, né? Que tem tempo, né? Quem não tem tempo a gente compreende. Mas eu acho fundamental que a gente debata, porque já foi debatido. Assim, a Câmara dos Deputados fez dezenas de audiências públicas, o Senado também, né? Mas se tiver que fazer mais debate, faça mais, vamos votar, né? Então, tem um pedido de urgência dessa semana do senador Magno Malta para ir direto para o plenário, está na Comissão de Educação com o relatório da professora Dorinha aprovando, o relatório favorável, né? E eu acredito que a gente tem que encerrar essa agonia, sabe por quê? E aí, nessa audiência, quem não assistiu, eu convido para assistir na TV Senado. Tá aí, você pesquisa no YouTube que você vai ver essa audiência. Eu presidi a metade dela, a senadora Damares presidiu a outra metade. E olha, teve um depoimento que foi de uma família de Jales, no interior de São Paulo, que recebeu uma condenação, né, por um juiz militante, ficou claro pela sentença dele, né, e condenando assim os pais que educam duas filhas. As filhas estavam aqui no Senado Federal, uma delas pediu para falar, fez um depoimento emocionante e a gente começa a entender por que o temor de algumas pessoas com essa educação, porque ali surge liderança, né? E a filha, que é a Alícia, fez um depoimento muito forte, os pais também, você vê o amor que é nutrido naquela família, né? Como elas são socializadas, que é um dos argumentos, mas tem um problema da socialização. Não, as comunidades estão juntas ali, né? Um ajudando o outro. Então existe nos Estados Unidos, inclusive até os impostos são compensados nos Estados Unidos porque deixa de gastar na educação, né, tradicional, e a educação em casa, os índices de melhores de aprendizado dos alunos, né, e falam várias línguas, são assim altamente educados do ponto de vista de respeito, né? Então por que você tirar esse direito? Ninguém é contra a educação tradicional, né? Mas já tiraram da gente a educação cívico-militar das escolas que o governo Lula tirou, né? O ambiente escolar era muito melhor, né? Os professores se sentiam mais seguros, não tinham pichações, os índices de aprendizado lá em cima, e o governo Lula descontinuou, acabou com o incentivo federal nessas escolas e não querem regulamentar essa educação familiar, educação domiciliar, que é o homeschooling. Por que isso? Por que essa perseguição? A gente tem que acabar com essa situação, por isso que eu acho que o Senado cumpre o seu dever, colocando
urgentemente no plenário, porque já foi aprovado na Câmara desde 2022, né? E está aqui no Senado há 4 anos. Por que isso? Né? Então, que a gente possa dar tranquilidade para as famílias brasileiras, porque nós estamos com o efeito da globalização e eu sei que você vai, daqui a pouco, fazer perguntas e eu quero entrar nessa questão. Senador, pois é, eu preciso fazer aqui o contraponto. Que quem critica, né, esse tipo de educação afirma o seguinte, que a escola ela não transmite apenas conteúdo, ela também promove convivência social, diversidade, né, essa habilidade de conflitos, enfim. E ela também é uma forma de identificar casos de violência doméstica, abuso e negligência. Como o homeschooling responde a essa preocupação? Olha, por isso que é importante que a população, que quem tem dúvidas quanto a isso, veja quem são os educadores familiares, né? Tenta conviver com eles. Eles vivem aí na sociedade, são 75 mil famílias que praticam isso, né? E que estão crescendo. Diz que o crescimento é algo, está aqui, né? Não sei se dá para a câmera pegar, o crescimento é algo assim exponencial. Por quê? Porque as pessoas estão querendo amor, né? Então, as comunidades convivem em conjunto, eles não vivem sozinhos, não é uma coisa fechada na casa deles, né? Eles se revezam, né, nos estudos de matemática, de filosofia, né, das outras disciplinas, português. Então, um pai de uma família ajuda na outra, eles fazem esse tipo de revezamento, que inclusive teve o depoimento da Ieda, que é uma essa é a mãe da Lorena e da Alicia, que foi condenada à prisão, né, por um juiz militante, que sabe o que ele disse na sentença dele? Só para a gente entender. Ele colocou o seguinte: mas as crianças não gostam de funk, as crianças não gostam de música sertaneja, ora, elas gostam de música clássica. E isso para ele, para esse juiz militante, que já foi denunciado no CNJ, e eu tenho que agradecê-lo por ter feito isso, porque isso gerou uma comoção nacional e fez com que os senadores aqui que estavam meio adormecidos acordassem. Não há mal que não venha para um bem maior. Então essas crianças falam vários idiomas, né? Elas têm o livro que eu ganhei, olha, eu ganhei na audiência, né? O livro de um dos homeschooler, que é o Benício, de 10 anos de idade, né? Já me entregou, já fez uma dedicatória. Então, vivem em comunidade, né? E isso aí não existe absolutamente. E outra coisa, não vai ficar solto, não. Nesse projeto de lei que está para ser votado aqui no Senado, é definido que elas têm que ser matriculadas numa instituição e têm que ser acompanhadas com provas, com a família monitorada. Então, isso já está regulamentado no Chile, já está regulamentado praticamente em todos os países da Europa. Estados Unidos já foi além, está devolvendo até o imposto, né, porque não é utilizado as escolas tradicionais. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa respeitar os tratados internacionais, né? Inclusive, a reunião foi na Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos desrespeitando, né, a Carta de Direitos Humanos depois do nazismo. Qual era a filosofia do nazismo? Uma das premissas do nazismo lá do Hitler era que o Estado tomasse conta da educação, né? Que ficasse ali centralizado com eles, que os pais não poderiam educar seus filhos. Mas na Carta de Direitos Humanos, né, que é uma respeitadíssima, que veio depois de todo esse movimento na Convenção, nós tivemos aí a educação dos pais sendo respeitada como primazia em relação a isso. E outra coisa, o Brasil é signatário da Convenção, né, de San José da Costa Rica, que também lá prevê a questão do ensino domiciliar dos pais. Então, o que nós estamos vendo é um desrespeito. Inclusive, nós, senadores, iremos acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como a gente está vendo no Brasil, presos políticos em pleno século XXI e também censura que nós tivemos no Brasil recentemente. Nós já acionamos lá e vamos acionar sobre esses casos também que estão acontecendo do ensino das famílias. Senador, há nessa proposta também uma exigência de qualificação dos pais para educarem os filhos? Assim, por exemplo, conhecimentos em matemática, em história, em línguas? Tudo acompanhado, né, sistematicamente, periodicamente,
pelas instituições. Não é uma coisa que não vai ter fiscalização, vai ter que fazer prova, né? Se esse aluno morar em outro, e aí vem o efeito da globalização que eu queria te falar, né? Por que esse assunto é tão emergente, né? Emergente e emergencial para que a gente possa tomar medidas. Nós temos, por exemplo, médicos que precisam ir para o interior do Brasil e empreendedores que precisam morar em outros lugares, né, para sustento da sua família. E muitas vezes, quando você se transfere, ou o custo da educação para línguas, por exemplo, para ser uma escola bilíngue, é tão alto que vai consumir mais da metade do salário daquela pessoa, daquele pai, daquele familiar. Então, o ensino domiciliar é uma alternativa para esses casos, para poder propiciar que nós tenhamos no interior do Brasil, nos rincões, a possibilidade de movimentação com as suas famílias, porque o que é que está acontecendo hoje? Ele deixa a família no lugar e vai cumprir a tarefa e fica longe. E a célula mais importante da sociedade, a primeira instituição que nós tivemos, que são as famílias, elas ficam de lado, elas são devastadas. Então, essa questão da globalização é muito importante. Não é um debate ideológico, não é um debate que passe por políticas partidárias, né? Isso aqui é algo realmente que transcende, é algo técnico, científico, que já existe em praticamente todo mundo, né? E que o Brasil ainda está patinando. Mas eu acredito que esse caso de Jales, esse caso bárbaro de Jales, né, que deixou alerta às famílias e parlamentares, que a gente possa sensibilizar para aprovar logo isso e que o presidente da República sancione para que o Brasil não fique num rol, porque isso só interessa essa coisa totalitária de que tem que ser o Estado. Os filhos não são do Estado, os filhos são das famílias, o Estado vai junto, a sociedade é importante, mas esse negócio de querer monopolizar a educação é coisa de Estado totalitário, é coisa de ditadura. E no Brasil a gente tem que dar a opção para as famílias, para as pessoas educarem os amores das suas vidas, os tesouros que são os nossos filhos. Senador, mais uma vez, obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Parabéns pela entrevista. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. Emissoras legislativas de rádio e televisão debatem a TV 3.0. Os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A Caatinga ganha uma lei específica de recuperação da vegetação. Projeto para conservação de água e solo em propriedades rurais produtivas é lançado em Minas Gerais. Amanhã, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV.
A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Tinha uma lenda que dizia que se o Ambrósio cuspisse no chão, nascia um pé de milho, entendeu? Ele era um agricultor por natureza, ele estava sempre plantando e agregava pessoas, as pessoas ficavam com ele, né? Depois do massacre é que não teve outra saída, a não ser liderar os quilombolas. Diferentemente de um gangazumba ou de um zumbi, ele era um agricultor, não era um guerreiro, né? O Ambrósio, ele foi praticamente tirado, né, da historiografia mineira, né? Primeiro, nós temos alguns historiadores que prestaram mesmo um desserviço, né? O problema do Ambrósio é o Chico Rei, que o Diogo de Vasconcelos inventou. O Chico Rei nunca existiu e não há quem prove o contrário. O Chico Rei foi propositadamente mais divulgado, o Chico Rei virou filme, virou peça de teatro, virou livro, né? E o rei Ambrósio foi sumindo, né? E foi desaparecendo. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Aqui no Farol Cabo Frio nós temos 4 militares, são 2 faroleiros, um eletricista e um mecânico. São 4 casas e cada membro da guarnição, somos 4 da guarnição, cada um tem sua casa. Tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo legal? Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Agora é lei.
Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O metrô de Belo Horizonte iniciou a montagem de estrutura elevada para viabilizar o avanço da nova linha 2, que representa a primeira expansão relevante do sistema metroviário da capital mineira em décadas. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa obra, além de Previdência, BR-381, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a toda a TV Senado, para que a gente possa conversar com os mineiros sobre um tema tão importante. E, senador, o Estado de Minas acumula atualmente uma fila de mais de 380 mil processos pendentes contra o INSS. Os pleitos são benefícios como aposentadoria, revisões e auxílios. O senhor presidiu aqui no Congresso recentemente a CPMI do INSS, que investigou descontos indevidos. Sim. Que avaliação o senhor faz desse órgão e como fazer para diminuir essa fila de espera para a população mineira? Bem, primeiro nós temos que ter uma conversa muito franca sobre previdência no Brasil, que é um assunto preocupante. A previdência tem uma importância absoluta em toda a sociedade como distribuidora de renda. Ela movimenta hoje perto de 30% de todo o nosso orçamento. São mais de R$1 trilhão entregues à população entre os benefícios que são pagos à população e os aposentados e pensionistas. O problema é que o Brasil perdeu no passado uma grande oportunidade que nós chamamos de janela demográfica, em que mais pessoas contribuíam e menos pessoas recebiam. Como o Brasil não fez o papel dele há 20 anos, 25 anos, de dar à população uma educação completa, a possibilidade de gerar a própria renda, tornar o país totalmente alfabetizado e principalmente formado, o que aconteceu? Nós criamos um grupo muito grande da população brasileira que precisa dos auxílios. Aí vem Bolsa Família, que é um bom programa, mas é um programa que gera dificuldades na saída, precisa ser revisto. Nós temos outros programas que o governo vem criando, até na linha populista, de aumentar a renda, só que isso sobrecarrega a Previdência. O que é que nós temos hoje? 180 bilhões de déficit, uma quantidade enorme de gente roubando a Previdência, como nós vimos, de dinheiro desviado dos aposentados, e não temos uma programação, um projeto, um planejamento de futuro para a aposentadoria dos brasileiros. Qualquer governo que ganhar as eleições de outubro, seja de direita, de centro, de esquerda, qualquer governo
terá de fazer uma nova reforma na Previdência brasileira, porque ela é, a longo prazo, insustentável. Por que eu falo isso? Porque você vai ter muito breve quase 40% da população brasileira com mais de 60 anos de idade, ou seja, pessoas que trabalharam uma vida toda, que vão ter o direito de receber e que nós temos que garantir isso para essas pessoas que a vida inteira contribuíram. O problema é que entram cada vez menos pessoas contribuindo. E o trabalho no mundo mudou. O emprego mudou. Hoje, você já não tem mais aquela perspectiva de carreiras com carteira assinada. A pessoa entra. Alguns setores metalúrgicos, químicos, como na Alemanha, por exemplo, ainda tem proteções de direitos com contratos fixos em carteira de trabalho. Mas a maioria das pessoas hoje trabalha de uma forma, vamos dizer assim, própria. Os programadores em tecnologia de informação, por exemplo, essas pessoas são pessoas jurídicas, trabalham em 3, 4 empresas. Você tem os funcionários de aplicativos, os trabalhadores, que têm um trabalho, mas não têm um emprego e cuja contribuição é muito pequena. Então, nós vamos ter que discutir o futuro dessa... Vai ter que ser uma discussão muito grande, fora das paixões ideológicas, para que a gente possa dar futuro à Previdência brasileira, que hoje tem um risco muito grande de, no futuro, não conseguir cumprir os compromissos. E, senador, o senhor participou ativamente da articulação para o investimento na concessão do metrô de Belo Horizonte. A gente tem uns dados aqui na tela para falar a respeito. Hoje o metrô que conta com a linha 1 e em breve a linha 2, só o investimento federal, 2,8 bilhões, são 24 novos trens, 8 no início e mais 16 na linha 2, que terá 10,5 quilômetros de extensão com 7 novas estações. Previsão para operação plena entre 2027 e 2028. Sim. Como que o senhor atuou nesse processo, vem atuando nesse processo e como essa obra está mudando o dia a dia da população? Ô Sérgio, esse trem metropolitano, vamos dizer, um trem urbano que nós chamamos de metrô, era uma vergonha para Minas Gerais. 30 anos sem uma nova obra, o metrô que praticamente fechou. O governo federal do passado queria acabar com o metrô, porque ele dava um prejuízo de 180 milhões de reais por ano. E eu, quando me candidatei a senador, eu me coloquei dizendo, eu vou resolver o problema do metrô. E durante 6 anos, praticamente, nós trabalhamos muito, reuniões semanais sobre esse assunto. Nós conseguimos, do governo anterior, por meio do ministro Paulo Guedes, 2,8 bilhões. Paulo Guedes, que morou em Belo Horizonte, estudou na Universidade Federal de Minas, já conhecia o metrô desde o tempo de estudante, ou seja, olha para você ver como que as coisas são muito problemáticas, assim, para não falar outras coisas, essa vergonha que era. Esse dinheiro veio do BNDES, foi o único projeto no Brasil de trem urbano, o único que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional. Separamos 2,8 bilhões pelo BNDES. O governo de Minas Gerais aplicou 400 milhões da indenização de Brumadinho e nós conseguimos fazer a nova linha, que é a linha 2, que liga os bairros Calafate ao Barreiro. Barreiro, que é uma das regiões mais adensadas de Belo Horizonte, é uma região de vários bairros, né? Nós temos uma regional Barreiro, e essas pessoas levam em torno de 1 hora, 1h30 para chegar ao centro de Belo Horizonte. Com a chegada do metrô, nós vamos criar uma articulação para toda a região metropolitana sul. Municípios do entorno, Sarzedo, Ibirité, vão poder se deslocar até o Barreiro e ter um acesso mais rápido até o centro de Belo Horizonte. Então, eu, como sou um otimista por natureza, eu já tenho falado para as pessoas o seguinte, está na hora da gente discutir a linha 3, que liga ou ligará futuramente, porque eu tenho confiança que nós vamos conseguir, Belo Horizonte ao município de Ribeirão das Neves, onde moram 350 mil pessoas, cuja média de renda é de apenas um salário e meio. Essas pessoas levam 2 horas, 2h30 para chegar ao centro de Belo Horizonte, de ônibus. É um absurdo o acesso à capital, é um desrespeito com essa população. Então, nós temos condição de fazer essa linha 3 e eu tenho defendido que a gente já comece os estudos e já se propõe. Porque se nós levamos 30 anos para fazer uma linha 2 de um Barreiro, nós vamos levar 100 anos para fazer Neves. Mas não, se eu estiver aqui, porque esse para os próximos anos é a meta, o programa que eu tenho como principal bandeira para a região metropolitana.
E falando em mobilidade urbana, nessa região, o senhor também tem contribuído com investimentos na região norte, Jequitinhonha e Mucuri. Conta pra gente sobre essas ações, principalmente no Vale do Jequitinhonha, que é tão importante em razão da reserva de lítio na área. Hoje o Jequitinhonha já não é mais o Vale da Miséria, porque já foi uma região muito castigada, né, pela seca, e sempre se fez muita poesia, né? O Vale, coitado do Vale. Hoje não é mais assim. O Vale tem recebido muitos investimentos e um deles, você colocou bem, foi que eu consegui pegar um projeto que estava parado desde os anos 70, que ampliava a Sudene até o leste de Minas, a cidade de Governador Valadares, passando pelo Mucuri e o Jequitinhonha, que são as regiões que mais precisam e que têm um clima semelhante ao do Nordeste brasileiro. Nós temos ali em torno de 250 municípios que todos eles têm a mesma quantidade de chuva que tem, por exemplo, os municípios do interior da Bahia que fazem divisa com Minas Gerais. Então, o certo era que esse trecho geográfico também tivesse, vamos dizer, atendido. Esse projeto estava parado, havia uma resistência muito grande da bancada nordestina. Nós conseguimos tomar esse projeto, levamos até Governador Valadares, abrimos mais 5 agências do Banco do Nordeste em Minas, ampliamos o orçamento da Sudene de 950 milhões para 3 bilhões e meio de reais. Hoje nós temos uma gama enorme de investimentos. Ao mesmo tempo, eu consegui também fazer com que a Codevasf, que é uma empresa federal que tem um grande trabalho, ela quando está somente na área técnica, ela presta um serviço excepcional. O problema é a política. Quando coloca lá um representante político que só usa para questões partidárias. Aí a empresa se perde. Eu coloquei na superintendência um técnico, uma pessoa que tem mais de quase 40 anos, que infelizmente faleceu recente, mas tinha quase 40 anos de experiência na vida pública. Nós conseguimos tirar uma Codevasf em Minas de 35 milhões de orçamento para 1,5 bilhão de reais. Então, todos os municípios do norte, todos os municípios do Jequitinhonha, boa parte do Mucuri, estão recebendo máquinas, equipamentos, projetos de irrigação, a questão da renda familiar. Nós temos projetos pela Codevasf no norte de Minas que são modelo no mundo. Por exemplo, na cidade de Bocaiúva, tem uma cooperativa de apicultores que, com emendas orçamentárias, eu consegui construir com 2,5 milhões de reais. Fizemos uma cooperativa padrão. As famílias, 650, a maioria vivia do carvão, exploravam mata nativa, havia um processo de desertificação muito severo no entorno de onde elas trabalhavam, e quando veio a lei que proibiu a utilização de carvão de mata natural, que foi uma grande lei, inclusive, de preservação ao meio ambiente, essas famílias ficaram sem a possibilidade de sobrevivência. O que nós fizemos? Montamos essa cooperativa de apicultores, investimos nessas famílias, hoje elas replantam a mata, elas preservam os sítios e ganham em média R$ 2.600 a R$ 3.000 com o mel que nós exportamos para a Alemanha e para os Estados Unidos. Então, são alguns exemplos que a gente tem de que quando a verba federal é bem usada, ela desenvolve. Por exemplo, nós temos na Serra da Canastra, que é um dos lugares mais lindos de Minas, um queijo de referência mundial, mas que tinha um problema sério de legislação. Construímos a Casa do Mestre Queijeiro, 3 milhões de investimento, Codevasf. Lá, os filhos dos queijeiros têm treinamento, nós temos laboratório de pesquisa de água, de leite, melhoramento genético, nós temos a questão da qualificação de mão de obra, nós temos todo um trabalho junto ao Ministério da Agricultura, EPAMIG. Hoje, o queijo da canastra é premiado no mundo. E isso é um trabalho que a gente fez de desenvolvimento regional e preservação do meio ambiente sustentável. Estamos construindo uma outra casa de referência do queijo mineiro nas cidades de Porteirinha. Nós temos 2.400 famílias que vivem de um queijo próprio da área seca, que são queijos diferentes. O queijo é um terroir, né? Um ser vivo. O francês fala que o queijo é um ser vivo. E para o mineiro, o queijo é um negócio que faz parte do dia a dia. Então, por exemplo, o queijo da canastra é um queijo muito diferente, muito saboroso do cerro. Mas o queijo do norte de Minas e do Jequitinhonha são queijos de uma massa cozida, porque ele não sobrevive muito tempo com o calor. Então, nós estamos fazendo a casa de referência do queijo de Porteirinha, 2.500 famílias atendidas, e vamos fazer uma outra no Jequitinhonha, em Pedra Azul, que é o que eles chamam de queijo cabacinha, que é uma delícia, é uma mussarela que eles fazem lá, uma mussarela mineira, que também vai atender mais de 2.000 famílias. Então, esses projetos
Com isso, a gente conseguiu dar ao Norte e ao Jequitinhonha uma nova fase de crescimento. Sabe? E falando desse crescimento, desses investimentos, até em razão da inclusão dos municípios na SUDENE, o senhor participou disso, como que o senhor enxerga Minas Gerais como protagonista no cenário econômico nacional? Inclusive, o senhor mencionou cuidados com o meio ambiente, e a gente tem a questão da reserva, a maior reserva que eu comentei, de lítio, esse metal utilizado na produção de carros elétricos e híbridos, que são a tendência de futuro. Ô, Sérgio, a mineração, ela é bênção e maldição. A mineração foi bênção para Minas Gerais na época do ouro, do ciclo do ouro. Deixou Minas Gerais... Hoje, 80% do patrimônio histórico brasileiro está em Minas, né? Preservado, por conta do ciclo do ouro. Mas, em compensação, quando o ouro acabou, ficou para trás um problema seríssimo na economia e que até hoje nós temos dificuldade de vencer em algumas regiões. O segundo ponto foi quando, em 1940, Getúlio Vargas constituiu a chamada Companhia Vale do Rio Doce, que passou a explorar o minério em Minas Gerais. Hoje, Itabira é uma cidade que vive um problema, que era onde nasceu a Vale. O minério vai acabar. Em Minas Gerais, o minério vai acabar. O Pará, hoje, já é o maior exportador de minério de ferro. Minas Gerais vai enfrentar um problema seríssimo, numa faixa de 30, 40 anos, de ter que renovar toda a sua fonte econômica, a sua base econômica vai ter que ser revista. E Minas tem possibilidade, primeiro, de ser o principal polo turístico brasileiro nessa área do patrimônio histórico. É muito pouco explorado Minas Gerais em termos de cidades históricas, né, de trilhas. Nós temos lá a Estrada Real, que é um atrativo muito grande. Isso é muito pouco divulgado. Minas Gerais hoje tem também um ciclo de vinhos, de empresas de produção de vinho que é premiada no mundo. Nós temos ali na região do sul de Minas um vulcão extinto, né? São vários vulcões que produzem um dos melhores vinhos do mundo hoje, no que eles chamam de poda invertida. É vinho produzido a partir de 2 podas e sai a partir de junho, julho. São marcas muito famosas hoje no sul de Minas, também muito pouco explorado. Então, a minha visão, e eu tenho conversado muito isso com o governo do Estado, nós temos que fazer essa transição. Nós temos que tirar Minas Gerais da dependência do minério, que hoje é de quase 70%, e temos que começar a dar às populações outra forma de renda, especialmente nessa linha da preservação do meio ambiente. O turismo é muito bom para isso. A questão, por exemplo, dessas produções locais de produção sem nenhum tipo de agrotóxico, a produção orgânica, Minas Gerais pode ser referência nesse assunto, mas é uma transição que a gente tem que pensar o Estado para os próximos 30 anos, porque passa muito rápido. E se nós não agirmos agora, a mineração vai deixar um buraco como deixou no passado. Então, essa experiência a gente precisa trabalhar. E o lítio no Jequitinhonha é algo que a gente precisa pensar muito, porque o lítio deixa para trás um passivo ambiental muito grande. Cria nas prefeituras, né, uma euforia pelo dinheiro que entra muito rápido, mas gera, a longo prazo, uma sobrecarga no sistema de saúde, o problema da segurança. Nas escolas, as prefeituras passam a ter serviços públicos muito mais demandados e quando essa mineração acaba ou diminui, a conta continua para as prefeituras. Então, nós temos que aprender com as experiências do passado. É um momento muito bom esse do lítio, mas que nós precisamos ver o futuro com muito cuidado. Eu concordo com o senhor quando o senhor falou que o turismo de Minas Gerais é pouco divulgado. Sim. E quem vai costuma falar maravilhas depois quando volta. Que ações o senhor pretende adotar para aumentar essa divulgação do turismo? Olha, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil. A maior malha federal brasileira corta Minas Gerais. Nós temos, porque nós somos o principal estado entre o sul e, naturalmente, o norte e também o centro-oeste. Hoje nós temos algumas rotas alternativas para o São Paulo, mas a maioria vem por Minas Gerais. O problema nosso é que essas estradas, elas não foram duplicadas da maneira como nós precisávamos. BR-381, por exemplo, que é conhecida como Rodovia da Morte. 4 anos nós trabalhamos aqui em Brasília, 4 anos, para conseguir um modelo que pudesse ser sustentável. Tentamos 4 vezes privatizar uma rodovia
que é realmente problemática, e nós não... No último projeto, nós deixamos o modelo que o atual governo do PT assumiu e inteligentemente manteve. E acabou privatizando a rodovia. Hoje a rodovia já começa a ter os primeiros bons resultados em termos de redução de acidentes e de mortes. Temos um gargalo, que é Belo Horizonte até a cidade de Caeté, que o governo está comprometido agora a resolver, entregou para a iniciativa privada, mas vai retirar perto de 12 mil famílias, fazer uma recolocação, um reassentamento e resolvemos o problema. Mas aí surgiram outros. Por exemplo, nós temos a BR-040, liga Rio de Janeiro a Brasília, corta Minas Gerais de ponta a ponta, de leste a oeste. Essa rodovia, ela foi privatizada de uma forma incorreta. Pelo preço mais barato, envolveu planos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, de outros órgãos públicos, deu um prejuízo gigante aos servidores federais, envolvia a Odebrecht, naquela época da Lava Jato, foi um desastre. Nós conseguimos que a empresa devolvesse a rodovia. Eu falo nós porque eu participei de várias reuniões. A empresa devolveu a rodovia e o governo fez uma nova concessão dividindo em duas partes. Inteligente. Hoje você tem Rio, Belo Horizonte, Brasília, porque assim você não tem o peso em uma só para poder tomar conta. A rodovia também já começou a ter melhorias. Outras, como por exemplo a 262, liga Belo Horizonte até o Triângulo Mineiro, vem para Goiás. Uma rodovia perigosíssima, por muitas serras. A empresa não queria devolver, queria uma indenização. Indenização pelo que ela não fez. Ela ficou 10, 15 anos cobrando um pedágio e não fez absolutamente nada. Houve um acordo na Justiça, está também concessionado. Então, o que nós precisamos em Minas para que o turismo se desenvolva nós temos um grande programa de ampliação dessas rodovias para facilitar o deslocamento do turista dentro do estado de Minas Gerais e nós vamos trabalhar isso muito nos próximos anos. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da TV Assembleia de Minas Gerais. Sim. Vamos à tela aqui. Carlos Viana, aqui é Heitor Peixoto, repórter da TV Assembleia de Minas. Senador, eu tenho uma pergunta. Um dos principais problemas, se não o maior deles aqui em Minas Gerais, é a dívida de Minas com a União. O Estado deve hoje mais de 180 bilhões de reais. E a gente teve uma ideia lançada aqui na Assembleia, levada ao Senado, transformada em lei pelos senhores, criando o PROPAG, que é o Programa de Plano Pagamento de Dívidas dos Estados com a União. Eu queria saber como é que o senhor acompanhou as tratativas de formulação desse programa e como é que o senhor acompanha agora a adesão a essas conversas entre Minas Gerais e a União para tentar garantir a melhor adesão possível aqui para o Estado, com a maior redução de juros permitida pelo programa. Teremos, finalmente, a solução de um problema que se arrasta aí por quase 30 anos, comprometendo os investimentos aqui no Estado? Bem, primeiro, Heitor, obrigado pela pergunta. Olha, essa questão da dívida não é só Minas Gerais. Nós temos vários estados que vivem o mesmo problema. Temos duas faces. A primeira delas é que os estados, quando ficam aliviados, gastam mais. É um problema. Todo o alívio que é dado aos estados, eles vão lá e usam o dinheiro, gastam. E resultado, aí volta o sufoco daí a pouco tempo. A gente não tem um planejamento obrigatório. O PROPAG, ele tem esse lado, em que os estados são obrigados a cumprir metas. São metas duras, mas necessárias. Agora, esse modelo de renegociação de dívida, esse modelo está falido, porque ele se baseia em juros. E a gente precisa começar a ter um outro modelo na base, possivelmente, de metas. Criar para os estados metas, e eu concordo na questão, por exemplo, da educação, da segurança pública. À medida que o Estado vai atingindo bons resultados, ele passa a ter uma redução nesses valores de dívida, que isso para o Brasil é geração de riqueza. Quando você diminui a violência, você atrai mais turista, você dá mais possibilidade de investimento, você gera mais renda. Então, é uma forma de investir no Estado, é exigir que o Estado tenha índices menores nessa área de segurança pública e índices melhores na questão da educação. Então, eu penso que a gente precisa ter uma rediscussão. Eu participei do PROPAG, o Minas hoje não tem saída, tem que assumir, porque a situação do Estado é muito delicada. A dívida de 85 bilhões partiu para 200 bilhões. O governo, nos últimos 8 anos, não se preocupou, o governo de Minas, em resolver o problema da dívida. Essa é uma crítica que eu fiz abertamente. Poderia ter sido resolvida já há mais tempo, mas foi deixada de lado. E a dívida
mais do que dobrou. Então, agora a gente tem que enfrentar a realidade. O que fazer para melhorar? Essa discussão, o Sérgio e Heitor, ela é, primeiro, técnica, pelos contratos, mas ela é basicamente também política. Ela passa por um consenso político. E quando você tem, no Brasil, que está tão dividido hoje, esquerda e direita, você tem, por exemplo, um governador que se posiciona contra o governo federal no momento em que você tem que buscar diálogo, você tem que buscar aproximação, resultado, o Estado acaba não recebendo a atenção necessária. É da política isso. Então, isso aconteceu com Minas Gerais. Aconteceu com Minas lá na época do governo Dilma, tinha-se um governo de oposição, o Estado penou na questão de investimentos, aconteceu, agora está acontecendo novamente. Essa discussão sobre qualidade de vida da população com mais segurança, educação, a questão de investimentos em rodovias para diminuir acidentes, isso deveria estar fora da política. Isso deveria ser uma tratativa técnica de interesse nacional. Mas, infelizmente, a política, quando questões ideológicas e partidárias tomam o espaço, quando elas se tornam, vamos dizer assim, prioritárias, todo o Brasil perde. A minha visão é de que a política deixa de cumprir com o papel dela. Senador Carlos Viana, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Muito obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Em 2026 é o Ano Cultural Brasil-China. O Concertos em Geral se une às comemorações e vai mostrar para você a grandiosidade da Ópera de Pequim. Concertos em Geral, neste sábado, 6h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, anunciou a votação em plenário da proposta de emenda à Constituição que prevê aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Irajá, do PSD, do Tocantins, e que é o relator dessa proposta. Senador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco no estúdio. Obrigado a você pelo convite. Senador, uma longa trajetória essa proposta, passou na CCJ recentemente e agora o presidente do Senado anunciou que vai colocar em votação pelo plenário do Senado. O que o senhor espera dessa votação? Bom, primeiro que nós estamos vencendo mais uma batalha, né, Carla? Essa PEC 14 que corrige uma injustiça histórica com os nossos agentes de saúde, garantindo uma aposentadoria especial digna, além da estabilidade de milhares de agentes que estão ainda em contratos especiais e sem nenhum tipo de efetividade, passarão, a partir da promulgação dessa PEC, a ter esse direito adquirido. Essa matéria já foi votada na Câmara dos Deputados, né, aprovada quase que por unanimidade, e conseguimos, na semana passada, votar e aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. E foi uma votação histórica, né? Por unanimidade nós aprovamos essa matéria. Tínhamos uma expectativa, uma esperança de votar ainda no plenário, na mesma semana, mas não foi possível, já existe uma pauta deliberada e agora o presidente Davi Alcolumbre teve a coragem e a sensibilidade de decidir pela votação em plenário na semana que vem, em função, inclusive, de um requerimento, né, de um regime de calendário especial com a assinatura de mais de 68 senadoras e senadores apoiando a pauta dessa matéria no plenário. Portanto, de forma legítima, o presidente, né, tomou essa decisão, respeitando democraticamente a maioria, né, a vontade da maioria dos senadores. Então, certamente, na semana que vem, a gente terá uma grande vitória, que é a votação e a aprovação dessa PEC. Senador, essa é considerada pelo governo uma pauta bomba, porque ela tem um impacto forte nos cofres públicos, não só do governo, mas também de municípios, né? Como é que o senhor espera transpor essa dificuldade em relação a esse tema? Olha, eu encaro como uma pauta social, que na verdade é o que significa essa PEC. Nós estamos falando aqui de mais de 370 mil pessoas, pais, mães de família, brasileiras e brasileiros que estão na linha de frente do SUS, né, garantindo a saúde preventiva às nossas famílias, levando saúde a cada casa, a cada residência na zona urbana, na zona rural, nos rincões do Brasil, que inclusive durante a pandemia do coronavírus, se não fosse o trabalho dos agentes, nós teríamos, não é 700 mil brasileiros que infelizmente faleceram e nos deixaram. Nós teríamos muito mais do que isso, certamente mais de milhões de pessoas teriam ido a óbito se não fosse o trabalho dos nossos agentes. E que fazem um trabalho permanente de combate, no passado recente, à cólera, né, que foram fundamentais, a dengue, que permanentemente no período, né, de chuva e de seca vem incomodando, né, a população e é uma grave doença. Então, os nossos agentes, eles desenvolvem um trabalho social extraordinário. Então, nada mais justo, né, e respeitoso com eles do que nós aprovarmos essa PEC 14. Eles são considerados a linha de frente do SUS, né, senador? Exato, são os bravos soldados, né? Eu digo que é o SUS de carne e osso. A gente vê muito SUS, né? Sistema Único de Saúde. O que é o SUS? É os agentes de saúde e combate a endemias, que estão ali trabalhando no dia a dia, ralando no sol, na chuva, né? Muitas vezes não são bem recebidos em algumas casas, mas persistem, né, em garantir a saúde preventiva às famílias. Portanto, eles merecem o nosso reconhecimento. Senador, a proposta prevê também que reconhece essa atividade como essencial e exclusiva de Estado. O que isso significa na prática? Na prática, nós temos milhares desses agentes de saúde e combate a endemias que ainda estão num regime ainda de contratos, que não dá nenhum tipo de estabilidade a essas pessoas. Então, uma vez promulgada a PEC, eles serão incorporados como efetivos, dando a eles mais segurança, né, e direitos adquiridos, direitos trabalhistas adquiridos nessa carreira. Então, trata-se não apenas de um regime especial de uma aposentadoria. Claro que isso é o mais importante, mas, além disso, o reconhecimento dessas pessoas que ainda estão num contrato instável. Senador, e o que prevê exatamente essa aposentadoria especial? Quais são os critérios? Bom, a PEC 14, ela traz com muita clareza no texto os critérios para aqueles nossos agentes que podem e merecem aposentar. Estabelecendo, inclusive, o tempo, né, de contribuição, que é 25 anos, né, de carreira dedicados
a essa nobre categoria e segmento, além da idade. 60 anos para os homens e 57 idade mínima para as mulheres. E, além disso, estabelece no artigo 10, Carla, que todo o custo que eventualmente isso gerar será a cargo da União, que suportará essa diferença e não ficará sobre a responsabilidade dos municípios, que temiam, inclusive, vários prefeitos, ainda desconhecendo o texto da PEC, que isso pudesse gerar mais ônus aos cofres dos municípios. Então, portanto, o artigo 10 traz isso de uma maneira muito clara, que a União é exclusivamente a responsável por arcar com esse custo fiscal. E como é que estão as negociações com o governo para exatamente chegar num consenso para que a proposta seja aprovada? Olha, a gente tem dialogado permanentemente, né, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Previdência. O impacto, na verdade, ele é algo em torno de 2 a 3 bilhões por ano, né? Se você levar em conta um pacote que o governo está anunciando de 100 bilhões ou mais, né, isso representa 2% desse impacto. Então, não é nada que vá tornar o nosso governo insolvente, né, ou inviabilizado, muito pelo contrário. A proposta também prevê paridade e integralidade. Exato. Traz textualmente também na redação da PEC, já aprovada inclusive na Câmara, a paridade e a integralidade, né, desse direito aos nossos trabalhadores que estão na ativa, ou seja, não é os novos, né, é apenas aqueles que já estão efetivamente trabalhando. Senador, durante toda a tramitação dessa proposta aqui no Congresso, a gente viu a presença maciça dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias, fazendo uma certa pressão para a aprovação da proposta. A previsão de votação é na semana que vem, na terça-feira, anunciada pelo presidente, na próxima semana, não necessariamente na terça-feira. Só acredita que, apesar de ser uma semana de festa junina, de semipresencial, eles devem estar aqui, essa pressão deve acontecer? Olha, eu acho que é natural, né? Eles que sonham com esse direito aprovado, né, através da PEC 14, e são extremamente mobilizados, né, articulados. É impressionante como essa categoria é organizada, né, e orgânica. Então, eles estarão certamente muito bem representados nessa votação, seja ela presencial, seja ela, né, no sistema remoto, mas é um dia histórico, né, para o país e um dia histórico em especial para os nossos agentes de saúde e combate a endemias, e eles estarão aqui certamente prestigiando essa votação. E o que significa para eles, senador, essa aposentadoria especial, já que eles correm tantos riscos? Olha, na verdade é um reconhecimento, né, é um trabalho feito por toda uma vida. Eu tive a oportunidade de conversar com centenas de agentes de saúde lá no meu estado, no Tocantins. Sempre que eu faço uma agenda no município, eu faço questão de reunir com eles. E é comovente mesmo, pessoas que esperam há décadas essa oportunidade de ter essa aposentadoria reconhecida. E isso é merecido. Então, nós estamos, na verdade, corrigindo uma injustiça histórica no país, com esse segmento que se doa toda uma vida, toda, né, a sua carreira para cuidar das vidas dos brasileiros e das brasileiras dos lugares mais distantes do país. Então, os próximos passos agora são de muita negociação? O diálogo é permanente, constante, mas eu estou muito convencido que nós iremos aprovar com, não sei se por unanimidade, mas certamente com um placar bastante elástico. Tá certo, senador. Obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Que beleza é a natureza. A humanidade respira música. Se você está feliz, é música. Se você está achando alguma coisa estranha, é música. A música te lembra, a música te faz esquecer. E sem medo de extinguir o mal, meu bem. Espaço Cultural. Neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez.
A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Fiocruz é uma instituição mundialmente conhecida pelas pesquisas, pelo ensino e também pelo desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Só que hoje nós vamos falar de uma exposição promovida pela Fundação Oswaldo Cruz com o objetivo de sensibilizar autoridades e população para a questão indígena, mais especificamente do povo Yanomami e do povo Iekuana. Conosco aqui no estúdio, Cecília Andrade, coordenadora adjunta da exposição Sopro Humano. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada, Paulo. A gente recebe com muita alegria esse convite, né? Foi muito importante para a Fiocruz Brasília. Bom, a gente percebe que a instituição Fiocruz até nos surpreende. Está empreendendo uma exposição, que é uma exposição gráfica, são banners, são peças de artesanato, desses indígenas. E tudo surgiu lá por volta de 2013 com uma crise humanitária de grandes proporções. Fala um pouco dessa crise humanitária. Então, é importante ressaltar que, assim, só para iniciar um pouquinho, esse projeto ele é fruto de uma chamada pública da Fiocruz Brasília, que é o Abril Indígena, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer essa exposição. Foi esse desafio que foi nos colocado. Essa crise humanitária ocorreu em 2023, né? Foi um retrato aí de problemas de desnutrição, problemas com a questão do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Então, assim, foram muitos problemas, né? Eu digo sempre que o garimpo é um determinante social muito negativo, né? Porque a partir dele a gente traz uma série de outros problemas de saúde, problemas ambientais, enfim, a gente tem uma série de questões aí que envolve o garimpo ilegal. Então, essa crise humanitária, quando ela surgiu, precisou de uma resposta do Estado, né? E aí foi quando a gente recebeu a Fiocruz Brasília, foi uma das instituições que, a partir de uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebeu um crédito extraordinário, né? Que o crédito extraordinário ele tem essa característica justamente para essas grandes calamidades, né? Essas situações calamitosas que tem. E a partir daí a gente conseguiu fazer um projeto maior, né? A exposição é fruto de parte desse projeto. Então, nessa perspectiva, foi aí que surgiu um pouco da exposição. Acho que é parte desse projeto maior. Ou seja, na verdade, vocês planejaram estruturaram um programa de assistência às populações indígenas de lá e foram registrando, e agora a exposição é o resultado desse registro, né?
Na verdade, só fazendo uma correção, a exposição, como eu te falei, ela veio de uma iniciativa própria da Fiocruz. As unidades da Fiocruz, a gente já está na 2ª edição do Abril Indígena, e aí o Abril Indígena, ele incentiva atividades de projetos que já existem na Fiocruz, e a partir destes projetos a gente conseguiu utilizar outras formas de poder trazer dados científicos, evidências científicas, de uma forma mais sensível. Eu acho que é aí que você fala, né, da questão da sensibilização. A gente conseguiu traduzir esses dados de outra forma, uma forma expositiva. Essas fotos, quando a gente foi contemplado nessa chamada, a gente teve muita dificuldade com a parte das fotos. Por quê? Porque elas foram tiradas em diferentes momentos. Então, assim, foi muita parceria, na verdade, que a gente teve, né? Porque a gente tem na nossa equipe uma indigenista, que é a Bianca, e a partir dessa articulação que ela fez, a gente conseguiu algumas fotos no esquema de parceria mesmo. Eu digo que os fotógrafos, eles foram muito... porque eles fizeram essas fotos em diferentes momentos e eles foram muito generosos no CD, mas a gente tinha foto ali da nossa atuação do projeto, que são a implementação dos centros de referência em direitos humanos, só que eram muitas fotos, às vezes, assim, de baixa qualidade, porque a gente tirava do celular, aquela coisa do trabalho do dia a dia. Então, o desafio foi justamente como melhorar essas fotos, né, de que forma, e aí o esquema da parceria foi extremamente importante. Agora, nós estamos falando de 2 etnias indígenas, me corrija se eu estiver errado, os Yanomami e os Iequana. Isso. São 2 etnias que lá do norte do país, e elas ocupam uma área imensa que foi regularizada em 1992, correto? Fale um pouco desses 2 povos, que dimensões eles têm, em quantas aldeias eles se encontram. Então, o território Yanomami é o maior território indígena brasileiro, né? A própria exposição, ela traz aqueles big numbers, né, e traz um pouco desses dados. Relativo ao território Yanomami, são povos diferentes, mas que ocupam o mesmo território, né? E aí, falando um pouquinho assim da característica de cada um, o povo Yanomami, ele tem uma estrutura mais descentralizada, né? A própria moradia do povo Yanomami, ela tem aquele formato circular. É um formato que eles têm a coisa do coletivo, ele é menos hierarquizado. O povo Iequana, no Brasil, eles ocupam parte da Venezuela e parte do Brasil, né? No Brasil, a gente tem em torno de 700 Iequanas, 700 e alguma coisa, tá? Não sei os dados exatamente, mas, assim, é um povo com uma estrutura mais hierarquizada, é um povo... Eles são conhecidos, os Iequanas, como os canoeiros, né? Porque eles são exímios conhecedores ali dos rios. Então, já na área limítrofe. Isso, por conta da intrusão colonial, eles tiveram que fazer grandes navegações. Então, assim, tem históricos assim, na literatura de que eles ficavam até 90 dias, né, navegando ali. Então, eles são exímios conhecedores. Eles têm uma tecnologia, um artesanato muito apurado, assim. Você vê nas cestarias, a delicadeza de cada um, né, tanto do povo Yanomami quanto do povo Iequana, mas, assim, a gente sente as diferenças de cada um desses povos, né? Mas eu acho que a semelhança deles é o respeito pela natureza. E isso, com certeza, é o que mais toca. O que nos remete à questão climática também, né? Sim. Porque eles são, assim, eles nos dão como retorno um espelho do pensamento dos Iequana e o pensamento dos Yanomami, que está traduzido assim: a Terra é um ser vivo que respira, que ela tem uma consciência. Eles têm também a cosmogonia, a história da relação deles com entidades não palpáveis, enfim. E existe um relato muito sensível do que está acontecendo agora. Eles têm uma verdadeira noção, uma noção apropriada do que é o consumo, do que, entre aspas, digamos assim, o consumo, a exploração da terra pelo homem branco está causando. Como eles definem isso?
Então, a própria exposição, ela traz vários trechos, né, das percepções. A gente tem muitas falas do Davi Copenau Yanomami durante todo esse trajeto, né, porque a exposição, ela traz um caminho, né, ela faz uma trilha do conhecimento, porque ela foi dividida em 3 eixos, né, ela tem... a ideia é falar um pouco do que é esse povo, qual que é a cultura desse povo, até a questão, né, da crise humanitária que ocorreu, e aí a gente tem fotos expositivas nessa perspectiva, até chegar na resposta do governo, que para o nosso caso, Fiocruz Brasília, é a nossa parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que são os centros de referência em direitos humanos. Mas eles são muito críticos, né, essa questão toda dessa coisa do consumo mesmo, né, as falas deles o tempo todo. O Davi Copenau, ele tem uma fala que essa situação de consumo, inclusive, ela traz o problema do garimpo ali, que é semelhante ao narcotráfico. Então, assim, são uma série de percepções que eles têm, né? E a exposição traz um pouco assim do quanto é importante, né, do respeito que eles têm pela natureza, o povo Iequana, né? Na exposição a gente tem fotos de que as meninas são pintadas, né, para que elas possam tocar a natureza. Então é bem significativa a relação que eles têm com a natureza. E o chamado da exposição é nesse sentido mesmo, né? Adentrar a terra-floresta, o sopro humano nessa perspectiva. As fotos, elas têm frestas justamente para trazer essa ideia de sopro mesmo, né? E de sensibilizar as pessoas para adentrar na terra-floresta. Como foi feita a escolha dos profissionais que foram lá registrar? Foram 2 fotógrafas, né? Também a indigenista, a antropóloga, foi que as conduziu lá. A gente trabalhou com uma equipe multiprofissional, né? E isso acho que foi fundamental. A gente tinha como curadoria a Fernanda Severo, que é uma pesquisadora da Fiocruz Brasília e que já tinha uma experiência com exposições, porque ela é da área de saúde mental e fez essa curadoria no trabalho de saúde mental, que chama Morar em Liberdade, que também vale a pena depois conhecer. E o olhar dela foi fundamental, assim, para que a gente contasse essa história da forma como ela foi contada e para o sucesso da exposição. Ela é uma historiadora, a gente tinha uma equipe de designers, e aí, como eu te falei, né, a gente tinha uma chamada que precisava ocorrer tudo em abril, então o desafio era como fazer tudo isso acontecer em abril. E aí a ideia, a gente precisou contratar alguns designers e eles foram fundamentais, são pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, mas que eu sempre brinco que o universo conspirou e que a gente conseguiu reunir pessoas que estavam em sintonia, com o mesmo propósito, com a mesma sinergia, e por isso as coisas aconteceram. Essa exposição, ela tem a coordenação do Bruno Andrade, que é um pesquisador da casa, que é um especialista em ética, e isso foi também bem importante. Sem falar no nosso antropólogo, né, que é o Felipe Medeiros, e que foi fundamental assim, para esse olhar mesmo e para dar essa coisa da natureza mesmo, do ser humano, né, que é uma pessoa bastante experiente. Eu confesso que para conseguir te entrevistar, eu fui visitar a exposição. E aí eu acho importante a gente ressaltar o seguinte. A Fiocruz, aqui, a Fiocruz Brasília, fica dentro da UNB, um prédio da UNB, que é o prédio da Escola de Governo. Isso. Correto? É um prédio muito bonito. E a exposição consta majoritariamente de banners com trechos de depoimentos dos Yanomami, dos Iequana, são disponibilizados em 2 andares lá do prédio. E, enfim, eu achei muito interessante, mas é importante que você está falando a referência em abril, mas a exposição vai de 27 de abril até 26 de junho. Isso. Então, quem quiser visitar pode ir lá, ou então mais fácil ainda, aí eu vou fazer uma provocação. Se você entrar no Instagram, eu vou pedir que coloquem lá o Instagram Instagram
Fiocruz Brasília. Isso. Aí você vai acessar, logo na primeira fotinho, o primeiro quadradinho que aparece lá, já tem a exposição. Isso. Aí você faz uma visita virtual e vai lá conferir para ver, né? Agora, eu praticamente não conhecia que havia uma Fiocruz aqui em Brasília. Conta um pouco dessa história e da sua atuação lá. Então, a minha atuação é na assessoria da direção, né, da Fiocruz Brasília. Esse é um projeto que está diretamente ligado à direção da Fiocruz Brasília, mas que é fruto dessa parceria, né, maior aí com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para a gente conseguir implementar o Centro de Referência em Direitos Humanos. Mas a unidade da Fiocruz Brasília, ela está em Brasília há 50 anos, né? Então, assim, muita gente não conhece. A Fiocruz é muito conhecida, a Fiocruz do Rio, né? Com aquele prédio bonito, estiloso, que é o castelo, né? Mas o nosso prédio é tão bonito quanto. É uma arquitetura mais moderna, que foi, inclusive, premiada. E a Fiocruz Brasília, ela tem uma característica diferenciada, porque o nosso forte é a formação. A gente tem uma escola de governo e que faz formação, né, de cursos de formação. Quem vai para lá? Mestrado. São funcionários públicos encaminhados? Também. A gente tem vários processos seletivos e a gente tem mestrado em políticas públicas, em saúde, fora outros, né, diversos outros cursos que a gente também disponibiliza. Mas é uma unidade assim que o nosso forte é a formação. E eu acho assim que essa exposição ela conseguiu muito traduzir o que é a Fiocruz Brasília, porque a gente tem uma atuação muito forte com os movimentos sociais. É uma unidade diversificada porque a gente consegue trabalhar com uma série de temáticas, diferente de outras unidades, que às vezes o forte delas é uma pesquisa de bancada, né, que ela é conhecida por determinada... pela pesquisa de determinada doença. O que é uma pesquisa de bancada? Então, a pesquisa, falando assim, para as pessoas entenderem, é o pesquisador que realmente vai lá no microscópio, identifica o plasmódio e faz a pesquisa hard, né? Olha o plasmódio aqui, porque um dos problemas lá é a malária também. Isso, da malária também, que é fruto também do garimpo, né? Porque o garimpo, quando ele abre diversas valas ali e deixa a água parada, o mosquito vem e traz a malária para a população. Então, assim, o garimpo é um grande problema, né? Bom, como as pessoas que foram lá vivenciaram essa experiência de encontrar com os indígenas em situações adversas, o que elas relataram na volta para vocês aqui? Então, é a tristeza, né? Eu acho que é muito impactante a ida dessas pessoas ao território, porque a gente vê muito na televisão, mas assim, estar de perto com problemas de desnutrição, com problemas de contaminação ambiental, né? E ver que aquele território que é tão bonito, né? Que aquele povo que respeita tanto a natureza e que, de alguma forma, está sendo destruído, né? Então, assim, a gente recebe desses relatos, porque os fotógrafos, eles estiveram em diferentes momentos, né? Então, assim, cada um tem um olhar. E aí a gente descobre, inclusive, que tinha gente da Fiocruz ali que estava falecida e que... né, mas que participou daquele momento em outro momento ali no território, né? A Karina Zambrana, que é a fotógrafa e que boa parte das fotos são dela, né? Que foi assim, uma pessoa quero deixar meu agradecimento aqui a ela e a todas as outras, Daniela Pinheiro, Sônia, né? Aos jornalistas que nos cederam cada uma das imagens, que é a Adriele Reis, enfim, a gente... foi um trabalho muito generoso e assim, o olhar de cada um, eu acho que fez a composição dessa exposição e a gente consegue sentir, né, essa energia, acho que de cada um quando adentra a exposição, a terra-floresta, né? Bom, a gente está num momento em que essa questão do garimpo já foi mencionada, já houve a intervenção do governo, a gente espera que todo esse problema já tenha sido, que a fase mais crítica tenha sido superada. Mas ainda ocorre esse tipo de invasão no território Yanomami? Sim, ocorre, né? Os dados demonstram que
a própria exposição traz lá o Big Numbers de uma redução em 98%, né? Então, isso é bastante significativo. Mas eu acho que é fundamental que haja a presença do Estado, né? Eu acho que a presença do Estado é que faz com que as ameaças diminuam, né? E essas violações sejam equalizadas, né, nesse sentido. Bom, vocês não têm poder de polícia, vocês estão tentando uma política de comunicar, de divulgar para sensibilizar autoridades e população. E qual seria o papel, assim, o mais urgente, onde é que se deve ser aquele ato cirúrgico para evitar que essa situação volte a acontecer, essa tragédia humanitária? Eu acho que, assim, acredito que o papel do Estado é fundamental, né? Porque os dados, eles mostram, né, que o período em que o Estado, da negligência do Estado, né, que ele não esteve presente ali na terra indígena Yanomami foi o período em que mais ocorreu violações de direitos, né? Então, assim, é fundamental que haja essa participação do Estado. E aí, de diferentes formas, né? Como vem ocorrendo, que é a participação do IBAMA, e aí a gente tem instituições de pesquisa, instituições de saúde, a própria ANTT. E a Polícia Federal, vocês têm? Polícia Federal também, né? Relato de presença mais frequente? Sim, a gente tem... Assim, fazendo pesquisas, a gente verifica que tem participação deles também. Na verdade, eu acho que é um compilado, né, de atuação do Estado em diferentes vertentes aí, que vai ser fundamental para que essas violações não voltem a ocorrer, né? Mas, assim, que, de fato, a ameaça ainda existe. O modo de viver dos indígenas é muito diferente do nosso. Eles praticamente vivem da natureza e eles não pensam, entre aspas, no futuro, a distância, a noção deles de vida depende muito do ambiente onde eles vivem e da preservação desse ambiente. Mas é claro que, sendo expostos ao contato com o homem branco, nós, né? Eles ficam, às vezes, seduzidos por tentar uma outra forma de vida que lhes dê uma sustentação econômica ou alguma coisa materialmente mais vantajosa. Isso é observado lá também? Sim, eu acho que o fundamental aí é a gente respeitar o modo de vida, né? Desses indígenas e trazê-los para... Eu vou falar de uma experiência que eu li recente e que é uma experiência nossa também. Os nossos centros de referência em direitos humanos, eles têm intérpretes Yanomamis e Equanas. A Fiocruz fez todo esse processo e a Fiocruz faz esse processo de formação. Então, eles atuam ali no território também. Então, eu acho que é fundamental que essa participação indígena ocorra para que eles se sintam pertencentes, mas assim, respeitando o modo de vida de cada um, né? Desses povos. Essa questão desse choque cultural que, evidentemente, em algumas áreas deve acontecer, às vezes se refletem, principalmente entre os adolescentes, né? Eles têm mudança de perspectiva, até o contato com televisão, por exemplo. E tal. E em outras populações indígenas, em diferentes regiões, há questões até como atentados à própria vida. Isso acontece lá entre os indígenas também? Acontece. A gente tem... inclusive, os centros de referência em direitos humanos, eles têm profissionais psicólogos, né, assistentes sociais, advogados, e eles fazem esse encaminhamento para a rede de proteção. Porque a gente tem relatos mesmo, assim, a gente tem situações de aumento do alcoolismo, situação de rua de indígenas, né, no território de Boa Vista, problemas de suicídio, problemas de saúde mental mesmo, que essas populações vêm sofrendo. Então, acho que o papel do Estado é nessa perspectiva mesmo, assim, de que forma apoiar, né? Mas é um desafio, sim, Paulo. Eu acho que não tem uma receita pronta, né? Mas a atuação do Estado é muito importante. E eu acho que a experiência dos centros de referência é muito bacana,
porque ela traz esse respeito, né, a cada uma dessas etnias. Então, a gente tem a preocupação, inclusive essas intérpretes, elas estão na exposição e tem falas dela, né? A gente tem falas dos líderes, do Júlio Equana, do Davi Copenaua, né, da importância desses centros, né, eles falam assim, a gente não tinha direitos humanos, a gente não sabia, né, que tinha esse direito, mas o centro agora, e os centros eles levam os nomes, né, que é o CREDI e o CAICI, que o CREDI é o Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e Equana, e o CAICI, que é o Centro de Direitos Humanos para criança Yanomami e Equana, né? É o atendimento para as crianças. Então, assim, a gente teve todo um cuidado. Quem faz, né, a execução da política é o Ministério dos Direitos Humanos, mas a participação da Fiocruz é fundamental. E a Fiocruz Brasília, voltando um pouco sobre a Fiocruz Brasília, a Fiocruz Brasília é responsável pela formação desses trabalhadores que estão no centro. Das pessoas que vão lá. Né? Não, das pessoas que trabalham no centro. Certo. As pessoas que trabalham no centro. Se situa aqui, mas também tem uma base lá em Roraima. Não, os centros eles estão em Roraima. Os centros eles ficam em Roraima mesmo. Mas lá não é permitido visitar, turismo, não, nada disso. O acesso lá é bem difícil. Na verdade, como ele é centro de referência, há mais atendimento, né? Assim, mas e assim, é um centro de referência em Yanomami e Equana, mas a gente é aquela coisa, né? Que em políticas públicas a gente chama de wicked problem, né? Que são os problemas complexos. A situação dos indígenas da terra Yanomami ainda é um problema complexo. E aí essa complexidade traz, inclusive, outras etnias, porque ali a gente está na fronteira, né, com a Venezuela. Então, a gente tem outras etnias que procuram os centros, né? E aí tem sido objeto de discussão. Então, assim, não é um centro só de referência Yanomami e Equana, né? É um centro de referência que talvez tenha uma atuação muito maior, porque tem os Warau, da Venezuela. Cecília, parabéns pelo trabalho. Fui lá, gostei bastante. Está lá no prédio da Fiocruz, dentro da UNB, na Escola de Governo. Né? A exposição fica até dia 26 de junho. Vale a pena conferir. Obrigado pela sua presença aqui, Cecília. Eu que agradeço, em nome da Fiocruz Brasília, de toda a equipe envolvida. Foi um prazer estar aqui com vocês, acho que foi muito bacana. E convido todos a estarem lá conosco até o dia 26/6. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você no endereço senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e acione o sininho para receber notificações. O Cidadania agradece, um abraço e até a próxima. Aqui no Farol Cabo Frio nós temos 4 militares, são 2 faroleiros, um eletricista e um mecânico. São 4 casas e cada membro da guarnição, somos 4 da guarnição, cada um tem sua casa. Tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Tá legal? Habitat. Neste sábado, 4h, aqui na TV Senado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir,
você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Neste Agenda Econômica, nós vamos conversar sobre o papel das empresas estatais como indutoras de desenvolvimento tecnológico. Inventar um produto novo ou uma tecnologia ou ainda melhorar algo que já exista é um processo que envolve pesquisa e criação, leva tempo e consome recursos que demoram a dar retorno. Por isso, em todo o mundo, os governos investem em pesquisa e desenvolvimento de novas ideias e produtos. Após anos de retração, o Brasil vive agora um ciclo de investimentos feitos diretamente pelo governo, desta vez com a participação direta de empresas estatais. Para falar sobre esse processo, eu recebo o pesquisador do tema, Pablo Ademir de Souza, que é consultor da Controladoria Geral da União e fez um longo trabalho mostrando que agora é possível as empresas estatais investirem com segurança. Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado pelo convite, Antônia. É um prazer estar aqui. Vamos para a nossa conversa, então. Essa questão do tempo de investimento é uma coisa importante, porque esses investimentos requerem realmente uma longa duração, né? Mas existiam problemas para esse investimento. Eu queria que você começasse nos falando um pouco sobre isso, para depois você me falar um pouquinho da sua pesquisa. Claro. Nós temos, Antônia, na inovação tecnológica, uma característica que é muito particular a esse tipo de investimento, que é o risco tecnológico, ou seja, a possibilidade de insucesso, que é o que diferencia essencialmente uma ação de inovação tecnológica de uma contratação ordinária, né? Vamos pensar aqui a contratação de uma pavimentação asfáltica ou de um lote de merenda escolar, em que o poder público vai selecionar uma empresa após o devido procedimento competitivo e licitatório e a empresa tem que entregar o que foi acordado. Em contratos de inovação tecnológica, essa relação de causalidade entre contratar e entregar, por vezes ela não é tão linear. Ou seja, a possibilidade de insucesso, ela é algo natural a esse tipo de contratação e isso é o que é chamado, então, de risco tecnológico, que é uma das características. Esse risco, por sua vez,
ele tem várias consequências, mas eu gostaria de destacar aqui para os nossos telespectadores 2 delas. A primeira é que isso afasta a iniciativa privada dos estágios iniciais de desenvolvimento e maturação de um novo produto, de um novo serviço, de uma tecnologia nova, e é aí que mora a necessidade do Estado investir em tecnologia, porque ele é quem detém melhor capacidade para suportar esses riscos, né, e processar, então, o processo de inovação. E a segunda consequência, então, que eu gostaria de destacar decorrente dessa característica mais arriscada dos processos de inovação é que quando o Estado, então, faz o seu devido e necessário papel, você acaba expondo gestores públicos ao risco do controle, né? O controle externo, o controle interno, o controle da administração, que durante aí, os últimos anos sofreu um processo de expansão que acabou gerando algumas disfuncionalidades para a gestão pública, o que acabou ficando conhecido dentro da literatura técnica como apagão das canetas ou a paralisia decisória. As pessoas, os gestores públicos não investiram porque se aquilo não desse um retorno, eles seriam acusados talvez de improbidade, de corrupção, uma série de coisas nessa linha, é isso? É, exatamente. Processos perante órgãos de controle, tribunais de contas também foram e ainda são, né, uma questão na vida dos gestores e é uma questão não apenas para as iniciativas de inovação. O fenômeno do apagão das canetas, também chamado por alguns de paralisia decisória, ele afeta toda a gestão pública e, em especial, ações de inovação. Então, você tem esse risco de responsabilização posterior por ações ordinárias, né? Não estamos aqui a falar do gestor efetivamente desonesto, que intencionalmente visa ali macular algum procedimento para tirar proveito próprio. Nós estamos falando, né, de uma disfuncionalidade do excesso de controle, que é a eventual responsabilização ou o mero processamento de servidores por ações ordinárias, ações de boa-fé, que gera esse receio e essa paralisia decisória. Isso é realmente um problema, mas que, felizmente, já está sendo superado. Agora, você é um servidor da Controladoria, né? um assessor da Controladoria Geral da União, que tem exatamente essa função de controlar gastos públicos no Poder Executivo. A gente tem também o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, cada gestor de Estado tem a sua Controladoria também, e esse trabalho feito por uma pessoa da própria Controladoria, qual é o objetivo? É mostrar os caminhos que as coisas podem ser feitas de uma forma regular e atendendo as boas normas do serviço público, porque, na verdade, aqui a capa está, aproveitando a capa está aqui no nosso telão, porque, assim, é fato que se você investe, se uma empresa estatal, se um governo de um estado, se uma fundação de amparo à pesquisa investe e não tem nenhum tipo de retorno, nenhum produto, nenhum retorno financeiro, nenhuma patente, o cidadão pode se perguntar por que o meu dinheiro, que na verdade o dinheiro público é nosso, por que o meu dinheiro foi investido nesse projeto, né? Então, assim, vocês oferecem mecanismos e mostram caminhos que isso pode ser feito? Perfeito, Antônia. A ideia desse livro, que é fruto de minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Paraná, foi realizar um mapeamento dos instrumentos jurídicos que as empresas estatais têm à sua disposição para investir em inovação tecnológica e, em uma parte do livro, eu faço uma reflexão justamente sobre esse fenômeno do controle e da paralisia decisória. E eu proponho, né, no livro, o que tem sido chamado na literatura técnica, não é um produto, uma invenção minha, né? Eu apenas faço uma contextualização do chamado experimentalismo administrativo, ou seja, uma teoria, né, e diretrizes ali práticas para a gestão pública que permitam com que os diretores dessas estatais e gestores públicos, no geral, se sintam pessoalmente, internamente seguros para levar ao cabo, dentro de suas respectivas funções, projetos mais arriscados.
Então, a ideia do livro foi, em primeira medida, fazer esse mapeamento e também tentar raciocinar um pouco sobre esse problema. Uma das questões que eu trago, né, eu gostaria de destacar aqui, é que em uma das auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União, ela detectou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tinha em seu portfólio um percentual menos do que o desejado de investimento em projetos classificados como arriscados, o que em um cenário de inovação tecnológica em que você precisa arriscar é algo indesejado, né? A ideia é que um fundo voltado à inovação tecnológica tenha um perfil de investir em projetos mais arriscados e isso, né, nós refletimos no livro, é um pouco reflexo desta cultura do apagão das canetas que, felizmente, isso é preciso registrar, tem sido superado. As últimas gestões, por exemplo, do Tribunal de Contas da União fizeram um trabalho junto ao BNDES, né, que nós vamos falar daqui a pouco, é um dos pilares centrais da política de inovação do governo federal, para justamente consertar essas instituições e buscar superar um pouco desse paradigma aí que nos últimos anos se construiu. Você está falando de BNDES, Fundo FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu vou pedir o Marcelo para colocar aqui na nossa tela, para o nosso espectador poder acompanhar exatamente de que montante a gente está falando para o ano de 2026. Alguns são anteriores, começaram em 2025. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico teve, né, desde o começo do ano, 39 bilhões destinados. Na verdade, esse dinheiro do FNDCT vem desde o ano passado e aqui tem um dinheiro que é do próprio fundo e uma liberação do fundo que estava preso e que foi liberado pelo Congresso no começo desse ano. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 15,2 bilhões, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 23 bilhões, depois eu queria que você falasse um pouquinho mais desse plano. O BNDES, que é o grande banco de fomento, 57 bilhões. Nessa linha específica do BNDES, que é a indústria, 10 bilhões, e os editais da FINEP, que é a financiadora nacional de pesquisa, 450 milhões. Né? Esse dinheiro, esse recurso no orçamento de um país como o Brasil, é suficiente para que a gente consiga se modernizar desse ponto de vista tecnológico? Eu estou vendo aqui o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. É a primeira vez que a gente tem um plano no país para a inteligência artificial, né? Essa sua pergunta ela é muito interessante e ela permite uma resposta em dois eixos. O primeiro é em relação à suficiência do investimento que nós temos para industrializar e modernizar o nosso país. Hoje ele é muito aquém do que nós poderíamos ou deveríamos ter para sair do nosso ponto que nós estamos em relação à industrialização do país e chegar a níveis de industrialização dos países desenvolvidos. Então esse é um primeiro ponto. No entanto, ainda que o atual montante seja insuficiente perto do mundo ideal, o quadro que o nosso telespectador tem à sua vista agora, ele é representativo dos últimos 3 anos e meio, praticamente desde 2023, de um salto brutal em relação à nossa política de inovação. Se nós estivéssemos gravando este programa há 4 anos atrás, os números seguramente seriam irrisórios perto do que nós temos. Então, nós temos um salto que é absolutamente oportuno, desejado e deve ser louvado a política de inovação que o governo federal adota nos últimos anos, mas que, né, aí nesse cenário um pouco mais idealista, ainda está longe do que nós precisaríamos ter de investimento, por exemplo, em relação ao PIB, para que nós fizéssemos o nosso salto aí de desenvolvimento tecnológico e industrialização no país. Vou pedir o Marcelo para trocar e colocar um outro quadro, né, que a gente tem,
que mostra o que cada uma dessas instituições está fazendo, assim, um básico, né? Porque é muito mais do que isso. Então, ainda aqui a gente traz o fundo da Petrobras, né? Que aí, assim, já são as empresas estatais, né? Que são tanto públicas quanto de capital misto, né? A Petrobras, que hoje é de capital misto, né? Mas é uma estatal. Fundo de inovação de 500 milhões com incubadoras de empresas na Unicamp, ou seja, Petrobras, Unicamp, Universidade Pública e empresa estatal se aliaram para desenvolver novas tecnologias. É isso que esse quadro quer dizer, não é isso? Exatamente. Um dos princípios que deve nortear uma política de inovação é que é chamado da tripla hélice da inovação, né? Então, o Estado, o setor privado e as universidades, em um cenário ideal, precisam estar concertados, alinhados e engajados para que você tenha as pesquisas da universidade razoavelmente alinhados com demandas da indústria e tudo isso incentivado e financiado pelo Estado em um quadro harmônico. Como eu já ressaltei, em anos anteriores, nós não tínhamos sequer uma preocupação em relação à industrialização e desenvolvimento de tecnologias. Agora, o que o quadro revela, como eu falei, é justamente esse salto que é muito oportuno e deve ser celebrado de iniciativas que buscam, cada uma à sua maneira, fazer essa integração da nossa tripla hélice da inovação. Agora, dessa hélice aí está faltando um pouco a iniciativa privada, né? Porque aqui a gente tem as estatais, tem a Embrapa, que é uma completamente pública, reconhecida por inovação, né? Agora a gente tem a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é a Embrapi, né? Que é um nome bastante parecido aí com a Embrapa, que está oferecendo financiamento e suporte a projetos inovadores. De que área exatamente são esses projetos? A Embrapi, ela tem um portfólio bastante extenso de projetos, mas eu gostaria de trazer recente, que teve um grande protótipo trazido a público no fim do ano passado, em uma parceria com o BNDES e a Embraer, que é o nosso carro elétrico voador, né? o eVolt, a sigla, que é o desenvolvimento de uma empresa chamada IVE, é uma subsidiária do BNDES e que está desenvolvendo, então, né, esse carro elétrico voador, o protótipo que foi publicizado ao público em dezembro do ano passado. Ele comporta até 4 pessoas, se eu não estou enganado. Foi uma cerimônia bastante institucional, né, porque representa realmente o país e a indústria brasileira produzindo a tecnologia de ponta no mundo. Contou com a participação do presidente Lula, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, na cerimônia em dezembro, né? E é um dos projetos aí que contou com o apoio da Embrapi, além do BNDES, Embraer, como eu falei, e outros atores. Ou seja, potencial tanto do ponto de vista tecnológico, quanto criativo, quanto de pessoal, de equipe, a gente tem. As empresas estatais e as universidades têm. Estava faltando, então, esse investimento. Exatamente. Nós temos no Brasil, Antônia, um grande potencial enquanto país. Nós temos recursos naturais, nós temos um povo que é genuinamente criativo e na inovação tecnológica isso faz muita diferença. Nós temos diversidade regional, nós temos vários componentes que nos gabaritam a ser um país industrializado, tecnologicamente autônomo e também soberano. Agora, tem uma coisa que, além dessa questão legal, né, que os gestores dessas empresas tinham dificuldade de investir por conta de, vamos falar abertamente, tinha medo dos controles de serem presos por conta desses investimentos se não fossem muito bem organizados. Agora, a gente tem fundos específicos, eu gostaria que você nos explicasse o que significa esse Fundo de Capital Corporativo, ou na sigla em inglês CVC, que Banco do Brasil e Caixa Econômica estão disponibilizando, e também o BNDES, para quem tiver programas de inovação. Esses programas têm que estar ligados, ou esses projetos, ou esses planos, têm de estar ligados necessariamente a uma empresa pública, uma empresa estatal, ou a uma universidade pública. Onde é que deve estar esse processo aí? Claro.
Antes de explicar o capital de risco corporativo, eu vou só fazer uma brevíssima introdução ao leitor do que é o capital de risco, né? Que na sigla em inglês o pessoal vai chamar de Venture Capital. O capital de risco é aquele investimento voltado a empresas de tecnologia, a startups que têm um grande potencial de escala. Ou seja, aquele investimento caracterizado, de um lado, por um risco muito elevado, mas, por outro, de um ganho de escala e uma lucratividade elevada. Quando dá certo. Quando dá certo, né? Que também pode dar errado e aí é um dinheiro que não tem o retorno esperado. A maioria dos projetos, Antônia, dá errado. Assim, as métricas de portfólio, claro que mudam, né, de fundo para fundo, mas dizem que a cada 10 investimentos é 1 ou 2 que vinga. Mas isso acontece no Brasil, mas acontece no exterior? É essa mesma métrica? Vale para todo mundo? A média, claro, é muito difícil trazer números assim, mas geralmente é isso, são 10 a 20% de êxito nos projetos, mas que vão garantir 80%, por vezes 90% da receita dos fundos. Esse é o capital de risco puro, ou seja, fundos de investimento que vão ali estar prospectando startups e empresas de aplicações tecnológicas que têm esse potencial de escala e grande crescimento. Quando isso ocorre no âmbito de empresas, e aí você tem a adjetivação capital de risco corporativo, você tem uma lógica distinta. Você não tem aquele investimento com expectativa do retorno financeiro, que é o que eu acabei de explicar sobre o capital de risco, ou até mesmo outros investimentos, né? Quando alguém compra uma ação na bolsa, ele espera que a ação valorize ou que a empresa tenha êxito na operação, seja lucrativa e ele receba dividendos. A expectativa é de retorno financeiro. Esses programas de capital de risco corporativo, eles têm uma expectativa não de retorno financeiro para a empresa, ainda que ela possa fazer investimentos com esse perfil em outras frentes da sua operação. Ele tem uma expectativa de retorno estratégico, operacional, competitivo para aquela empresa. Então, ela vai investir numa startup, ela vai incubar uma empresa, não pensando que essa empresa vai crescer, vai escalar e então, o investidor vai ganhar muito dinheiro. Claro que o aspecto financeiro é relevante, é subsidiário, mas não é o central. Esse tipo de investimento, de capital de risco corporativo, vai se classificar, então, pela empresa investir numa startup esperando que ela possa integrá-la à sua operação, ela tenha um diferencial competitivo ou ela possa, de alguma maneira, ajudar nas atividades finalísticas da empresa. Essa que é a grande questão sobre o capital de risco corporativo. Então, a Caixa, por exemplo, só para talvez tangibilizar um pouco o debate, ela lançou no último ano, né, um desafio aí com o seu fundo de investimento voltado a empresas do setor financeiro, para, por exemplo, resolver problemas relacionados a depósito judicial, as transferências, integração de novos produtos com o Pix, né? Todos os desafios e empresas selecionadas que, caso vinguem em suas missões institucionais, vão trazer, além do retorno financeiro, mas também algum tipo de apoio, de diferencial competitivo ou de ganho de eficiência para a empresa. Certo. Então, quando a Petrobras faz incuba empresas com a Unicamp, ela está incubando empresas especificamente voltadas para o nicho dela. Agora, você tem vários mercados que ainda são novos mercados, como, por exemplo, vamos pensar em inteligência artificial. O Brasil não tem uma inteligência artificial, não existe uma empresa de inteligência artificial brasileira. Como é que se investe nesses novos setores, onde você já tem grandes corporações internacionais que praticamente dominam, né? São oligopólios, né? Nesse setor especificamente, a gente tem oligopólios mundiais. Como é que se pode um país se desenvolver em setores que já são oligopolizados, se desenvolver para também não ficar na mão dessas grandes empresas multinacionais? Claro, o caso específico da inteligência artificial no Brasil, ele é exemplificado pelo PIBIA, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A gente teve a oportunidade de vê-lo aí na última tela. Na tela anterior. Eu tenho a grande honra de poder acompanhar os trabalhos do Grupo Executivo do PIBIA pela Controladoria Geral da União e nós temos um portfólio que é muito valioso e promissor de projetos de IA. Nós já temos alguns projetos de modelos de linguagem genuinamente brasileiros, nós temos o projeto da nuvem soberana, o projeto do governo digital também da identificação
também tem, né, alguma que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né, com 23 bilhões, né, nesse ano de 2026. Esse é um programa fenomenal, Antônio, que eu tenho a possibilidade, a oportunidade de ver de perto e deve ser também celebrado como uma iniciativa genuinamente brasileira. Agora, a segunda questão que você coloca, que é como nós vamos competir com gigantes globais, empresas chamadas Big Techs, que têm, eventualmente, mais poder de barganha que alguns Estados-nação inteiros, né? É como o Davi contra Golias, né? Nós temos que ter estratégia para saber quando nós podemos bater de frente com essas empresas em determinados produtos ou serviços, quando nós temos que negociar. O PIBIA, por exemplo, ele conta com a contratação de aplicações de diversas empresas das chamadas Big Techs. Então, eu acho que não deve desistir de tentar emplacar aplicações que sejam nacionais, né, e que possam, de alguma maneira, fazer frente a essas empresas, mas é um desafio realmente muito grande. Para a gente ter uma ideia e para lembrar também um pouquinho para a nossa audiência que o Brasil já foi ponta no desenvolvimento de tecnologias, eu trouxe aqui essas fotos, que esse é o Gurgel, né, que criou a fábrica de automóveis genuinamente brasileiros, Gurgel, nos anos 1970, e tem duas tecnologias interessantes. Esse aqui é o Gurgel Itaipu, pequenininho do meio, que era um carro 100% elétrico, criado em 1975, e esse aqui é o Gurgel, se não me engano, Xingu, o modelo desse jipinho, que era um jipe feito com uma fibra especial também inventada aqui no Brasil, que era uma mistura de plástico e aço. Todos eram... E esses carros, eles rodaram no Brasil até os anos 1990. Então, eles desapareceram. O que aconteceu que a gente podia ter hoje, ser um país de ponta na fabricação de carros elétricos e não é. Assim, ao contrário, completamente parou. Faltou incentivo do governo, faltou incentivo da indústria, faltou o quê? Para a gente não repetir esse erro. Olha, Antônia, essa é uma pergunta que nós poderíamos passar o dia inteiro aqui debatendo, né? Mas, de todo modo, Mas vamos ter que fechar rápido. Eu vou fazer um desafio de síntese aqui para colocar a minha opinião, né? Claro que é uma questão que permite várias explicações e vários pontos de vista. Aqui eu vou colocar o meu pessoal. Quando eu debato essas razões da subindustrialização e do subdesenvolvimento brasileiro, eu me sinto quase como um republicano no Brasil colônia, um ideal utópico de olhar para algo que pode ser e que nós temos enquanto país potencial e que ainda não é. Nós temos diversas iniciativas no que diz respeito a carro elétrico, poderia mencionar aqui outras que não funcionaram, mas que por diversas razões não emplacam. Eventualmente você tem setores da economia que podem perder mercado para aquilo, você pode ter falta de base legal, você pode ter problemas em relação à regulação, apoio do Estado, ou até mesmo problemas de gestão das próprias empresas. Mas isso tem que ser analisado sempre em cada caso. É possível, então, a gente se desenvolver e agora a gente tem, inclusive, mecanismos legais para isso. É completamente possível nós sermos um país desenvolvido e industrializado. Hoje, eu posso afirmar que, pelo menos em relação às empresas estatais, não há falta de base legal para nós realizarmos os investimentos. No nosso atual cenário do governo federal também há uma vontade política que deve ser apoiada e celebrada. E nós, então, estamos caminhando aí para um aumento do investimento em tecnologia e temos todos aí que trabalhar, cada um à sua maneira, para realizar esse esforço coletivo. Pablo, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica e aproveito e digo aí para a nossa audiência que o livro Investimento Público em Inovação Tecnológica por Empresas Estatais é da Lumen Juris, a editora, e pode, quem quiser acompanhar o livro, quem quiser entender como pode fazer regularmente processos de investimento em desenvolvimento tecnológico, tem aqui uma boa fonte. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Antônia. Pablo, desculpa. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima agenda.
Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. Emissoras legislativas de rádio e televisão debatem a TV 3.0. Os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora o programa EcoSenado. Você vai ver na edição de hoje. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. A gente tem observado, não só no Brasil, no planeta como um todo, um aumento da severidade de desastres naturais, severidade de climas, de mudanças climáticas. A gente precisa ter um país preparado para isso. Faltam protocolos entre as instituições, porque aquilo que o senhor estava falando, legislação inadequada é vulnerabilidade. E isso é uma questão antrópica. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Que eu chamaria assim a atenção a questão do consumo de água, porque a gente fala de um beneficiamento que é complexo. Então, o consumo de água pode ser excessivo. É importante ter atenção a isso. É importante ter atenção ao tratamento dos resíduos, porque sim, eles podem ter substâncias contaminantes, da mesma forma que eles podem ter subprodutos favoráveis. E a própria sociedade que está ali no entorno dessas regiões. E vamos relembrar uma viagem a uma ilha do Paraná feita em 2006, onde conhecemos o papagaio da cara roxa. O
El Niño, previsto este ano para começar agora, no mês de junho, costuma provocar seca na Amazônia, incêndios no Pantanal e temporais no sul do Brasil. Pensando nisso, o Senado tem discutido propostas para amenizar esses impactos ambientais. O fenômeno deve ganhar força no segundo semestre, mas as ações de combate a destruições causadas por ele precisam ser tomadas o quanto antes, especialmente relacionadas à prevenção, com manutenções periódicas e planejamento. Essa foi a mensagem deixada pelos participantes da audiência pública feita pela Comissão de Ciência e Tecnologia para tratar da preparação do país para a chegada do El Niño. Santa Catarina, Rio Grande do Sul ya están declarando situación de observación o watch, como dice, no sé si llamar de catástrofe o de emergencia. Mato Grosso do Sul, los agricultores ya están plantando o plantio de soja antes. Mas o que é importante, o Estado e a população devem fazer, o poder público actualizar mapas de áreas de risco municipal, revisar planos de contingência, caso tiver, se não tiver tentado implementar, e obviamente avisar a população dos alertas de desastres. Moradores em áreas de risco devem identificar rutas de evacuação. Nós temos que implementar rede observacional e fazer a manutenção delas. Faltam protocolos entre as instituições, porque aquilo que o senhor estava falando, legislação inadequada é vulnerabilidade. E isso é uma questão antrópica, né? Faltam recursos humanos adequados para trabalhar com isso. A gente tem observado, não só no Brasil, no planeta como um todo, um aumento da severidade de desastres naturais, severidade de climas, de mudanças climáticas. A gente precisa ter um país preparado para isso. O senador é autor de um PL que cria um sistema nacional voltado à prevenção, mitigação e resposta diante de desastres naturais. Este pesquisador da Embrapa sugeriu medidas para evitar prejuízos no meio rural caso as previsões de eventos extremos se concretizem. Nós precisamos elevar o nível médio de resiliência da agricultura brasileira, melhorar as práticas de manejo para redução do impacto, né? Aumentar o percentual da agricultura brasileira com seguro, reduzir ou vedar crédito rural sem seguro. Nós precisaremos sim desenvolver e criar capacidades para aumentar uma participação de irrigação na nossa agricultura, que demanda conservação de recursos hídricos, projetos de conservação, mais infraestrutura. O senador Wellington Fagundes comentou sobre o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos a respeito disso. Isso é fundamental, porque os produtores, tendo problema climático, caindo na produção, claro que isso terá um efeito econômico muito grande, e aí eu falo em especial para o Mato Grosso, que é o estado maior produtor do Brasil. O El Niño é uma perturbação climática natural provocada pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador. Ele altera a circulação da atmosfera e influencia o clima em várias partes do mundo. No Brasil, pode provocar mais chuvas no sul e secas e calor intenso no norte e no nordeste. O fenômeno ocorre em média a cada 2 a 7 anos e pode durar vários meses. Especialistas em clima e senadores também participaram de sessão temática no plenário do Senado para falar das possibilidades de desastres ambientais em consequência do El Niño e da elaboração de propostas legislativas para enfrentá-lo. O que fazer para reduzir danos, tanto como prevenção quanto após a possível ocorrência do desastre. Este é o foco do foco. Os gestores públicos têm que compreender que não basta escrever um planinho bonito num papel. Ele tem que verificar se aquele plano é execuível, treinar aquilo ali no mínimo uma vez por ano e, consequentemente, ficar em condições de enfrentar o que vem pela frente. Nós temos que também levar em consideração que, junto com o El Niño, nós estamos aumentando a temperatura do planeta. No segundo semestre de 2023, 24 e 25, atingimos 1,5 graus de aquecimento, bateu todos os recordes de aquecimento global. 2024 bateu o recorde de 1,55 graus. Esse fator do aquecimento global é que faz todos os fenômenos climáticos que existem há milhões de anos
como por exemplo El Niño, baterem recordes. A última projeção liberada pelos centros internacionais apontam um cenário de um El Niño forte, não de um El Niño muito forte, nem de severamente forte. Isso não significa que ele não possa evoluir e alcançarmos cenários realmente mais preocupantes. Então é fundamental manter, por exemplo, a limpeza das estradas, também direcionar os recursos do Fundo de Defesa Civil para ações de emergência, até mesmo entendimentos bilaterais, porque o risco de fogo ele pode se extrapolar as fronteiras do território brasileiro e principalmente também focar em ações de atendimento às populações, aquelas mais isoladas e para as quais é fundamental o provimento de abastecimento de água, de medicações, entre outros itens essenciais para a salvaguarda de suas vidas. O projeto de lei de criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio e agora será analisado pelos senadores. E para conversar sobre essa proposta, está aqui com a gente a consultora legislativa em meio ambiente, Laís Sacramento. Oi, Laís, muito obrigada pela participação aqui no Ecosenado. Olá, Karine, é um prazer falar com você e com todos os telespectadores sobre esse tema. Então, Laís, vamos começar explicando o que são as terras raras, por que esses minerais são chamados assim e também por que são considerados críticos e estratégicos. Terras raras é uma denominação atribuída a 17 elementos químicos da nossa tabela periódica. Desses 17 elementos químicos, 15 fazem parte de um grupo denominado lantanídeos, eu sei que é um nome um pouco mais complicado do que terras raras, e outros 2 que não fazem parte desse grupo, que são o escândio e o ítrio. Esses elementos recebem essa denominação de terras raras não por uma convenção nacional, pelo contrário, é internacionalmente conhecido dessa forma e é desde a sua origem, mas isso não quer dizer que eles sejam raros. A ocorrência deles no mundo é uma ocorrência relativamente boa, digamos assim. O cério, por exemplo, que é o elemento mais abundante das terras raras, ocorre de modo mais abundante que chumbo e cobre, que são elementos super comuns. Mas, dada a forma com a qual eles ocorrem e a dificuldade de concentrar esses elementos, é que essa denominação de rara continuaria fazendo sentido. E por que críticos e estratégicos? Críticos e estratégicos são classificações que não são sinônimos, apesar de muitas vezes a gente pensar como se fossem, e fazem relação com, em linhas gerais, a disponibilidade e a relevância daquela substância para a soberania e autonomia nacionais. No caso dos elementos terras raras, eles satisfazem tanto as condições de críticos quanto de estratégicos, por isso que eles têm essa dupla classificação. Embora muitas pessoas atribuam essa denominação de minerais terras raras, na verdade são elementos químicos que ocorrem de modo primário nos minerais. E aí podem ser minerais como monazita, mas também podem ser argilas, de forma bem geral. E é importante dizer isso porque os elementos terras raras não são aproveitados apenas de minerais. Você também pode ter um aproveitamento secundário, que ocorre a partir de resíduos eletrônicos. É um aproveitamento estratégico também, quando não há naquele país, por exemplo, uma disponibilidade das fontes primárias, que são esses minerais. E por que as terras raras ganharam tanta importância nos dias de hoje? Por que tem se falado tanto? Quais são as aplicações na indústria? A importância deles no momento deriva da aplicação em alta tecnologia atual, com projeção para o futuro. Não à toa eles são estratégicos. E essa importância também se reflete também na forma com a qual eles ocorrem, que é uma forma cujo aproveitamento não é simples, e também porque eles estão concentrados, as suas ocorrências são concentradas, embora eles não ocorram de modo concentrado.
alguns países detêm a maior parte desses recursos e realizam um aproveitamento. Então, tudo isso traz um caráter complexo e realmente estratégico para essas substâncias. Eles são empregados para smartphones, para tecnologias relacionadas a fontes de energias limpas e renováveis, medicina com diagnósticos de imagem, também tem a aplicação militar com sensores, radares, não apenas militar, mas de defesa, de mapeamento terrestre. Também tem aplicação em ímãs, enfim, é uma aplicação realmente diversa e muito relevante para o momento que a gente vive. E o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, né? Só perde para a China. Eu queria saber o que esse projeto de lei que chegou agora ao Senado, ele pretende mudar na exploração, na cadeia produtiva das terras raras no país. É importante, antes de começar a falar sobre o PL, ter a percepção de que, embora seja difundido de modo muito ostensivo que nós temos a segunda maior reserva, nós temos, na verdade, o segundo maior recurso. E embora esse seja um termo técnico bem simples, que vocês podem pensar, não faz diferença, o recurso, ele traz mais uma ideia de potencialidade daquilo que o país teria condição de produzir. E a reserva teria um critério um pouco mais preciso, firme, relacionado a um menor risco. E o que é que separa um recurso de uma reserva? Entre outros aspectos, o conhecimento geológico, que permite com que você parta de uma potencialidade para uma certeza. Mas é claro, ter um recurso não é a certeza de ter uma reserva, e ter uma reserva não é a certeza de ter uma produção. Mas sim, a informação que você traz, de modo geral, está correta. Nós temos o segundo lugar, ficando atrás apenas da China e respondendo por 23% desses recursos mundiais. Isso, contudo, não equivale a uma maior produção. O Brasil, em contrapartida ao seu grande potencial, produziu em 2024 um valor ínfimo diante desses recursos que ele possui. Porque não tem tecnologia para exploração, é por isso? Então, o primeiro ponto, para mim, é realmente a questão da produção de conhecimento geológico em torno do nosso terreno. O aproveitamento mineral dessa substância, que é como ele acontece no Goiás, e pode acontecer de uma forma bem diferente na Bahia. Por isso, é muito importante que você tenha esse conhecimento geológico do nosso território para superar essa fronteira, transformando os nossos recursos em efetivas reservas e talvez até aumentando esse número. Por isso, é tão importante a gente pensar no desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. E aqui nós chamamos a atenção porque realmente é algo restrito, um pouco mais restrito, ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Geológico Brasileiro, nas universidades, sobretudo as públicas, que é onde se localizam os cursos de geocientíficos, e também a Agência Nacional de Mineração. Mas, além disso, sim, a tecnologia é um outro gargalo, porque, embora existam os meios tecnológicos e as ferramentas, consolidar essa cadeia produtiva depende de alguns outros instrumentos, e é nesse momento que entra a questão regulatória e, portanto, a gente pode falar do PL, que é esse contexto no qual ele se insere. Nós temos no Brasil um Código de Mineração, nós temos no Brasil previsões constitucionais relativas à mineração. Então, não é dizer que no Brasil não existe nenhum tipo de lei que trate do tema. Não existe, e inevitavelmente os elementos terras raras estão abarcados por isso. Só que diante da sua diversidade, da sua complexidade, da sua especificidade, é interessante sim pensar numa política específica para esses elementos, para os minerais que contêm esses elementos. E então a gente começa a falar de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos. E o que é importante dizer, não se resume, embora tenha uma grande importância, aos elementos terras raras. Quando a gente fala desses minerais, a gente também fala do lítio, a gente também fala do nióbio e de outras substâncias que nós exploramos e temos representatividade mundial aqui no Brasil. Agora eu queria falar com você sobre os impactos da exploração no meio ambiente, né? Como é que se dá essa exploração? Ela tem impactos negativos, pode ter impactos positivos até, porque a gente ouve falar muito que os resíduos dessa exploração do beneficiamento, né, pode resultar numa argila
que tem nutrientes que servem como adubo para o solo. É mais ou menos isso que pode acontecer? A gente está falando de 17 elementos e, embora eles aconteçam associados, há uma diversidade de contextos possíveis. Então, é muito difícil a gente falar de impactos de modo genérico e de pontos positivos de modo genérico. Naturalmente, existem algumas coisas comuns e que vale a pena a gente chamar a atenção, mas é importante também pensar que não há um quadro rígido e inequívoco aplicável a todos os locais onde serão aproveitados elementos terras raras. No caso específico que você deu, que é falando, no exemplo que você deu, que é falando das argilas, sim, uma das formas de ocorrência dos elementos terras raras são adsorvidos enquanto íons na superfície de argilas. É como se você tivesse a superfície da argila, que é carregada eletricamente, e você tem um íon que fica adsorvido, preso a essa superfície. Então, o resíduo do aproveitamento após a extração e todos os processos químicos de beneficiamento é uma argila. E essa argila, sim, a depender das suas características, pode ser, por exemplo, aplicável como ocorra, porque, como eu disse, é muito variável. Só que, sim, podem existir benefícios, além, é claro, dos econômicos, subprodutos, enfim, sim, mas você realmente precisa aproveitar o caso concreto. Mas, para não fugir completamente à resposta, se eu fosse falar de alguns impactos que são específicos das terras raras, e que eu chamaria assim a atenção, a questão do consumo de água, porque a gente fala de um beneficiamento que é complexo. Então, o consumo de água pode ser excessivo. É importante ter atenção a isso. É importante ter atenção ao tratamento dos resíduos, porque sim, eles podem ter substâncias contaminantes, da mesma forma que eles podem ter subprodutos favoráveis. E a própria sociedade que está ali no entorno dessas regiões. E desmatamento. O desmatamento, ele é um impacto que pode acontecer ele é, vamos dizer assim, quase que intrínseco à atividade de mineração. E como eu falei no caso dos elementos terras raras, vai depender do caso concreto. Porque você pode ter, por exemplo, uma região em que você tenha uma substância mineral que acontece no nível mais raso, e aí você suprime aquela região, mas você não tem um aprofundamento, por exemplo. Você pode acontecer em áreas que já tiveram a conversão da vegetação para um outro uso e que, portanto, também não vão ter um desmatamento expressivo. Da mesma forma que você pode acontecer numa região que você vai ter uma supressão da vegetação considerável. Você comentou das populações que vivem ali em torno dessas regiões que podem ter exploração de terras raras, que já tem hoje em dia, né? Você considera que no Brasil tem lacunas ainda em relação à responsabilidade socioambiental? Nós temos normas que, a princípio, atenderiam e garantiriam que, finalizadas, por exemplo, no caso do passivo ambiental, finalizadas as atividades de aproveitamento mineral, aquela pessoa jurídica ou física responsável também se responsabilizasse por seu passivo ambiental. Na prática, nós não vemos isso acontecendo. E aí aqui eu vou retomar a fala que a gente teve sobre o PL 2780 de 2024, porque ele realmente é um marco regulatório importante, porque ele organiza e disciplina a política mineral voltada a essas substâncias, mas ele carece, assim, para ele se efetivar, ele depende de instrumentos infralegais que vão regulamentá-lo. E, de forma geral, eu sinto, em relação à responsabilidade socioambiental que você trouxe, que ele deixa a desejar. O que eu penso também que é uma dificuldade é que ele não é tão específico em relação aos critérios de priorização em relação ao licenciamento. E como que as terras raras podem ser importantes para a transição energética? Os elementos terras raras, eles são aplicados em muitas tecnologias, são fundamentais ou que otimizam e favorecem as tecnologias empregadas em fontes de energia renováveis e limpas.
Então, eles são fundamentais por isso. Mas é importante dizer que os elementos terras raras em si não são fontes de energia limpa. Eles são importantes por um outro motivo, porque eles estão inseridos na produção de equipamentos, tanto, por exemplo, para turbinas eólicas ou motores de veículos elétricos, mas é importante que a gente não pense que ele é em si a fonte, apesar da sua grande importância. Tá certo, Laís. Muito obrigada por essa entrevista, por esclarecer vários pontos, né, sobre esse assunto que muita gente está interessado agora, né? Muito obrigada. Eu que agradeço por ser uma ponte entre algum nível a atuação legislativa e o conhecimento técnico e a sociedade que fica curiosa e interessada em saber naquilo que nós estamos trabalhando, que é tão importante para o Brasil. Vamos conferir agora mais destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Pela primeira vez desde 2019, a área de vegetação nativa desmatada no Brasil ficou abaixo de 1 milhão de hectares. Os dados são do MAP Biomas. Em 2025, a redução do desmatamento em comparação ao ano anterior foi maior que 20%. O Pantanal foi o bioma que teve maior redução de área desmatada, queda de 48,4% em relação a 2024. Já o bioma que mais sofreu foi o Cerrado, com a perda de aproximadamente 540 mil hectares. No Dia Mundial dos Oceanos, um relatório da ONU alertou sobre a crise que os mares enfrentam. A terceira avaliação mundial dos oceanos aborda a importância das águas para a vida humana e destaca pontos de atenção, entre eles o aumento das temperaturas. Aproximadamente 16% do aumento total do calor acumulado dos oceanos desde 1955 ocorreu a partir de 2018. O nível do mar também continua a subir, passando de menos de 2 milímetros por ano antes de 2015 para 4,3 milímetros por ano em 2023. O relatório completo pode ser conferido em woa.un.org. O Senado promoveu uma sessão especial em celebração à data. Especialistas e autoridades destacaram a relevância e a necessidade de preservação das águas para o futuro e o potencial econômico do uso sustentável dos recursos que vêm do mar. O aumento da poluição compromete a biodiversidade marinha, contamina cadeias alimentares e afeta diretamente setores econômicos estratégicos como a pesca, o turismo e o transporte marítimo. Além disso, agrava os efeitos das mudanças climáticas, compromete a subsistência de milhões de famílias e impõe custos crescentes à economia global. Não podemos ignorar esses riscos. Que o Dia Mundial dos Oceanos seja mais do que uma data simbólica, que seja um convite à ação, à responsabilidade e ao compromisso com o futuro. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Em comemoração aos 20 anos do programa, o jornalista César Mendes conta como foi a visita da nossa equipe em 2006 a um abrigo de uma espécie exótica da nossa fauna, o papagaio de cara roxa. Até o próximo Ecocenado! Uma outra pauta que a gente fez em Curitiba foi essa com o pessoal da SPVS, que é uma ONG que tem um projeto de conservação do papagaio da cara roxa. Essa matéria, a gente se deslocou até essa ilha, que fica próximo lá de Paranaguá. Nós chegamos lá na ilha e fomos acompanhando os monitores lá da SPVS para ver os ninhos, que eles faziam uns ninhos artificiais para poder o pássaro se reproduzir e tudo. A gente estava na expectativa que ia chegar lá e ia ver o papagaio da cara roxa, ia ver os filhotinhos no ninho, mas quando o mateiro que ia nos acompanhando, uma pessoa lá da região mesmo, subiu a escadinha, que ele chegou lá em cima, não tinha. Ele falou, não estão mais aqui. Aí o biólogo foi, olhou e disse, não, provavelmente eles ficaram maduros e voaram, porque não tem nenhum indício de que tenham sido predados ou alguma coisa desse tipo.
Mas o fato é que até aquele momento a gente não viu o tal do papagaio que nós fomos lá ver, né? E andava uma pessoa com uma antena daquelas, porque eles tinham sinalizadores para tentar ver onde eles estavam. A gente andou o dia inteiro naquela ilha, não achamos o tal do papagaio. Então a gente falou, bom, como é que a gente faz? Vamos perder esse material, um dia aqui de trabalho perdido, para nós, né? Seria muito, né? Uma perda muito grande. Aí fomos dormir na pousada de noite e até a revoada no dia seguinte, que é um local onde eles vão pernoitar, e aí de manhã cedo sai aquela revoada. Só que aí o biólogo nos disse, olha, mas com esse tempo chuvoso não vai ter revoada, não adianta ir lá. Aí nós combinamos, bom, mas a gente pode pelo menos tentar ir lá, porque aí a gente mostra, fala que não teve, mas que é ali que tem e tal. Então nós saímos cedo, chegamos lá na ilha e nada, né? E eu disse, bom, então vamos gravar pelo menos o encerramento aqui do programa, né? Aí preparamos tudo ali no barco, o barco na água ali, aí começamos a gravar. Nós viemos aqui terminamos essa edição do Ecocenado aqui nesse ponto, onde os papagaios da cara roxa vêm dormir, de manhã geralmente tem uma revoada, mas hoje com esse tempo e tal, não sei o quê. Eu tô lá gravando, aí eu escutei um crau, crau. Aí eu perguntei, e o biólogo do meu lado, né? Que ele ia explicar porque que não teve a revoada. Eu perguntei, e aquele ali, não é o papagaio? Aí o Helder, vira a câmera, fecha zoom, o papagaio passa lá em cima. Ele, deve ser um casal que resolveu e tal, não sei o quê. Termina aqui o Ecocenado. A gente não acreditou, né? A gente falou, gente... José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua. O meu cronista nunca está em paz. É uma primeira questão, entendeu? Porque com todas as contradições desse meu cronista, que também são muitas, que eu não sei explicar direito, mas são muitas, com todas as contradições, ele é um homem que sente. Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quanto mais você descobre a doença mais cedo, melhor ainda, né? Já pensou, você vai procurar ir no médico depois que a doença já está, né? Eu perdi um irmão assim. Prevenir, começar a tratar antes, no início, porque depois fica um pouco... Tem tratamento, mas já não é mais tão eficaz como se você fizer a prevenção. Importante começar o mais rápido possível, justamente pelo tanto de doenças que aparecem também, não só por isso, né, pelo câncer também de útero. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. A Constituição criou o SUS, Sistema Único de Saúde, em 1988. 2 anos depois, veio a regulamentação. O SUS abraça-me realmente a mulher quando a gente fala na questão da prevenção? A gente tem algumas dificuldades, alguns desafios que eu acho que são tarefas aí para nós como profissionais da saúde, mas também para pessoas que servem ao SUS, né? Então, a primeira dificuldade que eu vejo é a questão do acesso. Então, ao acesso às campanhas preventivas, etc., ele não é universal. Então, a gente tem um acesso que é dificultado, acho que por 2 fatores principais: a barreira física. Então,
dizer que o acesso, por exemplo, de uma mulher que vive na zona rural é o mesmo de uma pessoa que vive num grande centro, a gente estaria mentindo. Então, a gente tem uma questão da acessibilidade física, mas a gente tem um acesso também de desigualdade social. Então, se a gente pensar que nós temos, por exemplo, mulheres periféricas que têm menos condições socioeconômicas, elas têm menos acesso à saúde. Não só pensando em recurso financeiro, mas também pensando em tempo para fazer os exames, em tempo para ter esse acesso à saúde. Porque é muito complicado, muita burocracia para poder marcar, demora demais, às vezes você precisa de um exame com urgência, sei lá, para essa semana. Aí eles vai lá, marca, daqui 20, 30 dias você tem uma vaga sem horário disponível. Então é meio complicado a rede de SUS. Minha avó, ela é idosa e ela não ia no ginecologista, não cuidava da saúde. E agora, nesse momento que ela já está com a idade avançada, né, ela descobriu que ela está com câncer no ovário. E já está um câncer avançado. Ela poderia ter descoberto antes ou até mesmo evitado se ela procurasse se cuidar. A importância é que você lá detecta uma patologia logo assim no início, né? E você tem como ter a cura, né? Ou pelo menos, é uma coisa crônica. Então você pelo menos tem a prevenção e tem o controle disso, né? Para que você não venha ter problemas muito mais sérios depois. O ser humano tende a negligenciar, né? Com a saúde. Então, quando está tudo bem, não está sentindo dor, estou bem. Quando começa dor ou algum sintoma mesmo de alguma coisa anormal, aí é que eles procuram, né? Elas meio que assim, não estou sentindo nada, para que ir lá? Estou bem. Eu não tenho essa regra geral, tem que fazer. Saúde a gente precisa de imediato, né? A gente não escolhe, não marca a data de quando a gente vai ficar doente ou quando precisa de um exame. As pacientes estão chegando com idades mais cedo para fazer uma avaliação. Hoje a gente tem uma divulgação mais ampla, principalmente relacionada à coleta de preventivo, principalmente relacionada aos exames de rastreio, então tem uma divulgação maior. Em Brasília, que nós temos uma população mais esclarecida, a gente acaba tendo uma maior ampliação de acesso. Mas quando a gente fala no Brasil, que tem uma diversidade muito grande, às vezes a dificuldade de acesso acaba acontecendo. O que eu vejo é que a preocupação das mulheres está a cada dia aumentando. Desde muito cedo, de mocinha, que eu faço. Nesse check-up é onde é feito tudo, assim, as mamografias, ecografias, Papa Nicolau. Então, é onde se descobre o diagnóstico precoce e que tem toda uma diferença no tratamento. A partir do momento que eu tive a minha vida sexual ativa, eu já comecei, né, a ir no ginecologista, fazer prevenção. E a partir do momento também que eu tive bebê, né, que é muito importante também para a mãe e para a criança também, né. Sempre fazia a prevenção, tudo direitinho, né, a prevenção, o exame, o alto, né, do toque, tudo fazia, tudo dando normal. Só que esse foi silencioso, aí depois eu comecei a ficar preocupada, mas graças a Deus está no controle. Marilda e Luciana, mãe e filha, e vem um netinho por aí. A gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas aqui nós temos muitas histórias de prevenção e prevenção feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Marilda, essa história de prevenção começou muito cedo. Eu vou falar a verdade, né? Não tinha tanta preocupação. Desde quando, então, minha mãe teve câncer, né? Minha mãe teve câncer, aí veio a preocupação muito grande, porque minha mãe, graças a Deus, ainda teve como ter a cura, né? Tirou os seios dela todinho, mas minha mãe foi curada, graças a Deus. Fez o tratamento tudo certinho pelo SUS. Aí, depois disso, eu me preocupei, falei para as pessoas que devem sim fazer o exame, né, de câncer, pré-câncer de mama, tem que ir no ginecologista sempre para saber como é que tá, né, o útero da mulher, porque o câncer de mama e do útero, gente, muita gente aí, perde a vida por causa de pouca coisa. Na verdade, eu só fui no médico depois da primeira meno, né, que eu tive ao médico, mas eu fui mesmo quando engravidei. A verdade é essa, a minha geração, eu pelo menos fui nesse tempo. Na minha família todos vão. Agora, por fora, é quando estou sentindo dor. Você não vai procurar um médico? Não, mas é só uma dorzinha. Eu falei, mas procura. Não, mas é só uma dorzinha. Essa preocupação com a prevenção, vacinação,
já existia? Já assim, eu sou da saúde, né? Sou técnica de enfermagem, vacina, então minha prevenção sempre foi em dia, né? Até porque a gente também luta pela saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, então a área da saúde é bem voltada para essa parte, sim. Nos seus contatos, no seu dia a dia, essa prevenção está acontecendo? As mulheres mais jovens estão chegando para fazer essa prevenção ou ainda existe uma certa resistência? Ainda existe uma resistência, principalmente entre o meio dos jovens, né? Porque, assim, você vê que a adolescência, eles não levam tão a sério uma prevenção, não levam tão a sério as consultas periódicas de rotina, né? Ginecologista. Assim, entre os jovens é mais difícil. Agora, a mulher, quando está mais madura, ela já segue mais certinho o tratamento, a prevenção, as consultas, a rotina. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente e o desfecho seria realmente mais favorável. Temos algumas pacientes relacionadas principalmente a câncer de mama, pacientes que acabam não fazendo mamografia oportunamente e aí a gente acaba detectando o câncer em estados mais avançados. A mamografia, ela vê uma lesão precursora de câncer de mama, né? Então a gente vê microcalcificações, isso a gente consegue ter um rastreio mais inicial. Quando eu vou, é um período assim, quando às vezes passa aquele ônibus aquelas consultas rápidas, sabe? Mas quando eu fui, já fui atendida, graças a Deus, aonde eu vou nos hospitais, sou atendida. Na carreta, né, quando tem da mulher, né, muito bom, é um encaminhamento que vai e soluciona. É assim que eu estou participando, né? Então, quando tem, eu tô lá. Eu conheço, sim, pessoas que, através da carreta da mulher, fez mamografia e tudo e conseguiu atendimento, sim. Conheço, sim. André, fala pra gente, que programa é esse? Saúde da Mulher, que vem aqui oferecer para essas mulheres aqui que estão trabalhando nesse estabelecimento comercial, que muitas das vezes não conseguem sair daqui para ir para um posto, para um UBS ou procurar algum local que esse exame é oferecido. E nós viemos aqui, pertinho delas, entregar prevenção, mamografia e muito mais do que isso, né? Esperança de um diagnóstico precoce que possa levá-las a um tratamento e até mesmo a uma cura de algo que a gente possa descobrir ao longo desse caminho. Em 2025, esse programa alcançou 3.400 mulheres nos 2 exames. Já em 2026, até maio, nós já vamos para 1.400 mulheres que foram alcançadas com esse programa. A gente não fica num lugar fixo, a gente tem essa capacidade da itinerância, por conta da carreta, e a gente vai aonde as pessoas estão, aonde quem mais precisa é onde nós queremos estar. Eu fiz a inscrição e eu acho assim, que tem muita valia esses exames, porque tem pessoas de baixa renda que não têm condições, né? Mulheres, às vezes por não ter tempo, e aí essa oportunidade que o SESC está criando para a gente, para as mulheres, está sendo uma oportunidade muito boa. Exames que podem presenciar doenças graves e com isso a gente aproveita para fazer, né? E ter um preventivo, que já é o nome, né? Para não ter essas doenças, isso é bom. Meu marido trabalha aqui no shopping, né? Aí eles fizeram a divulgação, aí ele mandou o link, entrei no link, fiz o meu cadastro lá e marquei a mamografia e o preventivo. Já procurei pelo SUS, mas nunca consegui atendimento por causa da demora, né? Aí sempre que demora muito, aí eu vou e faço particular. E quando eu acho essas oportunidades assim, eu aproveito. As mulheres, elas chegam, né? A gente faz algumas perguntas de anamnese, então assim, eu preciso entender um pouco o histórico dessa mulher, né? Essa mulher, ela já teve filhos, ela teve algum aborto na vida, como é que foram esses partos, né? Se ela já teve gestações cesárea, né? Ou se foi parto natural, se ela faz uso de algum método contraceptivo, se ela tem um histórico na família de câncer de colo de útero e de câncer de mama, então a gente sempre pergunta, né?
se ela tem esse histórico e se ela tem alguma queixa específica, né? Se ela tá sentindo alguma outra coisa que foge do fisiológico, né? Do normal, do que ela já conhece. Tendo alguma alteração, alguma coisa que a gente identifica que precisa de uma atenção, a gente marca uma consulta de retorno com essa mulher para orientar. Às vezes ela precisa de uma medicação, né? Apresentou alguma infecção, a gente faz esse tratamento. É uma parceria com o Hospital do Amor, Barretos, onde eles fazem os exames, o laudador vai laudar e em até 30 dias esse resultado é entregue para esse paciente. A gente manda para um local que a gente marca de entregar, por exemplo, aqui no shopping tem uma parceria com esse shopping, então esses resultados vêm para cá e aqui elas vão receber em envelope fechados, lacrados e recebe esse laudo. Fora isso, eles vão buscar nas nossas unidades, em qualquer tempo, a gente guarda esses laudos, eles ficam guardados por um bom tempo e a mulher tem acesso a isso quando que ela precisar. O exame ginecológico, eles eram um desconforto, né? Tem a questão da vergonha, muitas vezes as mulheres elas têm. Então a gente tenta dar uma maior quantidade de informações e também acalentar o coração dessa mulher, assim. Em outubro nós estávamos na Praça do Relógio atendendo a população. Chegou uma pessoa e não tinha mais vaga para atendimento, nós temos uma capacidade instalada diária. E ela chegou pedindo atendimento, que precisava muito. E a gente conseguiu encaixar ela numa consulta de enfermagem. Na consulta de enfermagem, a enfermeira verificou que a mama dela realmente estava com alteração e que o caso dela precisava de uma atenção maior. Nesse mesmo dia, a gente conseguiu encaixar essa paciente para mamografia. Ela fez o exame, a gente falou com o pessoal de Barretos, pedimos urgência no laudo dela. O laudo dela veio um pouco antes dos 30 dias e ela já foi encaminhada para o médico com esse laudo, para o nosso médico. Nosso médico já fez um relatório, já encaminhou ela para o SUS. Essa mulher já fez a cirurgia e já está fazendo tratamento, ela estava com câncer já. E aí ela nos procurou depois, posteriormente, para falar que já tinha ido para a regulação, que tinha conseguido fazer a cirurgia, que já estava em tratamento e é uma gratidão muito grande por parte de toda a equipe, né? Quanto mais exames que tiver para a gente fazer, melhor é mamografia e a prevenção. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de conhecer esse próprio corpo, né? As mulheres faltam conhecimento, às vezes, sobre si. Então, nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Existe um corrimento que ele vai ser normal, mas existe um corrimento que, às vezes, vai ser oriundo de uma inflamação, uma infecção. E eu acho que isso tem uma dificuldade, às vezes, da mulher conseguir identificar o que é um corrimento que é normal, porque é a lubrificação do canal vaginal dela, e o que realmente é um patógeno, algum micro-organismo que está atuando ali causando alguma infecção, né? Então é uma coisa que, assim, quase todos os dias a gente tem que orientar as mulheres que às vezes o que ela acha que é um corrimento, que é uma coisa que faz parte mesmo do corpo dela, é só o funcionamento orgânico, né? Talvez uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Em 2026, o SUS pode criar uma rotina para oferecer avaliação médica completa e periódica da saúde da mulher. O projeto no Congresso prevê exames anuais, prevenção contra doenças como, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol, saúde mental e campanhas educativas também estão previstas. A gente sabe que essas doenças crônicas não transmissíveis, na imensa maioria, são absolutamente evitáveis se fossem tomadas as precauções, fossem feitos os exames previamente. Esses fatos evidenciam que é preciso utilizar estratégias de promoção da saúde, rastreamento e acompanhamento periódico para o manejo das DCNTs, que têm melhor prognóstico quando identificadas em estágios iniciais. E nesse contexto, cumpre reconhecer que o SUS já desenvolve importantes políticas públicas voltadas à promoção da saúde da mulher, sendo a principal delas a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. A adoção sistemática de medidas preventivas também pode contribuir para a sustentabilidade do próprio SUS
ao reduzir a incidência de doenças em estágios avançados e a necessidade de tratamento de maior complexidade e custo. As pessoas às vezes pensam, deputada, que nós estamos trabalhando para interesse de mulherzinha, mimimi. Não, isso significa o interesse de todos nós brasileiros. Isso aqui fica na saúde primária, a saúde básica, que é quem faz a prevenção, é quem vacina, é quem faz o preventivo, é quem cuida do hipertenso, do diabético e assim por diante. Então, é uma saúde primária que eu venho mostrando isso para os gestores municipais, que ou eles organizam a saúde primária ou eles podem colocar uma UPA em cada esquina, não vai dar vencimento. É importante que nós possamos ter esse programa de exames periódicos. Com isso, certamente a gente reduz os gastos lá da correção. Fica muito mais barato prevenir do que corrigir. Acho importantíssimo que as mulheres, via o SUS, tenham acesso a toda a saúde preventiva, que elas possam fazer todos os exames, inclusive exame de câncer, né? Tem câncer de mama, enfim, por exemplo. E esse projeto vai nesse sentido. Historicamente, a saúde da mulher e a saúde preventiva, sobretudo, ela está ligada ao quê? Ela está ligada à maternidade, ao sistema ginecológico e reprodutor da mulher. Só que a gente esquece que hoje a maior causa de mortes em mulheres são doenças cardiovasculares. E quantas campanhas nós temos para falar de doença cardiovascular na mulher? A doença cardiovascular, ela mata mais do que o câncer de mama. Nós esquecemos de outros atributos de saúde da mulher, então saúde mental, as vivências de violências, né, que nós podemos viver como sendo mulheres. Então, eu acho que tem uma complexidade aí que muitas vezes o SUS como um todo, mas também nós como profissionais da saúde deixamos um pouquinho a desejar. O ginecologista ele é visto como o clínico geral da mulher. Então, muitas vezes, a paciente acaba procurando o ginecologista para fazer um rastreio, um check-up ou alguma coisa relacionada. Esses exames laboratoriais, essa aferição de pressão arterial, esse cuidado clínico, ele acaba sendo incluído no consultório ginecológico. Sempre que a gente pensar em prevenção, sempre ter esses exames preventivos e esse cuidado preventivo muito grudado com a prática baseada em evidência, esse é o primeiro ponto. E aí, falando de exames propriamente dito, eu vou incluir nos exames o exame clínico, né? Então, assim, pensando, por exemplo, na doença cardiovascular, que é a doença que mais mata mulheres, a gente tem que lembrar que um indivíduo adulto, uma mulher adulta, ela deve medir a sua pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. Pensando também em doença cardiovascular, tem uma periodicidade, por exemplo, na coleta de exames de colesterol total, frações, triglicérides e também de glicemia. Hoje a gente tem algumas coisas muito prevalentes, como obesidade, como fatores de risco de sedentarismo. Isso acaba influenciando nas doenças cardiovasculares. E aí, pensando nisso, o rastreio, principalmente de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, elas são bastante importantes. E aí, exames subsidiários como função renal, função hepática, isso pode ajudar a gente a ter um norte relacionado a diagnóstico e prevenção de doenças mais crônicas ou cardiovasculares. A vacinação do HPV, ela foi incluída no Sistema Único de Saúde em 2014. Então, em 2024, ela fez 10 anos. Só que, o que aconteceu? A gente tem aí, houve uma oferta da vacina para pessoas, tanto homens, meninos quanto meninas, antes mesmo de ter uma vida sexual. Então, esse era a maior vontade, digamos, né, de ter essa vacinação antes mesmo do início da vida sexual. Vacina é um meio preventivo que tem que ter e que vai ajudar e prevenir futuras doenças, né? Preconceito contra uma vacina HPV porque mexe com a sexualidade. Temos mitos relacionados à vacina do HPV ou a própria outras vacinas. A gente tem casos
recentes relacionados à vacina de Covid, outras coisas que realmente acabam trazendo desinformação e permitindo com que a paciente não faça a profilaxia adequada, a prevenção. Então, realmente, isso precisa ser trabalhado. Do câncer de colo de útero é uma doença bastante prevalente, principalmente relacionada à parte de HPV. Então a gente vê alguns casos mais emblemáticos, principalmente das pacientes mais jovens, né? Então é um câncer que acaba acontecendo nas pacientes mais jovens, 40, 50 anos, e essas pacientes acabam detectando mais com um diagnóstico mais tardio, sendo que com o preventivo a gente também tem lesões precursoras com possibilidade de terapêutica completa. Então a gente tem até possibilidade de cura numa detecção precoce. Quando você faz um exame regularmente, você sabe o que está no seu corpo, do jeito que está, como que está cada partezinha. Então acho que para se prevenir você tem que fazer exame, não tem muita lógica não fazer. Luciana, tem algum exame específico que você faz agora no pré-natal, mas que você já sempre teve preocupação de fazer anualmente? Existe assim, um check-up que você... Sim, o check-up geral do exame de sangue, né? Para saber se tem anemia, como que tá as vitaminas, como que tá o tireoide. Eu sempre faço uma vez por ano essa rotina dos exames. E sempre pelo SUS também. Isso já tem tempo que você tem essa rotina? Sim, acho que já tem uns 6 anos que eu tenho essa rotina. Desde quando eu entrei para a área da saúde, que eu vim estudar, saber a importância do acompanhamento para prevenção mesmo, né? Essa ampliação de detecção precoce, eu acho que realmente é o enfoque principal para a prevenção primária de desfechos desfavoráveis. A Luciana até esqueceu de falar, né, sobre a prevenção. Ela fez um negócio no seios, ela ficou até assim chorando, né, porque deu alguns nódulos nos seios dela. Aí ela ficou chorando e preocupada, aí foi ver, não era nada, né? A mulher, quando ela está chegando à menstruação, dá uns nódulos, né? Foi só a preocupação mesmo. Por isso que é importante a rotina com consultas, né? Para prevenir antes que aconteça o pior. Prevenção salva vidas, mas ela só é efetiva quando chega a todas as mulheres. E é isso também que significa garantir acessibilidade nos equipamentos para que todas as mulheres cheguem. Fazer exame com frequência não é só para quem tem doenças, não é só para quem está sentindo algum sintoma, mas é realmente necessário. É como se fosse tomar banho, fazer exame com frequência. Você precisa fazer aquilo regularmente para que você possa cuidar da sua saúde e se resguardar contra doenças futuras. É muito importante a gente prevenir, assim, que o desconforto ele não se compara ao que, às vezes, se a gente identificar alguma alteração para poder tratar o quanto antes, se colocar na balança, né? Então... Descobrindo cedo, a chance de você se curar é mais fácil, né? O tratamento é mais rápido, menos doloroso. E aí você tem uma chance maior de se recuperar. De gente que tem tantas outras tarefas, tantas outras atribuições, que cuidar da gente também seja a nossa prioridade. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. Emissoras legislativas de rádio e televisão debatem a TV 3.0. Os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi.
grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. 12 de junho, Dia dos Namorados. E aí, já é hora de falar sobre contratos, sobre patrimônio? Está morando junto? Pensa em casar? Será que você está, neste momento, protegido juridicamente? Neste TV Senado Live, vamos tirar as dúvidas e mostrar os cuidados que devemos ter quando decidimos estar numa relação amorosa. Vamos conversar com a advogada especialista em direito de família, Marília Pedroso Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias. Minha colega Cibele Nunes traz a sua participação, está ligada aí nas redes sociais e me ajuda na condução deste programa. Bom, meninas, sejam todas muito bem-vindas aqui hoje. Obrigada por estarem aqui com a gente no TV Senado Live. Uma delícia. E vamos lá, né? Porque esse tema é quente, a gente já recebeu perguntas aqui do Brasil inteiro e eu vou começar, Marília, com uma pergunta aqui do Miqueias, ele que é lá do Paraná, né? Ele pergunta assim, quais critérios diferenciam juridicamente namoro, união estável e casamento? Bom dia, Sara. Quero começar aqui saudando toda a nossa audiência, também a Cibele, minha querida amiga, doutora Maria Berenice Dias, e falar aqui para o meu conterrâneo, então, né, nesse Paraná chuvoso aqui de hoje, que essa é a pergunta que não quer acabar, né? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que alguém poderia fazer, porque hoje, né, talvez o que norteia aqui essa nossa live é realmente a dificuldade de tornar rápido, fácil, claro, né, a diferenciação entre namoro, união estável e casamento. Então,
num primeiro momento, a gente tem que entender que um relacionamento de namoro, ele é um relacionamento afetivo, amoroso, mas que ele se diferencia da união estável e do casamento porque ele não gera efeitos jurídicos. Então, o que a gente quer dizer com isso, né, para as pessoas que estão nos ouvindo? Se você está namorando com alguém, quando você terminar esse relacionamento, cada um vai seguir livremente aí a sua vida e não vai ter, né, cabimento nenhum tipo de pedido de pensão alimentícia, partilha de bens, né, algo nesse sentido. A união estável e o casamento hoje estão muito parecidos, né, para alguns juristas, assim, eles quase que são figuras equiparadas, né? Então, o que muda, né, é um pouco a maneira de constituir. No casamento, a gente tem, assim, nossa, muitas solenidades, a pessoa, né, não tem dúvida que está casada, porque ela precisa, né, proceder aí a diversos atos, ela precisa procurar o cartório, precisa, né, fazer uma série de formalizações, entregar certidões, né, o casamento tem a sua celebração, então ele é um vínculo jurídico que fica mais claro quando ele é constituído. E aqui, a grande sacada é que a união estável, ela também, claro, ela pode ser formalizada e tudo mais, inclusive nos cartórios, mas o nosso Código Civil, no seu artigo 1723, ele vai falar que uma união estável é uma união pública, contínua, duradoura e que tenha o objetivo de constituir família. Então, ele não exige que exista, né, uma formalização, que as pessoas coloquem isso no papel. Então, se você estiver vivendo um relacionamento com alguém nesses termos, puxa, às vezes você pode nem saber, ou você já está numa união estável, né? E aí, quando encerrar esse vínculo, você vai ter uma série, né, de consequências jurídicas, como essas que a gente comentou agora há pouco, né? Pode ser que você tenha que fazer uma partilha de bens, que você, né, tenha que pagar pensão alimentícia, todo esse pacote que normalmente as pessoas têm facilidade de perceber que ocorre quando casam, né? Então temos uma diferença grande. Agora, hoje percebemos que o namoro tem, em algumas situações, assim, Sara, ficado muito parecido com uma união estável. Porque hoje as pessoas às vezes namoram por muito tempo, né, por muitos anos. Hoje nem todo mundo namora necessariamente porque está conhecendo aquela pessoa e quer noivar, quer casar, quer ter uma união estável. Muitos casais que querem simplesmente viver ali aquele relacionamento. Então, hoje a gente tem visto assim que é importante que o casal deixe bem claro que está só namorando, porque senão pode ali haver uma confusão com uma união estável. As coisas estão mudando mesmo, né? E as pessoas estão casando mais, estão se relacionando mais. Doutora Maria Berenice, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. E a gente já tem uma dúvida. Deixa só, antes de eu fazer uma complementação. Claro. Eu quero dizer que é uma alegria, sabe, cumprimentar vocês para trazer esse debate, que todo mundo quer muito saber informações. É que, assim, na união estável, e às vezes é isso que as pessoas confundem, né, Marília? As pessoas acham que tem que morar junto. E que se não morar juntos, então não é união estável. Não é bem assim. E também diz assim, não, mas era uma relação aberta, onde não existia fidelidade, enfim, então não seria uma união estável. Isso também não leva por si só para deixar de ser reconhecido uma união estável, o fato das pessoas não viverem, às vezes, sob o mesmo teto, e nem ser fiel ao outro também. Isso não descaracteriza uma união estável, se estão presentes todos os outros elementos. Agora pode perguntar. Maria Berenice, a gente já recebeu uma dúvida aqui muito boa da Rebeca, que é lá de São Paulo. Ela fala assim, e se o cônjuge não quiser trabalhar, não quiser compor renda, mesmo assim ele vai levar metade dos bens e do patrimônio na hora da separação? Essa é boa, né? É que assim, depende do regime de bens. Quando as pessoas vão casar e não dizem nada com relação ao patrimônio, porque sempre é um tema complicado de falar, né? Parece que quando fala em dinheiro, parece que um está sendo interesseiro, ou outro não está querendo, ou um relacionamento sério, assim, porque já está pensando, né, em dinheiro. Então, quando as pessoas não dizem nada, nem no casamento, nem na união estável, o regime dos bens é o da comunhão parcial. Esse é o regime que chama legal.
Se ninguém escolheu outro regime, é esse que vigora. Que aquele, assim, o que é meu, o que é teu, o que for adquirido depois do início do relacionamento, ou do casamento, ou do reconhecimento da existência da união estável, é metade de cada um. Não interessa quem foi que desembolsou, quem foi que pagou, quem é que entrou com o dinheiro, enfim, é metade de cada um. Mesmo que ele não trabalhe, Rebeca, isso tem que entrar na racha. Eu confesso que isso até parece injusto pela forma que você está colocando esse questionamento, mas isto vem para haver um certo reconhecimento de que essas atividades de cuidado, sabe? Essa mulher que historicamente sempre ficou dentro de casa, cuidando da casa, de filho, de marido, enfim, isso nunca parece que teve valor jurídico. Então, ela não faz nada. E quem sai para trabalhar sou eu, então é injusto, sabe, dividir o patrimônio com ela, porque ela só ficava em casa. Mas, assim, essa atividade do lar, que hoje em dia se chama dever de cuidado, sabe, isso tem um valor econômico. Nunca foi reconhecido, porque nós brincamos sempre de bonequinha, de panelinha, então, para a gente casa tem que continuar fazendo isso, sabe? Então, quer para um lado, quer para o outro, tem que dividir. Agora, só tirando uma dúvida, a união estável, a pessoa pode chegar no cartório e falar, eu quero separação de bens, não é isso? Esse é o meu regime, por exemplo. É isso aí. No casamento, né, antes do casamento, pode ir no tabelionato para fazer uma escritura pública de pacto antinupcial, escolhendo o regime de bens. Não necessariamente o regime da comunhão universal, o regime da separação total, dá até para dar uma misturada, assim, né, no regime. Pode criar um regime só seu. Olha, vai ser assim, dessa forma, algumas coisas vão se comunicar, outras coisas não vão se comunicar, por exemplo, há essa possibilidade. A casa que eu já tenho, esse vai ficar só para mim, mas o que nós comprarmos depois vai ser junto, isso dá. O que está pegando uma moda agora, mas que ainda não está na lei, e isso às vezes pode gerar alguma injustiça, né? É as pessoas fazerem um pacto dizendo assim, olha, o regime é o da separação, mas o dia que nascer um filho passa a ser o da comunhão parcial. Só que assim, isto não fica dentro da certidão do casamento, por exemplo. Então, as pessoas que vão fazer algum negócio como essa, vai estar escrito lá, só que é o regime da separação, sabe? Essa alteração que se chama a cláusula sunset, que é pôr do sol, ou seja, a troca de regime depois de um tempo, está no projeto da reforma do Código Civil. Eu acho válida, mas isso precisaria constar, então, na certidão tanto de casamento quanto nesse contrato de união estável, né? Que não é necessário, na união estável, se ter algum documento, nem como a Maria disse, comprovando a existência, vamos viver junto ou estamos vivendo junto e tal. Só que assim, na união estável, que a gente nunca sabe quando é que começa. Eu uma vez tive um cliente que chegou lá com a nota fiscal da compra da aliança, querendo provar que ali começou a união estável, sabe? Eu me lembro que ele ficou muito bravo por causa disso. Então, assim, o termo inicial é difícil, até judicialmente, de ser comprovado. Mas o que se chama ato-fato jurídico, ou seja, é algo que se constitui com o passar do tempo. Quando é que a convivência se torna pública, contínua, duradoura, e essa finalidade de constituir família é um dado muito complicado de se identificar, porque muitas vezes os homens acham que estão só namorando e as mulheres juram que estão vivendo em união estável. Então, assim, eu acho significativo as pessoas firmarem um documento, que pode ser até particular, ali não existe, pode ser por escritura pública, e elegendo o regime de bens. Só não dá, por exemplo, depois de estar vivendo junto, em união estável, com todas as características legais, bom, agora vamos formalizar a união. Muito bem, então vamos escolher o regime da separação de bens. E dizer assim, olha, este regime vigora desde o começo do relacionamento há 15 anos atrás. Não. A escolha do regime de bens
vigora para frente. Porque tudo que foi adquirido antes, em que existia união estável, mas como não tinha sido formalizado o regime da comunhão parcial de bens, sabe, não dá para voltar para trás. É só marca o regime dali para frente. Tá certo. Doutora Maria Berenice falou aí, pessoal, da reforma do Código Civil, e a gente ainda vai entrar nesse assunto aqui durante o programa. Agora a gente vai falar com a Cibele, que ela tem uma enquete aí, né, Cibele? Isso, Sara. Vamos mostrar para as nossas convidadas. Nós perguntamos para as pessoas ao longo da semana na internet como elas avaliam o impacto de discutir regras jurídicas logo no início do relacionamento amoroso. E a maioria das pessoas disseram que acham necessário, 65% das pessoas. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Bom, eu vou trazer aqui, emendar aqui com a pergunta do Rafael da Bahia para a doutora Marília. Ele quer saber o seguinte: qual é exatamente a finalidade do contrato de namoro? É delimitar a diferença com uma união estável ou tem alguma outra medida que esse contrato traz? Eu acho que essa enquete que vocês mostraram tem muito a ver, né, com a pergunta de qual que é a finalidade do contrato de namoro, porque realmente ele quer quebrar esse tabu que a gente ainda tem muito no Brasil, né, de falar sobre as questões de patrimônio, né, para muitos assim até um anticlímax, mas a gente precisa também amadurecer como sociedade. E assim, se é difícil conversar no começo, não vai ser melhor, né, conversar sobre isso lá quando estiver terminando. Até porque no final dos relacionamentos, às vezes as pessoas estão assim emocionalmente feridas, elas tendem até, né, a ir até para uma energia às vezes um pouco mais vingativa. Então, o melhor realmente momento para fixar as regras de um jogo é antes dele começá-lo, né? Então, a gente incentiva muito que o contrato de namoro seja utilizado como um instrumento para prevenir conflitos e que o casal, de uma maneira dialogada, transparente, idônea, através dele, realize 2 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é essa segurança jurídica, né? Então, vai deixar muito claro, muito delimitado que eles têm um relacionamento afetivo, amoroso, mas que eles não desejam que aquele relacionamento tenha essas consequências jurídicas típicas de uma união estável, né? Então, eles deixam muito claro que o relacionamento é de namoro. Mas também eu quero ressalvar aqui que eu acho fundamental deixar claro que o contrato de namoro também precisa ser visto como um instrumento de responsabilidade afetiva. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente normalizou muito na nossa sociedade, e eu quero dizer isso assim, em muito prejuízo sempre às mulheres, não assumir o status dos relacionamentos. Então a gente vê assim que até nas brincadeiras, churrascos, nas interações sociais, aqueles casais que não fica muito claro, né? Não há até uma uniformidade, como a doutora Maria Berenice Dias colocou, né? Às vezes um acha que está vivendo uma coisa, está se doando para o relacionamento, o outro está vivendo outra coisa. Então, assim, é fundamental que o casal assuma suas expectativas para o futuro, né? Então, ele precisa ser esse instrumento de responsabilidade afetiva. Eu já tive muitas vezes consultas de mulheres que perderam seu período fértil, às vezes, porque foram aos poucos sendo enroladas por parceiros que, quando chegou ali no momento limite, finalmente assumiram que não queriam realmente evoluir aquele relacionamento para uma família, não queriam ter filhos, por exemplo, e aí a outra pessoa, às vezes, teve realmente um prejuízo até irreparável no seu projeto, né, pessoal, no seu projeto familiar. Então, eu acho que a gente tem que ter muita integridade, né, e assumir para o parceiro, para a parceira, quais são as nossas intenções, as nossas expectativas. E é claro, né, os telespectadores que estão nos ouvindo aqui podem pensar, puxa, mas, né, claro que às vezes quando isso ocorrer, talvez esse ato, que deveria ser então um ato, né, preventivo, para evitar conflitos, talvez ele gere uma questão que é o término do relacionamento. E a gente tem que admitir aqui que isso pode acontecer mesmo. Mas aí, talvez, né, seja melhor finalizar dessa maneira, com transparência, com diálogo, do que, né, uma parte, como eu mencionei, às vezes vai levando a outra ali e
né, termina às vezes de uma maneira muito belicosa, né? A gente vê que são casais que depois recorrem ao Poder Judiciário, as nossas varas de família às vezes ficam lá, né, abarrotadas com processos que duram anos e às vezes não permitem que ações que deveriam, né, versando ali sobre crianças urgentes, questões assim da maior importância, às vezes não consigam ser tratadas de maneira adequada, porque a gente tem ali, né, um inchaço de outras ações que são sobre essas dores do final do relacionamento, sobre conversas que não foram feitas durante o relacionamento pelo casal, e aí depois, né, fica ali para a magistrada, para o magistrado resolver. Então, eu, né, sei que a doutora Maria Berenice Dias foi uma magistrada brilhante, né, foi realmente assim, uma magistrada, uma desembargadora que teve inúmeras decisões vanguardistas no Brasil. E eu sempre gosto de manifestar assim, a minha solidariedade aos desembargadores e desembargadoras da área de família, porque realmente a gente vê que muitas vezes há, entre aspas, aqui, né, uma terceirização dos problemas que casais que são adultos, letrados, né, que estão ali em todas as condições para os atos da vida civil, né, e que eles poderiam sim ter feito questões preventivas e tudo, e aí, né, parece que até de uma forma, assim, um pouco até paternalista, eles querem que depois o judiciário dê soluções mágicas, né, para tentar salvar ali aquelas feridas abertas do final do relacionamento. Então, assim, eu acho que aqui, né, hoje, falando da advocacia, assim, falando desse lugar também da academia, né, eu acho que a gente precisa semear na população brasileira mais responsabilidade, né, que as pessoas também despertem para isso, que elas falem sobre isso, que elas tratem, que elas busquem profissionais especializados, se acautelem. Então, assim, eu acho que essa nossa live aqui, Sara, na TV Senado, ela cumpre um papel fundamental, porque a gente precisa mesmo incentivar que as pessoas tenham esse cuidado nas relações que vivem, porque ou bem, né, elas vão fazer uma comunhão de vida e vão ter esses efeitos jurídicos que elas desejam, ou elas realmente precisam já saber qual que é a expectativa do outro, ver se bate com a sua própria expectativa e seguir no relacionamento daquela maneira, né? Verdade, Marília, eu fico já observando lá em casa, viu? Assim, meus pais não podem falar de dinheiro de jeito nenhum, é aquela coisa do mineiro, né? Parece assim, nossa, não pode falar, é coisa de gente interesseira. E a gente vê que depois que a gente tem alguns aprendizados na vida, acaba falando, porque vê que é uma coisa necessária. Então, você que está aí, ó, em casa, converse. É importante, gente, porque a gente não sabe o futuro e não sabe o que pode virar e a gente pode se enrolar muito, né, dependendo do que acontecer. A Laura, por exemplo, vou trazer aqui... Deixa eu dar só mais uma colocação. É assim, ó, hoje, em primeiro lugar, este contrato de namoro, ele não é um ferrolho. Ele não serve assim, bom, então tá, vamos botar aqui, namoro, cada uma na sua e tal. Bom, aí eles continuam vivendo 10, 15 anos juntos, têm filho e tal. E na hora de separar, não, a união estável, não, tá aqui o contrato de namoro, nós temos um namoro, tá? Não. Isso, o que serve o contrato de namoro é para dizer que aqui e agora nós só estamos namorando. Se isso evoluir para um relacionamento que atenda aos requisitos legais, deixa de ser namoro e vira união estável. E tem outra figura, que eu confesso que eu não gosto dela, não sei se a Marília gosta ou não, que é o tal do namoro qualificado. Que eu não conheço namoro desqualificado. Se é que na minha vida, não sei se eu não tive algum namoro desqualificado, acho que todos nós um dia tivemos algum, né? Mas, assim, namoro qualificado é o que busca distinguir, é união estável ou é namoro qualificado? Isso já entrou na justiça. Então, a gente também tem que conhecer um pouco, né, essa realidade, que é aquele viaja junto, vai junto para cá, vai junto para lá, conhece os amigos, vão nas festas e tal.
mas que não tem essa tal de intenção de constituir família, que é um elemento muito difícil de ser comprovado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, assim, muita cautela, né? Principalmente se vai morar junto. Porque morar junto, sabe, normalmente assim, um arpã, aqui não, nós estamos morando juntos, mas não é estável. Essa é a tendência da jurisprudência e tal. Então, para tirar esta quase presunção, que não é absoluta, mas parece, bom, estamos morando juntos, então né? União estável, isso é que precisa ser delimitado e fica essa distinção muito complicada. Mas eu posso deixar um conselho? Claro. Então, assim, de modo geral, as pessoas vão, então, não vamos misturar patrimônio, sabe? Cada uma na sua, o homem trabalha, a mulher trabalha, ou os dois homens trabalham, as duas mulheres trabalham, porque né, existem uniões de pessoas do mesmo sexo. Então, vamos botar que a separação total... Não precisa só ir lá e dizer assim, a separação total de bens, ponto. Porque assim, nós temos que pensar na dinâmica da vida. O que acontece? Então, eu tenho autonomia, eu trabalho, só isso aqui. Mas daí, vamos viver juntos, tudo maravilhoso, e resolve ter filhos. Nasceu o nenenzinho, aquela coisa maravilhosa. E a pendência sempre é essa. Não, mas então, quem sabe tu para de trabalhar para cuidar do nosso bebezinho, para cuidar da nossa casinha. Porque as mulheres sempre tiveram muito esse sonho, né? Que vem da cultura, das bonequinhas. Maravilha! Então, eu vou parar de trabalhar, eu vou se dedicar. Não, pode deixar, eu trabalho, eu banco tudo, isso, aquilo e tal. E segue a vida. O dia que, eu sempre digo, o amor virador... Sabe o que se vê essa mulher que abriu mão do trabalho, no qualificação profissional e tal, com um regime de bens que não dá direito a nada. Então, mesmo adotando, por exemplo, o regime da separação de bens, Sara, não sei se foi assim, cabe fazer algumas colocações, né? Olha, se por acaso um filho, nascer filho... com o caso da separação, sabe, gera obrigação de pagar alimentos durante tanto tempo a mulher, ou é separação total de bens, mas quando do fim do relacionamento vai ficar de propriedade exclusiva dela o imóvel onde nós estamos morando, sabe? Isso é possível de se colocar várias, e que eu vejo que as pessoas não têm esse cuidado de fazer. Eu, quando faço contra esses pactos que a gente redige, a gente não precisa só ir direto no tabelionato, eles vão botar o regime da separação, isso, assina lá, parece que está todo mundo bem. Mas, assim, principalmente com relação a nós, mulheres, nós sabemos que o casamento, ou união estável, sempre gera algum déficit profissional de nossa parte. Que ainda temos essa divisão muito perversa, né, dos trabalhos, das atividades domésticas, e isso tem reflexo, até da parte sobrevivência depois das mulheres. Tá joia. Marília, doutora Maria Berenice, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Destacar, né, frisar que esse é um projeto que está em debate, então você que está aí, acesse o site do Senado, veja como é que esse projeto está, né, participe das audiências públicas, que é importante a gente acompanhar o que está sendo decidido aqui. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição. Não há necessidade de um ritual, de uma prática envolvendo outras ações, porque o passe é uma transmissão de uma energia positiva, vamos assim dizer. É um mecanismo de doação. E a doação efetiva se faz através do coração, do sentimento também. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005.
No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua. O meu cronista nunca está em paz. É uma primeira questão, entendeu? Porque com todas as contradições desse meu cronista, que também são muitas, que eu não sei explicar direito, mas são muitas, com todas as contradições, ele é um homem que sente. Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. PEC da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias pode entrar na pauta do plenário do Senado nos próximos dias. Davi Alcolumbre diz que nunca recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro e que vai até o fim para esclarecer denúncia. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. E avança o projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. A proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e pode entrar na pauta do plenário nos próximos dias.
O presidente do Senado anunciou que vai consultar os senadores antes de colocar em pauta a proposta que prevê aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. É impossível, vou repetir, uma só pessoa atrapalhar a vida de 400 mil trabalhadores do Brasil que prestam um belo serviço à sociedade brasileira. Eu vou ligar de um por um e conforme for a conversa de um por um, esta matéria estará na pauta da deliberação da próxima semana. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Alguém tem que falar que isso aqui é certo. Alguém tem que falar que isso aqui é importante. E não pode uma só pessoa ficar contra o Senado todo ou o Brasil. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10 de junho e agora precisa passar por 2 turnos de votação aqui no plenário do Senado. O texto estabelece regras e critérios para a aposentadoria especial das categorias. A proposta de aposentadoria integral inclui os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Eles vão ter que comprovar 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A idade mínima será de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, mas uma regra de transição vai permitir idades menores para quem já está na atividade. A regra vai valer tanto para quem já é funcionário público, quanto para quem for vinculado ao regime geral de previdência social. E os reajustes vão ter paridade com os funcionários da ativa. A PEC prevê ainda que a União vai ter que ajudar estados, municípios e o Distrito Federal para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios de previdência. A proposta é considerada uma pauta de alto impacto fiscal pelo governo. O presidente Davi Alcolumbre citou as estimativas dos custos que envolvem a medida. Eu recebi um documento da Confederação Nacional dos Municípios informando a presidência do Senado Federal que o impacto desta matéria pode ser 69 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social do nosso país, do Brasil, disse que o déficit no regime geral próprio e nos regimes próprios será de cerca de 28 bilhões de reais, além de aumento dos seus gastos em 24 bilhões nos próximos 10 anos. Assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, como Vossa Excelência destacou bem, que foram bravos soldados no combate à pandemia do coronavírus, que nós vivemos uma grande tragédia no Brasil, onde perdemos mais de 700 mil vidas naquela pandemia. Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Durante a sessão plenária esta semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou ter recebido dinheiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo o senador, as acusações publicadas na revista Veja são um ataque ao poder legislativo e à sua autonomia. A declaração repercutiu entre os senadores. O presidente do Senado criticou o conteúdo da matéria publicada pela revista Veja na semana passada. A reportagem afirmou que ele teria recebido do banqueiro Daniel Vorcaro 30 milhões de dólares depositados em uma conta no exterior. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Davi afirmou que se as alegações publicadas não foram citadas no acordo de delação premiada, o fato é ainda mais grave. Porque não estaremos diante apenas de uma acusação falsa contra o presidente do Senado Federal.
estaremos diante da invenção de um fato inexistente e da tentativa de atribuir este fato a um procedimento oficial para lhe conferir aparência de verdade. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Foi um ataque ao Senado, ao Poder Legislativo e à sua autonomia. Não serei intimidado, não serei ameaçado, não serei constrangido e nem serei chantageado. A declaração do presidente Davi repercutiu entre os senadores, tanto da base do governo como da oposição. Quando o senhor vê essa honra atacada de uma forma injusta e inadmissível, o senhor tem que reagir. E o senhor conta com a solidariedade de todos nós aqui dentro. Eu não acho que a gente deve responder ao erro com outro erro. Eu acho que nós temos que buscar as barras da justiça, a investigação, e conte com a minha solidariedade como líder do governo perante o presidente Lula, para que essas coisas se esclareçam. Não cabe ao Senado Federal, não cabe aos pares que aqui estão, fazer a defesa de quem quer que seja. Vossa Excelência fez a sua própria defesa com a consciência que tem e com o conhecimento de toda a informação que envolve a postura de Vossa Excelência. Mas cabe à instituição Senado Federal cobrar a verdade. A liberdade de imprensa é um princípio constitucional que todos nós não só respeitamos, como defendemos. Mas, por óbvio, a lei em si estabelece mecanismos de defesa para o indivíduo, que está consagrado também na Constituição, quando há injúria e quando há calúnia. Os senadores aprovaram em plenário a criação de um Banco Nacional de Dados de Boas Práticas no combate à violência contra a mulher. Outro projeto aprovado inclui a disciplina de Educação Política e Direitos da Cidadania no currículo obrigatório da educação básica. Os dois projetos seguem para a sanção presidencial. O plenário aprovou nesta quarta-feira a criação do Banco Nacional de Boas Práticas na prevenção e no combate à violência contra a mulher. O banco de dados vai reunir informações sobre programas, projetos e ações voltados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência. Dados como o nome da iniciativa, o ano de início, os órgãos responsáveis, os locais de aplicação e o perfil do público atendido. As informações serão públicas e atualizadas pelo menos uma vez por ano. A plataforma será comandada pelo governo federal. Os senadores também aprovaram a inclusão da disciplina de Educação Política e Direitos da Cidadania no currículo obrigatório da educação básica. O objetivo é contribuir para a formação de estudantes capazes de exercer plenamente a cidadania e participar de forma consciente da vida pública. Os senadores ainda aprovaram a criação da Semana Nacional da Ética e da Cidadania. O texto prevê que o evento deve acontecer anualmente, na primeira semana de maio. O objetivo é ampliar o debate sobre valores éticos na sociedade e promover campanhas educativas sobre o exercício da cidadania. E por falta de acordo entre governo e oposição, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão conjunta que seria realizada na última quinta-feira para a análise de vetos presidenciais. Davi disse que vai convocar uma nova sessão antes do recesso. A previsão da pauta era votar mais de 900 dispositivos vetados pelo presidente da República. Mas, segundo o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, as lideranças não conseguiram fazer um acordo para reduzir o número de itens a serem votados. Por isso, ele decidiu cancelar a sessão. Davi Alcolumbre afirmou que vai intensificar os esforços para que os líderes se reúnam o quanto antes e disse que vai agendar a sessão já nas próximas semanas. Nós vamos tentar construir não 2 sessões do Congresso, mas 3, dividindo ainda mais esses dispositivos da próxima sessão do Congresso. Tentar escolhermos 20 ou 30 vetos, não 50 como ficou, e aí vai ser meio combinado com todo mundo
e com o governo. Numa próxima fazer 20 ou 30 e numa outra fazer 20 ou 30, para em 3 sessões do Congresso nós nos desobrigarmos do que é relevante e que os deputados e os senadores e as lideranças possam ter mais tempo, talvez, do que os 30 dias, para sentarem numa mesa a pedido do presidente do Congresso e discutirem efetivamente, e o governo também, o que é possível manter e o que é possível ou razoável derrubar num acordo de procedimento. O parlamento faz isso toda hora. A área da educação esteve em destaque nas votações desta semana no Senado. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto que cria a UF Esporte, focada em gestão pública, alto rendimento e paradesporto. Outra proposta aprovada altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que o professor em especialização continue recebendo o salário. Os 2 projetos seguem para a sanção presidencial. O Senado aprovou nesta terça-feira a criação da Universidade Federal do Esporte. A UF Esporte deve formar profissionais para a gestão de políticas públicas e de organizações esportivas, além de treinar atletas com foco no alto rendimento e formar profissionais aptos a atuar no paradesporto. Terá ainda produção de conhecimento científico e tecnológico aplicado à gestão esportiva e ao treinamento. A UF Esporte terá sede em Brasília, com possibilidade de expansão para outros estados. O início das aulas deve ser já no ano que vem, 2027, com 5 cursos de graduação e 5 de pós-graduação. A universidade vai oferecer inicialmente cursos em áreas como ciência do esporte, educação física, gestão esportiva, medicina esportiva e nutrição esportiva. Em 4 anos, o número de cursos deve aumentar para 11, atendendo até 3.000 alunos. Ter um espaço como uma universidade, onde a gente vai poder formar gestores, treinadores, ampliar o estudo, com base na ciência esportiva, poder também ofertar aos atletas a possibilidade, no período de transição, pós-carreira, para que a gente possa dar continuidade à nossa formação educacional, é muito importante. Também na área de educação, os senadores aprovaram a classificação dos cursos de qualificação, pós-graduação, mestrado e doutorado como atividades de formação continuada dos profissionais da educação básica pública. A mudança vai permitir, por exemplo, que os planos de carreira dos professores tenham licenças remuneradas para esses estudos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação não define hoje quais atividades de formação podem ser incluídas no direito de aperfeiçoamento profissional dessas carreiras. Os senadores também aprovaram a transferência simbólica da sede do governo federal para Salvador, na Bahia, todo dia 2 de julho. Essa data marca a celebração da independência da Bahia. A transferência inclui atividades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas sem interromper as funções essenciais aqui em Brasília. O projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta vai a plenário em regime de urgência. O projeto, que já passou pela Comissão de Direitos Humanos, reconhece o cuidador como profissional essencial para garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência. O texto proíbe a contratação de menor de 18 anos para exercer a profissão. Garante ao empregador o direito de exigir certidão de antecedentes criminais de candidatos à vaga e define que a violação por parte do cuidador de qualquer direito da pessoa assistida permite ao empregador a rescisão do contrato por justa causa. E o combate à violência contra os idosos foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos, que realizou uma audiência pública sobre a campanha institucional Junho Violeta. A campanha Junho Violeta é voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. O objetivo é proteger os direitos da população idosa e fortalecer os mecanismos de promoção do envelhecimento seguro e digno.
E um dos maiores obstáculos para a dignidade é a violência. A gente sempre pensa muito em violência como uma agressão física, né? Mas a violência tem um espectro muito maior, envolve violência psicológica, por agressão verbal, gestual, isolamento, pelo próprio etarismo. A gente sabe que existe contra a pessoa idosa a violência sexual, ela não pode ser negligenciada também, a gente tem uma tendência a acreditar que ela não existe. A violência patrimonial e financeira é uma outra forma de violência, que envolve desde a apropriação de bens, de cartão de crédito, de conta bancária e até empréstimos consignados, né, no nome desse idoso. Tem uma forma de violência que é a violência por negligência, onde há uma omissão de cuidados, e essa negligência pode ser tão importante, tão grave, que a gente classifica isso como um abandono, é a forma mais extrema de negligência. Hoje é um dia também de falar do Disque 100, que é um canal que vem de encontro a se pensar, coletar as denúncias, né, fazer o tratamento dessas denúncias, encaminhar para a rede de proteção. Então, o Disque 100 é importante a gente divulgá-lo e, pelos últimos dados, né, até 1º de junho, a gente tem mais de 92 mil denúncias, né, de violência contra a pessoa idosa, e que são números assustadores, né? Então, acho que a gente, hoje é um dia da gente pensar um pouco sobre isso, né? E ainda, infelizmente, dizer que existe uma subnotificação. O tema assume relevância especial diante do envelhecimento acelerado da população brasileira. De acordo com os dados apresentados por Márcio Mina Miguchi, gerente de estudos e análises de dinâmica demográfica da Diretoria de Pesquisas do IBGE, a partir da década de 1960, a natalidade vem caindo de forma mais expressiva. Ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas alcançam idades mais avançadas. Com isso, a pirâmide populacional está ganhando outro formato, com a base mais estreita. Para ilustrar, né, as mudanças nas pirâmides etárias ao longo do tempo, então, né, a gente passa de um formato bem piramidal e bem estreito, né? Essas mudanças se refletem nas composições das famílias. As futuras gerações não vão ter tantos filhos e netos para cuidar delas como as gerações anteriores tiveram. Para o influenciador digital Benedito da Vozinha, que ficou conhecido pelo canal no YouTube, no qual compartilhava os cuidados com sua avó, o contato entre as gerações também faz bem para os mais novos. Mas é preciso cuidar de quem cuida. Eu comecei a minha história cuidando da minha avó, a vozinha Adelina, né? Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a cuidar dela, dar medicação, um banho ou coisa do tipo. Isso foi correndo, acabou que se tornou cuidado todos os dias até o último dia de vida dela, né? O idoso já alcançou tudo, ele trabalhou a vida inteira, deu comida para os filhos, ajudou o filho a comprar um carro, comprar uma casa, já construiu tudo o que tinha. Na velhice, o que ele quer? Companhia, conversar, se sentir junto da família. Tomar um café, comer um bolinho, fazer um bolo para o neto. Quantos netos nunca comeram um bolo e tomaram um café com uma avó? Quando a vozinha nos deixou, a gente falava muito pouco sobre cuidar de quem cuida. Esse é um dos temas mais importantes da atualidade. A gente tem muito ainda a contribuir com essa nação. Eu quero uma nação, Camila, em que o idoso seja amado, respeitado, que eles estejam em todas as festas, todos os forrós, aonde ele quiser. É exatamente isso, o lugar do idoso é onde ele quiser. Eu quero uma nação que nós tenhamos de verdade políticas públicas. As comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais realizaram uma audiência pública conjunta para identificar os obstáculos burocráticos do uso de tratamentos experimentais em doenças graves. Uso compassivo é a disponibilização de medicamentos ou terapias avançadas que ainda não possuem registro na Anvisa. É uma medida de necessidade individual para pacientes com doenças graves, fatais ou raras que não têm outra forma de tratamento disponível. Em audiência conjunta, a Comissão de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais discutiram com especialistas e pais de crianças acometidas por doenças raras sobre o acesso ao tratamento. E buscar o uso compassivo de terapias, ainda em estudo, se torna uma janela
de esperança, que não podemos fechar a ninguém. Esse cenário é muito comum com as doenças raras, já que, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 95% dessas doenças ainda não têm um tratamento. Durante a audiência, foi destacada a importância de garantir o rigor da segurança sanitária e o acesso ao tratamento precoce para aqueles que mais precisam. Para essa audiência, algumas mensagens elas são essenciais para a gente. A primeira, que o uso compassivo ele é um tema de acesso e não de privilégio. A segunda mensagem, que a doença rara ela exige uma resposta regulatória sensível no tempo clínico, porque o tempo aqui tem consequências irreversíveis. E a terceira é a equidade territorial. Né? A segurança e também a segurança de um tratamento, elas precisam caminhar juntos. Quando tem vida, tem pressa. Mas essa pressa tem que ser com responsabilidade, por isso que a gente tem que os órgãos possam agilizar ao máximo todos os processos, mas sempre respaldado com critérios científicos, sempre respaldado nas evidências e nos estudos. Coisas que eu acho que é muito importante que a gente melhore é abrir mais o acesso da sociedade o conhecimento que existe tanto no meio médico quanto no meio científico, e a sociedade tem que cobrar mais, porque assim, todo mundo tem o direito de entender e a gente pode explicar muito mais. Atendimentos de emergência em saúde prestados por bombeiros militares podem receber recursos do orçamento federal por meio de emendas parlamentares. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta que veio da Câmara permite que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros militares receba emendas parlamentares destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde. De acordo com o texto, os recursos não poderão ser usados para o pagamento de pessoal ativo e inativo, nem para gastos de custeio e investimento que não sejam exclusivamente relacionados ao atendimento pré-hospitalar. O projeto também define que o enquadramento dessas atividades como ações de saúde depende do cumprimento de requisitos definidos pelo Poder Executivo e da aprovação do Ministério da Saúde. Esse projeto, ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU, até para fazer um breve comentário. E também os bombeiros já fazem saúde pública diariamente, então não é uma inovação. O senador Humberto Costa argumentou que o projeto pode retirar recursos da saúde, sim, abrindo um precedente perigoso. Ele anunciou que vai apresentar uma outra proposta, segundo ele, mais efetiva. Se é uma proposta que não obriga o parlamentar a aplicar, se é uma proposta que não garante um valor mínimo para esses recursos, se é uma proposta que é inteiramente opcional, não vai resolver o problema. O que é que eu apresentei como contraposição? Ora, ninguém está proibido de aplicar recursos nos corpos de bombeiros. Primeiro, um trabalho que seja feito junto às bancadas para pedir recursos das bancadas dos respectivos estados, não há como, nem nunca vi ninguém negar nas bancadas estaduais. Eu já decidi ser a favor dessa matéria e, no momento que eu achar conveniente, porque isso para mim é facultado, eu irei ou não colocar recursos da minha emenda da saúde destinado ao atendimento de saúde que o Corpo de Bombeiros presta. Acho que o projeto Humberto, a gente refletindo bem, pode ser um avanço. Agora, uma coisa não invalida a outra. Como o projeto que está aqui hoje em discussão é este, vamos aprovar esse daqui. Humberto apresentando outro projeto, vamos discutir. Se for realmente um avanço, todo mundo estiver de acordo, a gente avança mais ainda. O texto foi aprovado de forma simbólica e deveria ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, mas foi aprovado o requerimento para que ele seja encaminhado direto ao plenário. E o Senado Notícias Revista fica por aqui.
Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Havendo número regimental, declaro aberta a 19ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 18 de junho de 2026. A presente reunião se destina à realização de audiência pública com o objetivo de instituir o Dia Nacional de Conscientização sobre Ataxias, em 25 de setembro, e debater sobre tratamentos adequados para os pacientes, em atenção ao requerimento dessa comissão, de número 29 de 2025, de minha autoria, inclusive. Participarão por meio de videoconferência os seguintes convidados, a quem eu quero dar as boas-vindas e agradecer pela participação também e pela espera no início desta audiência pública.
Natan Monsores de Sá, coordenador-geral de doenças raras do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vindo, Natan. Paulo Ribeiro Nóbrega, professor da Universidade Federal do Ceará, representante de Marcondes, França, chefe do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Muito bem-vindo também, Dr. Paulo. Maria Maia, diretora-geral da Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas, ABAE. Também, Maria, que bom que você está podendo participar. André Iglesias Maia, paciente com ataxia de Friedreich. Também, André, muito importante a participação, a autodefensoria, autoadvocacia. Fernanda Sense Queiroz, mãe de paciente e diretora-geral do Instituto Brasileiro de Ataxias. Se os convidados me permitirem, bem-vinda também, Fernanda, nós vamos iniciar pelas famílias, pela mãe, pelo autodefensor, né, para que eles coloquem a realidade vivida e, em função dessa realidade vivida, assim, o ponto de vista necessário, indispensável do Ministério da Saúde e também da pesquisa, né, do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas, representado aqui pelo Dr. Paulo. Então, a partir da realidade e, em função da realidade, o posicionamento. As pessoas que nos acompanham, às vezes, perguntam por que está sendo feito esse debate na ciência e tecnologia. Quero enfatizar que estamos fazendo esse debate em todas as comissões, porque a pessoa com ataxia, né, receber um atendimento adequado, por exemplo, é uma questão de direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos. É uma questão de saúde, né, também, né, tratamento, diagnóstico, medicamento, dispensação, SUS, terapias. É uma questão de educação, porque isso também afeta o tipo, né, a modalidade, as necessidades educacionais. Mas é uma questão de ciência e tecnologia também, né, porque tem que haver pesquisas de medicamentos, de cura, inclusive, né, de busca de cura, pesquisas gênicas, né, que vem acontecendo tanto pelo mundo. Então, nesse sentido, todas as comissões, de alguma maneira, são impactadas pela audiência pública. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania. Então, são muito bem-vindos e bem-vindas as pessoas que nos acompanham. No endereço, na internet, né? No endereço, senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações ficará disponível no portal, assim como as apresentações que forem eventualmente utilizadas pelos expositores. Eu quero, só para valorizar e prestigiar quem nos acompanha, já ler algumas perguntas que eu peço que a secretaria distribua para os nossos estimados convidados, mas, ao mesmo tempo, já para que o Brasil saiba o que está sendo perguntado. Eduardo de Rondônia: por que pacientes com ataxias raras ainda enfrentam demora no acesso a terapias já aprovadas pela Anvisa? Outra pergunta do Victor de Goiás: como a instituição do Dia Nacional será integrada a políticas públicas de diagnóstico precoce na atenção primária? Henrique, do Distrito Federal: de que maneira o Dia Nacional de Conscientização
será utilizado para promover campanhas educativas focadas nos profissionais de saúde. E temos também um comentário da Renata, do Distrito Federal: testes genéticos financiados pelo governo desde a primeira suspeita evitaram, abre aspas, a odisseia diagnóstica, fecha aspas, em nações nórdicas. Muito importante, todas as perguntas altamente relevantes. Assim, até em função do atraso que nós tivemos, eu vou pedir que o doutor Natan, né, quer dizer, mudando um pouco o meu pensamento original, que o doutor Natan possa iniciar a apresentação, o doutor Natan Monsores de Sá, que é coordenador-geral de doenças raras do Ministério da Saúde. E já convidando o doutor Natan para, em outro dia, nós nos encontrarmos em reunião de trabalho, que pode ser por vídeo também, né, com as pessoas que apresentam esse quadro de ataxia e outras doenças raras. E quero, inclusive, dizer que o seu nome sempre é muito lembrado, né, em todos esses momentos, como também, né, a pessoa que coordena, né, esta área no Ministério. Então, com a palavra, doutor Natan, seja muito bem-vindo. Senador Arnes, eu, enfim, peço desculpas já de antemão, né? Eu geralmente fico até o final, assisto, mas a agenda aqui no Ministério da Saúde nesses últimos dias tem estado um tanto dinâmica, né? Até em razão das pautas de doenças raras. Eu queria começar, né, como é a nossa tradição, me audiodescrevendo, né? Eu sou um homem de pele clara, uso barba, uso óculos, no momento visto aqui uma camisa azul, e ao meu fundo aqui aparece, né, o logotipo da Coordenação Geral de Doenças Raras aqui do Ministério da Saúde. Então, senador, primeira coisa que eu queria, né, já trazer de antemão é o nosso apoio, né, à instituição desse dia, né, de lembrança, um dia alusivo às ataxias. É importante a gente ter, né, essas datas bem delimitadas e rememoradas para que a sociedade brasileira, né, tenha acesso à informação, se sensibilize a respeito, né, do cenário das doenças raras como um todo, e nesse caso em particular, né, da ataxia. A gente sabe que 25 de setembro, coincidentemente, é meu aniversário também, né? Então, assim, historicamente é um dia que tem sido um dia de conscientização, né, sobre as ataxias, né? Tem uma articulação que acontece em todo mundo, né, a respeito dessa data já há algumas décadas, né? Então, esse movimento é forte em Portugal, forte na Europa, e que, felizmente, agora, né, a gente vai poder, espero eu, ter essa data, né, alusiva aqui no Brasil. Eu queria brevemente trazer uma palavra de alento e solidariedade, né, para as pessoas que vivem aí com ataxias hereditárias e adquiridas, né? A respeito de 2 pontos especificamente, né, da atuação do Ministério da Saúde no sentido de ouvi-los, ouvir as demandas e transformar essas demandas, de fato, em política pública efetiva para atender. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, né, que nós instituímos, né, por uma demanda do Conselho Nacional de Saúde, e uma demanda também do Senado. O senador Arnes tem sido, né, um porta-voz bem eficiente e ativo, né, para as doenças neurodegenerativas. Nós instituímos, por uma portaria aqui do Ministério da Saúde, a portaria 10.265 desse ano, né, de 2026, um grupo de trabalho, né, para a gente trabalhar as questões das doenças neurodegenerativas, que inclui as ataxias. Esse grupo de trabalho tem participação do controle social, tá? O Conselho Nacional de Saúde tem cadeira representando, né, os pacientes, e a gente também terá a oportunidade, ao longo das reuniões desse GT, de ouvir, né, de trazer as associações de pacientes, ouvir os pacientes e suas demandas. Então, esse grupo de trabalho já teve a sua primeira reunião, nós já estamos trabalhando num documento de linha de cuidado, que é um documento um pouquinho diferente da lógica do PCDT, né? O PCDT, ele geralmente circula ao redor da oferta de um medicamento, da oferta de alguma tecnologia,
E a linha de cuidado é um outro tipo de documento que ele visa organizar a rede de atenção à saúde, os ambulatórios, os diagnósticos, as condutas profissionais para cuidado das pessoas com ataxia e outras condições raras aí, dentro da nossa rede. Então, esse grupo já está funcionando, os documentos já começaram a ser redigidos pela equipe, e a gente espera, à medida em que as dimensões aí de cada grupo de doenças for atingida por esse grupo de trabalho, que a gente convide as associações para estarem junto com a gente, avaliando o teor desse documento, avaliando o alcance, para que a gente, na sequência, publicize isso para todas as secretarias de saúde, para todos os serviços. Então, esse é um primeiro movimento, em razão aí do belíssimo trabalho que o senador Arnes tem feito e, enfim, do controle social também, a gente já iniciou. E eu queria trazer uma segunda dimensão. A gente está aqui falando de um dia alusivo, dentro das perguntas já foi trazida a questão do diagnóstico, como é que a gente consegue garantir em tempo ágil, oportuno, o adequado diagnóstico das pessoas com ataxia dentro do SUS. Então, eu só queria rememorar aqui que desde novembro do ano passado, nós começamos um grande projeto piloto, capitaneado aqui pela Coordenação de Raras e mediado, executado pelo Instituto Nacional de Cardiologia, que tem um grande laboratório na área de Biologia Molecular e Genômica, e também o Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, que é uma grande instituição na área de pediatria. Tá? Então, nós montamos um sistema, um ecossistema de hub-spoke, de um grande conjunto laboratorial, em contato com todas as secretarias de saúde, com todos os serviços de referência de doenças raras, para fazer o sequenciamento completo de exoma, tá? E outros testes que a gente chama de sequenciamento de nova geração. Esses testes são testes usados também no cenário das ataxias hereditárias adquiridas, e a gente espera que esse piloto, que agora começa a ganhar corpo, nós já sequenciamos aí mais de 1.200 amostras de pacientes de novembro para cá. A gente espera que essa oferta consiga alcançar também as pessoas que vivem com ataxia, as suas famílias, para que esse diagnóstico aconteça e que a gente consiga cuidar de uma maneira melhor orientada dentro da rede assistencial que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Então, novamente, senador, eu queria agradecer pelo espaço. Eu, como sempre, permaneço à disposição aqui de vocês. Eu vou precisar me retirar, mas se eu conseguir, eu volto aqui para a audiência, tá? Mas estamos abertos aqui a receber as perguntas que forem cabíveis aqui para o Ministério da Saúde, e me comprometo aqui, tá? No momento em que for acionar, que a gente se reúna aí com as famílias, com os pacientes, no seu gabinete, para um diálogo democrático, para uma conversa sobre como é que a gente consegue melhorar o atendimento dessas famílias, tá? Então, novamente, fico à disposição, dizendo que a gente não está parado, o Ministério da Saúde está trabalhando aí em prol dessas pessoas e famílias. Eu sei que os tempos, às vezes, administrativos são longos, mas a gente está tentando aqui acelerar esses processos para conseguir garantir cuidado oportuno, o melhor cuidado possível dentro do Sistema Único de Saúde. Então, obrigado, senador, e deixo aqui meu abraço a todas as famílias, aos colegas, tá? Dizendo que a Coordenação de Raras está aberta aqui a recebê-los também, receber as demandas. Eu já tive a oportunidade de estar aí com o André, e estou reconhecendo aqui o André de um outro evento, tá? A gente está aberto aqui e queremos recebê-los aqui no Ministério da Saúde para diálogo, tá? Então, obrigado, senador Arnes, e novamente eu peço aqui 1000 desculpas, mas eu de fato vou precisar me retirar aqui para uma outra reunião importante aqui no Ministério da Saúde. Me desculpe aqui que havia um problema também. Saiu. Ué. Hoje está complicado. Voltei ao ar, né? Tinha saído, mas quero agradecer, doutor Natan, né, que é coordenador geral
de doenças raras no Ministério da Saúde, o importante hoje é nós refletirmos sobre a data nacional, né? É um projeto de lei, esse debate tem que ser feito, inclusive para verificar se as pessoas, particularmente a Associação Nacional, a mãe e o paciente, concordam com a data, né? Que já é uma data também sugerida. E depois, na sequência, conversarmos com a mãe, com o paciente, com a Associação Brasileira, para termos esse ciclo da vida assegurado em termos de garantias, né? De diagnóstico, de tratamento, medicamento, terapias, enfim, né? Que as pessoas não... Foi usada uma pergunta, não passem por uma odisseia, né? Para que as coisas aconteçam. Mas obrigado, doutor Natan, né? E bom trabalho. A gente fica à disposição no Senado, e o Senado, na área de doenças raras, eu diria que é unanimidade apoiar. Eu passo em seguida, eu equivocadamente eu disse Maria Maia, mas é Marla Maia, me desculpe, né? É o problema, apesar dos óculos, eu li Maria ao invés de ler Marla, que é diretora-geral da Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas. Então, seja muito bem-vinda, Marla, com a palavra. A Marla está... Bom dia. Ah, sim, tá aí. Abrindo o vídeo. Um delayzinho aqui entre abrir o vídeo e o microfone. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Não se preocupe, meu nome é assim mesmo, o senador. Ainda tem um Tereza depois do Marla, então aí é que vira Maria Tereza mesmo. Não se preocupe, esses nomes inventados, né? A gente passa por isso mesmo. Mas bom dia a todos, a todas que estão aqui. Vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de 1,70 m, tenho os cabelos castanhos com alguns tons de louro, uso óculos, estou com uma camiseta azul royal, né, com o nome da ABAI, que é a instituição que eu represento, e estou muito feliz por estar aqui hoje. Estou representando aqui a ABAI, que articulou e conduziu esse processo que nos reúne hoje para discutir a criação do Dia Nacional das Ataxias. Gostaria de deixar registrado primeiro meu agradecimento especial ao senador, cuja sensibilidade e compromisso com a cidadania e histórica atuação em defesa das pessoas com doenças raras tornaram possível essa audiência pública. Foi graças à acolhida de seu gabinete e à sua disposição para ouvir pacientes, familiares e representantes da sociedade civil que esta causa encontrou espaço nessa casa e a oportunidade de ser debatida com a atenção que merece. Em nome da ABAI, então, de todas as famílias que convivem com as ataxias, deixo aqui nossa profunda gratidão. Também agradeço aos integrantes dessa mesa, de quem está aqui hoje, que representam diferentes perspectivas de uma mesma realidade: a ciência, a experiência dos pacientes, o cuidado das famílias, a atuação da sociedade civil e a responsabilidade do poder público. É desse encontro que surgem os caminhos capazes de produzir mudanças reais. Falando um pouquinho da ABAI, há mais de 10 anos a ABAI trabalha para que as ataxias deixem de ser invisíveis no Brasil. Ao longo dessa trajetória, construímos pontes entre pacientes, familiares, pesquisadores, profissionais de saúde e gestores públicos, reunindo esforços antes dispersos, promovendo conhecimento e ajudando a dar voz a uma comunidade que muito tempo permaneceu à margem das políticas públicas. Mas nossa atuação vai além da representação institucional. A ABAI vem se consolidando como uma rede nacional de acolhimento, orientação e apoio às pessoas que convivem com as ataxias. Ao longo desses anos todos, testemunhamos a construção de uma comunidade cada vez mais conectada e fortalecida. Compartilhamento de informações, experiências e orientações entre pacientes, familiares, cuidadores e profissionais tornou-se um dos pilares do apoio mútuo que sustenta essa rede. Esse movimento coletivo permitiu reduzir o isolamento frequentemente vivido pelas famílias após o diagnóstico e contribuiu para ampliar o acesso às informações qualificadas e ao suporte necessário para enfrentar os desafios impostos pelas ataxias.
Então, mais do que histórias individuais, o que nos trouxe até aqui foi a capacidade de construir uma comunidade unida em torno de um objetivo comum, promover informação, acolhimento, dignidade e melhores perspectivas para todas as pessoas que convivem com essa doença. Essa trajetória que nos confere a responsabilidade de representar milhares de pessoas que aguardam respostas, avanços, esperança. Mas, para compreender melhor a importância dessa audiência, é preciso compreender a realidade que buscamos transformar. As ataxias constituem um grupo de doenças neurológicas raras que afetam a coordenação dos movimentos, o equilíbrio, a fala, a deglutição e, progressivamente, a autonomia dos pacientes. Muitas delas são genéticas, a maioria, no caso, degenerativas e ainda pouco conhecidas. Essa falta de conhecimento tem consequências concretas. Pacientes enfrentam anos de peregrinação até o diagnóstico correto, enquanto a doença avança de forma silenciosa. O diagnóstico tardio compromete o prognóstico, dificulta o acesso ao cuidado adequado e impacta profundamente a vida das famílias. É por isso que a criação desse Dia Nacional da Conscientização das Ataxias, que já é reconhecido mundialmente, não representa apenas um gesto simbólico, é uma ferramenta de política pública. A experiência brasileira mostra que a visibilidade costuma anteceder as grandes conquistas. Quando uma condição passa a ser reconhecida pela sociedade, ela passa a ser discutida, estudada, planejada e finalmente incorporada às políticas públicas. Uma data nacional contribui para ampliar o conhecimento da população, estimular diagnósticos mais precoces, fortalecer a capacitação dos profissionais de saúde, incentivar a produção de dados epidemiológicos e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de pesquisas e investimentos. Ela também oferece algo fundamental para quem convive com uma doença rara: pertencimento. Certeza de que sua luta é reconhecida, de que sua condição tem nome, voz e lugar na agenda do país. E essa conscientização se torna ainda mais importante no momento que vivemos. Estamos diante de uma transformação histórica no campo das doenças raras. Após décadas em que o diagnóstico e os cuidados de suporte eram praticamente as únicas possibilidades, novas terapias começam a surgir. Recentemente, tivemos um marco histórico, estamos felizes porque terça-feira ficamos sabendo que a nossa comunidade, o primeiro tratamento modificador da doença para ataxia de Rett foi aprovado pela Anvisa e encontra-se em avaliação para a Conitec. E a ABAI ocupa nesse processo a cadeira rotativa da Organização de Sociedade Civil. E é neste momento a única entidade elegível para essa avaliação específica. Assumimos essa responsabilidade com seriedade e com o compromisso de representar todas as famílias que aguardam essa oportunidade. Esse avanço científico reforça uma mensagem simples: o tempo importa. Nas ataxias, cada mês de atraso na avaliação, no diagnóstico, na avaliação de tecnologias ou no acesso ao tratamento pode representar perda funcional irreversível. Por isso, precisamos de processos cada vez mais preparados para responder às especificidades das doenças raras, sempre com responsabilidade, segurança e sensibilidade para a urgência dos pacientes. Mas para que haja acesso, primeiro é preciso haver reconhecimento. Para que haja política pública, é preciso haver visibilidade. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, senador. Estamos pedindo mais do que uma data no calendário. Estamos pedindo que as ataxias deixem de ser invisíveis, que milhares de pacientes e famílias sejam reconhecidos pelo Estado brasileiro e que essa comunidade passe a ocupar o lugar que merece na Agenda Nacional de Saúde. Então, a criação do Dia Nacional da Conscientização das Ataxias não é o fim desta caminhada, é o começo de uma nova etapa. Uma etapa em que pacientes sejam diagnosticados mais cedo, em que profissionais estejam mais preparados, em que a pesquisa avance, que a inovação chegue a quem precisa e que nenhuma família enfrente essa jornada sozinha. Que esta data seja um compromisso permanente com a informação, com a ciência, com a inclusão e com a dignidade humana. Porque por trás de cada diagnóstico existe uma pessoa, existe uma história, uma família inteira lutando para preservar autonomia, sonhos e qualidade de vida. E porque nas ataxias o tempo não é uma variável clínica, o tempo é movimento, o tempo é independência, o tempo é oportunidade, é esperança e é vida. Que possamos fazer deste momento um marco histórico para a comunidade das ataxias no Brasil.
E que daqui a alguns anos possamos olhar para trás e dizer que foi nesta casa que decidimos transformar invisibilidade em reconhecimento, reconhecimento em ação em vidas transformadas. Então, em nome da BAE, novamente, dos pacientes, das famílias, dos cuidadores que representamos, agradeço essa oportunidade e peço o apoio desta casa para a aprovação dessa iniciativa, porque ninguém deveria perder sua autonomia enquanto espera para ser visto. Muito obrigada. Agradecemos a você, Marla, né? Maria Tereza. Marla. Marla Maria. Marla Maia, diretora da Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas. Olha, a sua fala foi muito bonita, necessária, importante, e é bom dizer para o público que nos acompanha que termos essa organização de associações, de familiares, de pessoas que apresentem, né, eventualmente a doença rara, autodefensores, autoadvocacia, como eu mencionei, é fundamental. E nós, no Senado, damos muito valor a isso. Por que isso? Porque a legislação tem que acontecer em função daquilo que a família traz, que a pessoa traz, a gente escutar, ver a necessidade, a dificuldade, o desafio, né, as andanças todas, né, dificuldade de conseguir medicamento novo. Quer dizer, para ter força, as pessoas têm que estar juntas, né? Juntas numa associação, que é o que, né, me permite chamar, o que você faz, né, Marla, como diretora-geral também, e a gente entende bem esse trabalho. E o assento rotativo lá na Conitec é muito importante, é uma lei recente, né, do Congresso Nacional, que diz, olha, quando estiver sendo discutido o assunto ataxia, novo medicamento, uma nova terapia no Conitec, as sociedades têm que estar representadas. Quem? As famílias e as pessoas, né, com o quadro que se apresenta. Então, esse foi um avanço importante para não acontecer uma discussão sem a participação da sociedade. Parabéns. Com certeza. Né? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos escutando juntos. Eu passo em seguida ao André Iglesias Maia. Você só me corrige, né, se for o caso, porque é paciente com ataxia de Friedreich ou Friedreich? Então, eu gosto de falar Friedreich, porque justamente eu acho mais fácil de entender, né, a pronúncia assim. Mas aí... Mas seja bem-vindo, você está com a palavra. O jeito que você quiser falar, porque para a gente é importante ter essa visibilidade, né? Então, questão de pronúncia, não se preocupe, não. Então, eu vou começar me descrevendo aqui, né? Eu sou um homem branco, cabelo castanho escuro, uso barba, uso óculos e estou de camisa azul, igual a Marla. Aí eu vou começar aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a você, senador, a todos aqui também presentes e também a todos que estão vendo essa transmissão online, né? Muito obrigado a todos e bom dia a todos. Aí eu vou falar um pouquinho de mim, porque eu com 11 anos, primeiro começar meu nome é André Iglesias Maia, eu tenho 25 anos, eu sou natural e no momento moro aqui em Brasília. E sou estudante da UNB, sou estagiário do Instituto Federal de Brasília. E assim, queria contar para vocês um pouquinho da minha história.
com 11 anos, mais ou menos, eu fui diagnosticado com ataxia de Friedreich. Aí é uma doença genética, é rara, né? E ela é progressiva. Ou seja, ela vai sempre piorando. Então, tipo, com 25 anos agora, há 14 anos atrás eu não era igual eu sou hoje, mas, por exemplo, essa questão de doença progressiva é justamente isso. Porque pode ser que daqui a um ano a gente faça a reunião de novo, senador. E pode ser que minha fala já esteja mais comprometida, entendeu? Porque, assim, a doença ataxia, ela afeta a parte motora, de coordenação motora, né? E também para poder andar, essas coisas. E ela afeta também um pouquinho essa parte do equilíbrio e afeta essa parte da fala um pouco, né? Porque, assim, tudo tem origem muscular no nosso corpo, né? Então, assim, com a progressão de doença, essa parte muscular tende a piorar mesmo. Aí, queria falar também que uma das coisas da BAE é o lema: quem tem que tem pressa. É justamente por isso que eu te falei, porque nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas e às vezes alguns temas piores, diferentes dos outros, né? Mas aí a gente sempre fala que tem que ser tem justamente por isso. Para doença não. O Brasil, por exemplo, doença não ser muito grande, né? E a gente vive diariamente com essa doença e cada avanço na pesquisa que traz para a gente justamente essa questão de esperança, né? Porque, assim, ano passado, a gente conseguiu provar conseguiu provar, né, o primeiro medicamento para ataxia. Que, assim, não é cura ainda, igual a gente espera. É o sonho, a cura, né? Mas, assim, pelo menos é um tratamento possível. E, assim, e também tem outra questão que, como temos um tratamento já aprovado tudo certinho, isso acaba abrindo os olhos das outras pessoas para trazer mais pesquisas para o Brasil. Então, que agora está começando a questão de terapia genética, igual você falou, né? Igual a Mala falou. E, assim, isso traz uma esperança para a gente, porque é aquela história da luz no fim do túnel, né? Porque a gente esteve muito tempo nesse túnel escuro. Infelizmente, ele foi muito longo. Mas, assim, agora a gente já conecta um pouquinho de esperança, né? E já está surgindo uma luz no fim do túnel, porque a gente, aí, tipo, depois de tanto tempo falando da gente não ver nada acontecendo, agora a gente está vendo, então a gente já abre muita esperança para isso, né? E aí, assim,
É muito importante ter espaço que vocês estão garantindo para a gente, senhor senador, porque justamente como é algo muito raro, né? Assim, eu não sei valores exatos, mas eu acho que paciência até que seja para reais são menos de 1.000 no Brasil. Então, uma porcentagem muito pequena na população do Brasil, né? E, assim, esse espaço que o senhor está dando para a gente, ele é muito importante, porque nos permite sair dessa invisibilidade, né? E é só isso mesmo. Muito obrigado, senador, por esse espaço que você está dando para a gente. Ok. Mas foi ótimo. Muito bom, André Iglesias Maia. Parabéns pelo conteúdo, pela experiência, pela importância, né, que você traz para os espaços, para o debate, para a pesquisa, para o medicamento, para uma cura, né? Pesquisa tem que ter financiamento, né? Tanta coisa que vem sendo em função dos mecanismos atuais, né, de aproximação entre os países, de você, assim, todo mundo trabalhar de uma maneira mais concentrada. E sabe, André, o que eu quero sempre enfatizar é que é muito importante o que se chama autodefensoria ou autoadvocacia. Em inglês, até tem uma expressão também que é self-advocacy, né? Agora, a gente até tem uma expressão bem popular no Brasil que diz nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Quer dizer, você, a Associação Nacional, as mães, todos participarem, né, da busca de soluções. Nada sobre nós sem nós. Tem um pessoal discutindo e a gente não sabe de nada. Não, temos que ter o espaço, né, apropriado. Parabéns, viu, André? E a gente fica à disposição, como eu falei, o Senado, né, vocês têm apoio unânime, né? Mas a gente tem que trabalhar junto, por isso que é importante assim a gente ter esse canal, né? E sinta-se à vontade, viu? Estamos aí juntos, tá bom? Obrigado. Passamos em seguida a palavra para a Fernanda. Para que daí, na sequência, o doutor Paulo possa fazer esse apanhado, né, da área. A Fernanda Sense Queiroz, bem-vinda de novo, né, Fernanda? Mãe, importante, mãe, os pais, às vezes, até abandonam as mães, né? Mas a mãe de paciente... Não a Fernanda, assim, a Fernanda Sense, mãe de paciente e diretora-geral do Instituto Brasileiro de Ataxias, né? Parabéns, seja muito bem-vinda, Fernanda, com a palavra. Bom dia, senador Flávio. Queria agradecer imensamente esse espaço, né, que o senhor e todas as autoridades presentes aqui, quero agradecer, né, esse espaço de fala, essa oportunidade de mostrar a vida da mãe, né, então estou aqui enquanto mãe do Gabriel, quis colocar a fotinho dele aqui atrás, para que vocês conhecessem. Muito difícil escolher uma foto, hoje esse garoto tem 17 anos, e eu quis escolher justamente o início dos sintomas dele, né? Tá linda a fotografia, tá muito bonita, e simpática também, né? Sou muito suspeita para falar, mas realmente ele é uma luz na nossa vida, né? E não só ele, como eu falei, estou aqui para representar outras mães, então é muito difícil escolher como fazer isso em pouco tempo, mas de uma forma efetiva, né, senador?
Então, eu quis escolher o início, né? Aqui, meu filho tinha algumas dificuldades e a gente mal sabia o que vinha pela frente nisso que o senhor falou, que é uma odisseia, né? Para descobrir o que acontece. Não é diferente o que aconteceu comigo, com todas as outras mães. Então, mais uma vez, senador, eu quero agradecer, porque a gente sente um nó na garganta, uma vontade de falar para o mundo, para falar para os parlamentares tantas coisas, que assim, eu mal dormi essa noite conversando com muitas mães que me mandaram relatos, que me mandaram frases, para me inspirar e tentar ser justa aqui nessa representação que o senhor me permitiu, né? Bom, dentre tantas dificuldades para pensar o que falar, né, sobre essa situação, eu optei por começar com um relato de uma situação triste que aconteceu semana passada, minha com meu filho, e depois eu elenquei 4 pontos para trazer, senador. Semana passada, meu filho estava muito ríspido, sabe? E eu tenho ele com 17 e uma menina de 10, né? Ele chama Gabriel e ela Manuela. Ela é a protetora dele. E aí ele estava bravo, e aí mãe tem que cuidar, mas tem que também puxar, né? Eu dei uma bronca nele, e ele baixou a cabeça, bem emocionado, pediu para a Manu sair. Ele falou assim, mãe, eu posso falar só com você? Eu falei, pode, filho. E aí é difícil a gente não barganhar a voz, né? Eu peço desculpas, mas eu vou conseguir. Aí ele falou assim, mãe, eu nunca te falei isso. O Gabriel é muito alegre, senador. O Gabriel é alegre, ele é feliz, ele sempre põe a gente para cima, mesmo com as dificuldades. E aí ele falou assim, às vezes eu te trato mal porque eu queria que você não gostasse de mim. Porque eu não vejo mais sentido em viver, mãe. E eu não quero te ver triste. Eu queria poder ir embora sem te causar tanta dor. Bom, eu sei que é um pouco pesado, sabe, senador, trazer isso, mas eu quis trazer porque isso aconteceu semana passada e isso ilustra um pouquinho do que nós, mães, nos preparamos e nos enfrentamos, porque nós temos que ser enfermeiras, fisioterapeutas, advogadas, e a gente também precisa ser mãe, né? Não só em educar e dar uma bronca, você não pode fazer isso e tal, mas nessa hora só me restou abraçar ele, achar uma força que surge. Eu não sou forte. Muitos falam que a dor vem para a mãe porque aquela mulher é forte. Não, a gente aprende a ser forte, né? E eu falei 2 coisas para ele, né? Eu sempre falo muitas coisas para ele para fortalecer. Eu falei, filho, o seu plano nunca vai dar certo, porque eu nunca vou deixar de te amar. Então, vamos mudar a estratégia, né? E aí eu falei, você confia em mim? Ele falou, confio. Eu falei, então fica calmo, porque isso vai passar. E eu falei isso para ele, senador, porque eu acredito nisso, que eu preciso acreditar nisso. Isso vai passar, eu falei para ele, porque a doença traz uma depressão por você ser uma criança e depois um adolescente com muitas deficiências que vão surgindo na vida deles, e isso é muito difícil para nós adultos, que dirá para eles enquanto criança e adolescente, né? Vai passar, porque depressão tem tratamento, então eu já falei com o médico dele, vamos rever a medicação, vamos pôr na terapia, né? Mas vai passar, senador, porque eu acredito e quero acreditar na força da sociedade civil, na força da ABAE, na força de qualquer outra instituição e na força do senhor e de todos os outros senadores que estão nos ouvindo, de que nós não vamos ficar desamparados. Porque nós, mães, senador, precisamos abraçar os nossos filhos e pedir para eles terem paciência, que as coisas vão se resolver, sabe? Eu prometi para ele confiar em mim, e é por isso que eu estou aqui hoje, e é por isso que todos os dias, senador, todos os dias o meu telefone recebe mensagens, recebe ligações, e eu acolho da melhor forma que eu posso. Porque se eu não posso dar o tratamento para ele, porque isso não está ao meu alcance, eu posso dar alento para alguém. Ontem eu atendi uma mãe que tem ataxia, não é o filho que tem, que está desesperada, que não sabe o que fazer porque ela quer cuidar do filho dela. Antes de ontem, eu atendi uma outra que perdeu a filha, inclusive eu tenho aqui o relato dela, ela já perdeu uma filha pela ataxia, mas ela arranja força em lutar porque ela tem um filho com ataxia e ela quer um medicamento para o filho, e ela me liga para saber
como que faz, o que existe, que remédio é esse, para onde eu vou, sabe? Então, eu acredito, senador, que é possível o meu filho sair desse quadro de depressão, sair dessa tristeza, porque eu acredito que o que eu posso fazer hoje é procurar vocês, é falar para vocês o que eu vivo, é mostrar o André, né? Assim, um relato, eu tive o prazer de conhecer o André na outra audiência, e o quanto ele mostra o potencial, a beleza, a alegria, a inteligência que os nossos atáxicos possuem, que não dá para ficar encarcerado em 4 paredes, como meu filho está. Meu filho não quer sair na rua. Ele quer sair na rua para quê? Né? Uma rua que não permite que ele caminhe com a cadeira dele, porque ele vai cair com a cadeira, porque a rua é ruim. Um mundo onde a escola não consegue adaptar o lápis, porque agora ele não usa mais lápis. E a escola, e essa é uma outra denúncia que eu deixo aqui, senador, como adaptar as escolas para as crianças com deficiências e doença rara, porque ali não é só uma deficiência instalada, é uma deficiência que vai progredir. Como que a gente lida com isso, né? No início, meu filho ainda escrevia, mas escrevia torto, escrevia feio, e ele sofreu por escrever errado. Depois ele não escrevia, e aí eu tive ainda a sorte de ter uma segunda escola que acolheu de uma forma humana, mas não tinha instrumento para educar o meu filho. Para educar não, para ensinar o meu filho, sabe? Então, assim, apesar da humanidade da diretora e dos professores, ele ficou privado de aprendizado porque eles não sabiam o que fazer com uma criança que não pode usar a mão. O que a gente tem de recursos num mundo tão tecnológico, tão evoluído, que possa dar para crianças extremamente inteligentes, né? Que eu não estou falando só do Gabriel, você viu o André fazendo faculdade com sonhos e almejos, né? O que a gente pode fornecer para que elas não entrem nesse quadro de depressão, de olhar para a mãe e falar assim, mãe, não vale a pena viver? Desculpa, mas não vale. E isso é muito dolorido. Desculpa, senador. Bom, eu queria falar um relato de algumas mães que me passaram, e eu falei de 4 pontos, eu espero que dê tempo de eu trazê-los. A Maiara, da Bahia, ela colocou que quando a ataxia, no caso a Adélia Friedreich, chegou, toda a família precisou aprender a lutar. E essa batalha, cuidar do emocional e garantir o acesso ao medicamento, não é apenas tratar a doença, mas é preservar sonhos, esperanças e qualidade de vida, né? A Maiara, ela é muito linda a história, porque é a madrasta e a mãe, junto com o pai, em torno de uma jovem muito maravilhosa, né? Cheia de força, que estão aí lutando junto com a gente. A Neila escreveu, senador, a vida dos sonhos da Giovana se encerrou em janeiro de 2025. Mas ela continua viva na luta do irmão que luta todos os dias para ter a dignidade de estar aqui. É o caso que eu falei do Rio Grande do Sul. A Andréia de São Paulo e falou, senador, raros não são os nossos filhos, mas sim aqueles que escolhem enxergá-los, respeitá-los e lutar por eles. E são esses raros, senador, que a gente pede que sejam o senhor e todas as autoridades aqui que nos ouvem, que sejam raros por olhar e por nos permitir aquilo que é de direito ao tratamento. A gente não está pedindo algo que é absurdo, né? E tratamento, diga-se, não só o remédio que existe, aprovado pela Anvisa, e que a gente está aí na luta do Conitec, que infelizmente o senhor falou de tecnologia. Eu fico feliz da vida em saber que esse assunto está na questão de tecnologia, porque a tecnologia desse medicamento pode demorar anos para chegar na mão dessas pessoas. A gente precisa rever prazo, a gente precisa rever processo, porque nós estamos falando de famílias que olham, a gente se liga um para o outro e fala, meu Deus, o que vamos fazer? Eu não sei mais o que fazer, eu estou desanimado. E é um exercício diário manter a comunidade ativa, na esperança de que raros serão, como a Andréia falou, os parlamentares que olharão por nós. A Paula do Ceará me passou, senador, somos pais de 3 filhos com ataxia. Somos pais firmes, com educação antiga. Sendo assim, conseguimos que 2 filhos homens fossem mecânicos.
e a menina técnica de enfermagem. Mas, infelizmente, há 5 anos, a ataxia tirou o sonho dos meus filhos, impossibilitou eles de sua profissão, e hoje eles lutam unicamente para viver. Estão perdendo a fala, a audição e a visão, e parando de andar. Eu consegui passar tudo que eu pude para os meus filhos, como viver com suas próprias lutas trabalhando, correndo atrás de suas conquistas. Mas quem vai ensinar isso aos filhos deles? Qual o valor da vida dos meus filhos que hoje lutam incansavelmente por esse remédio que, no momento, é o que vai permitir que eles continuem sonhando? Salvo engano, 2 filhos teve medicamento negado na justiça e uma está em processo de aquisição, mas também não há entrega. E isso é muito angustiante. Marielle, do Paraná, disse: minha grande preocupação, senador, com o acesso ao medicamento de alto custo, não temos condições de arcar com este tratamento, que pode fazer a diferença na qualidade de vida e progressão da doença. Precisamos de mais agilidade na incorporação de medicamentos ao SUS, menos burocracia e garantia de acesso contínuo para quem depende dele. No fundo, senador, o que a gente quer é poder dar uma resposta para os nossos filhos quando eles falam o que o meu falou para mim. Porque não é só o Gabriel que falou isso para mim. Nós estamos falando de pessoas assim, com um cognitivo extremamente preservado, com muitos sonhos, muitas vontades, mas que sente que eles não têm pertencimento nesse mundo. Não tem pertencimento nem para receber um remédio, nem para receber, às vezes, uma fisioterapia de qualidade. E aí, tentando finalizar, não sei como está o meu tempo, sobre os pontos que eu queria trazer ainda, né, senador? Um deles é a odisseia do diagnóstico, que já foi falado um pouco, né? Mas que ela traz, além de uma longa demora para descobrir por que o meu filho tropeça, por que na escola ele escreve torto, por que chamam ele de preguiçoso, e ele sofreu muito com 5, 6, 7 anos, por ser tido como uma criança preguiçosa, né? Ser excluído pelos colegas, inclusive, né? A gente carrega o fardo da culpa, porque depois de 8 anos tentando saber por que o meu filho passava por tudo aquilo, um médico falou que ele tinha Friedreich, ataxia de Friedreich, e a primeira sensação que a gente tem é de culpa, porque querendo ou não, eu passei isso para ele. É uma herança. E por mais que a gente não tenha consciência, não foi uma escolha, a responsabilidade é nossa, né? E aí, em meio a essa demora do diagnóstico, que já nos desgastou e onerou financeiramente nós e o sistema, vem como lidar com uma culpa e como poder fornecer para ele a melhor vida que ele pode ter, porque é isso que passa na cabeça de todos nós. Nós vamos dar o melhor que ele pode ter. Agora, como é esse melhor? Aonde ele está? Que nem no particular ele é acessível. Bom, e aí vem o custo, né? Porque quando a gente supera a culpa de ser o causador de tudo aquilo, a gente encontra força para fazer o melhor para eles, e a gente encontra um custo para isso que é incompatível com a vida, né? E eu falo de custo, às vezes, até alimentar, porque existem alimentos que a gente precisa restringir, existem alimentos que a gente precisa aumentar, existem equipamentos, por exemplo, um garfo para quem tem ataxia, ele é 100 vezes mais caro do que o garfo que a gente usa para comer, né? O equipamento que meu filho vai usar no lugar do lápis, ele é extremamente caro e não tem nenhuma lei que fala que a escola particular ou pública vai ter que fornecer. E aí a gente entra em outro problema, né? Como garantir coisas caras que às vezes não tem nem no caro a gente está encontrando. Que aí entram, por exemplo, as questões médicas, né? Então, assim, nós temos médicos com conhecimento necessário para fazer o tratamento nesse Brasil inteiro, né? A gente está falando de um país muito desigual, muito grande, né? Então, nas nossas comunidades, nas nossas conversas, a gente percebe que não. E aí vem um papel importantíssimo das associações, né? Bom, acho importante reforçar a questão da escola, como eu falei, não é uma resposta simples
que a gente tem, eu não tenho, precisa ser construída, assim como o Natan disse, que estão construindo uma rede de cuidado para quem tem doença neuromuscular, e eu espero que a gente consiga conversar mais sobre isso, porque isso é muito necessário. Eu acho que esse assunto precisa ir para a educação, o senhor falou, passa em todas as partes, educação, saúde. Então, essas crianças estão sofrendo, temos pessoas com ataxia que abandonam a escola. O meu filho foi solicitado que eu tirasse ele de uma escola, e eu levei para outra, e na outra a diretora disse, eu não sei o que fazer, mas eu aceito o desafio. Ou seja, a gente está na mão da humanização, do amor humano do outro, e não de regras que às vezes vão delimitar o que fazer, porque ela mesma disse, eu não sei o que fazer. Então ela precisava de uma estrutura, né, para saber o que fazer. E eu quero falar de um assunto muito importante também, senador, que tudo isso que eu estou descrevendo culmina na vulnerabilidade, principalmente das mulheres. Como o senhor falou, essa complexidade de viver uma doença rara como essa desestrutura famílias, gera muitas separações e as mães se tornam solo com seus filhos atáxicos e não atáxicos, que são complexidades diferentes, como é o meu caso, né? A maioria, eu garanto para o senhor, eu não tenho estatística, mas a maioria abandona o emprego porque se torna impossível você bater ponto numa empresa e ao mesmo tempo levar o seu filho para o banheiro, dar comida para ele, enfim, e todos os outros cuidados que ela precisa fazer. Eu falo que a gente tem no nosso grupo mães que são jornalistas, médicas, vendedoras, auxiliares de serviços gerais, enfermeiras, comerciantes, e me perdoem as outras mães profissionais belíssimas que eu não consigo lembrar de todas, mas todas essas são personagens que eu conheço, né? E que todas elas acabam migrando para um trabalho doméstico e de cuidados, que não é remunerado, né? Não é só, eu falo que não é só um ato de amor. Cuidar dos filhos com ataxia não é só um ato de amor. Vai muito além disso. Vai de uma estrutura e de uma saúde mental, né, dessas mães, que não tem nenhum amparo, tá? E por fim, senador, não menos importante, eu queria falar do medo do amanhã, né? Então, não dá para dizer que ele não existe. Embora eu não digo isso para o Gabriel, né? Ele está dentro de mim, né? Ele está dentro de cada personagem que cuida do seu ente, seja que cuida do seu filho, e eu preciso muito falar dos irmãos, porque a gente tem mães e pais que já faleceram, e a pessoa com ataxia foram para a casa dos irmãos, graças a Deus ainda, né? Os irmãos acolheram. Nós temos alguns que estão em casa de reabilitação também, que se torna uma outra realidade, né? Mas é para mostrar que é uma complexidade que nós somos mais ou menos, a BAI tabulou em torno de 800 pessoas com diagnósticos no Brasil. Nós estamos falando de 800 famílias, não 800 pessoas, né? Quantas? A gente tem vários lá no nosso grupo que são irmãos cuidando dos seus irmãos, né? E aí o nosso medo do amanhã é muito grande, porque a gente tem medo de... Eu falo por mim agora, né? Eu tenho medo de morrer, e quem vai cuidar do meu filho? Manuela? Que idade ela vai ter? E se ela não quiser? E se ela tiver uma outra estrutura? Então, a gente tem que se preocupar com o agora, com o amanhã, e o amanhã é muito, muito, muito difícil, né? Eu queria até... Eu vou ler, porque eu me perdi aqui nessa parte, eu coloquei assim, aqui na parte do medo. Aqueles de nós que ainda conseguem se manter no mercado de trabalho vivem sob a sombra do medo, né? Enfrentando olhares de ameaças de os empregadores, um mercado que sabe que o nosso futuro está fadado a saídas para terapias, a emergências, a internação hospitalar, e a gente vive numa dúvida, como que eu vou cuidar do meu filho sem perder o meu sustento, né? Senador, hoje tem um medicamento para um único tipo de ataxia, nós estamos falando de várias, né? Estamos falando de tecnologia aqui nessa casa, então por que não um complexo de saúde, que é uma coisa que está aí, com tantos benefícios, né, para a comunidade, por que ele não olha para as doenças raras, para essas outras ataxias? Trazer pesquisa para o Brasil é diminuir custo para o próprio Brasil, porque depois o medicamento vem num preço que nem o governo consegue nos financiar, né? E existe esse medicamento hoje no mundo que vai desacelerar um dos tipos de ataxia, que no caso 60 segundos.
mas que ele não chega na nossa mão, né? E então a gente tem hoje um Estado brasileiro que não nos protege dessa vulnerabilidade. A gente queria, sim, exigir aqui, de alguma forma, o direito à vida, à dignidade, que é previsto na Constituição Federal, né? E lembrar que nós, mães, que às vezes somos enfermeiras dos nossos filhos, fisioterapeutas por necessidade, e a gente se torna, às vezes, advogada por uma obrigação. Nunca estudei tanto sobre fisioterapia e direito para poder dar o mínimo para o meu filho. Acho que vou finalizar, né, pedindo aqui pelo meu filho e pelo filho de todas as outras mães desse Brasil. Por favor, senador, eu peço para que nos ouçam, porque o tempo deles não espera. Como o André falou e falou muito bem, a gente tem uma frase, né? Quem tem ataxia tem pressa, né? A gente tem pressa. E, mais uma vez, agradecer esse espaço de fala, senador. Muito obrigada. Se você pudesse até se levantar de novo, Fernanda, para todo mundo ler com calma. Opa! Né? Quem tem ataxia tem pressa. Né? Embaixo, no amarelo, está escrito... Peraí. Aí. Ataxia de Ferraz. Isso. Quem tem ataxia tem pressa. Isso é importante. Mas viu, Fernanda, a sua fala, o seu depoimento foi extremamente importante para sensibilizar, para conscientizar, para apontar para os desafios, para a necessidade de ter, assim, quando uma família tem um filho com, assim, uma doença rara, no caso, a família ama o filho, a filha, quer o melhor, como você demonstrou para o filho e filha. O grande problema é que não existe uma política pública que acompanhe isso, dizendo, olha, é o diagnóstico, daí tem remédio, não tem remédio, está sendo financiado, não está, né? A escola, vai para a escola, você não pode ter despesa com a escola, né, como mãe, para adquirir o material específico para as necessidades do Gabriel, né? Então, eu até sugeriria, sabe, em função do seu depoimento, do André, também da Marla, mas também do Gabriel, fale com o Gabriel para ele colocar também os itens que ele acha, para nós termos a pauta da ataxia do ponto de vista das famílias e dos pacientes dessa área. Né? Você fala bem com a Marla, né? Já faço esse pedido, né? Como presidente até da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas eu sou membro das outras comissões também, de educação, de saúde, de assistência, né? De direitos humanos, tudo isso é direitos humanos, e todas as comissões, sem dúvida, se envolvem para a gente ter a pauta e fazermos a reunião com o MEC, com a saúde, com a assistência, né? Família, assistência, para que essa pauta seja, a gente possa acompanhar uma pauta, né? Você faz isso, também fale com o Gabriel, que eu acho que o Gabriel, até para... a gente passa por momentos dolorosos, sabe? Não há dúvida disso, e por isso que você e todas as famílias têm que ser fortes, têm que ter coragem, têm que ter fé, é difícil, é uma caminhada desafiadora, né? E não há dúvida disso, né? O meu filho também tinha uma doença rara, né? E a gente sabe como que a gente se envolve. Ele faleceu 3 anos atrás, com 48 anos, a gente tem muita saudade dele, né? Porque ele foi grande, foi alegre, foi feliz. E até dizer para o Gabriel, olha, se você tem uma missão nessa vida é mobilizar as pessoas, né, para fazer com que a vida seja mais digna, melhor para todos, né? Quer dizer, você já é uma boa mãe, uma boa pessoa, mas está lutando, você nunca imaginou que você estaria lutando por esta área, está lutando em função de direitos,
né, dignidade, cidadania, o que é muito importante. E como você e a Marla e o André, né, o Gabriel, né, vocês têm um contato com... Você citou tantas pessoas que apontaram necessidades. Vamos colocar tudo isso no papel. Mandem para a gente tudo isso. Não precisa ser, pode ser já daqui umas 2 semanas, mais ou menos, para a gente ter um início, uma pauta. A pauta vai sendo, obviamente, adequada, expandida, né? Mas a gente ter o que é mais básico, a gente tem que ter o que é essencial. O que é o essencial? Vamos colocando tudo isso também. Tá bom, Marla? Também um desafio para você, né, para Fernanda, mas fale com o Gabriel também. Diga para ele botar aí no papel aí, né, com o auxílio de vocês aí, para a gente ter esse documento. E diga para ele que a gente não quer ir para o inferno, porque o inferno está cheio de gente de boas intenções. Mas vamos ver, a partir da realidade, vamos transformar as intenções em realidade, né? Tá bom? Mas fique firme, viu, Fernando? Falo isso para você, né, que você está aí, não é fácil, a gente tem que se cuidar também, né? Sim. Porque o Gabriel também precisa de você e você tem que estar bem também, né? Senão é o burnout que o pessoal fala, né? É o estresse, é a depressão, né? Mas você precisa estar num grupo, né? O grupo é bom por causa disso. Até fale para o Gabriel, né? Falar bastante com o André também, fazer um grupo se já não tiver, né? Remotamente. Existem né? vários grupos, mas ele ainda está se recluir, porque ele ainda acredita no plano dele, de que ninguém vai gostar dele e ele vai poder partir. Então a gente está trabalhando isso com ele, para que ele entre em grupos e veja que não é por aí o caminho, né? Eu acredito, como eu falei, acredito muito em pessoas raras que vão olhar para nós raros com esse olhar por trás. Exatamente. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho no mundo e fazendo associação a gente vê que não estamos sozinhos, né? Tem outras situações e tem que achar a solução em conjunto, né? Obrigada, senador. Bom, mas vamos escutar agora, né, Fernanda e Marla e André, também o doutor Paulo Ribeiro Nóbrega, né, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Eu, inclusive, havia lido no início, né, a observação, né, que quero ver se eu acho aqui o papel também, acabei me perdendo aqui nos papéis, mas o doutor Paulo Ribeiro Nóbrega, seja muito bem-vindo, né? Importante as universidades estarem juntas nesse processo, né? Porque 90% da pesquisa no Brasil acontece nas universidades, né? Professor da Universidade Federal do Ceará, representante de Marcondes, França, chefe do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que é uma referência no Paraná e no mundo, né? Unicamp é uma universidade de muito prestígio, felizmente, em nosso país. Então, seja muito bem-vindo, doutor Paulo. É uma alegria recebê-lo e queremos escutar, né, o senhor também. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Gostaria de começar cumprimentando as autoridades, na pessoa do senador Flávio Arnes, e cumprimentando todos os presentes. Eu acho que foi muito justo, senador Flávio, que eu ficasse por último, porque eu acho que a prioridade tem que ser sempre os pacientes, familiares, associações, e aí a ciência, nesse ponto, ocupa a última posição. Eu vou me descrever, eu sou um homem branco, de meia idade, cabelo e barbas castanho, ficando branco rapidamente, estou de óculos, paletó azul, e eu vou pedir licença para apresentar uma breve apresentação de PowerPoint, em que eu trago alguns conceitos, talvez sejam interessantes para todos. É uma honra estar aqui representando o professor Marcondes e os pesquisadores do Brasil em ataxia,
nessa importante iniciativa de criação do Dia Nacional de Conscientização sobre Ataxias. Inicialmente, ela não está passando, vocês vão me perdoar. Está em tela cheia, está vendo? Não está passando? Eu vou voltar aqui, senador, um segundo só. Eu acho que passou. Pronto. Então, do ponto de vista de... O senhor está vendo a tela? Agora sim, está em tela cheia. Eu inicio declarando que eu participo como investigador principal em ensaios clínicos internacionais e como palestrante em eventos que às vezes têm patrocínio da farmacêutica, mas que isso não interfere na apresentação que eu vou fazer de agora em diante. Eu preciso definir o que é ataxias. Eu vi muita gente falando com muita propriedade sobre o que é ataxia, mas é importante a gente ressaltar que a ataxia vem do termo grego taxis, que significa ordem ou coordenação, da mesma raiz do termo tática. Então, a ataxia é uma incoordenação de movimentos que afeta o equilíbrio, a capacidade de andar, a fala, com o tempo os movimentos oculares e vários outros movimentos pelo corpo, e que são causadas por comprometimento de um órgão que fica na parte posterior do cérebro, que se chama cerebelo. Então, quando eu estou falando de ataxia, eu estou falando de alteração do cerebelo. Essa alteração impacta em várias atividades do dia a dia. Muitas vezes, inicialmente, é um caminhar instável, desequilibrado. O paciente precisa usar muletas, andajás, às vezes evolui para a cadeira de rodas. Alterações de fala, como a gente discutiu muito aqui, fazendo com que a fala seja mais difícil de ser compreendida. Alterações de habilidades manuais. Então, o indivíduo tem mais dificuldade em segurar um garfo, uma colher, em atividades do dia a dia, e com o tempo pode afetar, inclusive, outras partes do corpo. Mas como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu trago aqui alguns vídeos de pacientes ilustrando que aqui eu não estou falando de ataxia de Friedreich, estou falando de ataxia em geral. Então, esse andar com a base alargada, tá? As pernas afastadas uma da outra, para tentar manter o equilíbrio, essas oscilações, um balanço para um lado e para o outro, é o que caracteriza clinicamente uma ataxia, independente de qual a causa. Aqui eu mostro outro paciente, que também cedeu a imagem, cortesia do professor José Pedroso, da Unifesp. A gente vê esse mesmo andar com a base bem alargada, essas oscilações para ambos os lados, caracterizando a incoordenação da ataxia. E aqui mostrando para vocês o que acontece nos braços, tá? Então a doença afeta a perna, mas também afeta os braços. Essa paciente está tentando atingir o alvo, que é o nariz. Vocês veem que às vezes ela até se machuca por errar o alvo e atingir o próprio rosto. Então a dificuldade que essa paciente vai ter para comer, para fazer alguma atividade com a mão, para escrever, é muito importante. E quando a gente fala de ataxia, é um grande grupo de doenças. Falamos em adquiridas e genéticas. Entre as adquiridas, nós temos causas tóxicas. A mais comum é o álcool. Então, se chama esse andar atáxico de marcha ébria, porque é a mesma marcha quando o indivíduo está intoxicado por álcool, causa uma ataxia aguda. AVC pode causar ataxia. Doenças autoimunes, como esclerose múltipla e outras, também são causas de ataxias. Todas essas são as ataxias adquiridas. Do outro lado, eu tenho as ataxias genéticas, que se dividem em dominantes e recessivas, e a ataxia recessiva mais comum é a ataxia de Friedreich. Então, quando nós falamos de doenças raras, existem mais de 7.000 doenças raras descritas no mundo. Mais de 80% delas têm origem genética e mais da metade delas têm sintomas neurológicos predominantes ou exclusivos. Então, a neurogenética, que é o estudo das doenças neurológicas genéticas, é extremamente importante no estudo das doenças raras. E a gente sabe que cada doença rara afeta um número não muito alto de pessoas, mas no somatório delas, elas afetam milhões de pessoas e desafiam de forma importante os sistemas de saúde, não só de saúde, seguridade social, etc. E nós dividimos as ataxias genéticas em formas dominantes, em que basta trazer um dos genes alterados. Então, para cada característica, nós recebemos um gene da mãe e um gene do pai. Na ataxia dominante, basta vir um gene alterado e, frequentemente, um dos pais está afetado, enquanto que nas formas recessivas, eu preciso ter a combinação de um gene do pai alterado e um gene da mãe alterado, que é o caso da ataxia de Friedreich, e nesses casos, a maioria dos pais não são afetados. Os pais são portadores assintomáticos,
e o indivíduo desenvolve a doença. E a ataxia de Friedreich é hoje a ataxia isolada mais comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem essa prevalência de 1 a 2 casos para 50 mil, então dentro das doenças raras não é tão rara assim. E também a ataxia mais comum na Europa, no Oriente Médio, no Sul da Ásia e no Norte da África. No Brasil, nós não temos ainda um dado publicado epidemiológico que permita saber a prevalência exata, mas nós temos esse estudo muito interessante do grupo do professor Marcondes, que estimou a prevalência no estado de São Paulo em 0,36 por 100 mil habitantes, com uma demora para o diagnóstico média de 7 anos. Nós acreditamos que isso ainda reflete um subdiagnóstico. É muito provável que esse número seja maior que 0,36 por 100 mil. Recentemente, nós replicamos esse estudo aqui no Ceará, no Nordeste, e achamos algo parecido. Então, a gente está vendo um gráfico de frequência em que a mais frequente das ataxias é a ataxia de Friedreich. Tá? Então, nós estamos diante da ataxia mais frequente, muito provavelmente no Brasil. E como já foi falado, a jornada hoje é uma epopeia, é um labirinto, em que existe um longo gargalo, principalmente uma longa espera para o diagnóstico por um desconhecimento das ataxias, pela população em geral, pelos profissionais de saúde, pela mídia e, inclusive, por profissionais médicos. Isso dificulta o acesso ao diagnóstico correto e aconselhamento genético, isso dificulta o acesso à reabilitação e às terapias que já estão disponíveis, e isso até atrapalha muito a inclusão de pacientes em pesquisas clínicas que cada vez mais estão aparecendo para várias formas de ataxia. O que a gente espera é que a jornada do paciente seja mais linear, que a gente tenha um melhor acesso ao diagnóstico, com identificação de sintomas, com treinamento de profissionais para reconhecimento e com acesso a exames, como o Nathan falou, acesso ao exame do exoma, por exemplo. Centros especializados, hoje nós aqui somos a Unicamp, em São Paulo, Centro de Referência em Doenças Raras, que ajuda muito o diagnóstico precoce desses pacientes. Acesso ao tratamento, a tratamentos que tenham uma comprovação científica e que sejam aprovados por agências regulatórias e, eventualmente, julgados pela Conitec para serem incluídos no PCDT, e uma reabilitação adequada, que, em muitas formas, é a forma mais importante de tratamento. E hoje nós sabemos que nós viemos de uma era em que quase nenhuma ataxia tinha tratamento, o tratamento era reabilitação para todas, mas cada vez mais aparecem terapias modificadoras de doença que mudam a história natural desses pacientes, que vão desde moléculas que agem nas vias metabólicas, que agem nas proteínas ou enzimas anormais, até terapias que mexem com o material genético, desde aquelas que mexem com a expressão dos genes, com RNA, que são os oligonucleotídeos e RNAs de interferência, até a própria terapia gênica, que muda o DNA da célula. E isso já está disponível para algumas doenças e vem sendo desenvolvido para algumas formas de ataxia. O nosso marco histórico é primeiro tratamento aprovado no mundo e no Brasil para ataxia de Friedreich, que é a mais comum das ataxias. Então, o FDA dos Estados Unidos aprovou essa medicação, que é o omaveloxolone. Em seguida, a Agência Europeia, a EMA, também aprovou a omaveloxolone, baseados principalmente em um grupo de 3 estudos, que a gente chama de MOXIE 1 e 2 e extensão, que mostraram, senador, e eu vou tentar ser bem simples aqui para a nossa audiência, uma coisa muito importante. A gente tem uma escala que chama mFARS, que ela pontua o quanto o indivíduo está incapacitado pela ataxia. Ela vai até 93, quanto mais pontos, mais incapacidade. Esse estudo mostrou que esse medicamento, o omaveloxolone, em menos de um ano, em 48 semanas, onde eu estou mostrando aqui no gráfico, ele leva a uma redução nessa escala de 2,17 pontos entre pacientes que foram tratados e que não foram tratados. Doutor Paulo, o que significa 2 pontos nessa escala? 2 pontos é o que o paciente piora, em média, em um ano. Então, o que eu estou querendo dizer é que, com o remédio, é como se o paciente ganhasse um ano de progressão da doença. E na extensão, em 72 e 144 semanas, parece que isso aumenta ainda mais, esse efeito é ainda maior com o tempo prolongado de tratamento. Então, isso deixou muito claro para as agências regulatórias, tanto o FDA, quanto a EMA, quanto a Anvisa, que a terapia é eficaz. Ela não é uma cura, ela não é uma reversão de déficit já estabelecido, mas ela é uma diminuição de progressão de doença, que, como foi falado de forma muito bonita pela mãe, pelo paciente, pela representante da associação que estiveram aqui, que deram testemunhos muito emocionantes,
parada ou diminuição de progressão é uma vitória enorme para quem lida com a doença desse tipo. E o Brasil tem um papel estratégico na pesquisa. O Brasil tem uma população gigantesca, coberta por um sistema único de saúde extremamente eficaz e que tem um background genético muito variado, muito miscigenado, o que é extremamente interessante do ponto de vista de estudos genéticos e de estudos de efeito de medicações. O Brasil tem vários centros de referência internacionais em pesquisa em doença genética e doença rara e, portanto, vários ensaios clínicos internacionais têm buscado ter um pé aqui no Brasil para novas terapias em ataxias e em outras condições genéticas. Para que a gente alcance esse avanço, a gente precisa que todo o ecossistema esteja integrado. Quem é que compõe o ecossistema? Nós, profissionais de saúde e pesquisadores, a indústria de forma ética, as associações de pacientes, e os pacientes são um dos entes mais importantes, as universidades como coordenadores dessas pesquisas e, principalmente, senadores, gestores públicos, para discutir acesso a diagnóstico, acesso à reabilitação, organização e estruturação do sistema de saúde e incorporação adequada baseada em evidência de novas terapias disponíveis. E aí, esse é o que a gente chama de pipeline, isso tudo é só da ataxia de Friedreich. Então, hoje a gente está discutindo uma veloxolone, mas a gente precisa entender o que é ataxia e entender o que é ataxia de Friedreich, porque tudo isso vai chegar na mão do gestor em breve. Então, nós participamos de alguns desses estudos, alguns estão mais adiantados, outros ainda estão em fase mais inicial, mas tudo isso vai ter que ser avaliado por uma sociedade que entende de ataxia para que isso seja levado da melhor forma ao paciente, conforme a evidência científica mostre que é benéfico. E, portanto, finalizando a minha fala, eu fico muito feliz de estar presente nesse Dia Nacional de Conscientização sobre Ataxia, porque eu acredito que estabelecer um dia e aumentar a conscientização leva a aumento de investimento em pesquisa em ataxia, a aumento de conhecimento pelos profissionais de saúde, melhorando o diagnóstico precoce, reabilitação especializada, melhora no acesso e incorporação de novas substâncias e conscientização e apoio por conta da sociedade civil, que todos nós precisamos muito, focados no eixo principal dessa engrenagem, que é o paciente, que é o motivo de todos os nossos esforços. Era isso que eu trouxe para apresentar hoje. Eu agradeço bastante, estou muito feliz de estar fazendo parte aqui, representando o professor Marcondes e todos os pesquisadores em ataxia pelo Brasil. Dr. Paulo Ribeiro Nóbrega, né, professor da Universidade Federal do Ceará. Quero parabenizar também, né, pela forma, além de tudo, extremamente didática, realista, né, e com profundo conhecimento da área também. Né? E se o senhor também me permite chamar de você, né? Você é jovem, para me chamar de você também, né? E assim, inclusive, enviar, nós vamos utilizar a apresentação para fazermos esse debate desse ciclo da vida aqui, chamando o que as famílias já propuseram também, o próprio André, também o Gabriel, né? Mas sempre com esse respaldo científico, técnico, né, que é essencial e ainda mais de uma maneira tão acessível como foi a sua apresentação. Parabéns. Agradeço muito. Sermos claros, didáticos, é um talento. Parabéns pelo talento também. Né? Eu vou passar a palavra para os expositores novamente, para alguma mensagem final, só porque nós já estamos nos encaminhando, mas dizendo novamente que o debate também é sobre o acesso a tratamentos, mas também o Dia Nacional, ter o foco dentro do que o Dr. Paulo, inclusive, colocou, é muito importante, na minha opinião, concordo inteiramente com o que foi mostrado. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente dizer, olha, depois dessa audiência, a gente pensar nas sugestões que virão da Fernanda, da Marla, né, do Dr. Paulo, e que a gente possa ter um documento, né, para, assim, orientar junto a associações nacionais, né, principalmente. Então, nós ficamos à disposição nesse sentido.
Só que antes de passar a palavra, eu só leio as perguntas que, na verdade, já foram respondidas e comentários para, inclusive, as pessoas serem devidamente valorizadas, né? O Sérgio, de São Paulo, ele fez uma pergunta: tratando-se de uma doença hereditária, poderia ser incluída nos exames de rotina pré-natal, uma vez diagnosticada no início da gravidez? Paulo. Daniele, do Distrito Federal: como associações de pacientes e familiares podem colaborar com o poder público na formação de políticas voltadas às doenças raras? 2 comentários. Andrei, do Distrito Federal: esse Dia Nacional das Ataxias serve para mostrar que, apesar de sermos poucos, nós existimos, e que esse seja um marco para reconhecimento. E o Ronaldo, da Paraíba: a integração ao Plano Nacional de Saúde para servir de espelho aos planos municipais e estaduais de saúde é de suma importância para a conscientização das doenças raras. Muito bem, então passamos rapidamente para as considerações finais, né? Vamos começar, o doutor Natan sim, daí o doutor Paulo pode, na fala, já colocar essa resposta também à pessoa sobre o pré-natal também, né, doutor Paulo? Mas vamos começar com a Mayla, né? Doutor Mayla Maia, assim, só para uma consideração final. Doutora Marla, não, só Marla, senador, por favor. Tá bom. É que nem uma amiga nossa que eu digo: como é que está a senhora? Ela diz: senhora, não. Senhora, você. Isso aí eu estou acostumando também, mas eu também peço. Não, eu só queria deixar claro que eu, além de ser estar como diretora-geral da BAE, eu sou a mãe do André, tá? Então, estamos em casa, né? O André é nosso exemplo aqui de... É muito clichê a gente falar exemplo de superação, né? Mas ele não se entrega, viu? É disciplinado e corre atrás e estuda e vai. Então, assim, nos ensina a cada dia, né? Então, eu acho que isso daí é um exemplo para que a gente possa passar para os outros, né? Aproveitando o ensejo do Dia Nacional e tal, eu já queria fazer um pedido aqui online mesmo, antes de formalizar, da iluminação do Congresso no dia 25 de setembro. Ano passado nós conseguimos iluminar, a cor das ataxias é azul, né? Então, ano passado a gente conseguiu iluminar o Congresso no dia 25, fomos para lá com um grupo pequeno aqui de Brasília, para tirar fotos e tal, né, em alusão ao Dia Internacional, né, da ataxia das ataxias, e que a gente espera que esse ano seja o Dia Nacional, né, mais uma comemoração. Então, deixar esse pedido para ver se a gente pode formalizar aí para o gabinete do senhor, para a gente tentar essa iluminação novamente esse ano, tá? Então, assim, antes de concluir, né, eu só queria registrar essa nossa expectativa com a formalização desse dia, né, senador, porque a gente sabe que tem as próximas etapas de tramitação aí internas e tal, não sei como funciona bem, mas que a gente espera ver em breve esse dia institucionalizado no calendário, tá, do governo federal. E eu sei que o senhor vai fazer o possível, sempre fez por nós, o possível e impossível, desde o ano passado que a gente está em contato aí com o gabinete e tal, para essa audiência ou outras que forem possíveis. Então, só tenho a agradecer a todos, agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, os depoimentos, o apoio e o compromisso por essa causa, tá? Só isso mesmo. Obrigada mesmo. Obrigado a você, Mayla. A Mayla, lembrando, diretora-geral da Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas. Vocês fazem ofício para a gente, para que haja iluminação, né, do Senado Federal, mas também eu gostaria, através da associação, que vocês fizessem o contato
com os senadores dos vários estados, para que eles, no decorrer da semana, fizessem alguma manifestação no plenário ou nas comissões, e mandando até um release, assim, um texto pequeno, para que eles possam falar, olha, essa semana é a semana. Isso ajuda, né, também a... E se já não estiverem falando, né, daí eu peço para o André também agora, que vai falar, para ele falar com o Gabriel também, né, depois trocar ideias aí, né. Isso aí eu acho que vai ser bom, né, o Gabriel e vocês podem trabalhar juntos aí. Passo em seguida a palavra a você, André Iglesias Maia, né? Obrigado, senhor. Quantos anos que você tem? Eu tenho 25. 25. Que bom. Parabéns. Obrigado. Gostaria só de agradecer de novo você e todos que estão aqui, doutor Paulo Marcondes, que não pode estar aqui, infelizmente, a doutora Ingrid também, que é médica aqui de Brasília, e com certeza está vendo ao vivo esse vídeo, né? Eu gostaria de agradecer justamente porque, assim, como temos essa causa bem pequena, assim, temos poucos pacientes, é bom ter visibilidade maior, né? Porque, assim, como o doutor Paulo mostrou ali no gráfico, esse remédio é uma esperança, né, para a gente. Que possibilita, por exemplo, a gente não ter tanta preocupação quanto o que vai piorar a doença. Aí eu tenho que fazer muito exercício, tenho que fazer muita fono, por exemplo. Então, justamente esse remédio, mais do que ajuda essa parte física, ele também ajuda essa parte psicológica, né? Que, assim, a gente não vai ter que se cobrar tanto, pelo menos é o que acredito, né? E, assim, isso traz muita esperança também para a gente, esse apoio médico, apoio institucional de universidades, pesquisa e tal. Para a gente é muita esperança, porque o que um dia era um sonho muito distante, talvez já esteja um pouco mais próximo da gente, né? E eu gostaria de agradecer novamente por esse espaço, né, em que a gente pode mostrar o que a gente passa todos os dias. Justamente, por exemplo, a Fernanda pode trazer histórias de outros pacientes, né, que também têm ataxia. E a gente sabe que não é algo muito fácil de lidar, né? Mas isso, coisa remédio traz a visão para a gente também não é algo impossível de se conseguir, entendeu? Muito obrigado, senador. Olha, André, valeu. Obrigado aí pela presença, e o gabinete e a comissão. Fiquem em contato aí, viu? Quando vocês mandarem o documento, mandem aí ou para o gabinete ou para a comissão, e vamos em frente. Coragem, esperança, fé em Deus e pé na tábua, né? Quer dizer, vamos ter esperança, alegria e vamos trabalhar também, né? Fernanda, então agora escutamos você. A Fernanda é mãe, mas é também diretora do Instituto Brasileiro de Ataxias, né, Fernanda? Com a palavra. Obrigada. Bom, senador, eu queria agradecer mais uma vez esse espaço de fala, em nome não só do meu filho, mas do filho de todas as mães brasileiras
tem filhos aí com ataxia. Tem que falar dos pais, porque é uma minoria, sim, mas eles são presentes, né? Então, até ontem, um pai do Amazonas que cuida do filho e falou sobre isso, e eu falei que para ele me mandar uma frase, mas o Raimundo acabou não mandando. Mas temos que dar muita palma aí para os pais que se mantêm juntos. O pai do André também é um grande exemplo de parceiro da Marla, que é um exemplo mesmo, porque eu falo que a gente não pode só culpar os outros, precisamos pensar também, né, que estrutura esses homens estão recebendo para conseguir se manter dentro dessa complexidade toda. Então, a gente tem que ter esse olhar sensível, né, para essas mães que precisam de apoio, mas também para esses pais que às vezes querem e não conseguem, enfim, e os que estão presentes. Senador, eu só tenho a agradecer pelo espaço de fala e, sobretudo, não só de hoje, mas por essa porta que o senhor nos abre para continuar falando das nossas angústias e anseios na educação, no serviço social e na saúde e nas tecnologias, porque nós estamos falando do Dia Nacional das Ataxias, então a gente está falando aí de muitas ataxias, né? E que estão aí carecendo de tecnologias, de pesquisas para dar conta dessa complexidade, tá? Obrigada e vou fazer por onde aí ser grata a esse espaço que o senhor está abrindo para nós, viu? Olha, uma alegria muito grande, muito importante, e mande para o Congresso Nacional essas contribuições de todas essas pessoas pelo Brasil, tá bom? Obrigada. E daí vamos, a partir daí, fazer um documento, né? Que é a proposta, aprovar a lei. E eu espero que essa lei esteja sancionada até a data de setembro, sabe? Sancionada. Isso significa ser aprovada no Senado, passar na Câmara e ter a sanção do presidente da República, né? Vamos trabalhar para isso, tá bom? Porque o pessoal realmente quer apoiar. Doutor Paulo Nóbrega também até tinha pergunta, né, que eu acho que me permite chamar você a pessoa mais que indicada para orientar nesse sentido, sobre o pré-natal. Olá, senador, é um prazer estar de volta aqui. Existem algumas coisas que são necessárias para uma doença ser incluída na triagem neonatal. Eu vou tentar falar de forma bem simples e didática, mas a doença precisa ter um início precoce e precisa ter um tratamento que, quando iniciado precocemente, mude completamente a evolução natural. Então, nós estamos agora em um grupo internacional discutindo para uma das formas de ataxia, que é a xantomatose cerebrotendine, até o nome da doença é difícil, mas discutindo no mundo todo se ela deve ou não ser incluída na triagem neonatal, porque ela tem um tratamento precoce que muda a história natural da doença. Então, isso vai ter que ser discutido ataxia por ataxia. Acho que a resposta simples é: não tem como incluir todas as ataxias em triagem neonatal, mesmo porque não tem indicação. Mas grupos de trabalho estão se formando para discutir algumas formas que têm tratamento precoce e que aí sim valeria a pena incluir na triagem neonatal. Eu queria só fazer um agradecimento aqui a toda a minha equipe que trabalha comigo aqui na UFC, o professor Pedro Braga, que trabalha no ambulatório de ataxia junto comigo, os nossos alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, e todos os colegas que trabalham comigo no Brasil todo, inclusive a doutora Ingrid Faber, que o André citou, que é colega, uma parceira muito, assim, sempre solícita e muito competente. Eu não vou agradecer mais, porque senão eu vou cometer um erro de não incluir mais gente, mas, assim, a gente tem parcerias no Brasil todo e é só assim que a pesquisa caminha, não dá para fazer pesquisa sozinho. A gente precisa de parceria, precisa trabalhar em grupo, precisa de trabalhar em redes no SUS, e é isso que a gente tem tentado fazer, com o objetivo principal, como eu coloquei antes, que é o paciente, que é trazer informação de qualidade, reabilitação, pesquisa e, quando possível, baseado em evidência, tratamento adequado para todos os pacientes com ataxia, com todas as formas de ataxia genéticas adquiridas, independente da causa. Muito obrigado, senador, pela parceria, muito obrigado às associações e aos pacientes, que são o ente mais importante dessa discussão, na minha opinião. Muito bem. Agradeço novamente a participação, né, do Dr. Natan, que esteve com a gente, do Dr. Paulo, da Marla, do André, da Fernanda, né, de todas as pessoas que mandaram perguntas, comentários, os meios de comunicação do Senado.
E quer dizer que uma audiência pública dessas também é muito importante na conscientização, porque isso é passado para o Brasil inteiro, né? E fica também no portal à disposição das pessoas, né? Isso gera outros debates, o que é essencial. E o convite, né, para caminharmos em frente, fazermos o documento, aprovarmos a lei, e assim nós teremos novas etapas aí que também sirvam de motivação para mais trabalhos ainda de toda a sociedade. Que nem o Dr. Paulo colocou antes, é um conjunto de ações, né, que tem que ser desenvolvidas em conjunto por muita gente, para que o resultado no final seja positivo também, né? Que bom, mas vamos em frente, gente. Olha, luta, coragem, desafios para o Gabriel, para o André, dizer que os desafios têm aí e os desafios não podem nos abater. A gente tem que ficar firme, forte, animado e dizendo, eu quero fazer a diferença aí também. Né? Diferença no mundo, para o mundo ser um pouco melhor. Né? Tá bom? Agradeço, então, o pessoal aí da secretaria, dos meios de comunicação, os expositores, e nada mais havendo a tratar hoje, né? Porque tem muitas coisas a serem tratadas na sequência. Declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado, gente. Aqui no Farol Cabo Frio nós temos 4 militares, são 2 faroleiros, um eletricista e um mecânico. São 4 casas e cada membro da guarnição, somos 4 da guarnição, cada um tem sua casa. Tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Tá legal? Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Eu estava dormindo. E daí, sei lá, eu tive um pesadelo que estava se acabando o mundo. E esse final de mundo veio só na minha estufa e pegou o meio dela, né? Aquela bola de fogo. Veio e eliminou com a metade da estufa e passou, né? E ficou uma fumaceira, sabe, que eu fazia com as mãos assim e eu não estava aguentando a suportar aquela quantidade de fumaça, né? Porque um pouquinho de fumaça ainda a pessoa, né, com as mãos ainda se livra. Tem muita gente que diz assim, eu se eu morrer eu descanso, né? Morrer é descanso. E eu preferia viver cansado do que morrer. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação.
Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. Emissoras legislativas de rádio e televisão debatem a TV 3.0. Os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua. O meu cronista nunca está em paz. É uma primeira questão, entendeu? Porque com todas as contradições desse meu cronista, que também são muitas, que eu não sei explicar direito, mas são muitas, com todas as contradições, ele é um homem que sente. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 52 de 2026, de autoria do senador Sérgio Petecão e de outros senadores, aprovada aqui pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 70 anos de criação do Conselho Federal de Química. E eu convido para compor a mesa aqui dessa sessão especial os seguintes convidados. O senhor José de Ribamar Oliveira Filho, presidente do Conselho Federal de Química.
o senhor Gilson Mascarenhas, presidente do Conselho Regional de Química da 14ª Região e presidente da Federação Nacional dos Profissionais de Química. Convido também a senhora Suzana Aparecida da Silva, presidente do Conselho Regional da 16ª Região, que abrange o estado do Mato Grosso e coordenadora do Colégio de Presidente do Sistema. Convido também Paulo Henrique Soares de Moura, superintendente dos Correios do Distrito Federal. Convido também o senhor Sérgio Melo, presidente das Olimpíadas de Química no Brasil. Todo mundo aí? Eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Quero cumprimentar o nosso querido presidente do Conselho Federal de Química, José de Ribamar Oliveira Filho,
também o presidente do Conselho Regional de Química da 14ª Região e presidente da Federação Nacional dos Profissionais de Química, Gilson Mascarenhas. Cumprimentar a senhora presidente do Conselho Regional de Química da 16ª Região e também coordenadora do Colégio de Presidente do Sistema de Conselho Federal de Química e dos Conselhos Regionais de Química, Suzana Aparecida da Silva. O superintendente dos Correios do DF, Paulo Henrique Soares de Moura, e o senhor diretor das Olimpíadas de Química da Associação Brasileira de Química, Sérgio Melo. Cumprimentar a todos os nossos profissionais de química, convidados, os conselheiros de todo o país. Há elementos que existem há bilhões de anos, existem antes das estrelas que os forjaram, antes dos oceanos que os dissolveram, existe antes de nós, que aprendemos com muito custo e muita ciência a compreender, domesticar, colocar esses elementos a serviço da vida. E se hoje sabemos de tudo isso, é porque, graças ao conhecimento humano, aprendemos a traduzir a linguagem mais antiga do universo, a química. E foi para guardar essa tradução que nasceu há 70 anos o Conselho Federal de Química. Nessa época, o Brasil de Juscelino Kubitschek acelerava os motores de uma modernidade ainda por construir. A Lei número 2.800 de 1956 não era apenas mais um ato normativo entre tantos naquela época. Era o reconhecimento de que o conselho era necessário, de que a profissão era fundamental, de que a química havia deixado de ser uma curiosidade de laboratório para se tornar uma coluna vertebral do desenvolvimento do país. 7 décadas depois, este reconhecimento se aprofundou, se multiplicou e hoje os 21 conselhos regionais que compõem esse sistema, o Conselho Federal de Química, fiscaliza e orienta o exercício de uma das profissões mais estratégicas que o Brasil possui. Mas antes de falarmos da grandeza da instituição, precisamos falar da grandeza das pessoas que ela representa. O bacharel de Química, que debruça os olhos sobre a composição de um medicamento, buscando equilíbrio entre eficácia e segurança. O químico industrial, que opera no coração das refinarias, das fábricas de fertilizantes, das plantas de tratamento. O engenheiro químico, que projeta os processos que transformam matéria-prima em produto, energia bruta em potência controlada, resíduo em recurso. O técnico em química, formado no chão das escolas profissionais deste país, que a cada dia sustenta com as suas próprias mãos a operação de setores que movem a nossa economia. Todos eles, seja em laboratórios públicos ou privados, em universidades, em empresas de alimentos, de cosméticos, de saneamento, de petróleo, de energias renováveis, todos eles compõem um imenso e silencioso exército da química brasileira. Um exército silencioso, porque o trabalho do químico raramente chega às manchetes, porém, sempre presente, porque sem eles, a vida que conhecemos simplesmente não seria possível. Quando a água sai limpa pela torneira de uma casa no Recife, em Manaus, em Brasília, um químico fez isso acontecer. Quando uma lavoura no Mato Grosso produz com eficiência e respeita ao solo, a ciência química esteve lá no solo, no adubo, na proteção fitossanitária. Quando o alimento chega ao consumidor dentro do prazo de validade correto, com a composição declarada no rótulo, fiel ao que está dentro da embalagem, há um profissional regulado por este conselho, assinando este compromisso com a verdade. E quando esse Senado aprovou recentemente a Lei do Combustível do Futuro, posicionando o Brasil entre as nações que lideram a transição energética, os químicos já estavam nas pesquisas sobre biometano, diesel verde, combustível sustentável de aviação, pavimentação com ciência, o chão que caminhou a lei que foi aprovada neste Congresso. A química é, portanto, uma das ciências que mais profundamente tocam a soberania de um país. Dominar a química é dominar a saúde pública, a alimentação, a energia, o agro, a indústria, o nosso desenvolvimento e quem, assim como o Conselho Federal de Química, regula com seriedade o exercício dessa ciência,
contribui diretamente para que esse domínio sirva ao povo e não ao contrário. 7 décadas de histórias nos ensinam que o Conselho Federal de Química soube cumprir esse papel com rigor e com responsabilidade. Não é pouca coisa. Em 70 anos, o Brasil mudou múltiplas vezes a sua cara, mudou a capital, de regime, de moeda, de sonhos, e o Conselho Federal de Química permaneceu, adaptou-se, cresceu, sem jamais perder de vista a razão da sua existência. Proteger a sociedade e valorizar os profissionais. Por isso, essa sessão solene não é apenas um gesto protocolar, é uma afirmação. É este Senado da República dizendo, com todas as letras, que reconhece o valor que a química fez pelo Brasil e do que o Conselho Federal de Química fez pela química. Se a química é a tradução do nosso universo, que venham mais 70 anos do Conselho traduzindo o trabalho dos nossos químicos em desenvolvimento do nosso país. Parabéns ao Conselho Federal de Química, parabéns a todos os profissionais que constroem a cada dia essa história. Muito obrigado a todos os químicos do Brasil. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso do senador Sérgio Petecão, autor do requerimento dessa sessão especial. Olá, amigos. Sei que está todo mundo feliz. Esta sessão solene, belíssima, mas justa, muito justa. Estamos celebrando os 70 anos do Conselho Federal de Química. Hoje, mais de 230 mil espalhados no Brasil inteiro, inclusive no meu querido estado do Acre. Estamos acompanhando e, junto com vocês que estão aí no plenário, celebrando essa data maravilhosa. Nós fizemos tudo o que foi possível para que hoje nós estivéssemos aqui no plenário do Senado fazendo essa comemoração maravilhosa. Então eu estou muito feliz, em meu nome, em nome do povo do Acre, em nome dos químicos do Acre, que são parceiros, são amigos, que estiveram junto, todos aqueles que de forma direta ou indiretamente ajudaram para que nós hoje estivéssemos realizando este sonho. Hoje o Brasil precisa muito de vocês, essa mão de obra especializada, essa mão de obra que nos lugares mais distantes desse país sempre tem um químico lá, cuidando da vida das pessoas. E por isso eu só quero agradecer, mas agradecer de coração e dizer a vocês, contem comigo, o que eu puder fazer para fortalecer essa classe, vou estar sempre do lado de vocês. Isalci, meu amigo, você que está presidindo a sessão hoje, obrigado, amigo, obrigado e muito obrigado, obrigado mesmo. Parabéns, hoje é dia de celebrar. Muito bem, Petecão. Até falei agora com o presidente, já perguntei logo aqui, cadê o presidente do Conselho Regional de Brasília, né, do DF? E aí não existe ainda, mas o presidente está dizendo que ainda este ano a gente deve ter o Conselho Regional de Química do Distrito Federal, né? Muito justo. Muito obrigado. Bem, eu quero registrar aqui também a presença do presidente da Associação Brasileira de Química, o Leandro Rosa Camacho, o senhor presidente da Associação Brasileira da Indústria de Insumo Farmacêutico Ativo, Norberto Prestes. Senhoras e senhores presidentes de representações dos Conselhos Regionais de Química dos seguintes estados: Amapá, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Há 70 anos, o CFQ impulsiona a química e o desenvolvimento do Brasil. Nesse percurso, o sistema CFQ-CRQs se consolidou como referência na regulação, fiscalização e valorização profissional, atuando em defesa da sociedade e do interesse público. Presente em todo o país, o sistema promove conhecimento, fortalece a atuação profissional e contribui diretamente para temas estratégicos como saúde, meio ambiente
ambiente, energia, alimentos e segurança química. Em 2026, os 70 anos do sistema CFQ-CRQs são celebrados com uma agenda estratégica que transforma a comemoração em entregas institucionais, reconhecimento público e construção de legado. Entre os principais marcos estão a sessão solene no plenário do Senado Federal, com anúncios, dados de impacto e homenagens institucionais, e uma ativação comemorativa no anexo da Câmara dos Deputados. A solenidade do profissional da Química é reposicionada como espaço de reconhecimento e entrega pública, e as homenagens a personalidades históricas ganham forma na série 70 Personalidades, 70 Contribuições, com produtos editoriais, educativos e uma exposição física na sede do CFQ. A agenda inclui ainda o Hackathon Profissional do Futuro, voltado a estudantes e desafios da sociedade, o projeto 70 anos, 70 cursos, 70 lives e um ciclo de palestras e seminários sobre a química no dia a dia. Webinários temáticos, séries de vídeos sobre a história dos CRQs, o lançamento do selo comemorativo e ativações em datas-chave ampliam o alcance da campanha e reforçam o compromisso do sistema com o futuro. Sistema CFQ-CRQs, 70 anos pelo exercício responsável da química. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Gilson Mascarenhas, que é o presidente do Conselho Regional de Química da 14ª Região e também presidente da Federação Nacional dos Profissionais de Química. Bom dia a todos. Senhor senador Exalci Lucas, que nos honra ao presidir essa sessão solene, representando aqui de forma competente o senador Sérgio Petecão, requerente dessa sessão, como bem disse o senhor, o qual, por motivos políticos alheios à sua vontade, encontra-se no estado do Acre. Destaque que o senador e amigo Sérgio Petecão sempre nos acolheu em seu gabinete, entendendo os anseios do sistema CFQ-CRQ, utilizando seu mandato em prol da química. Destaca aqui o PL 419/25, de sua autoria, com o nosso DNA. Historicamente, a transição entre os séculos 17 e 18, a alquimia se desvincula da química, a química se desvincula da alquimia, deixando de lado a teoria e a filosofia, passando a buscar seus alicerces no mundo físico e na experimentação, surgindo então como ciência. No Brasil, a química passa a ganhar destaque com a implantação dos primeiros cursos de química a partir de 1910. Vamos hoje, nesta manhã especial, unidos a toda a comunidade da química, celebrar os 70 anos de criação de uma entidade singular, o Conselho Federal de Química, representado aqui pelo presidente José de Ribamar Oliveira Filho, e demais membros, através do qual cumprimento os demais membros que compõem essa mesa. Durante esses 70 anos, o CFQ foi evoluindo, somando suas atividades à marca de cada presidente. Destaco que, precisamente, na atual gestão, conseguimos construir relações com a indústria, associações, instituições de ensino, além de estreitarmos laços com autoridades governamentais e políticas em prol da química, preenchendo uma lacuna até então existente e de suma importância para o desenvolvimento do sistema. Hoje, podemos dizer que no Senado brasileiro, as demandas em prol da química e dos profissionais da química são reconhecidas e apoiadas. Estamos hoje no plenário do Senado Nacional, mostrando a importância que o sistema CFQ-CRQs tem para a sociedade brasileira. Tenho certeza que o presidente José de Ribamar Oliveira Filho, a diretoria dos conselhos regionais e do Conselho Federal, em conjunto com todos os conselheiros federais,
conselheiros regionais, representantes sindicais e funcionários do sistema sabem que, ao completarmos 70 anos, estamos construindo com orgulho uma nova história de forma consistente, com o protagonismo que sempre nos foi devido. Obrigado a todos. Quero registrar aqui a presença também do deputado do Acre, Eduardo Veloso. Seja bem-vindo a essa casa. Concedo a palavra à senhora Suzana Aparecida da Silva, presidente do Conselho Regional da 16ª Região, que abrange o estado do Mato Grosso e coordenadora também do Colégio de Presidente do Sistema. Bom dia a todos e a todas. Para início, já parabenizando todos por esse dia extremamente importante para todos nós. Senhor presidente desta sessão solene, senhor senador Isalci Lucas, demais autoridades aqui presentes, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal de Química, José de Ribamar de Oliveira Filho, autoridades dos poderes da República, presidentes dos Conselhos Regionais de Química, conselheiros federais e regionais, profissionais da Química, servidores do sistema CFQ-CRQs, senhoras e senhores. Há lugares que carregam um significado especial para a história de uma nação. E poucos espaços simbolizam tão bem a democracia, a representatividade e a construção do futuro do Brasil quanto este plenário do Senado Federal. Por isso, estar aqui hoje, nesta casa, que representa a voz dos estados brasileiros e a força da nossa federação, para celebrar os 70 anos do Conselho Federal de Química, é uma honra que emociona e engrandece todos aqueles que fazem parte do sistema CFQ-CRQs. Esta não é apenas uma homenagem a uma instituição, é um reconhecimento ao papel da química na construção do Brasil. É um reconhecimento aos milhares de profissionais que, ao longo de 7 décadas, dedicaram seu conhecimento, seu trabalho e sua vocação ao desenvolvimento científico, tecnológico, industrial, ambiental e social do nosso país. Celebrar estes 70 anos no Senado Federal é afirmar que a química é estratégica para o presente e para o futuro da nação brasileira. É reconhecer que não existe desenvolvimento sem ciência. Não existe soberania sem tecnologia. E não existe progresso sustentável sem a contribuição dos profissionais da química. Ao longo dessas 7 décadas, o sistema CFQ-CRQs acompanhou as transformações do Brasil. Viu a industrialização avançar, viu a ciência brasileira conquistar espaço no cenário internacional, viu a expansão do agronegócio, da mineração, da indústria farmacêutica, da produção de alimentos, da energia e das tecnologias ambientais. E em cada uma dessas conquistas havia um profissional da química, muitas vezes longe dos holofotes, mas muitas vezes desconhecido da maioria da população, mas sempre presente, sempre contribuindo, sempre transformando o conhecimento em soluções para a sociedade. Hoje, ao lançarmos o selo e o carimbo comemorativo dos 70 anos do Conselho Federal de Química, não estamos apenas celebrando uma data, estamos registrando uma história
estamos eternizando um legado. Estamos criando um símbolo que levará para todos os cantos do Brasil a memória de uma instituição que ajudou a construir o país que somos hoje. Cada vez que esse selo for visto, cada vez que esse carimbo marcar um documento, estaremos sendo lembrados como uma trajetória construída por geração de profissionais comprometidos com a ética, com a ciência e com o interesse público. Dessa forma, fica aqui a gratidão aos servidores, aos presidentes, aos colaboradores que diariamente transformam nossas diretrizes em ações concretas. E aí eu posso afirmar que algo que nos une acima de qualquer diferença geográfica regional é a convicção de que a química é uma força transformadora para o Brasil. Uma força que desenvolvimento, que impulsiona a inovação, que fortalece a economia. Portanto, parabéns a todos nós neste dia muito festivo e comemorativo. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senhor Paulo Henrique Soares de Moura, superintendente dos Correios do Distrito Federal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa aqui na presença do presidente da sessão, senhor senador Isalci Lucas, ao presidente do Conselho Federal de Química, José Ribamar Oliveira Filho, ao presidente do Conselho Regional de Química da 14ª Região e presidente da Federação Nacional dos Profissionais de Química, Gilson Mascarenhas, a senhora presidente do Conselho Regional de Química da 16ª Região e coordenadora do Colégio de Presidentes do Sistema de Conselhos Federais de Química e do Conselho Regional de Química, Suzana, e também o senhor fundador do Programa Nacional de Olimpíadas de Química, Sérgio Melo. Senhoras e senhores, há marcos que merecem ser celebrados e há marcos que merecem ser registrados na história. Os 70 anos do Conselho Federal de Química pertencem às duas categorias. Ao longo dessas 7 décadas, a química ajudou a transformar o Brasil. Está presente nos avanços da saúde, da indústria, da agricultura, da educação e de inúmeras outras áreas que impulsionam o desenvolvimento do país. E ao lado dessa trajetória esteve o Conselho Federal de Química, promovendo a valorização dos profissionais, a excelência técnica e a confiança da sociedade em uma atividade essencial para o presente e para o futuro do Brasil. Celebrar uma história como essa também nos lembra de uma lição importante. Instituições que atravessam décadas prestam serviços relevantes à sociedade, não apenas permanecem nos atuais, como no caso. Elas preservam seus valores, mas encontram novas formas de cumprir sua missão diante da transformação de cada época. O Conselho Federal de Química fez isso ao longo de sua trajetória. E os Correios também vivem esse compromisso diariamente, em honrar um legado construindo ao longo de gerações, enquanto se prepara para os desafios do futuro. É por isso que os Correios têm a honra de participar desta homenagem, por meio do selo personalizado e carimbo comemorativo lançados hoje. Celebramos uma instituição que ajudou a fortalecer a ciência, a inovação e o desenvolvimento nacional. Mais do que marcar uma data, este selo preserva uma história. E essa é uma das mais nobres funções da filatelia, transformar em memórias nacionais aquilo que merece ser lembrado. Muito obrigado a todos os profissionais que fazem desse evento uma questão importante, tão importante para o nosso país. Bom dia. Concedo a palavra ao senhor
Sérgio Mello, professor e também fundador do Programa Nacional de Olimpíadas de Química no Brasil. Bom dia a todos presentes. Cumprimento o senador Isalci Lucas, que preside essa sessão solene, e, por seu intermédio, homenageio os demais componentes do dispositivo de honra, especialmente ao professor Dr. José de Ribamar, presidente do Conselho Federal de Química. Bom, aqui falarei sobre as Olimpíadas de Química. Bom, Olimpíadas, de onde surgiu esse termo? Esse termo Olimpíadas vem dos jogos, dos eventos esportivos que aconteciam há 7 séculos antes de Cristo, na Grécia. Isso durou muito tempo e foi suspenso, e no final do século XIX, já na última década, foi reativada com a denominação de Jogos Olímpicos da Era Moderna. Bom, isso tomou corpo, né, porque é muito prestigiado pela mídia, e as Olimpíadas estão presentes, as Olimpíadas, no caso das Olimpíadas esportivas, estão presentes no mundo todo, inclusive no Brasil. Se você perguntar a uma pessoa simples aqui, um ambulante, um gari, o que é a Olimpíada? Ele provavelmente ou não vai saber, ou vai dizer que, olha, são aqueles jogos que acontecem há 4 anos e tudo, jogos esportivos e tudo. Mas no Ceará, se você fizer essa mesma pergunta a uma pessoa comum, o que é uma Olimpíada, ele também não saberá dizer exatamente o que é. Mas uma das respostas mais frequentes poderá, é uma coisa que tem uma premiação que dão aos meninos que se destacam e tudo, que estudam muito, uma coisa desse sentido. Então, lá no Ceará, as Olimpíadas Científicas têm uma força muito grande, e isso que eu estou dando esse exemplo não é uma coisa correta, porque tem muita força lá não só nas principais cidades, que tem maior densidade, no caso de Fortaleza, Sobral, Juazeiro. As Olimpíadas lá são mais conhecidas não pelos Jogos Olímpicos, apesar de ter havido a Rio 16 muito recentemente, mas pelas Olimpíadas Científicas. No caso, lá tem uma ação muito profunda. Bom, e no Brasil, quando começou? Bom, no mundo começou também no final do século XIX. Eu até achava que nas premiações, que vocês todos sabem, que a gente premia essa garotada com medalhas de ouro, prata e bronze. A mesma forma como é nos Jogos Olímpicos. E eu imaginava que as Olimpíadas Científicas copiaram esse modelo, mas me surpreendi que é justamente o contrário. As Olimpíadas Olímpicos, Olimpíadas de Jogos Olímpicos, eles que copiaram das científicas. As Olimpíadas Científicas começaram 2 anos antes das Olimpíadas modernas, que hoje nós temos a cada 4 anos. Então, as premiações que nós fazemos aos estudantes, aos talentos que mais se destacam, justamente foram ideias de quem fez a primeira Olimpíada Científica, no caso de um matemático. A matemática foi a primeira Olimpíada... 1 minuto? Bom, então vamos acelerar aqui, desculpa, eu peço mais uns 2 aí pelo menos, entende? Bom, então, outra coisa, nós chamamos Programa Nacional Olimpíada de Química, porque é que todas as outras são a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Biologia, e o nosso chama-se Programa Nacional Olimpíada de Química, porque não é uma Olimpíada, ele reúne 5 Olimpíadas independentes, e terá uma 6ª que já está
totalmente programada para começar no próximo ano. Então, é uma trabalheira demais, mas nós temos impulsionado muito na área de química. São 500 mil, no momento, estudantes a cada ano que participam e temos acumulado mais de 6 milhões de jovens que passaram pelas Olimpíadas. Bom, falei aqui no nome das Olimpíadas, mas são das 5. Nós começamos com a Olimpíada Norte e Nordeste de Química, que foi um fato muito interessante. Isso foi em 1985, que nós fomos lá no 7º Encontro de Química do Nordeste apresentar os resultados da Olimpíada Cearense de Química, que havia iniciado em 1991, portanto, há 3 décadas. E todo mundo ficou encantado. Quando eu terminei a palestra, juntou muita gente lá, que o pessoal que estava participando do encontro, querendo saber como é que fazia. E naquele mesmo ano, no Dia Nacional do Químico, de 1995, nós lançamos a primeira Olimpíada Norte e Nordeste de Química. Com isso, ela tomou também dimensão, foi muito divulgado, e um colega do Rio de Janeiro queria participar dessa Olimpíada. Evidentemente, na época... Mais um minuto, por gentileza. Na época que eu estudei geografia, o Rio de Janeiro não pertencia à região norte nem nordeste, nenhuma das duas. Então, nós resolvemos, nesse mesmo ano, lançar a Olimpíada Brasileira de Química, em 1996. E continuou. Depois, nós vimos que nós estávamos trabalhando... não digo no vazio, mas muitos dos estudantes que nós identificamos como talento na química estavam indo para a medicina, para a engenharia, para toda. Porque eles já tinham cabeça feita, porque já iniciavam no ensino médio e já vinham com aquela ideia do que iam fazer. Então, nós lançamos a 3ª Olimpíada, que foi a Olimpíada Júnior, que nós fomos buscar meninos lá no 8º ano do fundamental, porque eles ali, nós aqui... Pode continuar? Pode, obrigado, presidente. Bom, então... Bom, eu vou acelerar aqui mais. Então, nós fomos buscar, e foi a grande jogada foi essa que nós tivemos no Programa Nacional de Química, foi lançar a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, desses garotinhos, meninos lá com 10, 11 anos, foi aí que, só para vocês terem a importância, nós participamos anualmente da Olimpíada Internacional de Química, onde todos os países vão e a gente leva os meninos para se confrontarem lá em conhecimento. E nós éramos meros coadjuvantes, praticamente não recebia nada. Depois que nós lançamos a Olimpíada Júnior, que esses meninos eram trabalhados desde pequeno e que resolviam fazer química, cursar química, passamos a ganhar medalhas internacionais. E hoje, as delegações que vão, todos os meninos, que são 4 por delegação, voltam todos medalhados. Então foi passar logo para outra. Então, nós fizemos a Olimpíada também para o ensino superior. Também a química é uma Olimpíada que vai desde o fundamental ao superior. Também a maioria não tem isso. Que maioria é essa? No Brasil, por incrível que pareça, não sei que mais. Quantas Olimpíadas tem no Brasil? Mais de 200. Então, na época que nós começamos, eram meia dúzia. Hoje tem mais de 200, tanto que não se fala mais nem Olimpíadas científicas, é Olimpíada do conhecimento, porque não saiu do grupo de física, química, matemática, biologia, e agora é Olimpíada de cinema, Olimpíada de povos indígenas, então é a Olimpíada do conhecimento, porque tudo isso aí realmente é ciência, mas a ciência básica já perdeu essa denominação. Bom, Isso. Tá. Pois é. Concedo a palavra ao deputado federal Eduardo Veloso.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa do nosso senador Isalci, aqui do Distrito Federal. Quero cumprimentar o presidente do Conselho Federal de Química, meu amigo José Ribamar. Cumprimentar o senhor presidente da Conselho Regional de Química da 14ª Região e presidente da Federação Nacional dos Profissionais de Química, meu amigo acriano, Gilson Mascarenhas. Senhora presidente do Conselho Regional de Química da 16ª Região, coordenadora do Colégio de Presidentes do Sistema de Conselho Federal de Química e dos Conselhos Regionais de Química, Suzana Aparecida da Silva. Senhor superintendente dos Correios, Paulo Henrique Soares de Moura, senhor fundador do Programa Nacional de Olimpíadas, senhor Sérgio Melo. Já ia falar Sérgio Moro, olha. Quero cumprimentar a plateia em nome da esposa do nosso amigo Gilson Mascarenhas, Lidiane Mascarenhas, a qual cumprimenta todas as mulheres aqui presentes. É com muita honra que subo aqui nessa tribuna, primeiro, senador, para dizer que aqui foi o meu primeiro cargo eletivo e meu primeiro discurso como político. Tomei posse no dia 31 de maio de 2022 como senador aqui nessa casa, do qual tenho a honra de me orgulhar dessa trajetória. Por falar nos 70 anos dessa celebração do Conselho Federal de Química, temos que lembrar que no dia a dia, se você vai tomar um banho e usa shampoo, tem a química. Se você bebe hoje e tem a honra de tomar uma água sem cheiro, sem gosto e transparente, tem a química. Se nós hoje estamos evoluindo para alimentos com menos agrotóxicos, com menos, com menos interferências, tudo tem a química. Então, nada mais justo do que hoje estarmos comemorando esses 70 anos de avanço. E aqui eu quero falar de algo em que o mundo inteiro, e nós precisamos da química, está de olho, que é de onde eu venho. Eu sou do norte do Brasil, sou acriano. E lá hoje nós sabemos que é uma das terras mais produtivas, que temos minerais, e o nosso povo é um povo pobre, que passa fome, principalmente o produtor rural. Nós precisamos de vocês para melhorar a nossa produção, para melhorar a nossa biodiversidade, porque lá pode ser a saída, a janela ou a abertura para o mundo. Não é admissível que hoje essa indústria da transformação, que é a química, nós ainda não conseguimos fazer com que as nossas terras sejam preservadas e, ao mesmo tempo, ocupadas. Ocupadas de uma maneira consciente, de uma maneira que traga resposta ao nosso produtor, ao nosso povo que vive lá, principalmente o povo da Amazônia. Então, hoje aqui eu queria deixar para o pensamento de cada um de vocês, dizer que esses 70 anos tenham mais trabalho junto à nossa Amazônia. É de lá que vai vir, talvez, a saída de prosperidade para o Brasil, em duas frentes, para me finalizar, presidente. Primeira frente, a saída de ligação do nosso Brasil com os países asiáticos e a China.
Nós precisamos quebrar essa barreira e ligar o Brasil através de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Apucalpa. São menos de 300 quilômetros, que 30% de tudo que nós vamos produzir vai passar por lá. Só que muitos ambientalistas são contra, porque passa por um local de preservação. E vocês, nesses 70 anos, podem nos dar a solução para esse equilíbrio e para que a prosperidade possa chegar para o Brasil através do Acre. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Fica essa reflexão que, como acreano, eu sonho em um Acre melhor e um Brasil melhor. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Concedo a palavra agora ao senhor José de Ribamar Oliveira Filho, presidente do Conselho Federal de Química. Senador Isalci Lucas, autoridades que compõem esta mesa, representantes das entidades parceiras, profissionais da química, senhoras e senhores, estou muito orgulhoso desta homenagem prestada pelo Senado Federal aos 70 anos do Conselho Federal de Química. Celebrar 7 décadas de existência e de reconhecer o trabalho de gerações de profissionais que contribuíram para o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial e social do Brasil. Em nome do sistema CFQ-CRQs, agradeço especialmente ao senador Sérgio Petecão pela iniciativa de realizar esta sessão especial. Quero saudar também a presença do nosso amigo deputado Eduardo Veloso, considerado já um amigo da química, porque está em todas as nossas jornadas. Em nome do sistema, agradeço especialmente ao senador Sérgio Petecão e pela iniciativa de realizar esta sessão especial. Sua sensibilidade em reconhecer a importância da química para fortalecer o diálogo entre o parlamento e as instituições que trabalham em defesa da ciência, inovação e educação nacional, está o Conselho Federal de Química e o nosso sistema. Ao longo de 60 anos, o Conselho Federal de Química acompanhou profundas transformações da sociedade brasileira. A química esteve em uma delas e a química está em cada uma delas. Por exemplo, nos medicamentos que salvam a vida, no tratamento da água que consumimos, nos alimentos que chegam às nossas mesas, nos processos industriais que movimentam a economia e nas tecnologias que ajudam a construir um futuro mais sustentável. Por isso, celebramos esta data olhando para frente. Nesta mesma solenidade também temos a honra de lançar o selo e o carimbo comemorativo dos 70 anos do Conselho Federal de Química. Trata-se de uma homenagem que muito nos orgulha. O selo postal possui um significado especial. Ele preserva a memória das instituições e acontecimentos que contribuíram para a construção da história do país. Receber esse reconhecimento dos Correios é ver a trajetória da química brasileira, registrada de forma permanente no patrimônio histórico nacional. Agradecemos ao Correio por essa importante parceria. Aproveito também para agradecer às entidades que caminham ao lado do sistema CFQ-CRQs, às universidades, aos centros de pesquisa, às instituições de ensino, ao setor produtivo, às associações científicas e profissionais e aos conselhos regionais de química de todo o Brasil. Nenhuma instituição chega aos 70 anos sozinha. Celebramos hoje uma história de conquista, mas, acima de tudo, reafirmamos nosso compromisso com o futuro. Um futuro que exigirá ainda mais conhecimento, inovação e responsabilidade e cooperação. E o Conselho Federal de Química seguirá trabalhando para que a química continue contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, para a proteção da sociedade, para a construção de um país mais sustentável, competitivo e preparado para os desafios do século XXI. Celebramos esta data histórica, renovamos o propósito que orienta a atuação do sistema CFQ-CRQs e que resume a missão de nossa instituição. Nós estamos
com o que está ocorrendo no exterior, nós temos que tomar como lição que o Brasil está vulnerável, que a nossa soberania está vulnerável porque nós importamos muito matérias-primas que são estritamente necessárias aos produtos, aos nossos produtos. Então, vamos tentar lutar para que deixamos de ser exportador de matéria-prima e exportar conhecimento e material agregado. Então, luto para que nós temos que ficarmos juntos, lutar juntos para que a gente saia dessa dependência e realmente seja um país soberano, que nós ainda não somos por causa da dependência tecnológica que nós vivemos. Por isso que a química está acima, e é perene, é eterna e é o centro, é a ciência central, que com ela todos caminham para fazer o Brasil cada vez melhor, mais desenvolvido e independente. Muito obrigado. Para celebrar os 70 anos do Conselho Federal de Química, os Correios lançarão uma série de selos comemorativos que eternizam momentos marcantes da trajetória da instituição e destacam a sua contribuição para o desenvolvimento da química e da ciência no Brasil. Neste momento, eu convido o senhor Paulo Henrique Soares de Moura, superintendente estadual dos Correios do DF, para realizar o lançamento oficial dos selos comemorativos em homenagem aos 70 anos do Conselho Federal de Química. Vamos lá, presidente.
Bem, primeiro eu quero dizer a minha alegria de estar presidindo essa sessão solene, proposta aqui pelo meu amigo Petecão. Normalmente a gente fica aqui, os discursos, meia hora, sem problema nenhum, mas hoje o Congresso Nacional marcou uma reunião para avaliar os vetos e eu sou líder da oposição, então eu tenho que estar lá agora. Deu certinho, vai começar exatamente agora a sessão. Mas quero colocar também meu gabinete à disposição, sei da importância dos profissionais, né? Espero que a gente possa instituir imediatamente, né, o Conselho Regional aqui do Distrito Federal, para a gente ter uma proximidade melhor aqui com os profissionais. Quero dizer que eu defendo todos os conselhos, acho que o Conselho Federal, de todas as profissões, eu sou contador, sou profissional liberal, sei da importância dos conselhos e quero aqui parabenizar o Conselho Federal de Química pelos 70 anos e colocar à disposição de vocês. Parabéns a todos os profissionais de Química do Brasil. E cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado, eu agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Do homem com o espiritual, ele existe desde sempre, né? O homem é uma criatura divina, ele foi criado por Deus, então ele sempre se relacionou com Deus. E ele se relacionou com Deus através das suas formas de expressão. Então ele se relacionou com Deus através do canto. E isso veio para a nossa tradição ocidental, né? Então já mais estruturada. E sempre eu acho que o canto, a música, ela faz parte dessa expressão religiosa. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Declaro aberta a 34ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais, em conjunto com a 17ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende aos requerimentos número 40 e 47 de 2026 da CAS, de minha autoria,
e 16 de 2026 da CCT, de autoria do senador Flávio Arnes, para a realização de audiência pública destinada a discutir o uso compassivo de terapias em saúde. Eu informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão. Ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e o e-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Eu quero agradecer a presença de todas e de todos os nossos convidados, e são eles: a Meiruze Souza Freitas, coordenadora da Instância Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. Muito obrigada, Meiruze, pela sua presença. Cláudio Osvan Martins Alves de Souza, que é coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Muito obrigada, Cláudio Osvan, pela sua presença. Andréia Bessa, coordenadora jurídica da Casa Hunter e da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRA Raras. Muito obrigada, Andréia, pela sua presença. Tatiana Coelho de Sampaio, nossa professora e coordenadora do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no FRJ. Muito obrigada, Tatiana, pela sua presença. Doutora Maiana Zatz, professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo. Que honra, muito obrigada, doutora Maiana, pela sua presença. Aline Espanhol Fedotti Silva, professora adjunta da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigada, Aline, por estar presente. Ricardo de Lima Agostinho, muito obrigada pela presença. Adriana Ribeira Barbato, que é defensora pública federal da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública sempre nos acompanhando. Muito obrigada, Adriana, pela presença. Alcindo Cerce Neto, conselheiro federal pelo Estado do Paraná, do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada, Alcindo, pela presença. Agora convidamos também um representante da Comissão Nacional da Ética, de Ética em Pesquisa, a CONEP, mas infelizmente não enviaram uma pessoa para falar sobre o uso compassivo de tecnologias de saúde. E mais uma vez, obrigada a todas e a todos os nossos convidados por atenderem ao nosso chamado para debatermos um tema de extrema relevância social, mas ainda pouco falado, que é o uso compassivo de medicamentos e de terapias de saúde. Então, agradeço igualmente a todos que nos assistem pela TV Senado. E antes de iniciar minha fala, vou fazer minha autodescrição para todas as pessoas terem acesso. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos castanhos claros, um pouquinho abaixo dos ombros. Estou com vestido preto, cinza e vermelho. E estou num ambiente que tem quadros, luz, livros, enfim. E estou sorrindo, de alegria de ter vocês nessa audiência tão importante. O uso compassivo é regulamentado... você mudou, perdão. Não dá nada, só apagar lá. A nossa legislação entende o uso compassivo como uma demanda individual de cada paciente que será avaliada a partir da indicação do médico responsável, que atesta que aquela pessoa tem a indicação de uso de um medicamento ou terapia novos e promissores, mas que ainda estão em fase de estudo e desenvolvimento. O uso compassivo é regulamentado por resoluções da Anvisa,
que já estão em vigor e que serão melhor esclarecidas aqui pelos nossos especialistas, para organizar os critérios que autorizam o acesso a essas tecnologias para pessoas que sofrem com doenças graves, bastante debilitantes, ou que coloquem a sua vida em risco. Esses pacientes, infelizmente, não dispõem de nenhuma outra alternativa terapêutica disponível no mercado. E não há medicamento ou tecnologia de saúde já registrados no país que consigam atender às suas necessidades. Resta apenas os cuidados paliativos. E como bem sabemos, quem sofre tem pressa. E buscar o uso compassivo de terapias, ainda em estudo, se torna uma janela de esperança que não podemos fechar a ninguém. Esse cenário é muito comum com as doenças raras, já que, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 95% dessas doenças ainda não têm um tratamento que seja capaz de interferir na sua progressão ou mesmo levar à cura. E tudo se torna ainda mais dramático porque 75% das doenças raras afetam crianças e os índices de mortalidade ainda são muito elevados. A primeira coisa que nos vem à mente quando falamos que é alguém que é compassivo é que essa pessoa tem a empatia, que consegue se conectar com a dor, os sentimentos e as aspirações do próximo. Assim, ser compassivo significa ter compaixão. E mais ainda, significa agir e fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar. As pessoas com doenças raras, com doenças degenerativas, com lesão medular, como eu tenho, são exemplos das pessoas com condições igualmente graves que buscam auxiliar por meio dessa discussão. A gente busca auxiliar essas pessoas por meio dessa discussão. Por isso, promovemos essa audiência hoje, reunindo pesquisadores, pacientes e órgãos reguladores para juntos buscarmos os meios para superar os desafios que precisam ser enfrentados. A gente não pode parar de avançar, nem ficar parado olhando uma doença avançar. Eu costumo dizer que medicina, a ciência vem avançando nos últimos anos numa velocidade sem precedentes, mas os avanços sociais, eles precisam acompanhar na mesma medida. Então, assim, precisamos dar respostas e não colocar obstáculos para o acesso célere a direitos, à inclusão social, especialmente à vida de tantos brasileiros. Queremos hoje, nessa audiência, reafirmar nosso compromisso com o direito fundamental à saúde. Queremos dar voz a essas pessoas e às suas famílias, profissionais, que estão lutando contra o tempo, para tentar um novo experimento e ter esperanças de melhorar a sua qualidade de vida. E para dar início ao nosso debate, vamos começar dando voz aos pacientes e associações de pacientes, ouvindo depoimentos de pessoas que precisam lutar para ter acesso ao uso compassivo de novos recursos de saúde. Eu quero convidar a Aline Espanhol Fedotti Silva, que é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas está aqui conosco principalmente como mãe da Maria Flor, que tem síndrome de Crabbe. Então, com a palavra, Aline Espanhol Fedotti. Boa tarde a todos. Liguei o áudio aqui agora. Gostaria de cumprimentar a senadora Mara Gabrilli, que preside essa sessão, e por requerer essa audiência, também o senador Flávio Arnes e a senadora Damares Alves, por também serem autores do requerimento, e os demais participantes que compõem essa mesa. Agradeço
por estar participando, né? E vou fazer aqui uma breve apresentação sobre a doença de Crabbe, que é também denominada leucodistrofia de células globoides, no contexto do uso compassivo em terapias de saúde. Bom, então, meu nome é Aline, né? Eu sou cirurgiã dentista e professora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu achei importante citar, né, a minha formação porque muito contribuiu no processo de entendimento, acolhimento, direcionamento e dos cuidados e procura por um tratamento para minha filha. Então, mais importante do que qualquer outra denominação que eu possa ter, eu sou a mãe da Maria Flor, uma menina linda que, infelizmente, sofre e sofreu, né, as consequências da doença de Crabbe. E junto com meu esposo Davi, né, a gente conta essa história. Para quem não sabe, a doença de Crabbe, ela é uma doença neurodegenerativa rara que pode ser genética recessiva e pode ser proveniente de uma mutação, né, ou da recessão genética, e ela acontece quando a gente observa uma alteração no gene GALC. Falando de forma simplificada, a doença é o resultado da falta de uma enzima, que é a galactocerebrosidase. A falta dessa enzima, ela faz com que ocorra um acúmulo de esfingolipídios no cérebro e esse excesso dessa substância vai causar a perda da bainha de mielina. E a perda da bainha de mielina faz com que o funcionamento, né, do neurônio seja alterado, impedindo a correta passagem, né, da função nervosa. E com isso a gente tem algumas consequências, como a irritabilidade e o choro, que são os primeiros sinais observados nessas crianças e que é um bem desesperador para os pais, né? A perda progressiva das habilidades motoras, rigidez muscular, espasticidade, alterações visuais e auditivas, dificuldade para alimentar e deglutir, comprometimento respiratório, déficit cognitivo e, com o avançar da doença, condições como a epilepsia e podendo levar até a morte. O tratamento, né, apesar dos cientistas se desdobrarem para encontrar um tratamento específico para a doença de Crabbe, ela ainda não tem cura. Mas existe uma saída, é um procedimento que interfere no desenvolvimento da doença, podendo impedir sua progressão e trazendo mais qualidade de vida para os seus pacientes e familiares, que é o transplante de células-tronco hematopoéticas, como a gente pode ver determinado nesse estudo. E trata-se de uma terapia que não é experimental, ela já é comprovada cientificamente e que em outros países ela é executada tão logo identificada a doença. Eu acho que a Aline travou. Dá só um minutinho para ver se ela volta. Aline, ela caiu. Eu vou passar então a palavra para o Ricardo enquanto a Aline tenta voltar, tá bom? Então, com a palavra, o Ricardo de Lima Agostinho, que é pai do Rafael Pietro, paciente de síndrome de Olmsted, ceratodermia palmoplantar. Por favor, Ricardo, com a palavra. Olá, boa tarde, senadora Maria Gabriel, tudo bom? Boa tarde, participante. Tudo bem, obrigada. É muita felicidade de estar aqui, né, juntamente com vocês, por uma luta de quase 10 anos de fazer conhecida a patologia do meu filho. Eu sou pai do Rafael Pietro, ele tem uma síndrome de Olmsted. Eu vou abrir aqui e compartilhar a tela dele. E eu vou falando a respeito do meu pequeno.
E ele nasceu com um pé torto congênito, né? E com 5 meses de idade, nós fizemos primeiramente o tratamento com o gesso, com o ortopedista, e com 5 meses de idade começou a desenvolver um machucado no calcanhar dele. E aí, através desse machucado, a gente pensou que era até problema da horta, ele chegou a usar botinha, né? E aí a gente enviou o médico, né, para o ortopedista, para poder verificar se era problema de lesão da horta. E aí ele falou que não era esse problema. E aí foi quando a gente começou a procurar dermatologista, né, em 2016, 2015, 24 de novembro. Então começamos a área de dermatologista e identificava como calo, e no dedo dele do pé identificava como fungo, e a gente foi correndo, né, de dermatologista a dermatologista, até nós chegarmos, né, ao Fernando Figueira. Chegamos ao Fernando Figueira, todo o Rio de Janeiro, né, e através do Fernando Figueira começamos as pesquisas genéticas, né, e através dessas pesquisas genéticas que nós conseguimos, via plano de saúde, fazer os exames genéticos com bastante dificuldade, mesmo com mandato, reclame aqui, tudo que tinha direito, o hospital do plano ele não autorizava, mas enfim, conseguimos, fizemos 4 exames genéticos, o primeiro foi o cariótipo, depois o microarray, depois o MSPB2, e aí, enfim, fizemos o TRPV3, que é onde constatou a síndrome de Olmsted, né? Que até tivemos dificuldade para conseguir laboratórios que aceitasse fazer o diagnóstico, o plano, o exame no caso. E aí conseguimos constatar via exame genético e fomos descobrir, conhecer essa síndrome. Ela é uma síndrome rara. Na época nós ligamos para o 0800, doenças raras. Em 2016, 2017, quando a gente concluiu, né, ao final, eram 73 pessoas, né, no mundo registrado a patologia do Rafael. E aí nós deparamos com uma doença não somente rara, ultra rara. Isso em 2018, quando a gente teve esse diagnóstico do TRPV3, a gente voltou ao Fernando Figueira, e o Fernando Figueira ele nos informou que a patologia dele era tratamento assintomático. Não tinha mais o que fazer. E depois dessas informações que nós tivemos do Fernando Figueira, eu, como pai de uma criança que não dormia de dor, né? As lesões elas iam aumentando, né? Eram queda de cabelo e crescendo, né, na sola dos pés, palma das mãos, e ela foi afetando, né, o nosso dia a dia, o nosso sono, o sono dele, ele não conseguia dormir. E chegamos à Santa Casa de Misericórdia, né? Aí, quando nós chegamos à Santa Casa, daqui do Rio, eles fizeram uma sessão médica e abraçou a causa, né? A doutora Luna Azulay, dermatologista aqui do Rio de Janeiro, ela começou a nos ajudar. A gente ia para as consultas e ia fazendo com que a gente tornasse mais conhecido. Tivemos que frequentar a Clínica da Dor, porque até então não tinha medicamento específico para essa patologia dele. A gente dava tramadol para ele, fomos ao Clínica da Dor crônica, né, no Hospital Jesus. Aí foi passado, ele já tomava dipirona de 4 em 4 horas. Era o intervalo de momentos que a gente tinha, que era da dor dele. E aí depois foi acrescentado o tramadol e depois a gabapentina. E mesmo assim não era o suficiente para as dores dele ser cessadas. E aí quando, em 2019, nós entramos, em 2019, a doutora, com muitas conferências pelo mundo, um médico informou para ela o nome de um medicamento, que é esse aí, Tarceva.
e aí ela não sabia exatamente aprofundado como que era. E aí fomos descobrir que seria um estudo publicado na França, né, em 2020, esperando ansiosamente, né, porque até então o outro remédio que foi acrescentado foi a citretina, que era associada à psoríase, então como o problema dele era de pele, amenizou um pouco mais a situação dele. Então, aí chegou esse estudo, quando foi publicado na revista chamada JAMA, e o estudo foi feito no Hospital NEC, em Paris, né, por vários médicos, e foram com 5 adolescentes. E o estudo, esses adolescentes, entre 13 e 17 anos, chegaram já cadeirantes, né, para esse estudo. E aí eles acrescentaram esse medicamento, que descobriram através de aí já é mais questão técnica, que ele era um inibidor da produção da cera, que essa cera que produz na sola dos pés, palma das mãos, ânus, né, tá vendo? Ânus, ela produz essa cera, aí a sola dos pés. Então, assim, era algo tudo, cada dia que passava, era uma novidade para a gente, de dores intensas e choros, muito choro, porque a gente não conseguia um mínimo de sossego, principalmente quando foi entrando na fase dele de escola, maternal, a gente não conseguiu sustentar ele na escola por conta das dores, e a gente teve essas dificuldades, principalmente. E quando esse estudo saiu, foi assim, abriu um leque de esperança para a gente. E esse leque de esperança foi que essa medicação, no estudo, as crianças já conseguiram botar os pés no chão. Então, para a gente foi assim uma expectativa muito grande. E nesse ano de 2020, o que nós fizemos? A gente juntou esse estudo e levamos toda essa documentação para a DPU, daqui do estado do Rio de Janeiro, para tentar esse medicamento via justiça. Então, no ano de 2020, nós entramos na justiça para tentar. E o ano corria de 2020 e não tivemos retorno dessa medicação. Em 2021, quando estava próximo a ele completar, para iniciar o ano letivo natural, né, que ele iniciaria em 2022, a gente já estava tenso, porque maternal a gente conseguiu manter ele em casa, jardim, mantemos ele em casa, mas Deus foi tão bom que ele aprendeu a ler e escrever em casa, com 3 para 4 anos de idade. Então, isso já nos ajudou. Quando ele, antes de 2022, a gente decidiu fazer uma vaquinha, procurando informação, conseguiu o contato do médico do estudo, né, da França, mandei e-mail, consegui o contato do WhatsApp dele, conversei com ele via WhatsApp, e ele nos incentivou mais ainda a usar essa medicação. E aí consegui colocar ele com a doutora Luna em conversa. A doutora Luna se sentiu mais confortável para a gente comprar, porque a gente queria comprar esse medicamento, só que ele não era barato. Na época nós pagamos R$ 2.600 por uma caixa, e esse medicamento ele é dosado por quilo, né? E Rafael tinha 12 quilos quando ele começou, porque a patologia ela é anorexia, ela traz disfunção no psicológico, né, que atrasa no desenvolvimento, ela é mutilante, que ela cai os dedos dos pés, se não for bem tratada, ela traz atraso no desenvolvimento. Então, assim, ela tem muitas coisas que a gente até hoje ainda está conhecendo sobre a patologia dele. E aí nós decidimos, falamos com a doutora e falamos para ela, nós vamos iniciar esse medicamento, doutora. Se a senhora permitiu ou não, mas nós vamos comprar esse remédio. E aí nós compramos uma caixa e assim, demos a medida que o médico da França, doutor Alain, né, Ronavian, fez para a gente a posologia, que era 2 gramas por quilo. Então, como ele tinha 12 quilos, era um comprimido de 25 miligramas por dia. Mas foi assim uma experiência de noites de sono de Rafael dormidas. E foi uma felicidade, a doutora ficou muito feliz, e a gente ficou assim, e agora? As próximas caixas?
aí conseguimos um apelo das pessoas, apelo da médica, e conseguimos manter essa medicação, graças a Deus, por doações até hoje. E o processo continuava na justiça. E em 2023 esse processo ele foi negado, né? Justamente por causa de um tema específico que tem na justiça aí, que é a falta de comprovação científica. O nosso mundo desabou, né? Como a gente, né, não conseguia essa medicação via judicial, e a gente, minha esposa em 2019 parou de trabalhar por conta para assistir o meu filho. Eu trabalho por transporte de aplicativo, às vezes dormia na rua, por conta não tinha condições, né, de noite de sono perdida, e a nossa vida foi sendo transformada de uma maneira que a gente não tinha mais como viver sem essa medicação, ele no caso, porque essa medicação trazia um conforto para ele, ainda traz, mas só que mediante as doações a gente não tinha o remédio todos os meses, a gente não tinha a dosagem certa, e ele foi engordando. Hoje ele tem, né, 24 quilos. Toda vez ele vai numa balança se pesar. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente fica triste, porque a dosagem ela precisa ser aumentada. Então, assim, hoje a gente tenta dar a última dosagem que o médico deu para gente, que é 1 comprimido num dia, 2 no outro, para tentar chegar aí a pelo menos aos 50 miligramas por dia. O certo seria esse, mas a gente não consegue, porque a medicação, se a gente comprar as 2 caixas de mensal, dá quase R$6.000. Hoje a gente está pagando, por muita briga com a Roche, que é ela que produz, por uma distribuidora, e a gente consegue um desconto. Hoje ela sai a R$2.724 cada caixa. E aí a gente luta até hoje, e aí conforme essa negativa da Justiça, em 2024, nós queríamos tornar conhecido a patologia de Rafael. Porque a gente olhava para um lado, olhava para o outro, conversava com uns, conversava com outros, e assim, era algo novo. 60 segundos. Então, assim, nós decidimos criar um Instagram de Rafael. E hoje a gente pede a ajuda de uma possibilidade de um remédio compassivo, que é regulamentar o fluxo de uso compassivo na Anvisa para doenças ultra raras, dar segurança jurídica ao médico e criar uma via administrativa. Porque quem precisa do medicamento é o meu filho. A justiça, ela nos ajudaria. Então, assim, peço a vocês que façam que a comprovação científica que já existe seja suficiente para salvar uma criança ou pessoas que precisam dessa medicação. Esse é o meu menino. E aí essa é a nossa luta com essa síndrome de Ômicron. E é o que a gente precisa dessa ajuda, juntamente com esse senhor especialista, tornar conhecida. E eu sou grato. E assim, senadores, erlotinib não tem fase 3, né, para Ômicron, porque não há interesse comercial. Não porque não funciona. A evidência científica, laudos médicos, e um paciente que, sem ele, perde os movimentos de mãos, pés, negar o remédio, é condenar a incapacidade. E hoje meu filho sorri, meu filho é alegre, consegue estudar, está no 5º ano, né? Graças a essa medicação, que manteve um pouco da vida social dele. Ele ainda tem muita dificuldade na independência, ele tem muita dificuldade de abrir de remédio, de abrir biscoito. Então, assim, a gente tem uma expectativa, temos uma luz através dessa medicação. Cremos na cura, cremos que a doença ela é genética, mas não herdou, nós não temos a herança genética, e cremos num Deus que ele vai curar. E isso tudo está sendo registrado, para que quando ele for curado, nada vai apagar 60 segundos. O que ele fez. Amém? Tá bom? Essa é o que eu tenho para falar do Rafael. Esse é o meu menino, que hoje está na escola, graças a Deus e a esse medicamento, e que foi negado pela justiça, e a gente não tem condições de comprar. E para a gente está desesperador. Criamos um Instagram, temos uma vaquinha,
demos vida a ele através do Instagram dele. Alcançamos pessoas que têm adultos, né? E tem gente que nem diagnóstico ainda teve. Então, nós estamos aqui para o meu filho e para outras pessoas que possam ter essa condição genética e não tem condições financeiras, como a gente não tem, e condições de fazer até exames para comprovar. Infelizmente, a gente precisa da justiça, precisa de um órgão de saúde mais rápido. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Ricardo, nossa, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu esqueci de avisar que cada convidado tem 10 minutos para falar, então eu não te interrompi, mas queria deixar isso claro, que se precisar falar mais um pouquinho a gente estica, mas para que todos possam falar, vamos tentar manter os 10 minutos. Então eu te agradeço, eu queria saber se a Aline voltou. Vamos continuar, Aline? Sim, vamos continuar. Então, a queda de energia, perdão. Imagina, linda. Então, Ricardo, muito obrigada. Muito emocionante esse depoimento seu. E eu vou convidar a Aline de novo, a Aline Espanhol, para falar que é mãe da Maria Flor, que tem a síndrome de CRAP. Ok, obrigada. Dando continuidade, então, né, eu ia falar agora sobre a história da Maria Flor, né, através dessa linha do tempo. Então, aos 10 meses de idade, nós observamos numa foto como essa que a Maria Flor tinha dificuldade de sustentar a cabeça. Aí a gente procurou a ajuda de vários médicos, como pediatra, ortopedista, neurologista, entre outros, né? E com 1 ano e 2 meses de vida, nós conseguimos fazer a primeira ressonância. Ao ver as imagens da ressonância associada a sintomas clínicos, como a irritabilidade, choro, entre outros, né, já havia crises convulsivas, a médica já deu um possível diagnóstico. E a partir daí foi dado um início a uma corrida angustiante em busca de um tratamento para Maria, mesmo antes da gente ter o diagnóstico comprovado. O que demorou mais ou menos 1 mês, que a gente já teve depois disso o exame genético em mãos e o exame da enzima, que confirmava a doença. Então, com o diagnóstico em mãos, a gente já tinha uma esperança, que era de fazer o transplante, ou inscrever a Maria em uma terapia gênica fora do país, mas que não era possível na época por conta da Covid. Então, a gente se agarrou na esperança do transplante, mas precisávamos de um médico para indicar o transplante para Maria, porque quando a doença está avançada e os riscos são maiores do que os benefícios, não há indicação do transplante. E esse foi um momento muito difícil, pois a gente vivia, né, antes do luto ali, de ter o diagnóstico da doença, a incerteza de como a Maria acordaria no dia seguinte, né, se ela iria enxergar, ouvir, se ela estaria sorrindo, né, e além disso, a gente tinha que fazer vídeos para tentar conseguir com que o médico dissesse que ela estava apta ou não a fazer o transplante. Aí, nesse momento, nós fizemos várias consultas com diferentes médicos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, online, né? E a gente não teve sucesso. Até que uma médica da Universidade de Pittsburgh avaliou a Maria de forma remota, e ela é uma neurologista, e com pesquisas na área da doença da Maria, a doutora Maria Escolar, ela indicou o transplante da Maria e com 1 ano e 6 meses de vida. E segundo ela, o transplante ela deveria ocorrer em 15 dias. Então, isso foi aqui em setembro. Mas aí a gente começou uma outra luta, que era aprovar o transplante para Maria, pois o Ministério da Saúde tinha negado o registro dela no REREME, que é o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea, o que automaticamente impedia a busca no REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, e, consequentemente, o transplante. A justificativa da negativa era que se tratava de uma doença para a qual não é prevista a realização do transplante de células-tronco hematopoéticas na modalidade halogênico não aparentado, embora outras leucodistrofias na época já estivessem listadas na Portaria de Consolidação número 4 de 2017. Então, na tentativa de informar, né, e mostrar que o transplante era uma terapia indicada e também que tinha comprovação científica, né, eu, meu esposo, principalmente, né, o Davi, entrou em contato com o Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Hematologia, Neurologia Infantil, Genética, a Conitec, entre vários outros, até que a gente encontrou, né, uma importante ajuda de pessoas ligadas à política, com muito carinho nos recebeu, como a senadora Mara Gabrilli e toda o seu gabinete,
mas que não foi necessário para aprovação. Então, a gente teve que entrar com o processo judicial em fim de realizar o primeiro transplante autorizado judicialmente para a doença de Crabbe. Então, a Maria fez esse primeiro transplante. Depois de 4 meses de espera, né, judicial, a gente conseguiu internar a Maria com 1 ano e 10 meses no hospital para realizar o transplante a partir do plano de saúde. Então, foram dias difíceis, mas graças a Deus o transplante ocorreu bem. Hoje, nós não observamos novas perdas da Maria. Ela se mantém estável em relação, né, à doença que era degenerativa. Mas ela apresenta uma deficiência comparada a uma criança com paralisia grave. Ela não fala, não anda, tem epilepsia de difícil controle, entre outras dificuldades, né? Precisa estar sempre fazendo terapias. E tudo isso devido às perdas que ocorreram no processo diagnóstico e espera pelo transplante. Isso poderia ter sido evitado se o transplante de células tronco-hematopoéticas fosse considerado um tratamento para a doença de Crabbe. Nós temos um grupo de pais com criança de Crabbe em que a gente conversa e discute os tratamentos e terapia de seus filhos. E por lá nós temos conhecimento de outras 2 crianças que conseguiram realizar o transplante depois da Maria, por jurisprudência, e o tempo de espera do diagnóstico ao transplante é em média de 2 meses. E a gente fez essa apresentação, né, em linha do tempo. Aqui tem até mostrando a fotinha de quando a medula pegou e depois a alta dela do transplante, que foi em maio de 2021. Porque existe uma linha do tempo que foi desenvolvida por um estudo americano que apresenta uma linha recomendada por especialistas na área a fim de obter resultados positivos a partir da triagem neonatal. Então, em muitos estados, né, nos Estados Unidos, tem a triagem neonatal para a doença de Crabbe e, de acordo com esse estudo, é necessário que o transplante seja realizado em até 30 dias de vida a partir do nascimento, claro, né? E para que a gente não tenha manifestação das consequências da doença. Então, o que a gente tem até aqui, né? Nesse contexto de discutir o uso compassivo de terapias em saúde. E também em demais contextos de lei. A gente tem que, no Brasil, a aprovação da Lei 4.154 de 2021 aperfeiçoou o Programa Nacional de Triagem Neonatal, mas segue em fase de regulamentação por parte do Ministério da Saúde até hoje. No entanto, alguns estados já ampliaram o rastreio de condições, né, e o Distrito Federal já rastreia a doença de Crabbe. Outros estados estão nesse processo e logo que o transplante seja viabilizado para a doença de Crabbe, esses outros estados também passarão a realizar o teste do pezinho. Nós já soubemos, nesse grupo de pais que eu falei, de 2 casos que foram identificados no teste do pezinho no Distrito Federal, e as últimas informações que tivemos é que eles ainda estão aguardando por cerca de 2 meses em processo de judicial. Isso traz tamanha angústia, pois o processo é demorado, desgastante e custoso, e nem sempre tem um final feliz. Os pais de criança com doença de Crabbe sofrem muito e sofrem também por imaginar que um próximo filho pode passar por todas as doenças, sofrimentos e desafios que o primeiro filho diagnosticado, justamente por não termos um respaldo do Ministério da Saúde. E mais ainda entrando no assunto, né, do uso compassivo, nós temos pela Anvisa, né, a RDC 38 de 2013, que dispõe sobre o uso compassivo de medicamentos, e a RDC 608 de 2022, que trata de dispositivos médicos. Mas aí a gente identifica uma lacuna no que tange ao procedimento de alta complexidade, como o transplante de células tronco-hematopoéticas. Portanto, não contemplam de forma explícita a doença de Crabbe. A gente compreende que o uso compassivo é reservado a situações em que não existem alternativas terapêuticas estabelecidas. 60 segundos. Configura-se como último recurso para pacientes sem diagnóstico. Mas, nesse caso, a aplicação do uso compassivo não deve ser restrita aos limites materiais do produto, né, como medicamentos ou dispositivos, mas sim ao seu fim último, que é a salvaguarda da vida em situações de doenças raras, progressivas, onde a ciência não oferece ainda uma alternativa registrada. Então, o nosso objetivo aqui é solicitar que a doença de Crabbe e as demais leucodistrofias sejam incorporadas no hall de indicações do transplante de células troncos hematopoéticas no Sistema Nacional de Transplante. Já existe, inclusive, uma indicação número 77, sugerindo ao Ministério da Saúde que avalie, de 2025, que avalie a pertinência da incorporação da doença de Crabbe, leucodistrofia metacromática e outras leucodistrofias no rol de doenças
para que seja indicado o transplante. Eu acredito que a maioria, né, das mães e dos pais de pessoas com doenças raras se pergunta: o que eu posso fazer para evitar que outras crianças sofram a mesma doença, né, da mesma doença? Por esse motivo, eu agradeço imensamente a oportunidade de me manifestar e trazer aqui, por meio dessas fotos de algumas crianças cujos pais autorizaram a exibição, o coração de mães e pais de crianças com a doença de Graven, que sabe tanto ou mais do que muitos que a vida não pode esperar e que não sejamos espectadores passíveis diante de um sofrimento evitável. Eu gostaria de finalizar só mostrando um pouquinho a Maria Flor, que está aqui pertinho de mim, né? Sempre coladinho na gente, mas que ela, toda a trajetória dela já foi importante para algumas outras crianças tivessem, né, o transplante ainda mais rápido que ela e que hoje seja um momento oportuno para que a gente 60 segundos tenha ainda esse transplante autorizado logo no início, né, e que o teste do pezinho aconteça também, para que a gente tenha maior eficácia desse tratamento. O Davi também está aqui perto de mim. Obrigada pela oportunidade. Chamara, essa linda. Tchau, Davi, Aline. Maria, briga não. Oh, Maria Flor, como você é bonita. Bom. Nossa, muito obrigada, Aline. Muito obrigada pelo depoimento. Eu vou até aproveitar essa oportunidade, porque a gente está recebendo muitas perguntas. Então, eu vou jogar as perguntas aqui de quem está assistindo, está mandando pergunta via web aqui. Então, o Diego do Mato Grosso, por exemplo, me pergunta assim: como definir a responsabilidade civil em casos de efeitos adversos decorrentes de terapias experimentais? Aí o Luiz, também do Mato Grosso: como garantir acesso ágil a terapias experimentais sem comprometer a segurança do paciente e a responsabilidade dos envolvidos? Tudo Mato Grosso. Como garantir, o Davi do Mato Grosso também, como garantir o equilíbrio entre o acesso rápido a terapias experimentais e a segurança do paciente no uso compassivo de tratamentos? O Miqueias do Paraná: quem deve arcar com os custos do tratamento? Estado, indústria ou paciente? Essas são algumas das perguntas, daqui a pouco eu trago mais. E agora eu passo a palavra para a Andréa Bessa, que é coordenadora jurídica da Casa Hunter e da Febraharas. Andréa, você está com a palavra. E se você quiser responder algumas perguntas, fique à vontade. Tá, deixa eu pegar a apresentação. Só um minutinho, gente. A gente até treinou antes, mas, como se diz, jogo é jogo, né? Então, vocês estão vendo a tela? Estamos vendo. Vamos lá. Bem, primeiramente, agradecer, boa tarde a todos e todas, agradecer imensamente a Mara Gabrilli por mais esse convite, por mais essa parceria. Meu nome é Andréa Bessa, sou diretora jurídica da Febraharas. Hoje eu participo em nome da Febraharas, que é uma Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Bem, nós estamos aqui para trazer uma perspectiva de quem mais diretamente sente o peso do tempo, que é os pacientes com doenças raras, né? Porque há dois tempos que raramente se sincronizam, né? O tempo da regulação, que segue seus ritos necessários, e o tempo da doença, que não espera. Então, quando essa janela ela se fecha, o tratamento ele pode chegar tarde demais, e eu acho que falar um pouco sobre o uso compassivo é falar um pouco sobre isso. Antes de entrar no detalhe, é importante dizer que a tese que nós defendemos é que o uso compassivo ele deve funcionar como uma ponte, mas não é uma ponte sem regulação, ela é uma ponte regulada entre a inovação científica e a urgência clínica dos pacientes que não têm alternativa terapêutica.
né? Isso significa algumas coisas que a gente precisa pontuar. A ciência, ela tem avançado e a gente tem visto no dia a dia que ela está produzindo terapias promissoras, né? Antes do ciclo regulatório se complementar. Então, às vezes, quando a Conitec está discutindo a incorporação de uma tecnologia, já estamos com 3 outras chegando que são muito mais avançadas. E por que isso é importante? Não é discutir, não é falar de diversas, um excesso de tecnologia, é falar de tecnologias que elas melhoram a qualidade de vida. Não é a mesma coisa, não é mais do mesmo. São tecnologias que trazem uma parte muito significante para o paciente, que principalmente é o paciente poder ter o domínio novamente sobre a sua vida, sobre os seus cuidados, sobre a sua vida econômica, poder voltar a produzir, poder voltar a ter a diretriz da sua própria vida, né? E deixar a família não tão refém, todos em volta daquele paciente. Então, quando a gente discute as novas terapias, a gente está falando disso também, né? Deixa eu avançar aqui. Tá. Então, o que a gente quer apresentar para vocês? A ciência, ela avança, né? Então, isso é um ponto importante. E a regulação, ela vem para proteger, ela traz essa segurança ética que precisa ser preservada e aquilo que eu estava dizendo, o paciente não tem como esperar, porque essa progressão, ela pode destruir uma janela terapêutica para esse paciente. E o fluxo, ele tem que existir. Então, quando a gente fala de excepcionalidade, as pessoas falam assim, mas vocês querem exceção, vocês não querem entrar dentro da regra geral. Não é que a gente quer exceção, é porque as doenças raras, elas precisam ser tratadas com certa excepcionalidade, mas com critérios, né? Com critérios claros, com critérios bem definidos. Passei demais, vamos lá. Qual que é hoje o nosso papel institucional, né? O que a gente tem brigado muito, que a gente entende que é muito importante hoje nas doenças raras. Primeiro, a Febraharas, ela é uma voz coletiva, né? Então, a gente representa famílias e associações de todo o Brasil e nós atuamos nessa interface entre pacientes, políticas públicas, pesquisa, inovação, SUS, ANS, enfim, a Anvisa. A nossa missão é garantir que questões, assim, muitas vezes que estão invisíveis no debate público, sejam ouvidas e onde as decisões são tomadas. Para essa audiência, algumas mensagens, elas são essenciais para a gente. A primeira, que o uso compassivo ele é um tema de acesso e não de privilégio. A segunda mensagem, que a doença rara ela exige uma resposta regulatória sensível no tempo clínico, porque o tempo aqui tem consequências irreversíveis. E a terceira é a equidade territorial, né? A segurança e também a segurança de um tratamento, elas precisam caminhar juntos. E aí, quando a gente fala de janela terapêutica, né? Por que o uso compassivo ele é crítico, né? Em diversos aspectos? Porque em muitas condições das doenças raras e ultra-raras, a doença ela avança em uma velocidade que a gente viu aqui a apresentação da Aline e do pai do Rodrigo. É do Rodrigo, né? Desculpa se eu errei o nome, do Rodrigo. Que a gente pode perceber que o paciente recebe esse diagnóstico, mas não tem uma alternativa terapêutica disponível de imediato. E, enquanto isso, o pai, a família, está vendo a doença progredir. E aí está vendo a perda da funcionalidade do paciente, a perda neurológica, perda respiratória, e podendo chegar ao óbito precoce antes mesmo de um acesso regular que o tratamento, né, que esteja disponível. O uso compassivo, ele existe exatamente, ao nosso ver, para proteger essa janela terapêutica, né? Eu falo que a Covid foi um grande exemplo que a gente teve da pressa e de como que as coisas têm que ser analisadas e têm que ser recebidas no país com mais atenção. Não para substituir uma avaliação científica, não é isso,
mas para preservar uma oportunidade clínica, né? Enquanto o paciente aguarda todo o processo, que o processo regulatório se complete. Então, a base hoje, a regulatória, nós não estamos partindo do zero, né? O paciente, a gente tem uma base regulatória, nós temos várias proposições em tramitação no Congresso, e desde a portaria 199, que instituiu a Política Nacional da Atenção para as Doenças Raras, até a Lei 15.390, que foi aprovada este ano, o desafio agora não é mais criar lei do zero, é criar fluxos céleres, seguro, equitativo, para que as situações aí excepcionais sejam respondidas dentro do que já existe, mas com processos que funcionem. E aí a gente fala muito, a gente trata como se fosse um vale, né? É o vale da espera, a lacuna. Então, quando a gente escuta os depoimentos dos pais, você percebe o quanto eles ficaram nesse vale da espera. Então, eu acho que eu tenho até um slide aqui que passa um pouco sobre esse vale. Deixa eu ver se eu fiz ele. Não fiz ele, mas tudo bem. Não fiz esse slide, eu falhei nesse slide que sempre eu faço. Mas, na realidade, esse slide que a gente sempre trabalha é você ver as etapas, os intervalos que tem entre as etapas a Anvisa, a incorporação no SUS ou na ANS, né? Então, são intervalos que, para muitos que estão ali nessa parte burocrática, administrativa, parece ser um tempo pequeno. Mas não, para o paciente, esse intervalo é longo, ele é extenso, né? Porque o uso compassivo, ele é uma ferramenta para reduzir essa lacuna de forma individual, de forma excepcional. E veja, de novo, nós não estamos defendendo que seja de uma forma bagunçada, mas sim que ela seja organizada, que ela possa chegar de uma forma onde o paciente tem oportunidade de tratamento enquanto ele aguarda toda essa parte regulatória. Recentemente, nós fizemos diversos cenários regionais em todo o Brasil para identificar quais são os principais gargalos de cada região do Brasil. E nós verificamos esses gargalos... Nós verificamos esses gargalos em vários locais. E, assim, por exemplo, quando a gente vai no norte, né, a gente verifica que o anseio das famílias está muito voltado à logística, à distância. No norte, no nordeste, quer dizer, né? No nordeste, a questão do diagnóstico 60 segundos. Diagnóstico tardio ainda é algo que pega muito. A fragmentação da rede. Então, o conceito central que a gente quer trazer para vocês hoje é o que é esse uso compassivo do ponto de vista do paciente, né? Ou seja, é importante que a gente consiga falar a mesma coisa, que o uso compassivo ele é o acesso individual excepcional a um medicamento ainda sem registro ou incorporação regular para um paciente com uma doença grave, debilitante ou ameaçadora à vida, que não tem outra alternativa terapêutica. É uma medida, a gente pode colocar que ela é uma medida humanitária, regulada, mas ela é uma medida humanitária. Não substitui a avaliação científica, não é isso que defendemos, mas ela não vai dispensar o controle sanitário, mas ela é um instrumento que traz uma forma humanitária desses pacientes poderem atender essa janela terapêutica. Para finalizar, porque eu sei que acabou meu tempo, vou cortar o mais rápido possível aqui. Muito nos preocupa, quero deixar esse recado aqui, até me estendendo um pouquinho, convidando a senadora para ter uma atenção especial, que no dia 16 e 17 agora está acontecendo o 8º Fórum Nacional do CNJ, que é do direito à saúde, e muito tem nos preocupados as discussões que tem lá e o conflito de competências que hoje o judiciário tem trabalhado, de encerrar portas de discussões para o paciente, de criar enunciados sobre a saúde que enfrenta de forma direta a competência que é do legislativo.
E aí, deixando os pacientes cada vez mais sem qualquer acesso, sem qualquer tratamento, sem qualquer possibilidade de ter sequer a quem recorrer. Ou seja, quando a política pública falha, a quem esse paciente vai recorrer? 60 segundos. Então, senadora, eu sei que eu fugi um pouquinho do tema, mas eu queria encerrar pedindo um olhar especial para esse fórum que vai acontecer dia 16 e 17, para que vocês pudessem ver esses enunciados e ver o quanto eles crescem o poder da Conitec como órgão decisório. E não foi esse objetivo que a Conitec foi criada. A Conitec, ela segue um órgão regulatório como a Anvisa segue, tem todo um caminho a ser traçado, e nós estamos tendo conflitos de competência. Imagina quando a gente chegar no uso compassivo. Então, nós vamos começar a ter diversos problemas e os pacientes somente vão ter como recorrer ao medicamento via uso compassivo. Isso é muito preocupante, porque o número de acesso e os medicamentos de acesso é um número muito limitado, muito pouco e insuficiente. Muito obrigada, desculpa mais uma vez por ter passado o tempo, tentei correr o máximo, mas muitas mensagens para deixar. Andréia, muito obrigada pela sua participação, muito importante, e valeu a pena de eu dar uma estendidinha. Sabe que a gente está recebendo muita mensagem falando sobre a síndrome do nariz vazio. Mas eu vou ler duas outras aqui da Mary, do Rio de Janeiro, que ela pergunta assim, quais são os critérios específicos para, além da falta de alternativas, pacientes em estado paliativo serão abrangidos? Tendo em vista que terapias alternativas não são baratas, esse acesso será garantido a pessoas que dependem exclusivamente do SUS? Está jogada aí a pergunta. Agora, eu vou passar a palavra para a Defensoria Pública da União, através da doutora Adriana Ribeiro Barbato, para fazer uso da palavra. Adriana, você está com a palavra. Primeiro, estão me escutando? Primeiro, fazendo uma autodescrição, eu estou com um óculos roxinho, uma camiseta laranja, ainda de unhas da Copa do jogo de ontem. Não deu muita sorte, vou mudar para a próxima. E estou sentada na minha cadeira de roda. Agradecer à senadora Mara Gabrilli, com quem eu já tive a oportunidade de estar em alguns eventos pela Defensoria, pela Instituição de Reabilitação Simon Tori e várias outras que a vida acaba nos levando a ficar juntas muitas vezes. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Estou aqui falando na Defensoria. Colega Naves é um grande amigo e me permitiu também estar falando em nome, ele foi o convite, ele me passou o convite e agradeço a todos, e cada história aqui é realmente motivadora. Eu não gosto muito de falar que é motivadora, não gosto de falar que são exemplos, né? Eu acho que é coisas para a gente parar para pensar, né? Acho que todos têm luta, acho que a luta do brasileiro costuma ser diária, em todos, né, aspectos. Então, muito obrigada mesmo, senadora. É uma honra participar e escutar a gente falando a respeito de um tema tão importante. Vou tentar falar aqui um pouco, uma visão um pouco tanto jurídica como pessoal também, porque às vezes a gente tem umas crises de identidade, né? Porque eu lembro assim, por exemplo, célula-tronco, quando teve o boom da célula-tronco, né? Todo mundo viajando para fora, vamos fazer, e depois célula-Schwann, não é melhor Schwann, e vamos fazer, e vamos viajar. E eu acho que a gente também tem que fazer uma coisa que no Brasil a pesquisa é séria. A gente tem milhões de defeitos como país, como pesquisa é séria no Brasil, e a gente tem gente muito boa aqui. A doutora Tatiana é um exemplo disso. Então, a gente tem que ver que os protocolos são importantes e têm que ser seguidos. Mas quem tem problema com saúde tem pressa. Então, é uma equação que às vezes não fecha, porque a gente tem que ser criterioso, porque a gente está falando de saúde. A gente não pode colocar uma célula
tronco quando começou no boom, e pode se multiplicar erroneamente e virar tumores, enfim. Mas também era falando daquela época lá atrás, né? Mas também era uma esperança. De repente, aquela célula você coloca numa medula que vai restaurar. Então, cadê né? Tem que ter esse equilíbrio. Tem que colocar a célula certa no lugar certo, que vai se multiplicar da forma certa. E isso é difícil. E a medicina, graças a Deus, está a passos largos e corre contra o tempo, porque é vida, mas também tem que ser criteriosa. Tem que ter protocolos. São muitos, dá para diminuir? Sou advogada, não sei. Eu gostaria que sim, gostaria que pudesse ser mais ágil, ser mais... Eu acho que essa parte a gente tem que respeitar e dar que o Brasil é sério nisso e tem gente muito boa mesmo. A gente tem profissionais que são exemplos em termos de vacina, ver o que o Brasil já desenvolveu em termos de vacina no mundo, né? Desde a história da vacina. Então, eu acho que aqui dá os parabéns para a pesquisa no Brasil e para os cientistas brasileiros e para a área da saúde, que não é pouco, não. Falando um pouco do uso compassivo, a gente tem que primeiro deixar claro que a gente está falando de pacientes graves e que há risco de vida. Então, a gente está falando não de coisas que tem tempo, que pode, né, que está sempre a desenvolver, e coisas que já existem, tratamentos outros, e é uma coisa nova, tal. A gente está falando de vida, de doenças extremamente graves. Outro critério. Então, um critério é a gravidade. A gente não está falando de coisas do dia a dia, a gente está falando de coisas graves. Segundo, já foram esgotadas o protocolo padrão. Não tem mais alternativa de tratamento satisfatório pelas vias regulamentares, ortodoxas, conhecidas há milênios. Tratamentos convencionais, digamos assim, né? Já foi esgotado. Então, o uso compassivo, quando a gente está falando de vida, de esgotamento das vias convencionais. Então, a gente vê que muitas coisas, às vezes, isso a gente vê na história da medicina, tudo, desenvolveu remédio para X, de repente viu que teve um efeito bom para Y também. Então, e uma coisa, tem sempre um médico por trás, não é eu, Adriana, acho que quero tentar usar canabidiol para lesão medular. Não. Porque eu acho que como deu certo para convulsão, pode dar certo para lesão. Eu, como advogada, acho isso. Não, eu, como advogada, não tenho que achar nada de saúde, eu quero ter que me resguardar de bons profissionais. Então, tem sempre, no uso compassivo, tem sempre uma avaliação médica, de um médico responsável. Graças a Deus, no Brasil, temos bons. E temos bons no SUS. Vamos deixar bem claro isso. A gente não está falando só de... Estou falando de SUS, de Sistema Único de Saúde, que está aí, é uma cobertura universal, né? Falando um pouco como advogado. Então, é grave, é risco de vida, tem profissional habilitado por trás. Então, e ele é assim, ele tem um grupo de paciente ou ele pode ser para um grupo, e isso a gente vê, e às vezes a gente meio se frustra como paciente, né? Ah, está sendo usado para mulher, 20 anos, 5 anos no máximo 5 anos do desenvolvimento da doença ou da lesão. Daí você fala, putz, eu tenho 8 anos, já passei dos meus 30 anos, não estou no grupo. Mas a gente tem que entender que para chegar em mim, precisa ter aquele estudo inicial fechado, para conseguir desenvolver o máximo, para depois abrir para todos, para as mulheres, para os homens, para 10 anos, 30, 40, 50, 60, enfim. A gente tem que saber que esses protocolos são importantes. São importantes para ver efeitos colaterais, são importantes para ver sucesso da terapia, do medicamento. Então,
para poder tornar esse uso expandido. Então, eu vejo muito, às vezes, como advogada da defensoria, o desespero de pais, de pacientes, que às vezes a mídia nem sempre ajuda muito, que faz um boom com alguma coisa e de repente todo mundo quer e começa a entrar e chover ação judicial e às vezes sem muito respaldo médico, clínico. Deu certo. Infelizmente, medicina tem que ter um pouco mais de... o desenvolvimento da pesquisa precisa, às vezes, ser fechado inicialmente para ser aberto depois para todos. Então, eu me vejo, às vezes, eu converso muito com o juiz e falo, poxa, como você consegue negar uma coisa? Ele fala, Dri, pelo amor de Deus, como que eu vou liberar para uma criança se só foi testado em adulto? E tem pareceres que, às vezes, pode ser que para uma criança que tem um organismo que ainda não foi desenvolvido totalmente, aquela droga possa ter efeito pior, possa ser letal. Eu preciso de embasamento médico seguro, que eu não posso colocar a vida... Eu sou juiz, eu não sei. Eu não posso simplesmente dar uma liminar de saúde, dizendo pode operar e colocar um implante X... 60 segundos. Só foi colocado em alguns para uma coisa, para uma criança que ainda não tem organismo formado ou que está muito debilitada. Eu preciso de um fundamento médico. Então, não basta... Então, essa parte, às vezes, o jurídico, a gente até tem uma base, mas e a parte médica, como fica, né? Então, eu queria aqui colocar realmente que essa parte de uso compassivo tem que ter realmente autorização, tem que ter uma avaliação médica e deixar, assim, meu respeito realmente a essa parte de pesquisa no Brasil, que gostaria muito que não partisse de mim, mas de todos os órgãos, que agilizassem ao máximo, respeitassem, dessem o crédito, porque é o que foi dito aqui por todos os pais, e eu vejo minha mãe e meu pai nessas horas, quando eu fiquei doente, que quando tem vida, tem pressa. Mas essa pressa tem que ser com responsabilidade, por isso que a gente tem que os órgãos possam agilizar ao máximo todos os processos, mas sempre respaldado com critérios científicos, sempre respaldado nas evidências e nos estudos. E que a gente consiga cada vez mais continuar deslanchando para que existam cada vez curas para as coisas mais raras, com tratamentos que amenizem dor e que amenizem sofrimento, né? Porque eu acho que, no fundo, a gente quer ver as crianças lindas aí das fotos cada vez mais alegres, felizes, ver os pais com menos sofrimento pela dor do filho. 60 segundos. E, mais uma vez, agradecer em nome da Defensoria, em nome da Adriana, defensora e cadeirante, paciente e cidadã. Porque eu acho que espaços como esse só valorizam, né, a cidadania e que a gente tenha um SUS cada vez mais forte, com cada vez mais mentes brilhantes, como a gente tem. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Senadora Mara, que a gente continue se encontrando em debates tão importantes para um país com uma cidadania cada vez mais forte. Muito obrigada. Olá, Adriana, super obrigada. Obrigada pela participação e obrigada por estar sempre nos acompanhando, sempre tendo, assim, para mim é uma honra ter a Defensoria Pública da União sempre colaborando com os nossos trabalhos. Obrigada pela sua visão, né, que ela abrange vários papéis aí. Agora eu quero passar a palavra para a doutora Tatiana Coelho de Sampaio, professora e pesquisadora da UFRJ, nossa musa
nessa audiência. Muito obrigada pela sua participação, Tatiana. Você está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, para a senadora Mara Gabrilli, também para os outros senadores que organizaram essa audiência pública. Eu vim, acho que eu me preparei para falar uma coisa, mas eu acho que assim, uma das grandes vantagens dessa audiência pública é que a gente discute de verdade, né? Então, eu estou aqui e eu cheguei com algumas ideias e elas já mudaram. Então, eu não sei o que eu vou falar exatamente. Então, eu vou tentar colocar algumas ideias aqui, porque na minha cabeça está tudo mudando, porque eu queria dialogar com cada um de vocês aqui, né? O meu desejo era de poder ficar muitas horas falando com cada um para ver se a gente... Porque eu acho que está, pelo que eu estou percebendo, nós estamos todos aqui dispostos a questionar as coisas que a gente pensa e a fazer, ter opiniões melhores e talvez mais... eu ia dizer produtivas, mas eu não quero dizer produtivas, não que é uma palavra feia, mas mais importantes e mais significativas e que ajudem a gente a avançar mais, né? Então, primeira coisa, eu acho que os relatos, né, da Aline e do Ricardo foram muito emocionantes, porque assim, a minha realidade é muito diferente da maioria de vocês, né? Vocês estão acostumados a lidar têm mais a vivência de lidar com vários casos e várias doenças e pensar sobre isso. E essa experiência para mim é muito nova, porque eu não sou médica, eu sou uma pesquisadora de laboratório, eu passei a minha vida protegida dentro de um laboratório, trabalhando com moléculas e coisas que não tinham esse impacto da realidade batendo na sua porta e pedindo providências e posicionamentos, né? Então, os meus posicionamentos nessas questões sempre foram teóricos, né? Quer dizer, eu penso como cidadã, de um modo geral, mas essa realidade, né, da necessidade de se tomar decisões, de se avaliar esse tipo de postura, né? São coisas que nunca participaram da minha rotina, então isso para mim é novo, tá? Então eu queria dizer isso para vocês, que eu começo a refletir sobre essas questões num tempo mais recente, que foi o tempo dessa... não da polilaminina em si, né, que foi essa proposta de medicamento que a gente está desenvolvendo, que isso já faz há muito tempo, mas de confrontar com as pessoas realmente que estão, por conta da divulgação grande que houve na mídia, que não foi vamos dizer assim, uma decisão, né? Em nenhum momento eu imaginei que isso fosse acontecer, principalmente no tempo em que está acontecendo, com o impacto e com o alcance que está acontecendo. Então, assim, tudo isso para mim é novo e inesperado, né? A resposta das pessoas, a resposta da sociedade, eu acho que, assim, eu não acho que tenha sido uma estratégia, sei lá, uma coisa que a mídia quis fazer e teve um plano, né? Acho que não foi um plano. Eu acho que esse fenômeno aconteceu, né, da divulgação desse trabalho que a gente está fazendo da polilaminina, e isso encontrou uma resposta na sociedade que é surpreendente para todos, inclusive para mim. Então, eu não imaginava que eu seria uma musa de nenhuma forma há muito pouco tempo atrás, mas de alguma forma isso reverberou, isso encontrou um acolhimento nas pessoas, uma vontade de falar sobre isso. Eu acho que tem a ver com o fato das doenças raras serem mais raras. Quando a pessoa não conhece alguém, ela não faz parte da vida dela, da realidade dela, mas a lesão medular, ela é mais comum, né? E acontece para muitas pessoas e é muito dramático, porque geralmente acomete pessoas muito jovens com efeitos muito rápidos, né? Então, aquela pessoa que num dia tinha uma vida normal, tinha tudo, não tinha nenhuma restrição, de um dia para o outro ela
perde tudo e tem que construir uma vida nova. Então, isso é uma coisa que eu acho que assusta muito as pessoas, né? Porque pode acontecer com qualquer um. Então, eu acho que é por isso que isso chama tanta atenção e desperta tanto o interesse da sociedade como a gente tem observado, como eu tenho observado agora. Essa é a minha interpretação do que está acontecendo, que eu não sei necessariamente se é isso mesmo, mas, enfim, é o que eu imagino. O que eu queria falar, assim, então, tentar dialogar mais diretamente... primeiro com a questão que a Andréa levantou de que o uso compassivo é uma oportunidade de excepcionalidade. Então, existe vamos dizer assim, um sistema, né, em que a gente tem novos medicamentos que precisam ser testados e que estão submetidos a regras regulatórias, mas, ao mesmo tempo, existe uma premência, uma urgência das pessoas que precisam e que têm o desejo de uso desses medicamentos. E essas duas coisas se conflitam. Mas existe um processo, né, que eu não concordo com a construção da frase que precisa ser seguido. Eu acho que existe um processo que costuma ser seguido e que tem justificativas, mas se ele precisa necessariamente ser seguido da forma como sempre o foi, para mim é uma questão que não é necessariamente verdadeira. Eu acho que a gente pode mudar as coisas, né? Sempre se pode mudar, desde que a gente, de uma forma responsável e aberta, questione coisas que sempre foram feitas de uma maneira. Eu acho que elas podem deixar de ser feitas da maneira e passarem a ser feitas de outra. Mas eu acho que, independente disso, existe essa questão da excepcionalidade. Então, eu acho que o uso compassivo é uma oportunidade de se avaliar as questões de uma forma excepcional, né? Quer dizer, existe um processo, a gente pode tentar mudar isso de uma maneira, mas isso é mais lento, né? Mas existe também uma oportunidade de se trazer a excepcionalidade, porque existem casos onde isso é gritante, né? Então, o caso que a Aline trouxe, assim, é óbvio que ali alguém tinha que ver que aquilo era uma situação excepcional, entendeu? Alguém tinha que poder identificar essa situação excepcional e agir para que a resposta fosse dada de uma forma mais rápida, porque isso teria, né, um impacto imenso no resultado. Então, eu acho que a gente precisa ter a noção de que é fundamental ter janelas de excepcionalidade. E o uso compassivo, acredito que seja uma dessas janelas. Eu acho que ele precisa continuar existindo. Eu acho que talvez a RDC 38 que existe hoje, ela foi uma abertura grande, ela é uma abertura muito grande, mas talvez ela precise ser rediscutida e essa reunião seja uma oportunidade de a gente colocar isso em questão. Eu acho que a gente pode, numa sociedade pode melhorar, e eu acho que uma coisa que é importante é que, aí eu vou passar para o caso específico, né, da polilaminina, que é que a RDC, como ela existe hoje, ela traz a oportunidade da excepcionalidade para os casos que traz a oportunidade da excepcionalidade, e não existe na RDC uma restrição específica, né? Ela não traz no seu texto uma restrição de que o uso compassivo precise seguir critérios de inclusão de um estudo clínico. Então, a RDC ela diz que um novo medicamento que está em teste poderá ser usado em pacientes fora do estudo clínico. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade para que se siga os critérios de inclusão do estudo clínico em questão. E eu acho que, no caso específico da polilaminina, isso tem sido colocado, quer dizer, a Anvisa passou a exigir que sejam seguidos os critérios de inclusão, sendo que a RDC não diz isso, né? Então, é um critério que foi colocado agora e que eu acho que, no caso específico, né, não se justifica, porque isso está restringindo o acesso, restringindo de uma forma que não tem, eu acho, nenhuma justificativa, né? Eu acho que isso poderia... acho que isso pode ser mais discutido, né? Mas eu acho que não existe razão para se impor uma restrição sem que haja um motivo para isso, né? Então, no caso específico é isso. Agora, se a gente abrir mais a janela, né, sair do caso específico da polilaminina, e aí tentando dialogar um pouco com a fala da Adriana,
O que eu percebo na fala da Adriana é assim, uma confiança imensa, né, na capacidade, na devoção e na entrega dos médicos e cientistas e especialistas e todo mundo que está envolvido nesse processo, que tem o conhecimento, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita de se ver e admirável, mas uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, que os médicos, os especialistas, os cientistas, eles não têm as respostas, né? Então, assim, seria muito bom se a gente tivesse um médico, um cientista, aqui você pudesse dizer isso aqui é certo, isso é errado, isso é verdade, isso é mentira, isso é... Mas não tem isso. A gente tem que lidar com o fato de que quase ninguém sabe quase nada. E essa é a realidade, entende? Então, assim, a gente não pode se esconder atrás... que eu quero dizer assim, agora eu estou falando como botei o chapéu de cientista, a gente não pode se esconder atrás da falsa expectativa de que a gente sabe a resposta, porque a gente não sabe. A gente pode saber um pouquinho mais, mas a gente não sabe de tudo. E essa dúvida, que é uma dúvida que angustia todo mundo, ela também está na gente. Entendeu? Então, na gente, agora estou falando como cientista, a gente não sabe tudo. E seria maravilhoso se a gente soubesse, mas a gente não sabe. Então, a dúvida está dentro da pessoa que precisa, está dentro do legislador, está dentro do juiz, está dentro do promotor, está do defensor, do médico e do cientista. Todo mundo tem a dúvida. E eu acho que essas questões, que são questões que envolvem essa interface, nesse choque entre, vamos dizer assim, a ciência e a especialidade e a vida real, a necessidade, a premência, essas questões, elas não podem ser debatidas apenas por especialistas. Essas questões, elas têm que ser debatidas por toda a sociedade. Elas têm que ser debatidas por todo mundo. 60 segundos. E a gente tem que, eu acho, que criar esses espaços de debate, porque, em primeiro lugar, também... a gente, enquanto cientista ou enquanto médico, a gente pode dar mais, sim. A gente pode explicar melhor. A gente pode compartilhar muito mais o conhecimento com a sociedade do que a gente normalmente faz. Então, assim, a gente pode sim, e a sociedade tem que cobrar isso, porque não adianta dizer assim, não, mas vamos ver o que o fulano disse, o que o ciclano disse. Infelizmente, não são oráculos. São pessoas que têm um conhecimento um pouco mais profundo, mas que não têm o poder de decidir, porque elas não têm o conhecimento da verdade. Então, essa verdade, a qual nenhum de nós tem acesso, ela surge do embate entre o pensamento e o sentimento, talvez, de todos. E a gente tem que assumir isso, sabe? A sociedade, ela tem que debater. Sim, a gente tem que ter espaços, comissões, comitês que tragam pessoas que têm os problemas, né, que têm as dificuldades, com pessoas que são especialistas, com pessoas que buscam soluções, com políticos, com juízes, com advogados, com todos juntos, para que a gente chegue a posicionamentos mais próximos do que seria, não sei se é verdade, mas de uma melhor solução. Então, assim, não acho que a gente precise necessariamente continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fez. Eu acho que a gente pode mudar tudo. E não necessariamente tudo, mas pode mudar muita coisa. E uma das coisas que eu acho que é muito importante que a gente melhore é abrir mais o acesso da sociedade ao conhecimento que existe, tanto no meio médico quanto no meio científico, e a sociedade tem que cobrar mais, porque, assim, todo mundo tem o direito de entender e a gente pode explicar muito mais, tá? A gente, como cientista, pode explicar muito mais. E a verdade ou o melhor posicionamento, eu acho que ele vai surgir dessa convivência e desse debate entre toda a sociedade.
porque só os seres humanos podem resolver essas questões, né? Só a competência coletiva dos seres humanos é que pode chegar a uma solução que não vai ser perfeita, mas que vai ser a melhor que a gente pode dar. Então, essa que é a minha opinião sobre a discussão geral. Obrigada. Tatiana, super obrigada. Super obrigada por ter o nosso ouvido com tanta atenção, cada um dos convidados, e até refazer seu roteiro aí. Obrigada muito pela sua participação. E agora eu quero passar a palavra também para a doutora Maiana Zades, que é professora, pesquisadora da USP, nossa parceira de longa data. E, Maiana, você está com a palavra. Um segundo, que eu quero abrir o vídeo aqui. Pronto, vocês estão me vendo? Não. Não? Espera um pouco. E agora? Agora sim. Bom, primeiro eu queria te agradecer muito pela iniciativa e por quem está participando. Eu acho fundamental essa discussão. E eu queria aproveitar a presença do Cláudio Osvan e da Meiruzi, que também acompanharam as nossas pesquisas e têm nos ajudado muito. Bom, eu vou falar como cientista e que trabalha com várias doenças, mas duas delas que são certamente letais. Tá? A primeira são pacientes que têm tumores cerebrais e que não tem alternativa terapêutica, que são 100% letais, e o outro grupo de doenças são as distrofias musculares, a forma de Duchenne, que também é uma doença degenerativa sem alternativa comprovada, né? E se falou aqui de janela terapêutica e de segurança. Então, eu queria só dar um exemplo, por exemplo, com o vírus da Zika, que nós descobrimos que o vírus da Zika ele pode ser um aliado muito importante para destruir tumores cerebrais, né? E nós estamos trabalhando nisso, e nós tivemos uma experiência há cerca de 2 anos de uma criança que estava morrendo, já estava em coma, e o pai entrou com um mandato de segurança pedindo para a gente injetar o vírus da Zika nessa criança. Ela estava já em coma. Eles conseguiram uma jurisprudência, nós injetamos a primeira vez, e o protocolo pedia para se injetar 3 vezes, mas não foi permitido que ela tivesse a segunda, a terceira injeção, e infelizmente essa menina foi a óbito, tá? Então nós estamos falando de tratamentos que ainda não são aprovados clinicamente, mas já são aprovados cientificamente em modelos animais, né? E o outro exemplo é a distrofia de Duchenne, onde já tem um tratamento que foi aprovado pela FDA e que, infelizmente, não está dando bons resultados e custa a bagatela de $3 milhões por criança. Tá? Então, não tem paciente que consegue pagar e nem serviço de SUS que consiga pagar esses valores, né? Então, o que eu queria defender aqui é que se pudesse dar mais crédito a pesquisas que talvez ainda não estejam regulamentadas, mas onde o paciente são doenças certamente letais, onde não existe alternativa terapêutica. E eu acho que a gente deveria, então, nesse sentido, o que eu defendo é que se dê mais autonomia ao paciente, mais autonomia aos pais quando é um caso de uma criança, tá? Então, eu vi que saiu recentemente uma portaria, uma lei nova, que chama DAV, que diz que se traduz por Diretiva Antecipada de Vontade. E esse documento assegura ao paciente a realização de seus desejos previamente manifestados por escrito, o que valoriza o princípio da autonomia da vontade, né? Então, eu acho que é uma lei extremamente importante, mas eu acho que ela poderia ser expandida no sentido de dar mais autonomia a um paciente
mais autonomia aos pais quando não tem alternativa e com celeridade. Então a gente sabe, por exemplo, que tumores cerebrais eles avançam de uma maneira muito rápida e o paciente não tem tempo de esperar. E eu acho que ele deveria ter autonomia de poder dizer, não, eu quero fazer um tratamento experimental, eu não quero morrer em vão. Eu sei com certeza que eu vou morrer, mas eu não quero morrer em vão, né? Da mesma maneira, por exemplo, o uso do Zika, né? Eu acho que a Anvisa tem uma preocupação muito importante com segurança, e eu concordo que isso é extremamente importante. Mas vamos dar um exemplo do Zika vírus. Milhares e milhares de pessoas foram infectadas no Nordeste durante a pandemia. E a gente sabe que o Zika vírus, muito diferente da Covid, ele não causa nada a não ser em mulheres grávidas, tá? Então, eu acho que isso teria que ser levado em consideração para ter uma celeridade na aprovação de novos protocolos, né? Então, é isso que eu queria defender. Eu não vou passar dos meus 10 minutos, mas eu acho que o que eu realmente acho importante é que essa lei possa ser expandida, dando mais autonomia ao paciente, principalmente quando você tem uma doença letal, irreversível, você tem uma curta janela de oportunidade e onde não tem tratamento alternativo. Então era esse o meu recado e muitíssimo obrigada de novo. Maiana, muito obrigada pela sua participação. Ai, você é incrível. Eu vou passar... Cadê eu? Vou passar a palavra agora para o doutor Alcindo Cerci Neto, que é conselheiro federal pelo Estado do Paraná, do Conselho Federal de Medicina. Boa tarde, estão me escutando? Estamos. Ok. Tá bom o som? Tá bom. Tá bom. Então. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer poder estar aqui, contribuir de alguma forma. Agradeço o convite. Oi? Agradeço o convite da senadora Mara Gabrilli, do senador Flávio Arnes também. E eu tinha preparado uma apresentação, mas um direcionamento um pouco diferente das falas anteriores, então não vou apresentar o que a gente tinha preparado, que era uma questão exclusivamente sobre tratamento compassivo, né? Nossa visão de tratamento compassivo. E vou seguir o que eu ouvi aqui nas falas anteriores, nas últimas duas que eu pude acompanhar, já me desculpando por não estar aqui desde o início, mas eu estava em deslocamento e não consegui chegar a tempo para poder entrar antes, mas o Conselho Federal de Medicina sempre está à disposição para contribuir, sempre quando é chamado. Eu queria iniciar minha fala dizendo o que na verdade, por que nós estamos aqui, né, Conselho Federal de Medicina. O Conselho, como todos sabem, ele é um órgão, uma autarquia federal especial em que ela disciplina o trabalho de aproximadamente 660 mil médicos que nós temos no país, incluindo a questão da prescrição médica, do que se pode prescrever, do que se não pode prescrever, dos parâmetros prescritivos, e ele disciplina, então, e normatiza essas condutas médicas, aí, inclusive questões associadas à compassividade ou tratamento compassivo, né? E como que a gente faz a nossa atuação? Ela tem dois pilares muito importantes que se subdividem. O primeiro pilar é a ciência, e eu acho que o método científico ele é importante. O método científico ele é importante justamente porque ele precisa dividir o que é emoção do que é razão, principalmente na escolha de terapias. E o paciente, embora tenha autonomia plena e nós buscamos isso, ele nem sempre domina a parte científica. Então, a gente precisa ser cuidadoso em relação às informações que a gente passa para esses pacientes e no que eles acreditam e no que eles buscam. E o método científico, ele se coloca como algo rigoroso justamente para que a gente possa
de alguma forma, separar um pouco o que tem de termos de razão e razoabilidade e de termos de emoção. E as coisas, claro, que se misturam e a gente precisa lidar com isso, mas é importante que o método científico seja respeitado e aplicado de forma adequada, com, claro, certos limites. E a gente já teve um histórico aí prévio na sociedade internacional de algumas questões aí, inclusive envolvendo médicos, que foram feitas em prol do desenvolvimento da ciência sem se observar o método científico e que mancham aí a história da humanidade, e que eu não vou citar aqui para os senhores, que não é o caso, mas a gente precisa ser cuidadoso. Eu aqui de nenhuma maneira estou individualizando essa fala, estou falando da maneira mais genérica. Em segundo plano, além do pilar científico, nós temos um pilar bioético. E o nosso pilar bioético, ele é muito importante. Ele acaba, de alguma maneira, gerando um pouco de conflito, inclusive com o método científico, né? Vivemos isso na pandemia, por exemplo, aonde se discutiu bastante no tratamento da Covid a questão de dois termos bioéticos muito significativos, que é o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência. Para quem não conhece esses termos, o princípio da beneficência é que o médico ele deve fazer ao seu paciente algo que lhe cause o bem. E o da não maleficência é que o médico, a despeito do seu entendimento que ele não sabe nada, ele sabe muito pouco, e que a morte é uma consequência natural da vida, que ele não deve fazer tratamentos que prolonguem a morte, né? Que eles não tragam reais benefícios para a vida, evitando-se assim o sofrimento e entendendo que a regulação da morte é algo natural, é algo que vem e que a gente também trabalha bastante com esse princípio em relação aos tratamentos de final de vida. Inclusive, as diretivas antecipadas de vida foram uma iniciativa do próprio Conselho Federal de Medicina, do qual a gente respeita um outro pilar bioético muito importante, que é a autonomia do paciente, além do princípio da justiça. A autonomia do paciente é extremamente importante e caro para nós médicos e para o Conselho Federal de Medicina. Então, vejam que nós temos princípios aqui que acabam, de alguma maneira, se conflitando com a questão do tratamento compassivo, que é aceitar a terminalidade da vida, ao mesmo tempo incluir na prática médica os princípios de não maleficência e de beneficência, e inclusive o tratamento paliativo hoje, tratamento de final de vida, ele é extremamente importante e hoje faz parte, inclusive, do Sistema Único de Saúde como uma política prioritária dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, onde é que entra o tratamento compassivo? Eu peço aí que vocês vejam o meu tempo, porque eu sou meio atrapalhado com o tempo, tá? São 10 minutos, acho que eu tenho, é isso, né? 10 minutos, tá? Então, o que é o nosso conceito de tratamento compassivo? É aquele paciente especial, ou seja, aquele paciente que não tem alternativa do seu tratamento, onde ele vai usar uma terapêutica de caráter excepcional, em um prognóstico extremamente grave, mas sabendo-se que aquele tratamento não cause mal, que ele não interfira no princípio da maleficência. Então, não é qualquer medicamento em que se defina como tratamento compassivo, tá? Então, ele tem que ter alguns princípios e tem que ter uma razoabilidade técnica nos seus princípios, tá? Não é só falar que casca de laranja faz bem para melanoma e vamos utilizar casca de laranja. Tem que ter uma razoabilidade clínica que se aplique àquele tratamento, em que, embora a evidência científica ainda não seja conhecida, o paciente tem essas 4 questões clínicas aí associadas: a excepcionalidade, a razoabilidade clínica, a ausência de outros tratamentos, o princípio da não maleficência sendo seguido e um prognóstico extremamente grave. E eu não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa diferenciar o que é um uso compassivo,
o que é um uso de medicamento ou terapia em pesquisa clínica regulada e o que é um uso off-label de um medicamento que já existe. São 3 coisas diferentes e que às vezes a gente confunde com tratamento compassivo. Medicamento off-label que já existe, como por exemplo, hidroxicloroquina que foi utilizada para COVID, não estou entrando no mérito se é bom ou ruim, tá? Mas isso é um tratamento off-label. Tá? E se o paciente é grave, você utilizar, como foi utilizado lá no começo, colchicina, onde não tem razoabilidade clínica nenhuma, para tratar seria um tratamento compassivo, porque ele não preenche um critério do medicamento aprovado especificamente para um uso clínico específico. Então, existem diferenças em relação a essas questões aí que a gente levanta. Mas veja, um problema que nós temos e que a sociedade de fato precisa refletir é até onde que a gente quer chegar para ter uma evidência científica. Eu explico por quê. Existem restrições éticas muito importantes, e não é uma restrição ética do CFM, é uma restrição ética internacional para alguns tipos de estudo. Então, de fato, quando nós temos uma terapia que já é boa, é difícil a gente fazer estudos clínicos com 60 segundos. Já? Meu Deus, tá bom. É difícil a gente fazer terapias clínicas com um determinado medicamento. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nem sempre nós vamos ter a evidência clínica, é verdade. Nem sempre a gente vai ter o grau de evidência maior possível e aceitável, né, que a gente tenha. A questão nós vamos permitir que, nesses casos, pacientes, utilizando a sua autonomia, eles se submetam a um tratamento que ainda a gente não sabe o seu efeito, sob a égide de ser compassivo, sem saber o resultado futuro que ele vai ter para esse paciente? Sem saber se ele vai causar dor ou sofrimento, ou que ele vai, de fato, evitar uma vida ou diminuir uma deficiência. Então, isso, de fato, é algo que eu concordo. Eu não concordei com tudo que a professora Tatiana falou, mas isso de fato, algo que a gente precisa discutir. Até que ponto nós, sociedade, queremos ir nesta questão de tratamentos onde nós não temos evidência clínica, científica e que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Claro que a autonomia é importante, a autonomia respeita-se, podemos antecipar a autonomia de vontade do paciente, de querer se submeter ou não, mas isso tem que ser um processo regulado e cuidadoso, porque senão a gente pode cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado, com algumas terapias que nós utilizamos e que acabaram, inclusive, gerando danos para descendentes de pacientes, terapias de DNA, terapias avançadas. Então, a sociedade precisa, de fato, discutir isso. Eu não tenho mais tempo para falar, eu tinha mais coisa aqui, mas eu fico à disposição depois para debates, para me manter dentro do tempo, e peço desculpas se eu desviei, mas eu estava pensando em outra questão mais de definição. 60 segundos. Falas, eu acabei direcionando para esse tipo de debate. Muito obrigado. Doutor Alcindo, muito obrigada pela sua participação, pelos seus questionamentos. Eu quero passar mais perguntas que vêm chegando do E-Cidadania. Vou aproveitar a doutora Meiruz e o doutor Cláudio Osvan, quem sabe eles também nos ajudem a responder. Então, a Luíse do Mato Grosso, ela pergunta assim: quais evidências mínimas devem ser exigidas para liberar uma terapia experimental? O Eduardo de Rondônia pergunta: quais mudanças podem ampliar o uso compassivo sem comprometer critérios científicos e éticos? E a Renata, do Distrito Federal, pergunta: desigualdades regionais não poderiam impedir acesso a terapias experimentais para pacientes terminais. Então, ela está considerando que as desigualdades regionais, elas impedem, sim, o acesso a terapias. E eu tenho uma coleção de perguntas, principalmente de São Paulo, sobre a síndrome do nariz vazio, que as pessoas estão participando dessa audiência com essa síndrome. Então, eu quero passar agora a palavra
convido a doutora Meiruzi Souza Freitas, que é coordenadora da Instância Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, para apresentar suas considerações. Está com a palavra, doutora Meiruzi. Obrigada, senadora Mari Gabrilli, é um prazer revê-la. Por muito tivemos discutindo e acompanhando aí a superação do Brasil na pandemia Covid-19, a essa época na cadeira como diretora da Anvisa. E é uma honra estar aqui hoje nessa audiência liderada pela senhora. Em seu nome, eu cumprimento todos os parlamentares, cumprimento os representantes dos pacientes, cumprimento as pesquisadoras e os demais debatedores. Da relevância desse painel e dessas discussões, que é muito além de movimentar todo o nosso apelo, especialmente os profissionais de saúde que atuam nas suas diferentes vertentes em prol da vida, em prol da proteção dos participantes de pesquisa, em prol da proteção dos pacientes. Acho que é merecido fazer um pequeno recorte da aprovação no Brasil da Lei 14.874, exatamente de maio de 2024, que institui ali a nossa primeira lei, o ordenamento jurídico brasileiro para pesquisas com seres humanos. Entre elas, as pesquisas clínicas, considerado aí um avanço do ponto de vista da segurança jurídica do Brasil na área de pesquisas, chamar a atenção da regulamentação em um decreto presidencial dessa lei, o decreto 12.651 de outubro de 2025, com um decreto editado pela Presidência da República do Brasil, regulamentando a Lei 14.874. E com isso, com a regulamentação da lei, institui-se no Brasil o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, composto pela Instância Nacional de Ética em Pesquisa e pelas instâncias de análise ética. A instância de análise ética é dado por esse diploma legal a competência da avaliação ética das pesquisas com seres humanos, e aí especialmente ali com autonomia dada às instâncias nacionais de avaliação ética em pesquisa, e dando à Instância Nacional de Ética em Pesquisa, a ENAEP, a competência de regulamentar, de fiscalizar, de acreditar e de credenciar os comitês de éticas no Brasil e por também apoiar na sua capacitação. Lembrando ali da responsabilidade dessa Instância Nacional de Ética em Pesquisa enquanto ditar as diretrizes para a condução de pesquisas com seres humanos no Brasil. Fazendo recorte da ética, especialmente da bioética, com as competências complementares, especialmente dos ensaios clínicos, que envolvem novas tecnologias em saúde, e destacadamente medicamentos ou dispositivos médicos, a Autoridade Sanitária do Brasil, a Anvisa. Então, fazendo esse recorte, é importante também circundar que tanto a Lei 14.874 como o próprio decreto, eles se fundamentam em princípios da proteção, especialmente na condução de pesquisas no Brasil e também nos princípios bioéticos aqui já citados, acrescidos do princípio da justiça, do consentimento livre e esclarecido e, especialmente, da avaliação benefício-risco para participar de uma pesquisa. Nesse contexto, o uso compassivo, ele vem no bojo de produtos que que estariam realizando pesquisas com seres humanos no Brasil, especialmente aí pesquisas clínicas. E um dos princípios basilares para a condução e para a utilização de produtos em seres humanos é você conhecer e garantir, especialmente antes de iniciar as fases clínicas 1, 2 e 3, o maior conhecimento
desenvolvimento possível desse produto, quanto às avaliações pré-clínicas e não clínicas, garantindo ali um perfil de segurança a partir de estudos em modelos não humanos, em animais, em outros modelos que hoje já é muito comum, utilizando ferramentas de organoides, ferramentas de inteligência artificial, para que se possa avançar para estudos em humanos. É sabido por todos que a primeira fase, aí, basicamente, você vai avaliar o perfil de segurança desses produtos, e muitas das situações, quando a gente nos depara com produtos em que você tem questões características da doença, né, especialmente relacionadas a vazios terapêuticos, e a riscos também relacionados a esse produto, seja de toxicidade, como, por exemplo, os medicamentos citotóxicos, genotóxicos, que são muito mais comuns utilizados na oncologia. Por vezes, esses primeiros estudos, que inicialmente seriam utilizados em participantes voluntários sadios, eles migram para participantes com a doença. E, nesse sentido, o próprio decreto 12.651, que regulamenta a lei, ele traz como uma diretiva de prioridade para o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa a avaliação de pesquisas de forma prioritária, no âmbito ético, de pesquisas, por exemplo, para esses vazios terapêuticos que nós temos, incluindo as doenças raras ou as doenças de alta mortalidade, alta morbidade, e que você normalmente não tem outra proposta terapêutica para aliviar as dores ou mesmo melhorar a qualidade de vida dos pacientes e até a remissão da doença. Essas considerações, elas estão também atreladas a esses princípios bioéticos, ainda que o paciente tenha o direito, na sua autonomia, de estabelecer ali o seu consentimento para exposição a produtos. Esses princípios, eles devem ser balizados sempre com os dados científicos que balizam a utilização desse produto ainda experimental nas pessoas. Não perpassa só pelo direito da pessoa a se disponibilizar, a participar do estudo ou até mesmo utilizar o produto de forma consentida. Então, esse basilar da bioética, ele vem no sentido exatamente de proteger o participante de pesquisa. Então, o contexto em que pese a Instância Nacional de Ética em Pesquisa não atuar nas diretrizes do uso compassivo, a premissa básica da proteção ao participante é o conhecimento científico suficiente para que, no caso do médico, vá utilizar para o uso compassivo, ele parta de princípios científicos bem estabelecidos e conhecidos para a utilização da terapia como uso compassivo. Soma-se a isso, além da avaliação benefício-risco, da questão da não maleficência, da beneficência, do princípio da justiça, a necessidade de dar ao paciente a total informação, clareza, transparência da condição daquele produto no âmbito do conhecimento científico até então, sobre a sua utilização. É muito importante que essa informação seja clara e que essa informação não seja omitida, mas ela tem que estar sustentada nas melhores evidências científicas disponíveis. Então, por vezes, especialmente os médicos, eles adotam essa estratégia como uma estratégia para salvar 60 segundos. Vidas. Não há outra alternativa terapêutica. O médico usa essa estratégia baseado também num consenso de